feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Fiocruz é uma instituição mundialmente conhecida pelas pesquisas, pelo ensino e também pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que hoje nós vamos falar de uma exposição promovida pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de sensibilizar autoridades e população para a questão indígena, mais especificamente do povo Yanomami e do povo Iekuana. Conosco aqui no estúdio, Cecília Andrade, coordenadora adjunta da exposição Sopro Humano. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Paulo. A gente recebe com muita alegria esse convite, né? Foi muito importante para a Fiocruz Brasília. Bom, a gente percebe que a instituição Fiocruz até nos surpreende. Está empreendendo uma exposição, que é uma exposição gráfica, são banners, são peças de artesanato, desses indígenas. E tudo surgiu lá por volta de 2013 com uma crise humanitária de grandes proporções. Fala um pouco dessa crise humanitária. Então, é importante ressaltar que, assim, só para iniciar um pouquinho, esse projeto ele é fruto de uma chamada pública da Fiocruz Brasília, que é o Abril Indígena, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer essa exposição. Foi esse desafio que foi nos colocado. Essa crise humanitária ocorreu em 2023, né? Foi um retrato aí de problemas de desnutrição, problemas com a questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, assim, foram muitos problemas, né? Eu digo sempre que o garimpo é um determinante social muito negativo, né? Porque a partir dele a gente traz uma série de outros problemas de saúde, problemas ambientais, enfim, a gente tem uma série de questões aí que envolve o garimpo ilegal. Então, essa crise humanitária, quando ela surgiu, precisou de uma resposta do Estado, né? E aí foi quando a gente recebeu a Fiocruz Brasília, foi uma das instituições que, a partir de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu um crédito extraordinário, né? Que o crédito extraordinário ele tem essa característica justamente para essas grandes calamidades, né? Essas situações calamitosas que tem. E a partir daí a gente conseguiu fazer um projeto maior, né? A exposição é fruto de parte desse projeto. Então, nessa perspectiva, foi aí que surgiu um pouco da exposição. Acho que é parte desse projeto maior. Ou seja, na verdade, vocês planejaram estruturar um programa de assistência às populações indígenas de lá e foram registrando, e agora a exposição é o resultado desse registro, né? Na verdade, só fazendo uma correção, a exposição, como eu te falei, ela veio de um
uma iniciativa própria da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, a gente já está na segunda edição do Abril Indígena, e aí o Abril Indígena, ele incentiva atividades de projetos que já existem na Fiocruz, e a partir destes projetos a gente conseguiu utilizar outras formas de poder trazer dados científicos, evidências científicas, de uma forma mais sensível. Eu acho que é aí que você fala, né, da questão da sensibilização. A gente conseguiu traduzir esses dados de outra forma, uma forma expositiva. Essas fotos, quando a gente foi contemplado nessa chamada, a gente teve muita dificuldade com a parte das fotos. Por quê? Porque elas foram tiradas em diferentes momentos. Então, assim, foi muita parceria, na verdade, que a gente teve, né? Porque a gente tem na nossa equipe uma indigenista, que é a Bianca, e a partir dessa articulação que ela fez, a gente conseguiu algumas fotos no esquema de parceria mesmo. Eu digo que os fotógrafos, eles foram muito... porque eles fizeram essas fotos em diferentes momentos e eles foram muito generosos em nos ceder, mas a gente tinha foto ali da nossa atuação do projeto, que são a implementação dos centros de referência em direitos humanos, só que eram muitas fotos, às vezes, assim, de baixa qualidade, porque a gente tirava do celular, aquela coisa do trabalho do dia a dia. Então, o desafio foi justamente como melhorar essas fotos, né, de que forma, e aí o esquema da parceria foi extremamente importante. Agora, nós estamos falando de duas etnias indígenas, me corrija se eu estiver errado, os Yanomami e os Iekuana. Né? São duas etnias lá do norte do país, e elas ocupam uma área imensa que foi regularizada em 1992, correto? Fale um pouco desses dois povos, que dimensões eles têm, em quantas aldeias eles se encontram. Então, o território Yanomami é o maior território indígena brasileiro, né? A própria exposição, ela traz aqueles big numbers, né, e traz um pouco desses dados. Relativo ao território Yanomami, são povos diferentes, mas que ocupam o mesmo território, né? E aí, falando um pouquinho assim da característica de cada um, o povo Yanomami, ele tem uma estrutura mais descentralizada, né? A própria moradia do povo Yanomami, ela tem aquele formato circular. É um formato que eles têm a coisa do coletivo, ele é menos hierarquizado. O povo Iekuana, no Brasil, eles ocupam parte da Venezuela e parte do Brasil, né? No Brasil, a gente tem em torno de 700 Iekuanas, 700 e alguma coisa, tá? Não sei os dados exatamente, mas, assim, é um povo com uma estrutura mais hierarquizada, é um povo... Eles são conhecidos, os Iekuanas, como os canoeiros, né? Porque eles são exímios conhecedores ali dos rios. Então, já na área limítrofe. Isso, por Brasil conta da intrusão colonial, eles tiveram que fazer grandes navegações. Então, assim, tem históricos assim, na literatura de que eles ficavam até 90 dias, né, navegando ali. Então, eles são exímios conhecedores. Eles têm uma tecnologia, um artesanato muito apurado, assim. Você vê nas cestarias, a delicadeza de cada um, né, tanto do povo Yanomami quanto do povo Iekuana, mas, assim, a gente sente as diferenças de cada um desses povos, né? Mas eu acho que a semelhança deles é o respeito pela natureza. E isso com certeza, é o que mais toca. O que nos remete à questão climática também, né? Sim. Porque eles são, assim, eles nos dão como retorno um espelho do pensamento dos Iekuana e o pensamento dos Yanomami, que está traduzido assim: a Terra é um ser vivo que respira, sim, que ela tem uma consciência. Eles têm também a cosmogonia, a história da relação deles com entidades não palpáveis, enfim. E existe um relato muito sensível do que está acontecendo agora. Eles têm uma verdadeira noção, uma noção apropriada do que é o consumo, do que, entre aspas, digamos assim, o consumo, a exploração da terra pelo homem branco está causando. Como eles definem isso?
Então, a própria exposição, ela traz vários trechos, né, das percepções. A gente tem muitas falas do Davi Copenau e Yanomami durante todo esse trajeto, né, porque a exposição, ela traz um caminho, né, ela faz uma trilha do conhecimento, porque ela foi dividida em 3 eixos, né, ela tem... a ideia é falar um pouco do que é esse povo, qual que é a cultura desse povo, até a questão, né, da crise humanitária que ocorreu, e aí a gente tem fotos expositivas nessa perspectiva, até chegar na resposta do governo, que para o nosso caso, Fiocruz Brasília, é a nossa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que são os centros de referência em direitos humanos. Mas eles são muito críticos, né, essa questão toda dessa coisa do consumo mesmo, né, as falas deles o tempo todo. O Davi Copenau, ele tem uma fala que essa situação de consumo, inclusive, ela traz o problema do garimpo ali, que é semelhante ao narcotráfico. Então, assim, são uma série de percepções que eles têm, né? E a exposição traz um pouco assim do quanto é importante, né, do respeito que eles têm pela natureza, o povo Iequana, né? Na exposição a gente tem fotos de que as meninas são pintadas, né, para que elas possam tocar a natureza. Então é bem significativa a relação que eles têm com a natureza. E o chamado da exposição é nesse sentido mesmo, né? Adentrar a terra-floresta, o sopro humano nessa perspectiva. As fotos, elas têm frestas justamente para trazer essa ideia de sopro mesmo, né? E de sensibilizar as pessoas para adentrar na terra-floresta. Como foi feita a escolha dos profissionais que foram lá registrar? Foram 2 fotógrafas, né? Também a indigenista, a antropóloga, foi que as conduziu lá. A gente trabalhou com uma equipe multiprofissional, né? E isso acho que foi fundamental. A gente tinha como curadoria a Fernanda Severo, que é uma pesquisadora da Fiocruz Brasília e que já tinha uma experiência com exposições, porque ela é da área de saúde mental e fez essa curadoria no trabalho de saúde mental, que chama Morar em Liberdade, que também vale a pena depois conhecer. E o olhar dela foi fundamental, assim, para que a gente contasse essa história da forma como ela foi contada e para o sucesso da exposição. Ela é uma historiadora, a gente tinha uma equipe de designers, e aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma chamada que precisava ocorrer tudo em abril, então o desafio era como fazer tudo isso acontecer em abril. E aí a ideia, a gente precisou contratar alguns designers e eles foram fundamentais. São pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas que eu sempre brinco que o universo conspirou e que a gente conseguiu reunir pessoas que estavam em sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma sinergia. E por isso as coisas aconteceram. Essa exposição, ela tem a coordenação do Bruno Andrade, que é um pesquisador da casa, que é um especialista em ética, e isso foi também bem importante. Sem falar no nosso antropólogo, né, que é o Felipe Medeiros, e que foi fundamental assim, para esse olhar mesmo e para dar essa coisa da natureza mesmo, do ser humano, né, que é uma pessoa bastante experiente. Eu confesso que para conseguir te entrevistar, eu fui visitar a exposição. Uhum. E aí eu acho importante a gente ressaltar o seguinte. A Fiocruz, aqui, a Fiocruz Brasília, fica dentro da UNB, um prédio da UNB, que é o prédio da Escola de Governo. Isso. Correto? É um prédio muito bonito. E a exposição consta majoritariamente de banners com trechos de depoimentos dos Yanomami, dos Iequana, são disponibilizados em 2 andares lá do prédio. E, enfim, eu achei muito interessante, mas é importante que você está falando a referência em abril, mas a exposição vai de 27 de abril até 26 de junho. Isso. Então, quem quiser visitar, pode ir lá, ou então, mais fácil ainda, aí eu vou fazer uma provocação. Se você entrar no Instagram, eu vou pedir que coloquem lá o Instagram Instagram,
Fiocruz Brasília. Isso. Aí você vai acessar, logo na primeira fotinho, o primeiro quadradinho que aparece lá, já tem a exposição. Isso. Aí você faz uma visita virtual e vai lá conferir para ver, né? Agora, eu praticamente não conhecia que havia uma Fiocruz aqui em Brasília. Conta um pouco dessa história e da sua atuação lá. Então, a minha atuação é na assessoria da direção, né, da Fiocruz Brasília. Esse é um projeto que está diretamente ligado à direção da Fiocruz Brasília, mas que é fruto dessa parceria, né, maior aí com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para a gente conseguir implementar o Centro de Referência em Direitos Humanos. Mas a unidade da Fiocruz Brasília, ela está em Brasília há 50 anos, né? Então, assim, muita gente não conhece. A Fiocruz é muito conhecida, a Fiocruz do Rio, né? Com aquele prédio com aquele prédio bonito, estiloso, que é o castelo, né? Mas o nosso prédio é tão bonito quanto. É uma arquitetura mais moderna, que foi, inclusive, premiada. E a Fiocruz Brasília, ela tem uma característica diferenciada, porque o nosso forte é a formação. A gente tem uma escola de governo e que faz formação, né, de cursos de formação. Quem vai para lá? Mestrado. São funcionários públicos encaminhados? Também. A gente tem vários processos seletivos e a gente tem mestrado em políticas públicas, em saúde, fora outros, né, diversos outros cursos que a gente também disponibiliza. Mas é uma unidade assim, que o nosso forte é a formação. E eu acho assim, que essa exposição ela conseguiu muito traduzir o que é a Fiocruz Brasília, porque a gente tem uma atuação muito forte com os movimentos sociais. É uma unidade diversificada, porque a gente consegue trabalhar com uma série de temáticas, diferente de outras unidades, que às vezes o forte delas é uma pesquisa de bancada, né, que ela é conhecida por determinada... pela pesquisa de determinada doença. O que é uma pesquisa de bancada? Então, a pesquisa, falando assim, para as pessoas entenderem, é o pesquisador que realmente vai lá no microscópio, identifica o plasmódio e faz a pesquisa hard, né? Falei o plasmódio aqui, porque um dos problemas lá é a malária também. Isso, da malária também, que é fruto também do garimpo, né? Porque o garimpo, quando ele abre diversas valas ali e deixa a água parada, o mosquito vem e traz a malária para a população. Então, assim, o garimpo é um grande problema, né? Bom, como as pessoas que foram lá vivenciaram essa experiência de encontrar com os indígenas em situações adversas, o que elas relataram na volta para vocês aqui? Então, é a tristeza, né? Eu acho que é muito impactante a ida dessas pessoas ao território, porque a gente vê muito na televisão, mas assim, estar de perto com problemas de desnutrição, com problemas de contaminação ambiental, né? E ver que aquele território que é tão bonito, né? Que aquele povo que respeita tanto a natureza e que, de alguma forma, está sendo destruído, né? Então, assim, a gente recebe desses relatos, porque os fotógrafos, eles estiveram em diferentes momentos, né? Então, assim, cada um tem um olhar. E aí a gente descobre, inclusive, que tinha gente da Fiocruz ali, que estava falecida e que... né? Mas que participou daquele momento em outro momento ali no território, né? A Karina Zambrana, que é a fotógrafa e que boa parte das fotos são dela, né? Que foi uma pessoa quero deixar meu agradecimento aqui a ela e a todas as outras, Daniela Pinheiro, Sônia, né? Aos jornalistas que nos cederam cada uma das imagens, que é a Adriele Reis, enfim, a gente... foi um trabalho muito generoso e assim, o olhar de cada um, eu acho que fez a composição dessa exposição e a gente consegue sentir, né, essa energia, acho que de cada um quando adentra a exposição, a terra-floresta, né? Bom, a gente está no momento em que essa questão do garimpo já foi mencionada, já houve a intervenção do governo, a gente espera que todo esse problema já tenha sido, que a fase mais crítica tenha sido superada. Mas ainda ocorre esse tipo de invasão no território Yanomami? Sim, ocorre, né? Os dados demonstram que
a própria exposição traz lá o Big Numbers de uma redução em 98%, né? Então, isso é bastante significativo. Mas eu acho que é fundamental que haja a presença do Estado, né? Eu acho que a presença do Estado é que faz com que as ameaças diminuam, né? E essas violações sejam equalizadas, né, nesse sentido. Bom, vocês não têm poder de polícia, vocês estão tentando uma política de comunicar, de divulgar para sensibilizar autoridades e população. E qual seria o papel, assim, o mais urgente, onde é que se deve ser aquele ato cirúrgico para evitar que essa situação volte a acontecer, essa tragédia humanitária? Eu acho que, assim, acredito que o papel do Estado é fundamental, né? Porque os dados, eles mostram, né, que o período em que o Estado, da negligência do Estado, né, que ele não esteve presente ali na terra indígena Yanomami foi o período em que mais ocorreu violações de direitos, né? Então, assim, é fundamental que haja essa participação do Estado. E aí, de diferentes formas, né? Como vem ocorrendo, que é a participação do IBAMA, e aí a gente tem instituições de pesquisa, instituições de saúde, a própria ANTT. E a Polícia Federal, vocês têm? Polícia Federal também, né? Um relato de presença mais frequente? Sim, a gente tem, assim, fazendo pesquisas, a gente verifica que tem participação deles também. Na verdade, eu acho que é um compilado, né, de atuação do Estado em diferentes vertentes aí, que vai ser fundamental para que essas violações não voltem a ocorrer, né? Mas, assim, que, de fato, a ameaça ainda existe. O modo de viver dos indígenas é muito diferente do nosso. Eles vivem da natureza e eles não pensam, entre aspas, no futuro, à distância. A noção deles de vida depende muito do ambiente onde eles vivem e da preservação desse ambiente. Mas é claro que, sendo expostos ao contato com o homem branco, nós, né? Eles ficam, às vezes, seduzidos por tentar uma outra forma de vida que lhes dê uma sustentação econômica ou alguma coisa materialmente mais vantajosa. Isso é observado lá também? Sim, eu acho que o fundamental aí é a gente respeitar o modo de vida, né? Desses indígenas e trazê-los para... Eu vou falar de uma experiência que eu li recente e que é uma experiência nossa também. Os nossos centros de referência em direitos humanos, eles têm intérpretes Yanomamis e Equanas. A Fiocruz fez todo esse processo e a Fiocruz faz esse processo de formação. Então, eles atuam ali no território também. Então, eu acho que é fundamental que essa participação indígena ocorra para que eles se sintam pertencentes, mas assim, respeitando o modo de vida de cada um, né? Desses povos. Essa questão desse choque cultural que, evidentemente, em algumas áreas deve acontecer, às vezes se refletem, principalmente entre os adolescentes, né? Mudança de perspectiva, até o contato com televisão, por exemplo. E tal. E em outras populações indígenas, em diferentes regiões, há questões até como atentados à própria vida. Isso acontece lá entre os indígenas também? Acontece. A gente tem... inclusive, os centros de referência em direitos humanos, eles têm profissionais psicólogos, né, assistentes sociais, advogados, e eles fazem esse encaminhamento para a rede de proteção. Porque a gente tem relatos mesmo, assim, a gente tem situações de aumento do alcoolismo, situação de rua de indígenas, né, no território de Boa Vista, problemas de suicídio, problemas de saúde mental mesmo, que essas populações vêm sofrendo. Então, acho que o papel do Estado é nessa perspectiva mesmo, assim, de que forma apoiar, né? Mas é um desafio, sim, Paulo. Eu acho que não tem uma receita pronta, né? Mas a atuação do Estado é muito importante. E eu acho que a experiência dos centros de referência é muito bacana,
porque ela traz esse respeito, né, a cada uma dessas etnias. Então, a gente tem a preocupação, inclusive essas intérpretes, elas estão na exposição e tem falas dela, né? A gente tem falas dos líderes, do Júlio Equana, do Davi Copenaua, né, da importância desses centros, né, eles falam assim, a gente não tinha direitos humanos, a gente não sabia, né, que tinha esse direito, mas o centro agora, e os centros eles levam os nomes, né, que é o CREDI e o CAICI, que o CREDI é o Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Equana, e o CAICI, que é o Centro de Direitos Humanos para criança Yanomami e Equana, né? É o atendimento para as crianças. Então, assim, a gente teve todo um cuidado. Quem faz, né, a execução da política é o Ministério dos Direitos Humanos, mas a participação da Fiocruz é fundamental. E a Fiocruz Brasília, voltando um pouco sobre a Fiocruz Brasília é responsável pela formação desses trabalhadores que estão no centro. Das pessoas que vão lá. Não, das pessoas que trabalham no centro. Certo. As pessoas que trabalham no centro. Se situa aqui, mas também tem uma base lá em Roraima. Não, os centros eles estão em Roraima. Os centros sim. Eles ficam em Roraima mesmo. Mas lá não é permitido visitar, Vista. Turismo, não, nada disso. Não, o acesso lá é bem difícil. Na verdade, como ele é centro de referência, há mais atendimento, né? Assim, mas... E assim... É um centro de referência em Yanomami e Equana, mas a gente é aquela coisa, né? Que em políticas públicas a gente chama de wicked problem, né? Que são os problemas complexos. A situação dos indígenas da terra Yanomami ainda é um problema complexo. E aí essa complexidade traz, inclusive, outras etnias, porque ali a gente está na fronteira, né, com a Venezuela. Então, a gente tem outras etnias que procuram os centros, né? E aí tem sido objeto de discussão. Então, assim, não é um centro só de referência Yanomami e Equana, né? É um centro de referência que talvez que tenha uma atuação muito maior, porque tem os Warau, da Venezuela. Cecília, parabéns pelo trabalho. Fui lá, gostei bastante. Está lá no prédio da Fiocruz, Isso. dentro da UNB, na Escola de Governo. Né? A exposição fica até dia 26 de junho. 6. Vale a pena conferir. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui, Cecília. Eu que agradeço, em nome da Fiocruz Brasília, de toda a equipe envolvida. Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi muito bacana. E convido todos a estarem lá conosco até o dia 26/6. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você no endereço senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e acione o sininho para receber notificações. O Cidadania agradece, um abraço e até a próxima. Pablo Ademir, o que as empresas estatais podem fazer para incentivar o desenvolvimento tecnológico brasileiro? Tônia, hoje as empresas podem financiar projetos, podem subvencionar projetos e empresas, elas podem incubar ou acelerar startups, empresas que já existem, elas podem comprar participação societária ou investir em outros projetos. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. ¿Cuánto tiempo se queda usted en la línea? 8 horas. 8 horas. Sentada. Claro. 20 minutos de comedor. Y después nos turnan 2 veces o 3 para el baño. Para el baño. A la hora que usted lo pida, que crea necesario. Ya que tenemos una, qué sé yo, media hora de descanso en las 8 horas. Claro, en las 8 horas no, media hora de descanso. Aproximadamente media hora se tiene. ¿Pero qué tipo de trabajo hace usted y qué tipo de trabajo hacen los hombres acá? Y el hombre hace un trabajo que nosotros lo empezamos y lo terminan ellos.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Bom dia, terça-feira, 9 de junho. Copa Feminina de Futebol da FIFA está na ordem do dia do plenário. O presidente do Banco de Brasília é aguardado daqui a pouco para falar na Comissão de Assuntos Econômicos. O plenário também deve examinar medidas para acolher pessoas libertadas do trabalho escravo. E mais, 3 comissões mistas de medidas provisórias devem ser instaladas hoje. Veja na agenda. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado deve analisar hoje 5 projetos de lei. Entre eles, o que define como o governo deve proteger e acolher os trabalhadores que forem libertados do trabalho escravo. Os senadores devem analisar nesta terça-feira, em plenário, o projeto que estabelece medidas de proteção e acolhimento aos trabalhadores domésticos resgatados de situação análoga à de escravidão. O projeto obriga o poder público e os empregadores a garantir a proteção de empregados contra abusos e discriminação. O texto faz alterações na Lei do Seguro-Desemprego, na Lei da Seguridade Social, das domésticas e na Lei Maria da Penha. Pelo texto, as medidas que poderão ser aplicadas pelo juiz quando houver indício de violação de direitos incluem afastamento do agressor do domicílio ou local de trabalho da vítima, proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, proibição de frequentar determinados lugares para preservar a integridade da vítima, encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programa de proteção ou acolhimento e encaminhamento do resgatado à rede de assistência social e psicossocial. O Brasil é um país aparelhado do ponto de vista da existência de uma justiça do trabalho, que cumpre esse papel também de fiscalização das condições de trabalho, e um Ministério do Trabalho que tem funcionários especificamente destinados a fazer esse trabalho e essa fiscalização também. E esse projeto, na medida em que não somente pensa em combater a existência do trabalho escravo, mas dar a essas pessoas escravizadas a perspectiva e a possibilidade de um novo caminho, de um novo roteiro, sem dúvida é a melhor resposta que a gente pode dar ao governo Trump em relação a essas sanções que apresentaram sob o pretexto falso de que no Brasil é graça, na sua maioria, o trabalho escravizado. Outro projeto que está na pauta desta terça-feira prevê isenção de ISS para empresas relacionadas à organização da Copa do Mundo Feminina do ano que vem.
O plenário do Senado deve analisar nesta terça-feira projeto que permite aos municípios isentar do ISS, o Imposto sobre Serviço, empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. O projeto já foi aprovado na Câmara e é uma iniciativa do Poder Executivo. A isenção de ISS será apenas para empresas que também tiverem isenção de impostos federais para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e será também pelo mesmo período. Também está na pauta de hoje o projeto que transforma os Centros Federais de Educação Tecnológica, conhecidas como Cefetes, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, em universidades tecnológicas federais. As novas instituições, que terão autonomia administrativa, financeira e didática, estarão vinculadas ao Ministério da Educação. O plenário poderá votar ainda a criação da política de governança da administração pública federal. Além do executivo, as normas vão valer para os poderes legislativo e judiciário, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Já na quarta-feira, um dos destaques será a indicação do novo Corregedor-Geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. O nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, foi aprovado pela CCJ no final de maio. Dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça, pelo menos 20 passaram pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para apoiar o ministro Benedito Gonçalves. Entre eles, o atual presidente do STJ, Herman Benjamin. Na fala inicial de quase 1 hora, o indicado ao cargo de Corregedor Nacional de Justiça citou a trajetória pessoal e profissional e apontou o que considera como as principais funções da Corregedoria. Não basta punir desvios, é preciso prevenir disfunções. Não basta reagir a conflitos, é preciso identificar gargalos, orientar tribunais, disseminar boas práticas e acompanhar resultados. Também citou a preocupação com o uso da inteligência artificial no trabalho do judiciário. A tecnologia e grifo deve ser instrumento de eficiência, nunca substituto da responsabilidade humana. Algoritmos podem auxiliar, não pode decidir pelo juiz. Sistema pode indicar padrões, não pode substituir a consciência jurídica. Relator do processo que cassou os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro quando atuou como corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves foi questionado pela oposição sobre a atuação dele nas eleições de 2022. Em setembro de 2022, o ministro proibiu Bolsonaro de usar imagens do ato de 7 de setembro em sua campanha. O ex-presidente havia discursado nas principais manifestações do dia da independência. A decisão do ministro Benedito foi motivada por um pedido da campanha petista. Também foi voto do ministro Benedito, do TSE, conceder 24 dias de resposta a Lula dentro do tempo de campanha de Bolsonaro e quase 200 inserções de televisão que anteriormente eram de Bolsonaro. O juiz julga com um único instrumento, que ele, quando assume, ele diz cumprir a Constituição e a lei por juramento. É consciência livre diante das provas apresentadas. O juiz só pode dizer que não pode julgar se for impedido, suspeito e incompetente. Dessa entrada livre, ele tem que julgar com a consciência livre. Assim eu agi desde 88. Tenho agido e agirei até o termo de missão. Também houve a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado do estado do Paraná, numa decisão que gerou forte debate público sobre o alcance eleitoral. O senhor, por exemplo, foi o relator dessa cassação na velocidade da luz que aconteceu lá no TSE. Inclusive, eu estava lá no plenário. O juiz, falei anteriormente, ele julga com um único instrumento que é importante. É a consciência
do livre convencimento diante das provas apresentadas. Parlamentares da oposição focaram perguntas também no fato do ministro ter se declarado impedido de atuar no caso do Banco Master, por ter participado de um evento promovido pelo banco. Isso é algo que está escandalizando a população brasileira, com toda a legitimidade. O senhor se declarou impedido, mas eu digo aqui, essa situação gera preocupação objetiva sobre a proximidade entre magistrados de tribunais superiores e agentes econômicos com interesse no judiciário. Ministro, quem custeou a viagem, hospedagem e eventuais benefícios recebidos nesse evento? Quem pagou? A norma atual, que não foge desde o início, é o quê? O ministro pode participar do evento, desde que, se receber alimentação e a pousada, nada recebeu no horário. Se receber, não tem pousada. Eu estava na norma do SNJ, aceitei o problema. Aceitei o convite. Além de questionamentos, o ministro Benedito Gonçalves ouviu muitos elogios. Uma figura simples, educada, carinhosa, atenciosa e que todos nós sabemos reconhecer essas qualidades pessoais, mas sobretudo, e que é o papel dessa sabatina, o reconhecimento dos seus atributos e da sua plena condição para ocupar uma posição hoje muito importante na República, a Corregedoria Nacional de Justiça no âmbito do CNJ. A indicação foi aprovada por 21 votos a 5 e foi encaminhada ao plenário em regime de urgência. Para ser aprovado em plenário, o ministro Benedito Gonçalves precisará dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. A Comissão de Assuntos Econômicos pode ouvir hoje o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza. O BRB, que é investigado nas irregularidades descobertas no Banco Master, busca um empréstimo de 6,5 bilhões de reais para se reerguer. Nelson Antônio de Souza assumiu a presidência do BRB no fim de 2025, após o afastamento de seu antecessor, Paulo Henrique Costa, em meio às investigações sobre o Banco Master. O comparecimento dele à comissão foi solicitado pela senadora Damares Alves. Os senadores querem esclarecimentos sobre operações realizadas entre o Banco de Brasília e o Banco Master, especialmente a aquisição de ativos que podem ter gerado impactos relevantes para a instituição financeira. A audiência ocorre em meio à pressão sobre o BRB pelo atraso na divulgação do balanço financeiro referente ao ano de 2025. A apresentação das contas estava prevista para março, depois foi adiada para o fim de maio e ainda não foi concluída. Segundo o presidente do banco, as auditorias ligadas às operações com o Banco Master ainda seguem em andamento e a nova previsão é que o relatório seja apresentado até o fim de junho. Antes de ouvir o presidente do BRB, os senadores da CAI deverão votar 2 autorizações de empréstimo externo. Um de 40 milhões de dólares para o município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e outro de 150 milhões de dólares para Fortaleza, capital do Ceará. A proposta que concede autonomia financeira do Banco Central é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne na quarta-feira, às 9 horas. A PEC vai permitir que o BC aprove e execute o próprio orçamento sem necessidade de repasses do Tesouro Nacional. O Banco Central tem autonomia desde 2021. Presidente e diretores têm mandatos fixos que não coincidem com o do presidente da República. Eles só podem ser demitidos em casos especiais. É o que se chama autonomia operacional. A PEC, que deverá ser votada pela CCJ nesta quarta-feira, amplia essa autonomia, concedendo orçamento próprio ao banco. Mas as despesas continuariam limitadas pelo arcabouço fiscal. O Congresso ficaria responsável pela fiscalização contábil, orçamentária e financeira do banco. A proposta do senador Vanderlan Cardoso foi apresentada em 2023. Se ele hoje arrecada entre 80 a 100 bilhões por ano, ele pode quase que dobrar isso
se tiver condições de trabalho, mais pessoal, mais condições financeiras para que ele venha contratar serviço e contratar mais pessoal. O parecer do senador Plínio Valério também incluiu o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, na Constituição, para garantir a gratuidade, a gestão pelo Banco Central e evitar possíveis intervenções externas. O PIX tem 85 milhões de inserções todos os dias e é controlado por apenas 32 servidores. Olha o perigo de fraude que acontece todo dia. E o PIX está em perigo, exatamente por o Banco Central não ter esse orçamento próprio. Então essa PEC se tornou a PEC do PIX. Essa discussão é importante, é necessária. Além disso, a possibilidade de que o Banco Central possa fiscalizar 24 horas por dia. Sempre há uma ameaça aqui ou ali de hackers que entram no Banco Central, porque não tem fiscalização permanente. Às vezes vai até 19 horas para a fiscalização e essas atividades criminosas de transferências irregulares podem acontecer. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defende a proposta. O Banco Central da Nigéria tem, o do México tem, o da Inglaterra tem, o da Portugal tem. Todos esses bancos centrais têm recursos para poder competir com um sistema financeiro que tem muito recurso. Nesta semana, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta altera o planejamento, o direcionamento de recursos e a promoção de campanhas que envolvem os pais, os professores e a comunidade escolar. A Constituição, a Lei Orgânica do Setor e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a atenção integral à saúde dos nossos jovens. Só que isso não se reflete na realidade dos fatos. A assistência terapêutica da população infanto-juvenil esbarra em obstáculos como déficits de financiamento e a ausência de um planejamento coordenado pelas autoridades. Um projeto do senador Jorge Cajuru prevê que o SUS promova programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que afetam a infância e a juventude, incluindo pesquisas e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. A proposta tem a relatoria da senadora Ana Paula Lobato. Esse projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira, 10 de junho, a partir das 9 da manhã, para votação em caráter terminativo. E você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. 12 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que cria a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos. Também às 9, reunião prevista na Comissão de Infraestrutura. Um dos itens da pauta é o projeto que torna equipamento obrigatório o dispositivo de abertura interna em porta-malas de carros. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano. Também às 9 horas está marcada a sessão especial no plenário do Senado para homenagear as instituições pró-vida e celebrar a realização da 19ª Marcha pela Vida. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Na primeira parte, a CAI examina autorizações de empréstimo externo. Uma para financiar o Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente do município gaúcho de Caxias do Sul. A outra destinada a financiar o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza, no Ceará. Na segunda parte, senadores recebem em audiência pública o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza. Também às 10, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que define as atividades a serem consideradas no aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação básica pública. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada. Um dos projetos em pauta é o que prevê a concessão de pensão especial mensal de caráter indenizatório, vitalícia, aos dependentes dos profissionais da segurança pública e da saúde que, no exercício da atividade, morreram em consequência da pandemia da Covid-19. Logo mais, às 1h30 da tarde, a representação brasileira do Parlamento do Mercosul deve retomar a reunião em que debate em mesa redonda o comércio exterior e implicações para os países do Mercosul.
Às 14h, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve discutir em audiência pública o projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. No mesmo horário, está prevista a reunião de instalação dos trabalhos da Comissão Mista da Medida Provisória 1341, com eleição de presidente e vice. A MP trata do prazo de isenção, redução ou suspensão de tributos previstos nos regimes aduaneiros especiais referentes à importação de cacau. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, como vimos, está o projeto que prevê formas de proteção e acolhimento dos trabalhadores que forem libertados do trabalho escravo. Uma outra comissão mista de medida provisória deve ser instalada às 2h10, é a da MP 1343. Ela obriga o cadastramento da operação de transporte e a geração do código identificador da operação de transporte. E também prevê medidas administrativas para o cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Às 2h20, outra comissão mista de medida provisória deve ser instalada. É a da MP 1348, que, entre outras medidas, regula as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das atividades fim da Polícia Federal. E às 2h30, a Comissão de Assuntos Sociais tem audiência pública prevista para debater o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Cardiovasculares. O Senado celebrou em sessão especial o Dia Mundial dos Oceanos. A data é comemorada dia 8 de junho. O Dia Mundial dos Oceanos foi oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas em 2008. A data, 8 de junho, foi escolhida para conscientizar a população sobre a importância dos oceanos na vida do planeta e alertar sobre os impactos da poluição e da exploração excessiva dos recursos marinhos. Em uma sessão especial, o Senado celebrou a data. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta. Ele é a fonte principal de proteína para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Produz pelo menos metade do oxigênio que respiramos e abriga a maior parte da biodiversidade da Terra. É essa verdadeira fonte de vida que celebramos hoje. Durante a sessão, os participantes destacaram que a comemoração é uma oportunidade de entender a importância dos oceanos e de interagir com eles de uma forma sustentável. Esta celebração hoje que nós fazemos não é festa no sentido tradicional, é um dia de memória para que nós possamos, como nação, mas também como planeta, lembrar deste berço onde todos nós nascemos e que sem este berço a humanidade não sobrevive. A riqueza do oceano brasileiro vai além de sua biodiversidade, é igualmente um importante motor econômico. Estima-se que a economia oceânica representa aproximadamente 20% do produto interno bruto nacional, contribuindo para a geração de empregos, renda, inovação tecnológica, segurança alimentar e desenvolvimento regional. Precisamos ampliar a consciência de que o futuro do Brasil está profundamente conectado ao oceano. As oportunidades associadas à economia azul, à transição energética offshore, à conservação da biodiversidade marinha e ao uso sustentável dos recursos do mar representam caminhos promissores para o desenvolvimento nacional. E outra sessão especial do plenário comemorou os 80 anos da Comissão Fulbright no Brasil e a contribuição histórica para o desenvolvimento científico e o intercâmbio acadêmico internacional. Mais de 5.000 brasileiros já participaram de pesquisas e estudos nos Estados Unidos, graças à Comissão Fulbright. E ao longo destas décadas de parceria, cerca de 3.400 norte-americanos vieram ao Brasil para as atividades acadêmicas e científicas. Menciono 4 conhecidos brasileiros que participaram do programa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a ex-ministra Ellen Grace, a advogada e ex-deputada federal pelo PT de origem indígena, Joênia Wapichana,
e o ator e diretor de teatro Antônio Abujamra, já falecido. O Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do Governo dos Estados Unidos foi criado em 1946. A parceria com o Brasil nasceu em 1957. Mais de 160 países também participam do programa. A qualidade da relação entre duas nações pode ser medida pelos tipos de intercâmbio que ocorrem entre elas e pela sua resiliência ao longo de todo esse tempo, no caso, 80 anos de vida desta comissão, independentemente de contextos políticos e econômicos de cada época. Quando dois países se aproximam por meio da educação e da cultura, com trocas que enriquecem os dois lados, tem-se mais do que um sinal de respeito mútuo e admiração de parte a parte. Tem-se também a importância de uma construção coletiva. O programa Fulbright nasceu da visão de um senador, o senador William Fulbright, do Arkansas, um dos mais respeitados membros da história do Senado dos Estados Unidos. Esta é a casa que melhor poderia homenagear o programa Fulbright e William Fulbright. Em um mundo que emergia dos traumas da Segunda Guerra Mundial, como já o disse o senador Nelsinho Tradi, ele compreendeu algo fundamental. A paz duradoura não poderia ser construída apenas por tratados, governos ou forças militares. Ela dependeria, sobretudo, do conhecimento mútuo entre os povos. A representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil agradeceu a homenagem e falou da importância da parceria entre os países. Os Estados Unidos e o Brasil trabalharam juntos por meio da Comissão Fulbright Brasil-os Estados Unidos, permitindo que mais de 8.000 estudantes, pesquisadores e acadêmicos brasileiros e americanos realizassem pesquisas de ponta e trabalhos de campo em ambos os países. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil destacou o convênio entre os dois países para a formação cidadã e cultural dos intercambistas. A cooperação educacional é um instrumento estratégico de política externa. Ao longo do tempo, o Brasil priorizou a formação de capital humano altamente qualificado, investiu na internacionalização das suas universidades e trabalhou para fortalecer suas capacidades de pesquisa e inovação. O programa Fulbright vem desempenhando papel central no avanço dessas prioridades. E agora nós vamos para o intervalo, já voltamos com a primeira atividade desta terça-feira. Fique com a gente, TV Senado, democracia todo dia. Pablo Ademir, o que as empresas estatais podem fazer para incentivar o desenvolvimento tecnológico brasileiro? Tônia, hoje as empresas podem financiar projetos, podem subvencionar projetos e empresas, elas podem incubar ou acelerar startups, empresas que já existem, elas podem comprar participação societária ou investir em outros projetos. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa sempre dentro de mim, externando o papel masculino dentro da FAB, escondida dentro daquele visual masculino, aquele padrão, eu resolvi tomar a minha decisão. Eu quero que me coloque no quadro feminino da FAB. Houve ameaças para que eu não revelasse a minha situação, nem de militar, nem de transgêneros, né? A sociedade, a mídia, principalmente, que eu poderia ser enquadrada. O que ela pretendia era ver reconhecido em seu registro o gênero feminino. Essa identidade, ela também está baseada em direitos maiores. Direitos à felicidade, à dignidade que a legislação prevê, a liberdade pessoal e a integridade psicológica e física que também é garantida pela Constituição.
Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Quanto tempo se queda usted en la línea? 8 horas. 8 horas. Sentar. Claro. 20 minutos de comedor. Y después nos turnan 2 veces o 3 para el baño. Para el baño. A la hora que usted lo pida, que crea necesario. Son ya que tenemos una, qué sé yo, media hora de descanso en las 8 horas. Claro, en las 8 horas, ¿no? Media hora de descanso. Aproximadamente media hora se tiene. ¿Pero qué tipo de trabajo
hace usted? ¿Qué tipo de trabajo hacen los hombres acá? Y el hombre hace un trabajo que nosotros lo empezamos y lo terminan ellos. Um programa plural feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Combate à violência, acesso à educação e orçamento. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Sessão plenária, nesta quarta, 16h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Agências climáticas internacionais alertam para o risco da formação de um super El Niño a partir de junho deste ano e que pode se estender até o verão de 2027 aqui no Brasil. Há riscos de secas severas, enchentes, tempestades, com reflexo no agronegócio, no abastecimento e também na infraestrutura das cidades. O Senado tem debatido esse tema com foco na prevenção e também na resposta rápida aos possíveis desastres naturais. E aqui comigo no estúdio está o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que foi o autor de uma sessão temática que debateu esse tema. Não foi isso, senador? O senhor ouviu especialistas hoje, né? Qual foi o diagnóstico? Talvez porque eu tenha a marca da enchente, né, na minha vida. Fui governador de Santa Catarina em 83, 84, quando nós sofremos a maior de todas. Foi aí que eu aprendi o que quer dizer El Niño. E quem me ensinou, enquanto eu estava apanhando, o Estado estava apanhando, a nossa gente estava apanhando, quem me ensinou foi o Dr. Carlos Nobre, que hoje participou, para orgulho nosso, deste evento. Quer dizer, nós hoje não temos mais o direito de dizer que não sabíamos. E temos que saber cada vez mais. Então,
O que nós fizemos hoje, e ontem também na Comissão de Ciência e Tecnologia, ontem e hoje na sessão de debates temáticos, foi uma atualização da sessão de debates temáticos que nós tivemos no dia 26 de outubro de 2023, aqui mesmo. Lá, porque nós estávamos apanhando muito, especialmente no Rio Grande do Sul, o que prosseguiu, inclusive, em 2024, nós fizemos um balanço do que nós tínhamos de prevenção e o que deveríamos criar de prevenção e também de providências pós um acidente climático. Hoje nós atualizamos isto. Totalmente não, mas atualizamos em 3 questões fundamentais. Primeiro, na parte legislativa. Na próxima semana, eu entregarei ao presidente do Senado os projetos de lei que remanescem, que ainda não foram aprovados e que têm como objetivo fortalecer a prevenção. Projetos de lei, projetos de resolução, que tramitem com mais velocidade. Segundo, popularização das medidas preventivas possíveis agora. Às vezes são manutenção de drenagem, de dragagem, a realização de obras rápidas ou de manutenção de cursos d'água. Enfim, aquilo que nós podemos fazer dentro de um horizonte de poucos meses. E, finalmente, o aparelhamento técnico e tecnológico para as cidades, para os estados e para as macro-regiões brasileiras. Por exemplo, o sul do Brasil, compreendendo Mato Grosso do Sul. A questão da Amazônia, ao inverso do sul, que se pronuncia seca, favorecendo incêndios, com todas as consequências posteriores. E, no caso do sul do Brasil e do sudeste, avaliar o que se pode fazer ainda em matéria de prevenção contra cheias. Então, repito, 1, aspecto legislativo. 2, atualização tecnológica. O que nós podemos ainda vir a dispor de instrumento preventivo? E, finalmente, um conjunto de ações para reduzir danos, reconhecendo que nós não fizemos tudo. O que deveria ser o nosso paradigma? Estamos preparados? Não, nós não estamos preparados. O que deveria ser o nosso modelo? Japão. Vamos demorar muito para chegar lá. E uma das formas de chegar lá, a tal popularização, é realizar ensaios, simulações do que fazer diante de um tal acidente. Esse é o caminho e hoje o que nós fizemos foi nos atualizar no que é possível fazer e não sabíamos há 3 anos. Senador, foi falado em torno aí desse risco desse super El Niño em torno aí de mais de 90%. O que já está sendo feito, principalmente no sul, que é no sul do país, o que já está sendo feito? A gente viu aqui em Santa Catarina algumas festas já foram canceladas. Tem essa situação no norte do país, mas tem a do sul. Queria saber, em relação ao sul, o que já está sendo preparado? O El Niño significa seca no norte e chuva em excesso no sul. Então, alguns que avaliam que se deva evitar uma aglomeração, por exemplo, por causa de uma festa. Eu não tenho opinião sobre isso, eu acho que cada um decide de acordo com a sua realidade. Mas tudo isso cria um estado mental ruim, né? Se eu fico esperando pelo ruim, eu já fico triste antes. Já me dá tristeza. Isso afeta a saúde mental das pessoas. Já afeta o meu humor. Então, eu não sou propagador de desastre. Eu estou aqui pensando em prevenir e evitar. Ou, na pior das hipóteses, reduzir danos. Portanto, eu quero boa notícia. Pode acontecer, mas nós estamos cuidando. E essa reunião de hoje também tem o sentido da conscientização que deve percorrer toda a federação, incluindo o município, as organizações
civis dos municípios, as associações, a solidariedade das pessoas. O senhor falou no seu discurso, até lembrou aqui agora, das enchentes, né, em Santa Catarina em 83, também citou os desastres, né, do Rio Grande do Sul. Você acha que o Brasil aprendeu algo com essas tragédias e está pronto para enfrentar? Eu vou repetir, aprendeu, evoluiu sem dúvida. Hoje Santa Catarina, uns muito bem aparelhados, outros não tanto, todos os municípios, os 295 municípios do estado, têm defesa civil. Claro que em escala muito variada de competências. Ou seja, nós aprendemos, vai acontecer de novo. E isso tem que ser analisado racionalmente. Agora, os mecanismos de prevenção e a solidariedade regional, micro-regional ou macro-regional, isso tem que ser aperfeiçoado nas escolas, na vida em comunidade, na família. Isso tem que fazer parte da nossa preparação. Com a mesma naturalidade com que eu pego um guarda-chuva para enfrentar a chuva do dia, eu tenho que pensar em outros aparatos para enfrentar algo que não seja tão simples quanto uma chuva. Senador, esse debate aconteceu também na Comissão de Ciência e Tecnologia, né, do senador, Sim. promovida pelo senador astronauta Marcos Pontes. E lá houve uma fala de um especialista lá do CEMADEM que ele falou o seguinte, que o que mata não necessariamente são as chuvas, mas quando elas acontecem em áreas vulneráveis, e a situação de Petrópolis, de alguns lugares que não deveria haver moradias. Esvaziar esses locais já com essa ameaça seria uma alternativa? Hoje foi um dos tópicos ressaltado. Quer dizer, os planos diretores dos municípios, nós aprendemos em Santa Catarina isso definitivamente em 1986, quando o Atlas do Estado mostrou as áreas inundáveis. Mas, além disso, você tem que ter as áreas de risco, que muitas vezes não são inundáveis. A chuva pode fazer deslizar uma encosta. Rio de Janeiro tem casos terríveis disso. Então, áreas de risco, seja porque está no nível da enchente, na cota, e quando tem enchente chega lá. Seja área de risco por deslizamento, por exemplo, quando o solo fica encharcado, vem mais uma chuva e leva tudo. Isso exige geologia, exige identificação da área de risco, e isso é uma tarefa municipal. Só que o município não tem meios de fazer isso sozinho. Uma coisa é um município que tem 20, 25 geólogos, e outro é outro que não tem nenhum. Então, as associações de municípios, as bacias hidrográficas, ou seja, as formas de associação políticas ou naturais, têm que ser apoiadas por políticas públicas. E é isso que nós temos que aperfeiçoar na primeira tarefa do dia, a atualização legislativa. E isto tem que ser feito com a maior rapidez. Na terça-feira, eu repito, entregarei a lista de prioridades para o presidente do Senado. O senhor acha que também seria importante uma ação conjunta de municípios, estados e o governo federal? Sim. Nós tínhamos convidado, infelizmente não foi possível a participação do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, mas ele mandou o documento. E é claro que, além dos estados que se fizeram presentes aqui, direto ou indiretamente, é preciso que haja uma ação federativa. União, estados, municípios e, através destes, as associações que organizam a nossa sociedade. É um assunto prioritário. Não pode se levar isso sem a percepção de que é uma coisa séria, que está sendo anunciada por órgãos científicos que são respeitáveis. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e aí, sucesso nessas implementações legislativas. Eu que agradeço. Vamos ganhar. Nós vamos vencer essa batalha. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Continue ligado na gente e até a próxima. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso.
Pablo Ademir, o que as empresas estatais podem fazer para incentivar o desenvolvimento tecnológico brasileiro? Tônia, hoje as empresas podem financiar projetos, podem subvencionar projetos e empresas, elas podem incubar ou acelerar startups, empresas que já existem, elas podem comprar participação societária ou investir em outros projetos. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa sempre dentro de mim, externando o papel masculino dentro da Fábio, escondida dentro daquele visual masculino, aquele padrão, eu resolvi tomar a minha decisão. Eu quero que me coloque no quadro feminino da Fábio. Houve ameaças para que eu não revelasse a minha situação, nem de militar, nem de transgêneros, né? A sociedade, a mídia, principalmente, que eu poderia ser enquadrada. O que ela pretendia era ver reconhecido em seu registro o gênero feminino. Essa identidade, ela também está baseada em direitos maiores. Direitos à felicidade, à dignidade que a legislação prevê, a liberdade pessoal e a integridade psicológica e física que também é garantida pela Constituição. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito. Olá, estamos de volta, são 9 horas e 22 minutos. Está começando nesse momento a sessão especial no plenário do Senado para homenagear as instituições pró-vida e celebrar a realização da 19ª Marcha pela Vida. Acompanhe. Marcha pela Vida. Eu convido para compor a mesa, que já está aqui do meu lado direito, aqui à direita, da minha direita, o senador Eduardo Girão. Convido para estar na mesa comigo a senhora Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Convido para estar à mesa comigo o senhor Jaime Ferreira, fundador do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Querida.
aqui, Jaime. Convido para compor a mesa conosco também Pastor Elias Castilho, presidente do Núcleo do Plano Piloto do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Ei, Jaime. Padre Lodge não está, né? A presidência informa que a presente sessão contará também com a participação do seguinte convidado: o senhor reverendo Padre Luiz Carlos Lodge da Cruz, Padre Lodge, que é o vice-presidente da Associação Provida da cidade de Anápolis, Goiás. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pelo coral Comunhão, sob a regência dos maestros Haroldo Oliveira e Evelise Camargo.
Convido também para compor a mesa a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, doutora Cristiane Brito. Senhores, essa é uma das sessões mais preciosas que nós teremos nesta casa ainda este ano. Sim. Uma sessão requerida por um grupo de senadores pró-vida, mas uma sessão aprovada por unanimidade por todos os senadores que estavam no plenário, por todos os senadores que concordaram que as instituições pró-vida do país mereciam essa homenagem no dia de hoje. Instituições que estão lá na ponta, cuidando de crianças, cuidando de mulheres, instituições que estão lá na ponta fazendo a diferença. Muitas não podem estar aqui. E por que não podem estar aqui? Porque estão extremamente ocupadas lá na ponta, cuidando de mulheres, cuidando de crianças, cuidando de bebê. E todos nós sabemos as dificuldades que essas instituições enfrentam no dia a dia para se manterem. Sabemos as dificuldades que as instituições enfrentam para manter as portas abertas, recebendo mulheres, crianças, adolescentes, idosos, instituições que fazem um trabalho incrível nessa nação. E que alguns anos atrás, um homem querido chamado Jaime decidiu agregar todas essas instituições em um único movimento. As instituições, na grande maioria, religiosas, instituições evangélicas, católicas, espíritas, muitas sem nenhuma ligação a nenhuma religião, mas que acabaram sendo reunidas, agregadas em um movimento que nasceu de forma tão espontânea, e eu estava lá do lado do Jaime no dia que esse movimento nasceu, numa roda de conversa. Por que a gente não reunir todas essas instituições num grande movimento, o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto? E esse movimento nasceu forte, esse movimento recepcionou pessoas do Brasil inteiro que se sentiam sozinhas. Muita gente achava, sou eu, estou falando sozinha sobre isso. E de repente a gente se encontra. A gente tem um lugar para se encontrar, para celebrar a vida, muitas vezes para chorar as perseguições, chorar as tristezas, chorar decisões indevidas que colocavam a vida em risco, que colocavam mulheres em risco, colocavam crianças em risco. Mas o movimento também se encontrou, as pessoas se encontraram para ajudar que boas decisões fossem tomadas no Congresso Nacional, boas decisões fossem tomadas no Poder Judiciário. Essas pessoas se encontraram também para fazer discípulos. Eu e o Jaime, o Girão, já estamos com uma certa idade, a doutora Lenise, o Bassuma, e os meninos começaram a chegar os adolescentes, os jovens. Hoje o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto é um movimento liderado por muitos jovens, jovens do Brasil inteiro. Um movimento que cresceu nesta nação e fez escola e influenciou outras nações também. Claro que nós temos como espelho movimentos que nasceram muito antes do movimento nacional em outros países, mas hoje a gente também já faz escola. Nós já temos outras nações se espelhando no modelo em que construímos no Brasil o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Um movimento propositivo não é só um movimento que fica de uma forma reativa, é um movimento propositivo, um movimento que tem como objetivo a proteção da vida humana desde a concepção. E eu estou muito feliz em presidir essa sessão, muito feliz. E aqui na mesa nós temos ex-ativistas que se tornaram senadores, ex-ativistas que se tornaram ministra de Estado, né, ministra Cristiane? Nós temos ex-ativistas que são deputados federais, deputados estaduais, que estão ocupando os lugares de poder e de decisão. Posso ver aqui no plenário rostinhos queridos como o pastor Sérgio Caraza,
Eu posso ver a Rose, lá do Serve, São Paulo, há mais de 30 anos cuidando de mulheres nas ruas, mulheres em desespero, mulheres abandonadas, mulheres esquecidas. Posso ver o Instituto Isabel, toda a equipe do Instituto Isabel, a igreja, o irmão Pinho da Igreja do Santo dos Últimos Dias. Eu posso ver aqui Terezinha, lá do Movimento Provida São Paulo. Ela, às vezes, é do Sem Aborto, é Provida, ela é Serve, ela é tudo. O nosso defensor. Eu posso encontrar aqui diversas pessoas que vieram de diversos lugares do Brasil. E muitos que estão chegando, Girão. Porque hoje também nós teremos, logo mais, a 19ª Marcha pela Vida. Uma marcha que acontece anualmente aqui na Esplanada. E é uma marcha que tem um objetivo. E por que acontece na Esplanada? Para mandar um recado para os 3 poderes. Nós queremos uma nação que proteja a vida humana desde a concepção. Nós queremos uma nação que proteja as mulheres de verdade, na sua totalidade. Que protejam as mulheres desde o ventre materno. Nós queremos uma nação que respeite a mulher. Nós queremos uma nação que cuide da mulher. É isso que se propõe o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Um movimento que cresce, e quero convidar vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando à distância, conheça o Movimento Nacional, participe das atividades do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Um movimento sério, composto por pessoas sérias, pessoas que têm dedicado suas vidas, não em uma briga. Às vezes, pessoas que não são tão compreendidas, Girão, perseguidas. Eu sei o que eu estou falando essa semana. Não vou entrar em detalhes. Mas quem me acompanha sabe, né, ministra Cristiane? O que estamos passando essa semana. Mas a gente não veio para brigar. Esse movimento nasce para celebrar a vida. E às vezes a gente se questiona por que é tão difícil celebrar a vida numa nação que se autodeclara cristã. Por que é tão difícil, tão somente, mantermos um posicionamento em defesa da vida desde a concepção? E por que ainda tem tantas pessoas agindo de forma tão tímida, não querendo se envolver numa luta tão nobre, que é a luta das lutas, a causa das causas, proteger a vida humana desde a concepção? Inclusive, tem pessoas que não têm coragem de vir numa sessão como esta, porque eu não quero me expor, eu não quero confusão. Ter posicionamento, às vezes, é se envolver em confusão. Ter posição é se envolver em confusão, mas uma confusão pela vida, sem briga. Uma confusão tão somente para celebrar a vida humana. Tem confusão melhor que esta? Às vezes as pessoas olham para o nosso movimento e falam assim: este povo é raivoso. Eu não consigo ver raiva no rosto de vocês. Eu consigo ver amor, eu consigo ver resiliência, eu consigo ver dedicação, eu consigo ver celebração. Mas alguns olham para o Movimento Brasil Sem Aborto e falam: que movimento do ódio. Aonde está o ódio em querer proteger a vida humana? E com muita ousadia, o Senado Federal hoje para celebrar a existência das instituições providas no Brasil. Com muita ousadia e com muito respeito, os senadores abrem esse espaço, abrem este plenário, com muita coragem. Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pela coragem de ter pautado o requerimento para essa sessão e de ter aberto amanhã de terça-feira para recepcioná-los. E com muita coragem, o Senado Federal diz aos senhores: continuem firmes. Cada instituição que está aqui
continue firme fazendo o trabalho que vocês fazem lá na ponta. Continue protegendo crianças, continue protegendo mulheres, continue cuidando do nosso país. Muitos de forma anônima, muitos perseguidos, mas continue. As crianças precisam de vocês, as mulheres precisam de vocês. Que Deus os abençoe. É uma alegria enorme. Eu que estava sentada aí por muitos anos como ativista, estar sentada aqui hoje como senadora, presidindo uma sessão para homenagear pessoas que eu amo tanto, que eu respeito tanto. Pessoas com quem eu aprendo todo dia que a nossa maior missão é proteger a vida humana. Mas hoje, eu encerro meu discurso dizendo que está faltando uma pessoa muito querida aqui no nosso meio. Paulo Fernando não está conosco. O nosso querido deputado Paulo Fernando nos deixou há alguns dias. E eu me permitam, o Estado é laico, mas a minha fé me mostra e eu posso expressar a minha fé. Eu ainda estou numa nação que respeita a manifestação de fé, uma nação que ainda respeita a liberdade religiosa. E a minha fé me garante que Paulo Fernando está no céu, celebrando essa sessão junto conosco. Nesse sentido, em uma homenagem ao nosso guerreiro que tombou, mas que deixou discípulos, deixou amigos, eu queria convidar todo o plenário para, em posição de respeito, a gente fazer 1 minuto de silêncio em homenagem a Paulo e a todos os outros que já nos deixaram, mas que nos aguardam do outro lado, para juntos lá celebrarmos a vida eterna. Convido a todos para acompanharmos a canção Te Desejo Vida, de autoria de Flávia Venceslau e arranjo de André Vidal. As coisas mais simples.
acabou de cantar, e eu preciso fazer uma correção. O coral Elos de Luz. Que lindo! Ele é da Comunhão Espírita de Brasília, foi fundado em julho de 2006. O coral tem por missão esclarecer, consolar, alegrar e trazer esperança de dias melhores. Neste ano, o coral comemora 20 anos de existência e vocês merecem o nosso aplauso. Parabéns. Senhores, eu quero informar que ser provida é proteger a vida em todas as suas instâncias. Ser provida é não deixar, por exemplo, que tirem do órfão e da viúva, como recentemente aconteceu nesta nação. Às vezes as nossas instituições providas são tão perseguidas porque a gente não se envolve em esquemas de corrupção, porque a gente não aceita alianças com o mal, porque nós não estamos à disposição de esquemas. As instituições providas enfrentam a corrupção no país. E nesse sentido, sendo uma líder provida, eu vou precisar me ausentar porque eu vou para um debate agora, na Comissão de Assuntos Econômicos, enfrentar uma realidade dura. O que foi feito nesta nação nos últimos anos, especialmente tendo como autor o Banco Master. Preciso me ausentar da sessão, porque ser provida é proteger a vida desde a concepção, é proteger crianças e mulheres, e é dizer não para os que tiram do órfão e da viúva nessa nação. Isso é ser provida. E talvez esta seja uma das coisas que mais fazemos com que... Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 9h47. Você estava acompanhando a sessão especial no plenário do Senado e você pode continuar a acompanhar essa sessão no nosso canal no YouTube. Agora nós passamos a transmitir a Comissão de Meio Ambiente. Acompanhe. A rejeição da matéria para assegurar a proteção dos campos nativos e coerência com a legislação ambiental vigente e os compromissos nacionais de conservação e restauração ecológica. Ofício da Coalizão das Organizações da Sociedade Civil Socioambientalista e de instituições do ensino superior que encaminha a carta compromisso firmado na audiência pública sobre mineração da Chapada dos Veadeiros e a revisão do plano de manejo da APA, do Pouso Alto, realizado 20 de maio de 2026 na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Solicito acompanhamento legislativo institucional pela Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal. Ofício 358/2026 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que encaminha cópia do relatório final da Comissão Especial instituída para acompanhar os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no município de São Bernardo do Campo. Ofício 68/2026 do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que encaminha a moção número 83, de 5 de maio de 2026, aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na 51ª reunião ordinária, que recomenda a recomposição do orçamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, executado pela Agência Nacional de Água e Saneamento, ANA, de modo a assegurar que os recursos arrecadados nas bacias hidrográficas sejam integralmente aplicados nas respectivas bacias e na própria agência, possibilitando o fortalecimento dos entes do sistema, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a operação e manutenção da rede hidrometeorológica nacional. Os documentos nos termos da Instrução Normativa 12/2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar atuação nesse período. Aprovação da ata. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário, dispensa a leitura e aprovação da ata da segunda reunião realizada 12 de maio. Aqueles que aprovam permanecem como se encontra, a ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Anuncio o item 1, projeto de lei 3... Senador Alessandra não está aqui. Desculpa. Qual é o item? A gente tem 2 com Betifário e 4 com Confúcio. Anuncio o item 2, projeto de lei 4786 de 2024, não terminativo, institui a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos e da outras providências. Autoria, senador Sérgio Petacão. Relatoria, senador Beto Faro. Relatório pela aprovação com 5 emendas que apresenta. A matéria será apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em decisão terminativa. Conceda a palavra ao senador Beto Faro para a leitura do seu relatório.
Senhor presidente e demais senadores e senadoras, esse projeto já amplamente divulgado, inclusive teve uma emenda do senador Zequinha que nós dialogamos, conversamos com a FPA, dialogamos com a assessoria da senadora Cátia Abreu, para que a gente pudesse chegar nesse termo. Então, vou ler a partir da análise já do próprio. Compete à comissão, nos termos do artigo 102b do Regimento Interno, ao Senado Federal, opinar sobre as pertinentes matérias de proteção de meio ambiente, incluindo uso de recursos naturais. A matéria meritória e aperfeiçoa a legislação ambiental no campo da proteção do meio ambiente. Alinha-se as principais diretrizes da Lei número 6.938, de 31 de agosto de 81, Política Nacional de Meio Ambiente, e de diversas outras normas, destacamos o alinhamento com a Lei do Pagamento por Serviços Ambientais, Lei número 4.119, de 13 de janeiro de 2021, que prevê a recuperação e a melhoria de condições ambientais como parte dos serviços ecossistêmicos. Esta lei reconhece as iniciativas individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação, a melhoria dos serviços ecossistêmicos por meio de retribuição monetária ou não monetária, prestação de serviços ou outra forma de recompensa. As regras do projeto convergem ainda com uma das principais iniciativas para cumprimento da contribuição nacionalmente determinada para a proteção do regime climático, no âmbito do Acordo de Paris e a restauração de 12 milhões de hectares degradados, por meio de diversos arranjos, inclusive arranjos que permitem a restauração de seringais nativos. Há regras específicas no projeto no sentido de harmonização com as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Concordamos com o autor na matéria ao justificar que a Amazônia precisa superar muitos desafios para a proteção ambiental, conjugada com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. Nesse aspecto, os seringais nativos têm grande importância para a economia regional. O declínio da atividade seringueira tradicional trouxe impactos negativos para as comunidades extrativistas e resultou na degradação ambiental. O projeto oferece uma resposta a esses desafios ao incentivar a recuperação e revitalização dos seringais nativos, promover políticas sustentáveis de manejo e incentivar a diversificação do uso da borracha e de outros produtos florestais. Busca ainda o fomento a pequenas empresas ou unidades de processamento locais para o beneficiamento desses recursos, de modo a conferir a eles maior valor agregado como resultado. Pode-se aumentar a renda das comunidades extrativistas e evitar ciclos de desmatamento da floresta. Propomos, entretanto, aperfeiçoar o projeto por meio de ajustes pontuais. Estes ajustes resultaram na consulta do órgão do Governo Federal associado à matéria, como a Advocacia Geral do Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. Os ajustes vão no sentido de aperfeiçoar a técnica legislativa e de alinhar as regras a leis e política vigentes sem alterar levado do voto de proposição. Voto. Ante o exposto, são pela aprovação do projeto de lei número 4.786 de 2024, com as seguintes emendas que apresentamos. Emenda desse a seguinte emenda ao PL número 4.786 de 2024, desse a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 4.786 de 2024. Artigo 1º, parágrafo único. O PNR-DSA será implementado de modo a agregar valor às cadeias produtivas, aumentando a renda das comunidades extrativistas e induzir a recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa, em consonância com a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, PROGEV. Emenda número a ICMA ao PL. Então. Altera-se os incisos 2 e 5 e inclua o inciso 6º no artigo 2 do projeto de lei 4.786 de 2024 com a seguinte redação. Artigo 2º. Desenvolvimento sustentável integrando conservação ambiental e geração de emprego e renda. O alinhamento com as diretrizes e objetivos do PROGEV e da Estratégia Nacional de Bioeconomia visando a recuperação e conservação da vegetação nativa. E, sexto, a valorização dos serviços ambientais e ecossistemas associados, seringais com a adoção de mecanismos de pagamento por serviços ambientais, conforme previsto na Lei número 14.119,
de 13 de janeiro de 2021. Emenda desse a seguinte redação ao artigo 4 do projeto de lei número 4.786. Artigo 4º. Oferecimento de cursos técnicos para seringueiros, povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais e produtores locais sobre o manejo sustentável e a industrialização de derivados da borracha e de outros insumos naturais. E a promoção, promoção de programas de educação ambiental alinhados a diretrizes da Proveg e da Estratégia Nacional de Bioeconomia. 2. Centro de inovação e valor agregado com promoção de fomento de centros regionais de inovação e desenvolvimento tecnológico voltados para a pesquisa de novos usos da borracha natural e de outras matérias-primas, promovendo parcerias com universidades e institutos de pesquisa. B. Laboratório de pesquisa focado na recuperação da vegetação nativa em áreas de seringais degradados. 3. Incentivo à produção local para fomento à construção de fábricas e cooperativas locais de processamento da borracha e fabricação de produtos. B. Apoio à implementação de sistemas agroflorestais que integrem a produção de borracha com a recuperação da vegetação nativa. 4. Utilização de selos existentes que possam conferir valor agregado e garantia de origem dos produtos desenvolvidos a partir de seringais sustentáveis. 5. Mecanismo de pagamento por serviços ambientais, PSA, por meio de implementação de ações reconhecidas no âmbito do Programa Federal de Pagamento de Serviços Ambientais, celebração de contratos de associações cooperativas e organizações da base comunitária para remuneração pelos serviços ambientais prestados, conforme critérios definidos na regulamentação em consonância com a Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021. C. Articulação fontes públicas e privadas de financiamento, incluindo recursos de agências multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente sob a forma de doações ou sem ônus para o Tesouro Nacional, exceto nos casos de contrapartida de interesses a partes e outras iniciativas de pagamento por resultado. Emenda número ao PL 4.786 de 2024, desse a seguinte redação, artigo 5º do projeto de lei 4.786 de 2024. O financiamento e incentivos para o PNR DSA poderão ser realizados por meio da criação de linha de crédito específica para as iniciativas de edificação produtiva e industrialização local da borracha e de outros insumos extraídos dos seringais, incentivo para as empresas que investirem em fábricas e na industrialização de produtos e seringais sustentáveis na região amazônica. 3. Apoio a financiamento por meio de subvenção de projetos inovadores que promovam novos usos e tecnológicos para a produção amazônica e outros produtos locais, utilização dos instrumentos de financiamento de apoio previsto na Proveg para apoiar iniciativas propostas do Plano Nacional, em destinação, no 5º, destinação de recursos públicos e privados para a implementação de pagamentos por serviços ambientais vinculados à conservação e manejo sustentável do seringal nativo, conforme previsto na Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021, com prioridade para as ações conduzidas por comunidades extrativas de agricultores e familiares. Emenda número ao PL 4.786, de 2024, inclui-se o seguinte artigo no projeto de lei, número 4.786 de 2024, remunerando-se o artigo 9º como artigo 10º. Artigo 9º, a implementação da política objetiva desta lei observará a disponibilidade financeira e orçamentária. Sala de comissão, senhor presidente, quero o voto. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores concordam com o relatório, permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com emendas 1 a 5, CMA. A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Anuncio o item 4. Projeto de Lei 2132, disciplina circularidade de baterias utilizadas em veículos elétricos, institui a Política Nacional de Circularidade das Baterias. Autoria, senador Jacques Wagner. Relatoria, senador Confúcio Moura. Relatório pela aprovação do projeto de lei 2132 de 2025, no texto substitutivo que apresenta e acolhimento parcial da emenda 1T.
Observações. Em 15 de julho de 2025 foi apresentada a emenda 1T de autoria do senador Esperidião Amin. Em 8 de 6 de 2026 foi apresentado novo relatório já atualizado na pauta. Será realizado, item 3, será realizada uma única votação nominal para o substitutivo e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Citaria aos colegas senadores e senatoras, claro, não tirando a prerrogativa de fala dos senadores e senadoras, mas para a gente otimizar tempo, quando for ler e for aprovado, lendo o voto com as emendas que apresentam, etc., para economizar tempo, essa presidência dispensa a leitura das emendas, uma vez que já foram disponibilizadas. Se o relator entender que quer efetivamente proceder à leitura de todas as emendas que ele está acolhendo ou as alterações, eu assim concedo. Por favor, não se sintam ofendidos ou tirando a prerrogativa do Senado. É só para a gente ganhar mais tempo mesmo. Com a palavra, concedo a palavra ao senador Confúcio Moura para a leitura de seu relatório. Perfeito. Senhor presidente, eu vou seguir sua orientação e vamos direto à análise, saltando alguns parágrafos que são repetitivos e normas triviais. Vamos para frente aqui. Esse projeto é sobre circularidade de baterias de carros elétricos. No que se refere ao mérito, a Política Nacional de Circularidade de Baterias é fundamental para acompanhar a evolução da mobilidade elétrica. A despeito dos seus inúmeros aspectos positivos, considerando que o projeto merece alguns aprimoramentos que foram condensados no substitutivo. Inicialmente, propomos a reestruturação de modo a aperfeiçoar a organização, especialmente porque o projeto dispõe sobre uma política pública. Outro sim, procedeu-se à revisão técnica de algumas definições, a fim de assegurar maior precisão conceitual no cenário tecnológico atual, atual em exponente de desenvolvimento. Por fim, foi acatada parcialmente a emenda 1T. O voto. Ante o exposto, votamos pela regimentalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto 2132 de 2025, de autoria do senador Jacques Wagner, nos termos do substitutivo, que segue com acolhimento parcial da emenda 1T. É isso. Muito obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Votação será nominal. Em votação substitutiva ao projeto de lei 2132 de 2025, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senadores já podem votar. Como é que eu vou votar? Opa, tudo bem, Ciro? Como é que vai você? Tudo bem? Senadores que votam com o relator votam sim. Solicito aos senadores que compõem essa comissão para exercerem o direito de voto.
Eu gostaria de informar que apenas que, após essa votação, eu vou retornar para o item 1, que é do relator o senador Alessandro Vieira, tendo em vista que o senador Confúcio vai ser o relator ad hoc. E aí mantendo com ele, posteriormente, para o item 3, também do senador Alessandro, que também é o senador Confúcio, e aí prossigo com a pauta. Tudo bem com os colegas? De forma bem rápida para a gente produzir nessa comissão. Presidente, pela ordem, não querer subverter a decisão de Vossa Excelência, mas não deve ter primazia os que estão aqui, né, para relatar. Com o relator Cid Gomes. Com o relator. Solicito a abertura do painel. Está encerrada a votação. Proceda a abertura do painel, por gentileza. Proclamação no resultado. Votaram sim 8 senadores, não nenhum. Está aprovado. Aprovada a emenda número 2 da CMA, projeto de lei 2132, fica prejudicado o projeto e a emenda número 1, T, a ele apresentada, acolhida parcialmente pelo substitutivo. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar nos termos do dispositivo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Presidente, pela ordem. Conceda a palavra. Há uma falha aí, não, presidente? Porque se tinham 9, a não ser que a abstenção seja 1 lá. Não, é porque eu não voto. Hã? É porque eu registro a presidência. Okay. Mas tinham registrado 9 votos. Além... Novo é o quórum. Ok, tá bom. Com o presidente. Ok. Então, eu vou reconsiderar a solicitação do senador Cid, então vamos prestigiar os senadores que aqui estão. Peço vênia ao senador Confúcio. Então, anuncia o item 6, Projeto de Lei 4794 modifica a Lei 9605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências para autorizar a União a contratar a instituição financeira para criar e gerir fundo privado constituído por recursos decorrentes de conversão de multas ambientais e para dispor sobre os procedimentos de conversão de multas. Autoria, senadora Soraya Tronic. Relatoria, senador Beto Faro. Relatório pela aprovação no termo substitutivo. Observações. Nos termos do artigo 282, combinado com 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Conceda a palavra ao senador Beto Faro para a leitura do seu relatório. Nos termos do artigo 102F, incisos 1º e 6º do Regimento Interno, a Federal compete à comissão opinar sobre essa matéria. No que concerne à constitucionalidade, identificamos vício de iniciativa da instituição de uma Câmara Consultiva Nacional nos termos do artigo 76F e proposto pelo PL. Trata-se da criação de órgão da administração pública por parte do Poder Legislativo, violando o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 e da Constituição Federal. No restante, o projeto atende tanto os requisitos formais quanto os materiais, por compete à União legislar corretamente sobre a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, conforme disposto no artigo 24, inciso 6º da Constituição. O PL também respeita as cláusulas pétreas e demais previsões constitucionais. No mesmo sentido, o PL não apresenta vício de regimentabilidade. No tocante à juridicidade, o critério de inovação da matéria foi atendido pelo presente projeto, visto que inclui normas na legislação pretendendo alterar. No mérito, entendemos que a proposição merece guarita pelos motivos a seguir expostos. Infelizmente, uma das principais sanções administrativas aplicadas contra infratores ambientais é a multa. Não tem alcançado o objetivo de coibir os danos causados ao meio ambiente por descumprimento da legislação. No caso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por exemplo, apenas 1/3 das multas aplicadas pela autarquia efetivamente pago. Os valores arrecadados pela autarquia são ainda menores, o que indica que a inadimplência é ainda maior para multas de alto valor. A maioria dos órgãos do CISNAM enfrenta sérias deficiências estruturais, incluindo falta de pessoal para processo físico e controles eficientes, o que compromete o andamento e a cobrança das multas ambientais. Nada obstante, os grandes méritos da proposição, entendemos que ela pode ser aprimorada. Por essa razão, apresentamos emenda substitutiva com o intuito de sanar o vício de constitucionalidade mencionado, melhorar a técnica legislativa e fazer algumas alterações do mérito. O primeiro ponto, a adequação necessária remete a sanar o vício de constitucionalidade do artigo 76 mencionado. Para solucionar a questão, o vício de iniciativa,
O substitutivo remove as ações da Câmara Consultiva Nacional, que terá a função de subsidiar a estratégia de implementação da conservação de multa. Removemos também a sujeição do fundo privado e da instituição financeira gestora à realização de licitações públicas previstas no artigo 76G da proposta inicial. A referida sujeição pública seria uma burocratização desmedida e incompatível com a própria solução de criação do fundo privado. Além disso, propomos alteração de ordem redacional a fim de retirar o dispositivo do artigo à Lei de Crimes Ambientais, pelo fato de dispositivo de conversão de multas limitado no âmbito da União, cabendo aos demais entes federativos produzirem sua legislação sobre o tema, que seria interessante mantê-lo na legislação nacional responsável por disciplinar os crimes ambientais. Portanto, o substitutivo prevê a isenção de dispositivos em lei autônoma voltada à União, ao invés de inseri-la na legislação ambiental. Aplicamos também as hipóteses em que não se admite as convenções de multas ambientais. A proposta original considera apenas 5 hipóteses, todas contempladas em nosso substitutivo, o qual também afasta a possibilidade de conversão nos casos de infratores que usam trabalho infantil e danos decorrentes de descumprimento de obrigações de licenciamento ambiental. Além disso, optamos pela garantia de aplicação de desconto sobre o valor da multa consolidada nos termos da regra vigente à época do pleito. Assim, em vista das necessárias adequações, propomos a emenda substitutiva a seguir e conclamamos todos os nobres pares a aprovar esse projeto. O voto. Ante todo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 4.794 de 2020, na forma do substitutivo abaixo. Quero só agradecer muito aqui a participação do senador Zequinha e da senadora Tereza, que fizeram emendas, que colocaram as suas assessorias à disposição e que nós dialogamos para que a gente pudesse chegar num termo que pudesse contemplar todos. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será nominal. Em votação substitutiva ao projeto de lei 4794/2020, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Determino a abertura para exercício do direito de voto. Encerrada a votação, determina a abertura do painel para proclamação do resultado. Votaram sim 8, não nenhum. Está aprovado a emenda 3 da CMA,
substitutivo ao projeto de lei 4794/2020. Fica prejudicado o projeto. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar nos termos disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Anuncio o item 10. Senhor presidente, só peço permissão a Vossa Excelência para passar direto à análise. Deixa eu só anunciar aqui, porque tem que anunciar. Projeto de Lei 1787, não terminativo, institui a Política Nacional de Fomento à Agricultura Regenerativa com o objetivo de promover a adoção, desenvolvimento e articulação de práticas, conhecimentos e tecnologias voltadas à regeneração ativa de ecossistemas agrícolas, à resiliência climática e à segurança alimentar e nutricional. Autoria, senador Sérgio Petecão. Relatoria, senador Cid Gomes. Relatório pela aprovação. A matéria será apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Cid Gomes para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, relatório resumido com a aquiescência de Vossa Excelência. A Comissão do Meio Ambiente compete, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, incisos 1 a 4, opinar sobre matérias pertinentes à proteção do meio ambiente, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, política nacional do meio ambiente, preservação, conservação, exploração e manejo de florestas e conservação e gerenciamento do uso do solo e dos recursos hídricos, no tocante ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Deixamos para a Comissão de Agricultura, a quem cabe a decisão terminativa, a análise da constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa. No mérito, destacamos que a agricultura regenerativa é um sistema de cultivo que melhora a saúde do solo, aumenta a biodiversidade, melhora o ciclo da água e aumenta a resiliência às mudanças climáticas, ao passo que remove da atmosfera dióxido de carbono, gás de efeito estufa. E o solo saudável é um dos pilares fundamentais da regeneração dos ecossistemas, pois está associado à vida microbiana, ao acúmulo de matéria orgânica e à produtividade. Além disso, a agricultura regenerativa também propicia a restauração dos serviços ecossistêmicos, como o ciclo da água e a promoção da biodiversidade funcional. Devido a razões acima, torna-se evidente que a proposição leva à preservação do meio ambiente, avança a legislação ambiental e agrícola brasileira, de modo que somos por sua aprovação. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1737 de 2025. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório é apresentado. Senadores concordam com o relatório, permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Anuncio o item 9. 9. Desculpa, é 8, perdão. Anuncio o item 8, projeto de lei 4488, não terminativo, institui a Política Nacional de Prevenção de Assoreamento de Rios por meio de recomposição de matas ciliares e de controle de erosão. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria, senadora Elisiane Gama, relatório pela aprovação, 4 emendas que apresenta. Conceda a palavra à senadora Elisiane Gama para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, presidente, trata-se de projeto de lei 4.488, minha querida amiga deputada Maria do Rosário, que tem os meus cumprimentos e admiração, e que institui a Política Nacional de Prevenção ao Assoreamento de Rios por meio da recomposição de matas ciliares e do controle da erosão. Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, vou direto à análise. Está bem, por economia processual, meu líder. Nos termos do inciso 1 e 4 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CMA opinar sobre matérias pertinentes à proteção do meio ambiente e à conservação de recursos hídricos. O projeto de lei em exame cuida de matéria inserida na competência legislativa concorrente da União, conforme estabelecido no inciso 6º do artigo 24 da Constituição Federal. Ainda no tocante à constitucionalidade, não há impedimento
entendimento quanto à iniciativa parlamentar, pois a matéria não se inclui entre aquelas de iniciativa privativa do Presidente da República, conforme o artigo 61 da Carta Magna. Também é atendido o critério da juridicidade, uma vez que a proposição inova a ordem jurídica e apresenta as características de coercibilidade, generalidade, abstratividade e imperatividade. Ademais, a espécie legislativa adotada é adequada para regular o tema. Em termos regimentais, não há colisão de normas em conflito de qualquer natureza. No tocante à técnica legislativa, a proposição segue os ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. A proposição revela-se adequada e contemporânea ao propor soluções para os processos que comprometem a estabilidade do solo e dos sistemas hídricos. A política é meritória ao incorporar diretrizes voltadas à conservação desses recursos naturais sob perspectivas variadas, como recuperação de áreas degradadas, incentivo à pesquisa e à inovação, promoção da educação ambiental e estímulo a parcerias e a participação da sociedade civil. Apesar da pertinência temática da proposição, são necessários aperfeiçoamentos ao seu texto para manter a precisão técnica da proposta. Nesse sentido, propomos a revisão conceitual de algumas expressões, como a denominação da política com maior precisão. Ainda a substituição do termo mata ciliar por vegetação ripária, de modo a abranger todos os tipos de formação vegetais no entorno de corpos hídricos. Além disso, sugerimos a reescritura do artigo 3º, em atenção ao princípio da separação dos poderes, e do artigo 4º, de modo a adequar a regra proposta àquelas vigentes no ordenamento jurídico. Por fim, somos pela reformulação do Cadastro Nacional de Áreas Degradadas, de ravinas ou de vossorocas ou em processo de assoreamento previsto no artigo 5º do projeto de lei. A alteração reconhece a existência e a vigência dos instrumentos nacionais de proteção e defesa civil. Diante do exposto, somos pela aprovação da proposição com emendas para realizar os ajustes apresentados. Ante o exposto, votamos pela regimentalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 4488 de 2023, com as seguintes emendas que apresentamos. Emenda: altere-se os seguintes termos do projeto de lei número 4488, onde se lê Política Nacional de Prevenção ao Assoreamento de Rios por meio de recomposição de matas ciliares e do controle de erosão. Leia-se Política Nacional de Prevenção ao Assoreamento de Rios, onde se lê de matas ciliares, ou das matas ciliares, leia-se da vegetação ripária. Dê-se a seguinte redação: artigo 3º do projeto de lei número 4488 de 2023. O Poder Público elaborará Plano Nacional de Prevenção de Assoreamento de Rios por meio da adoção de práticas conservacionistas, que conterá metas, prazos e ações específicos para a implementação da política prevista nesta lei. Outra emenda: desse a redação ao artigo 4º do projeto de lei. Poderão ser concedidas linhas de crédito especiais a outros incentivos financeiros e fiscais visando a recomposição da vegetação ripária e a adoção de práticas de controle da erosão dos proprietários possuidores e titulares de direito real de uso de imóveis rurais ou urbanos cujas áreas contenham ou sejam contíguas a corpos d'água. Emenda número 4, presidente. Desse a seguinte redação: artigo 5º do projeto de lei. Dados da área degradadas, ravinas e vossorocas serão incluídas no sistema de informação e monitoramento de desastres na forma da lei número 12.608, de abril de 2022, para fim de monitoramento e planejamento de ações de caráter conservacionista. É esse o nosso parecer, presidente. Obrigado. A matéria está em discussão. Com a palavra, o senador Zequinha. Este projeto é extraordinário, correto? Nós temos muita necessidade de ter uma política direcionada para isso. Eu sou lá do Pará e a Amazônia tem um tipo de solo muito bom e muito complicado por outro lado. A gente tem cidades que às vezes são ameaçadas pela erosão. Nós estamos hoje com uma vila, a gente chama quilômetro 14 da BR-010, município de Irituia, uma situação complicadíssima.
Tivemos grandes problemas no município de Rondon, do Pará também, e outros municípios paraenses. Eu quero solicitar vistas para ver se a gente ajuda a melhorar um pouco mais alguns pontos, para poder, então, se Deus quiser, ter um projeto perfeito ou perto disso para atender a demanda. Vista concedida, vista coletiva concedida. Muito obrigado. Anuncio. Obrigada. Anuncio. Vista concedida. Anuncio o item. Desculpa. Anuncio o item 1 da pauta. Projeto de Lei 3202, não terminativa, altera as leis 7210 de 84, que institui a Lei de Execução Penal, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e Lei 12305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos para possibilitar a realização de trabalho interno de reutilização e reciclagem por condenados mantidos em regime fechado ou semiaberto. Autoria, senador Sérgio Petacão. Relatoria, senador Alessandro Vieira, que neste momento designam como relator ad hoc senador Confúcio Moura. O relatório é pela aprovação nos termos substitutivo. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Confúcio Moura para a leitura do seu relatório. Nesse sentido, senhor presidente, devemos reconhecer que, pelo atual regramento jurídico, não há vedação alguma para a implantação de oficinas de reciclagem de resíduos sólidos nas unidades prisionais, já existindo, inclusive, experiência nesse segmento. Outrosim, consideramos oportuno aperfeiçoar a proposição e a inclusão de um novo dispositivo. Assim, em vista das necessárias adequações, propomos uma emenda substitutiva. O voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto 3202/2024 na forma do substitutivo. É esse o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores concordam com o relatório permanente como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda 1, CMA. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, presidente. Com a palavra, senador Zequinha. O aperto aqui na agenda é muito grande. Eu gostaria de subscrever o requerimento número 003 de 2026, que solicita audiência pública para esclarecimento e subsidiar o projeto 2761. Gostaria de ter a compreensão de Vossa Excelência nesse sentido. Muito obrigado. Perfeitamente. Anuncio o item 3. O projeto de lei 2075, não terminativa, altera a lei 13.848 de 2019 para dispor sobre a articulação entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa do meio ambiente. Autoria CPI da Braskem. Relatoria, senador Alessandro Vieira. Neste momento, designo como relator ad hoc senador Confúcio Moura. Relatório pela aprovação com emenda que apresenta. Concedo a palavra ao senador Confúcio Moura para a leitura do relatório. Inicialmente, precisamos contextualizar a gênese da proposição, que, como já mencionamos, advém de relatório final da CPI da Braskem. Para sanar esse problema, o PL, no artigo 33, da Lei 13.848, 2019, para determinar que as agências reguladoras se articulem como órgãos de defesa do meio ambiente. Apesar do grande mérito da proposição, entendemos que a sua redação atual pode gerar obrigações desproporcionais em determinadas situações. Por esse motivo, por fim, a fim de aprimorar o PL em discussão, propõe uma emenda abaixo como forma de limitar a obrigatoriedade da articulação das agências reguladoras em órgãos de defesa do meio ambiente. O voto, senhor presidente, ante o exposto, vota pela aprovação do projeto de lei com a seguinte emenda. Aí está constando a emenda. É isso, o relatório. Obrigado, senador. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores concordam com o relatório permanente como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda 1 da CMA. A matéria vai ao plenário. Anuncio o item 11.
Requerimento da Comissão de Meio Ambiente 3/2026, autoria senador Jaime Bagatoli. Conceda a palavra ao senador. Como o senador não está aqui, o senador Zequinha subscreveu. É um requerimento de audiência pública sobre o PL 2761/2025, que institui a Política Nacional de Governança Climática, estabelece diretrizes e mecanismos de implementação de governança climática e da outras providências. A votação do requerimento será simbólica. Em votação, o requerimento. Senadores concordam que o requerimento permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. A matéria sai de pauta. Eu solicito... Senador Zequinha, o senhor poderia fazer a gentileza de assumir a presidência, porque o item 5 eu sou o relator? Ou o senador, algum outro senador que queira? Tá, perfeito, não tem problema nenhum. Petecão, você pode presidir? É o item 5. Esse aqui? Sim. O cara assume a presidência. Então... Tá bom o tamanho da fonte? Tá bom. Ah, não. O senhor não pode presidir aqui. O senhor não é membro. O senhor não? Não. Presidente, mal notícia, eu não sou membro da comissão. Não pode mesmo? Perseguição política. Pô, isso eu percebo. Senhor presidente mesmo. Então, vou presidir então. Pode pedir gentileza. Senhor preside e pede vista. Obrigado, presidente. Perseguição política. Recorreu, não tem jeito. Esse tem 5. É o item número 5, né? Isso. Item de número 5, projeto de lei número 1681 de 2026, terminativo nesta comissão, institui a Semana Nacional da Economia Circular e dá outras providências. Relator do projeto, autor, senador Jacques Wagner, relator, senador Fabiano Contarato. Pela aprovação do projeto, concedo a palavra ao senador Fabiano para leitura do seu relatório e voto. Obrigado, presidente. Vou direto à análise no termos do disposto do artigo 102F do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do meio ambiente, a exemplo da proposição em debate. Ainda segundo essa mesma norma, conforme estabelecido nos incisos 1 dos artigos 49 e 91, foi confiada à CMA a competência para decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual lhe cumpre apreciar seu mérito. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos e, em especial, no que diz respeito à técnica legislativa e regimento da proposição. Regimentais da proposição. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade encontram ser atendidos pelo projeto, tendo em vista a competência legislativa da União, as atribuições do Congresso Nacional e a legitimidade da iniciativa parlamentar, neste caso ampla e não reservada, bem como o meio adequado para a veiculação da matéria. No que concerne à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, que dispõe sobre a elaboração e redação, alteração e consolidação das leis. O mérito da proposta reside na sua capacidade de atuar como um instrumento catalisador de transformações estruturais profundas, transcendendo a dimensão comemorativa para fixar diretrizes, práticas, governanças e conscientização pública. A instituição do Sistema Nacional de Economia Circular fundamenta-se na necessidade premente de se construir uma sólida cultura circular do país, oferecendo resposta ao diagnóstico técnico de que o uso global de materiais triplicou
desde a década de 70, o que compromete severamente as metas climáticas e a biodiversidade. Nesse sentido, o projeto promove de forma direta a integração circular da circularidade e da educação ambiental, estimulando o desenvolvimento de novas habilidades pedagógicas e de competências dos sistemas de ensino. A proposição também impulsiona significativamente a economia criativa através do estímulo ao design circular, de multirões e oficinas de recurso, reparo e feiras de inovação, o que resulta na ressignificação completa da relação de sociedade civil das empresas com a cadeia de produção e do consumo. No que tange à data, o projeto fixa a semana para compreender o dia 27 de junho como marco para essa mobilização, em harmonia com a data de publicação do Decreto 12082 de 2024, que institui a Estratégia Nacional de Economia Circular. A escolha também se justifica por sua estrita consonância com o panorama internacional, haja vista os diversos países e blocos econômicos já consagram semanas temáticas e campanhas consolidadas voltadas à mesma temática, as quais servem de referência global. Dessa forma, ao alinhar o calendário oficial do país ao padrão mundial de mobilização e engajamento multissetorial, a medida busca internalizar experiências internacionais bem-sucedidas de estímulo à circularidade, chancelando o compromisso estratégico do Brasil com as agendas globais de transição ecológica, descarbonização e desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a instituição da Semana Nacional de Economia Circular configura-se como um mecanismo oportuno para a indução de políticas públicas integradas, promovendo uma mudança de paradigma comportamental e consolidando as diretrizes de desenvolvimento sustentável no território nacional, razão pela qual somos francamente favoráveis à proposta. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto Lei 1681. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Eu retorno à minha função. Gostaria de avisar que estarei pedindo vista do processo. Perfeitamente. Agora, 12, 13, 14 são requerimentos. Presidente, com a palavra o senador Sérgio Petecão. Me permite 30 segundos só para me fazer um agradecimento, que eu não tinha chegado ainda na comissão, e foi votado aqui um projeto que é de minha autoria. O relator foi o colega Cid Gomes. É o projeto que trata sobre a recuperação de solos. E hoje, no nosso entendimento, esse projeto é da maior importância, porque eu que moro na Amazônia, e todo dia nós nos deparamos com uma situação, os órgãos ambientais pressionando, perseguindo, e nós entendemos que uma das melhores formas de nós preservarmos a nossa floresta é exatamente recuperando essas terras degradadas. Então, o relator, o colega senador Cid Gomes, foi favorável e o projeto foi aprovado nesta comissão e eu já quero agradecer. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Você estava acompanhando a Comissão de Meio Ambiente. Você pode continuar a acompanhar essa comissão no nosso canal no YouTube. Agora nós vamos passar a transmitir a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai ouvir o presidente do BRB. Acompanhe. Ofício número 21.469/2026 do Banco Central do Brasil. Ofício número 28.391 de 2026 do Ministério da Fazenda. Ofício 25.756 do Ministério da Fazenda. Ofícios número 268/2026 da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Mensagem 434 da Presidência da República. Ofício 875/2026 da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Moção de apoio da Câmara Municipal de Diadema. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período.
Antes de iniciarmos nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 17ª reunião realizada em 27/5/2025. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Requerimento 67 de 2026 requer ao Tribunal de Contas da União o encaminhamento de relatórios de auditorias, resultados de inspeções, de representações, de relatórios técnicos e demais documentos relacionados à atuação da Comissão de Valores Mobiliários em procedimentos envolvendo o caso Ambipar, o Banco Master e a atuação do então diretor e presidente interino da CVM, Otto Lobo. Esse requerimento é de autoria da nossa querida senadora Damares e eu vou colocá-lo em apreciação. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da senadora Damares. Operação de crédito Caxias do Sul. Mensagem número 26 de 2026. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de $40 milhões dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias do Sul, Prodigital Caxias do Sul. Esse projeto é de autoria da Presidência da República e tem como relator nosso querido senador Hamilton Mourão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, o município de Caxias do Sul é um município de extrema importância no Rio Grande do Sul, é um polo metal-mecânico, é polo da vitivinicultura e um daqueles municípios de tradição na cidade, no estado, perdão. O projeto Prodigital é extremamente importante, ele tem um objetivo de promover a transformação da administração municipal, incorporando tecnologias inovadoras, principalmente para beneficiar educação, segurança pública, meio ambiente e serviços municipais. E também é um grande incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico, porque prevê a criação de ambientes voltados ao empreendedorismo tecnológico, já é uma realidade naquele município, incluindo um centro de inovação que tem o potencial para abrigar dezenas de startups. E a concepção do programa está alinhada aos princípios internacionais de cidades inteligentes. A Comissão Andina de Fomento reconheceu a importância do projeto. Analisando, vemos que a Secretaria do Tesouro Nacional prestou todas as informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia por parte da República Federativa do Brasil. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também se pronunciou pela regularidade na apresentação das comprovações requeridas pela legislação. A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu pareceres, onde destaca que o ente cumpre os requisitos da portaria número 500 de 2023 do Ministério da Fazenda, assim como também cumpre os requisitos necessários para a obtenção de garantia da União.
A Secretaria do Tesouro também informou que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo. O contrato não contém cláusulas de natureza política, atentatórias à soberania nacional e à ordem pública. Também cláusulas que sejam contrárias à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que impliquem compensação automática de débitos e créditos. Assim, presidente, o voto é que o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte projeto de resolução do Senado. Destaco do projeto, presidente, o valor da operação já mencionado, de 40 milhões de dólares, com 10 milhões de dólares de contrapartida. Será várias parcelas que serão entregues até o ano de 2029, são 216 meses, a taxa é a SOFR, que é a taxa utilizada para empréstimos em dólares. Perfeito. E, consequentemente, vemos que a proposta da Presidência da República e que favorece ao município de Caxias do Sul está dentro de tudo que é da legislação vigente, é o nosso parecer, presidente. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria e aprecio igualmente requerimento de urgência apresentado coletivamente por vários senhores senadores. Em votação, o requerimento de urgência. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a urgência. Mensagem número 27 de 2026, não terminativo nesta comissão, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7 e 8, da Constituição Federal, autorização para contratação de operação de crédito externo no valor de 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o município de Fortaleza, estado do Ceará, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Esse projeto, igualmente, é de autoria do presidente da República e tem como relator o nosso querido senador Cid Gomes. Eu tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência para a leitura do seu relatório. Agradeço, presidente, a palavra e agradeço a designação de relator desta matéria, que sem dúvida nenhuma será uma matéria que trará grandes benefícios à cidade de Fortaleza, que é a 4ª capital do país, com mais de 2.600.000 habitantes, e que tem à frente o prefeito Evandro Leitão, eleito há cerca de 2 anos, ou 1 ano e meio, para cumprir um mandato de 4 anos. Como Vossa Excelência já fez referência, é um financiamento de 150 milhões de dólares americanos. Se a gente fizer a transposição disso para o real, para a moeda nacional, nós estamos falando de algo em torno de 750 milhões de reais que serão utilizados no Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza, que é uma iniciativa da Prefeitura realizada com apoio financeiro da Cooperação Andina de Fomento, CAF. Tem sido uma instituição que tem celebrado diversos financiamentos a municípios. Normalmente as instituições, Banco Mundial, Banco Interamericano, elas se fixam no governo central, no governo federal e em governos estaduais. Mas a CAF, entidade que
inicialmente era composta por apenas 4 países andinos e que mais recentemente o Brasil passou a ser um dos sócios, e eles têm sido democráticos na possibilidade de ofertar crédito a vários municípios. Seguramente mais de 100 municípios brasileiros já tiveram a oportunidade de acessar a carteira de financiamentos da Cooperação Andina de Fomento, que aliás tem outro nome, ela mantém a sigla CAF, mas hoje chama-se Banco da América do Sul, salvo engano. Então, um dos principais objetivos desse programa é melhorar a mobilidade urbana. Para isso, estão previstas intervenções destinadas a tornar os deslocamentos mais rápidos e seguros para motoristas, passageiros do transporte coletivo, ciclistas e pedestres. As ações incluem construção de várias obras viárias, a reorganização de trechos do sistema de circulação e a ampliação da infraestrutura cicloviária, contribuindo para uma melhor integração entre os diferentes meios de transporte. O programa também contempla a recuperação e a pavimentação de ruas em diversos bairros de Fortaleza. Essas intervenções visam facilitar o acesso da população aos serviços públicos, reduzir problemas relacionados à poeira e à lama em períodos chuvosos e melhorar as condições de circulação de veículos e pessoas. A modernização da iluminação pública com instalação de luminárias de tecnologia LED também faz parte das ações previstas, que além de melhorar a luminosidade, reduzem o consumo de energia. Outro eixo importante é a drenagem urbana. Fortaleza enfrenta historicamente problemas de alagamentos em determinadas áreas durante períodos de chuva intensa. Para minimizar esses impactos, o programa prevê a implantação e ampliação de sistemas de drenagem, galerias e redes de escoamento das águas pluviais. Essas obras contribuem para reduzir riscos à população e preservar a infraestrutura urbana. A dimensão ambiental ocupa papel relevante no programa. Estão previstas ações de arborização, recuperação de espaços públicos e implantação de soluções que favorecem a adaptação da cidade às mudanças climáticas. O plantio de milhares de árvores e a ampliação de áreas verdes buscam melhorar o conforto térmico, contribuir para a qualidade ambiental e tornar os espaços públicos urbanos mais agradáveis para a convivência da população. Além das obras de infraestrutura e meio ambiente, o programa inclui investimentos em equipamentos comunitários e esportivos destinados a ampliar as oportunidades de lazer, esporte e integração social. Desta forma, o programa de urbanização e mobilidade de Fortaleza não se limita à execução de obras físicas, mas procura promover melhorias abrangentes na qualidade de vida urbana, fortalecendo a capacidade da cidade de atender às necessidades atuais e futuras de seus habitantes. Passamos ao relatório. A Constituição Federal de 88 estabeleceu meios de controle pelo Senado Federal das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. O programa foi intensificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externo, COFIEX. A Secretaria de Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao município de Fortaleza, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou que o mutuário recebeu classificação B+, quanto à capacidade de pagamento. Saliente-se que essa classificação ela só conseguiu ser alterada agora, o que privou Fortaleza de realizar operações de crédito durante
todo o exercício de 2025. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, do Ministério da Fazenda, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na portaria normativa do Ministério da Fazenda número 500, a adimplência do ente, o cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. A Secretaria de Tesouro Nacional emitiu o parecer número 1063 de 2026, aprovado em 1 de abril de 2025. No referido parecer consta a verificação dos limites e condições para a contratação da operação de crédito, a análise de requisitos legais e normativos referente à concessão das garantias da União e as informações relativas aos riscos para o Tesouro Nacional. O mencionado parecer conclui no seguinte sentido: tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos e considerando a verificação dos limites e condições constantes da resolução do Senado Federal número 43, o ente federado cumpre os requisitos prévios à contratação da operação de crédito. Em relação à concessão de garantia da União, a operação de crédito pleiteada, tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos e considerando a verificação dos limites e condições da Resolução 48 de 2007 do Senado Federal, entende-se que o ente federado cumpre os requisitos legais normativos. O prazo de validade da verificação dos limites e condições para a contratação da operação de crédito para a concessão da garantia da União é de 270 dias contados a partir da data da primeira assinatura do parecer, uma vez que o cálculo dos limites a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do artigo 7 da Resolução do Senado Federal 43 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%. Entretanto, caso a operação não seja contratada neste exercício e o referido prazo de validade esteja vigente, será necessário análise complementar da Secretaria de Tesouro Nacional. A Secretaria de Tesouro Nacional informa também que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, SCE Crédito TB 180.877. Cabe ainda enfatizar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusula de natureza política atentatórias à soberania nacional e à ordem pública, contrários à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que impliquem compensação automática de débitos e créditos. Fica amplamente evidenciado não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nesta data, como a sua extrema relevância. Trata-se de iniciativa que, com certeza, trará enormes ganhos à população de Fortaleza e ao Estado do Ceará. Pelo todo exposto, senhor presidente, em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externa prevista no projeto de resolução desta Casa, que vai em anexo e, portanto, peço a dispensa de sua leitura. Era esse o nosso parecer, senhor presidente. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, nós, senador Camilo Santana, faremos isso. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Submeto também a apreciação, o requerimento do senador Camilo Santana e Cid Gomes.
Os senadores e requerimento de urgência, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora é o dia do senhor presidente. Esta parte agora da nossa reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de comparecimento do presidente do BRB em atenção ao requerimento 47/2026 da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, de autoria da senadora Damares Alves. Eu tenho a honra e a satisfação de convidar para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Presidente, senhor Nelson Antônio de Souza. Presidente, é uma honra grande recebê-lo aqui. Senhoras e senhores senadores, declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, convocada com o objetivo de discutir e esclarecer aspectos relacionados às operações e relações institucionais e negociais estabelecidas entre o Banco de Brasília, BRB, e o conglomerado Master, que patrocinou a maior fraude financeira já vista no planeta. A realização desta audiência insere-se no exercício legítimo e constitucional da função fiscalizadora do Parlamento e desta comissão. Trata-se de uma iniciativa orientada pelos princípios da transparência, da responsabilidade institucional e da proteção do interesse público, valores indispensáveis para a preservação da confiança da sociedade no sistema financeiro nacional. O setor financeiro ocupa, como todos sabem, posição estratégica na economia brasileira. A solidez das instituições bancárias, a segurança dos depositantes, a adequada gestão de riscos e a efetividade dos mecanismos de supervisão constituem pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico, a estabilidade monetária e a proteção da poupança dos cidadãos. Nesse contexto, senhoras senadoras e senhores senadores, é dever desta comissão acompanhar fatos relevantes que possam suscitar dúvidas quanto à governança, à conformidade regulatória ou aos mecanismos de controle existentes no mercado financeiro. Não se trata de antecipar juízos, condenações ou conclusões. Ao contrário, esta audiência tem como propósito reunir informações, ouvir esclarecimentos e promover um debate qualificado e responsável sobre temas de evidente interesse público. Além dos esclarecimentos específicos relativos às relações entre o BRB e o conglomerado Master, essa audiência oferece, sem dúvida, uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre o próprio arcabouço regulatório e de supervisão do sistema financeiro nacional. Esteve aqui recentemente o presidente do Banco Central e eu tive a oportunidade de dizer
tudo isso para ele e de perguntar por que é que o Banco Central colaborou tanto com a criação, com o crescimento, sobretudo, do Master ao longo da sua existência até a liquidação. E tornei públicas algumas informações que o próprio presidente do Banco Central negou a existência, como, por exemplo, o Banco Central, sob a sua gestão, sobre a gestão de Gabriel Galípolo, pediu empréstimo ao FGC para o Banco Master, 11 bilhões de reais. Tornei público o documento com o pedido de empréstimo do do FGC para o Master. E disse mais para ele, que negou a existência do fato, que o FGC ainda chegou a liberar desse pedido de empréstimo 6,7 bilhões para o Banco Master. Então, essas informações, elas são fundamentais para que possa se compreender o contexto efetivo. Presidente, só para esclarecer, liberou ou autorizou? Liberou. Transferiu o dinheiro? Transferiu o dinheiro. 6,7 bi. O parlamento, como todos sabem, deve estar atento à necessidade permanente de aperfeiçoamento da legislação, dos instrumentos de fiscalização prudencial, dos mecanismos de governança corporativa e das práticas de gestão de risco que asseguram a integridade do sistema. As transformações recentes do mercado financeiro, o surgimento de novas estruturas societárias, a crescente sofisticação das operações e os desafios relacionados à supervisão de conglomerados econômicos exigem constante atualização normativa e institucional. O Congresso Nacional tem a responsabilidade de contribuir para que o ambiente regulatório brasileiro permaneça moderno, avance ainda mais, seja eficiente e capaz de prevenir vulnerabilidades que possam comprometer a estabilidade financeira. De fato, a sofisticação das fraudes do Master não encontrou limites. Chegou até mesmo aos fundos de previdência dos estados e municípios, como, por exemplo, o Fundo de Previdência de Maceió, que aplicou proporcionalmente o maior valor em título dos Master de município, além de ter sido a única capital que fez esses aportes. Como isso tudo ocorreu diante dos olhos dos órgãos de supervisão, quem levou o Master para realizar negócios com a Prefeitura de Maceió e com o seu fundo de previdência, quem ressarcirá os prejuízos dos aposentados do Fundo de Previdência de Maceió e dos demais fundos lesados? Por essa razão, esta audiência transcende a análise do específico. Ela representa, sem dúvida, uma oportunidade para identificar eventuais lacunas regulatórias, avaliar a suficiência dos instrumentos atualmente disponíveis aos órgãos supervisores e discutir medidas que fortaleçam a transparência, a governança e a confiança no sistema financeiro nacional. Agradeço a presença
honrosa do presidente do Banco Regional de Brasília e de todos os participantes que aceitaram contribuir para esse importante, fundamental, insubstituível debate. Tenho convicção de que os esclarecimentos prestados e as reflexões aqui produzidas auxiliarão esta comissão no exercício de suas atribuições legislativa e fiscalizatória, com espírito republicano, respeito ao devido processo legal e compromisso com o interesse público, damos início aos trabalhos desta audiência pública. Presidente, pela ordem. Com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. Bem, são dois pontos que eu gostaria de levantar. Em seguida, darei a palavra a Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência citou aí da questão do empréstimo do FGC para o Banco Master, a pedido do presidente Galípolo. Tem esse documento, ele pedindo isso? Esse documento foi exibido na última audiência pública com a presença do presidente Galípolo. Só para mostrar a gravidade disso, porque teve uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente, do qual participou o Galípolo, e o presidente sugeriu ao banco que não vendesse para o BTG, porque depois, ou seja, quando o Galípolo assumisse, poderia resolver as questões. Isso é uma questão que a gente precisa resolver. Mas aqui a questão de ordem que eu quero fazer, presidente, é o seguinte: eu solicitei, aliás, tem aqui um documento do BRB, do dia 12, em janeiro de 2025, o BRB diz que constituiu um grupo interno de trabalho e que contrataram a Price Waterhouse e também a Lefosse Advogados. E no dia 28 de março, então, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a celebração do contrato da compra e venda das ações do BRB com o Banco Master. Eu pergunto, além disso aqui, no dia 22 de dezembro, eu solicitei também ao presidente Nelson, dia 8 de dezembro, uma série de informações, e ele me respondeu dia 22 de dezembro dizendo o seguinte: que não poderia, com devido respeito e competência da Casa Legislativa, tinha um fato relevante divulgado dia 2 de dezembro, e o BRB contratou o escritório da Machado Meia Advogados, com assistência da Kroll, mas que naquele momento ele não podia disponibilizar essas informações, tendo em vista a questão da CVM. Senador Exauci, Vossa Excelência. Pergunta antes da introdução. Não estou entrando no mérito, eu estou perguntando se nós vamos ter acesso a esses documentos antes da audiência. Posso perguntar, não? Pode. Então, estou perguntando, esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? Com a palavra o presidente, antes mesmo da sua introdução, para responder rapidamente ao senador Exauci. Bom dia. É aqui, presidente. Bem, pessoal, bom dia, presidente Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, do nosso Nordeste, tantas lutas lá quando eu passei como presidente do Banco do Nordeste. Primeiro, é um prazer estar aqui nessa comissão muito importante para o Brasil, em especial aí para o Legislativo brasileiro. E aproveito, antes de responder, se me permite, senador Exauci, agradecer aqui esse convite da senadora Damares e pegar os 3 senadores pelo Distrito Federal, senadora Damares, o senhor Exauci e Leila, e em nome de vocês cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes na Comissão de Assuntos Econômicos. Sei que é um prazer estar com vocês hoje. Com relação à pergunta, senador Exauci, com relação aos achados e o relatório da Machado Meia, que é uma auditoria independente, o escritório, com a assistência da Kroll, que é a maior empresa de investigação da América, do mundo, na realidade, foi uma decisão adotada
por esta administração que assumiu no dia 27 de novembro de 2025, pós-Operação Compliance Zero. Esses achados, em função da própria definição do STF, nós encaminhamos aos órgãos regulatórios e fiscalizatórios, como, por exemplo, o Banco Central, a CVM, ao STF, a Procuradoria-Geral da República, e esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial. E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados. Logicamente que eu posso dizer nem ao governador e governador atual do Distrito Federal do GDF. Entendeu? Foi isso, eu falei para o senhor quando esteve conosco e eu mantenho, até porque isso foi o solicitado por todos esses órgãos competentes já relacionados aqui na minha fala anteriormente. Mas, logicamente, que esse relatório ele está desdobrando. A cada dia nós estamos vendo o produto, os achados que tiveram nesse relatório da Machado Meia e CROL, que é uma auditoria forense independente, eles estão sendo, as ações estão sendo adotadas por esses diversos órgãos que eu falei, tais como o Banco Central, Polícia Federal, CVM, STF. Então, é isto. Mas, lógico, presidente Renan Calheiros, nós vamos sim, algumas coisas que foram perguntadas, falar alguns achados. Não podemos abrir todos, até porque isso não cabe ao BRB. Mas, porém, as perguntas que foram feitas, nós vamos ter um momento de um diálogo muito grande. Creio que eu tive vendo outros colegas que passaram por aqui e vi da importância e da riqueza do que está sendo o debate que podemos chamar dessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Se me permitir, presidente, não sei se está ok. Porque são duas questões. Tinha a anterior, que foi feito pela Price e que gerou realmente uma autorização do Conselho. Esse também não tem? A da Price, ele culminou numa circularização de recursos, que foi exatamente quando aquelas ações, também está dentro desse relatório, quando nós já descobrimos que houve uma circularização de recursos, onde 23,5% das ações do BRB, elas estavam em nome de algumas pessoas do conglomerado Master, e que nós prontamente peticionamos junto ao STF e fizemos um arresto. Então estão bloqueadas e queremos agora liberá-las para que o banco possa ser ressarcido desses valores. Só acrescentando os 2 itens, presidente. Se eu puder... Antes de conceder a palavra para a sua colocação inicial, eu consulto a senadora Eudócia Caldas se deseja fazer uso da palavra agora. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, senhor Nelson Antônio, presidente do BRB. Bom dia a todos os colegas senadores, colegas senadoras aqui presentes. Primeiro, eu quero fazer uma consideração, senhor presidente, que o IPREV de Maceió, que o senhor sempre fala reiteradas vezes, e que coincidência aconteceu em vários municípios, mas parece que Maceió é o seu foco, se eu não estou equivocada. Mas eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, que o IPREV é uma instituição autônoma. Tem presidente, tem conselho, e essa é a primeira colocação que eu quero fazer. A segunda, o IPREV triplicou os recursos dos aposentados e dos pensionistas. Não sei se o senhor estudou essa parte, mas se o senhor estudar profundamente, o senhor vai confirmar. Infelizmente, não trouxe aqui os números, mas da próxima vez eu trago. Triplicou. Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte, que o senhor colocou que eu quero fazer uma consideração sobre o grupo de trabalho que o senhor criou aqui. E queria propor a Vossa Excelência que o senhor possa assinar
a CPI, que dá amplos poderes, muito mais do que um grupo de trabalho, que é a CPI do BMG Master, porque tudo começou no BMG, essa questão de consignados, quando o senhor era presidente do Senado. Tudo começou lá atrás, senador Isalci. É só estudar a história pregressa. E esse grupo de trabalho que foi criado aqui é antirregimental. Só para o senhor ver, senhor senador, senhor presidente. Aqui esse grupo de trabalho que o senhor fez tem um risco de transformar a comissão em CPI paralela. Porque olha o que diz o artigo 99 do RISF, Regimento Interno do Senado Federal. Atribui à CAI competência sobre sistema bancário, política de crédito. Contudo, essa competência deve ser exercida dentro das atribuições regimentais de acompanhamento e fiscalização, não se confundindo com atividades investigativas próprias de órgãos de persecução ou de CPI. E eu criei, colegas senadores aqui presentes, senadoras, eu solicitei, Leila, fiz um requerimento sobre a CPI BMG Master, que o assunto é o mesmo. Aí, senhor presidente, daria amplitude para a gente estudar e seguindo a Constituição Federal. A Constituição Federal diz o seguinte, que nós temos que ter, as lideranças partidárias têm que indicar os membros. E aqui o senhor colocou na Instrução Normativa número 1 de 2026, o senhor colocou aqui, a presidência da CAI decide. Então, o senhor que decide. Aí depois vem, sob coordenação do presidente. Então, o senhor também coordena. Aí depois, o senhor designa os membros. O senhor que designou. Depois, o senhor apresenta a proposta de trabalho, que está aqui também, junto com a proposta de trabalho que o senhor que fez. Depois, o senhor preside esse grupo de trabalho, o senhor relata, o senhor decide, o senhor faz a pauta. Então, o senhor está sendo monocrático. A senhora está sugerindo acabar... O senhor não me deu a palavra. Democraticamente, o senhor não me deu a palavra, então claro. Deixa eu concluir. O senhor está colocando as palavras na minha boca. Em nenhum momento eu falei que eu quero acabar esse grupo de trabalho. Eu estou explicitando que esse grupo de trabalho deveria ser uma CPI e não um grupo de... Eu estou propondo uma forma melhor de conduzir essas fiscalizações. Uma forma melhor. E a gente ampliaria. Começaríamos pelo BMG, que foi a origem de tudo, há 20 anos atrás. Porque, fazendo analogia com a medicina, e a minha pauta aqui no Senado é o câncer, fazendo analogia, quando um paciente tem diagnóstico de câncer, primeira coisa que o médico solicita é a biópsia do câncer, para ver a celularidade e daí poder tratar. Então, se a gente quer realmente investigar os casos master, a gente tem que começar pelo BMG, que também foi sobre consignados dos aposentados e pensionistas. Então, vamos lá, no início, BMG master. Eu estou propondo criar uma CPI, que eu já criei, mas que o senhor possa assinar, que os colegas que estão aqui também possam assinar, e não ficar resumido. Eu não estou falando aqui acabar o grupo de trabalho, não. Mais uma vez, repito, não coloque as palavras na minha boca. Eu estou querendo dar amplitude à investigação do Master, incorporando também a investigação do Banco BMG, que na época o senhor era presidente do Senado Federal e dentro do BMG o senhor foi citado várias vezes. Agora, só para complementar, na época, o meu filho, o JHC, todo mundo já conhece, JHC, filho da senadora Eudócia, era o governador, era o prefeito. E só que eu quero lhe dizer uma coisa, senhor presidente, eu nunca ensinei meu filho a roubar, porque é isso que às vezes você coloca, porque você repete várias vezes Maceió, diferente do senhor, infelizmente. Infelizmente, eu tenho que colocar isso diante de todos os colegas, porque quem conhece o senhor são os alagoanos.
e eu sou alagoana. Mas só que o senhor subestima, principalmente por eu ser uma senadora mulher. Infelizmente, como o senhor colocou no vídeo lá atrás, falando em saia, falando que o JHC solicitou para a mãe estar defendendo ele. Eu defendo o povo, eu defendo o Brasil, eu defendo Alagoas. Então, a minha proposta é que o senhor assine, por gentileza, estou fazendo um pleito. A CPI, BMG Master, está faltando 9 assinaturas, com a do senhor ficam faltando 8. E aí a gente amplia esse grupo de trabalho. É isso que eu quero dizer. E só para concluir, senhor presidente, só para concluir, eu queria colocar o seguinte, voltando para a questão do IPREV, Maceió, queria colocar aqui, o prefeito JHC, ou ex-prefeito JHC, ele deu autonomia porque é autônomo o IPREV. Isso fique bem claro para os colegas senadores e senadoras aqui presentes. Deu autonomia ao presidente do IPREV e o seu conselho. A autonomia, porque ela é autônoma. E na época, caros senadores e senadoras, o que o presidente colocou, você pode até pesquisar aí, ele fez como a maioria fizeram, acreditando que era algo lícito, algo correto, certo? Aí depois foi que foi deflagrado tudo isso. Mas tudo isso na CPI a gente vai esclarecer. E só para colocar mais uma coisa, que o JHC não conhece o Daniel Vorcaro. Na lista do celular do Daniel Vorcaro, nenhum momento tinha o nome do JHC e não terá. Eu nunca falei que ele conhece. Mas eu estou falando agora. O JHC não conhece Vorcaro, não sabe quem é esse homem. Agora, o senhor teve 3 vezes com ele. Não. Quando ninguém conseguiu falar com o Vorcaro, o senhor falou. E esse projeto de lei aqui, protegendo o Vorcaro, quando o senhor coloca esse projeto de lei de vossa autoria, quando o senhor coloca para o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, pagar o rombo do Master... Protegendo os aposentados. Não, o senhor não está protegendo os aposentados. Os aposentados. Quem lesados. Tem que pagar é o Vorcaro, não é o povo brasileiro. Se o FGC pagar, quem vai pagar é o povo. O povo brasileiro precisa saber disso, senhor presidente. Então, quem fez essa minuta para o senhor? Quem fez? Foi o povo do Vorcaro? Ligado ao Vorcaro? Porque o senhor está sendo advogado do Vorcaro. Ele não teria um advogado melhor do que o senhor. O senhor está defendendo o Vorcaro. Então o Vorcaro rouba, o Vorcaro desvia o dinheiro público do povo brasileiro e o senhor vai botar para o Fundo Garantidor de Crédito pagar? Isso daqui é um absurdo, isso é um desrespeito ao povo brasileiro, ao povo de Alagoas e todos os nobres senadores e senadoras que estão aqui. Isso é algo absurdo. O senhor está advogando para o Vorcaro. Então, o senhor respeite o povo brasileiro, respeite o povo de Alagoas e respeite os pares, colegas senadores e senadoras que estão aqui presentes, e coloque para o Vorcaro pagar essa conta, não o povo brasileiro. O Vorcaro tem que pagar essa conta. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Eu queria, gentilmente, respeitosamente, dizer à senadora Eudócia Caldas que não é da índole dessa presidência se servir de condução da mesa para debates paralelos, paroquiais, que sejam estranhos ao objeto desta presente convocação. A senhora teve e terá sempre a palavra democraticamente. E dessa forma eu vou começar a sessão. Queria apenas dizer que, como senador da República, eu vou obrigar que os ladrões do dinheiro dos aposentados do IPREV de Maceió devolvam. Seja quem for o ladrão.
Eu não sei quem é e nem quero pré-julgar, mas seja quem roubou, vai ter que devolver, porque os aposentados e pensionistas não podem ser surrupiados, roubados. A senhora que me desculpe, mas isso vai acontecer. Senhor presidente, eu estou com a palavra, eu respeitei. Eu estou pedindo a palavra. Eu respeitei democraticamente. Democraticamente, eu peço. Eu respeitei democraticamente. Eu vou lhe dar a palavra, mas aguarde, por favor. E se a senhora dispõe de alguma informação, dados sobre mim ou sobre qualquer senador, é um dever da senhora, como senadora da República e como cidadã, procurar as autoridades com uma notícia crimes. Fazer o que eu fiz com relação ao escândalo do IPREV de Maceió. Eu entrei na justiça, apresentei uma notícia crimes e pedi o bloqueio dos bens dos prefeitos, do Vocaro, do Augusto Lima e de todos os envolvidos subordinados do prefeito de Maceió no Instituto de Previdência da capital alagoana. Faça o que eu fiz, peça o bloqueio, leve a notícia crime para uma autoridade investigar. É isso que nós devemos fazer. E não tentar aqui querer esvaziar o trabalho de um grupo que, diante da impossibilidade de se andar com a comissão parlamentar de inquérito, está na forma do regimento, na forma da lei complementar 105 de 2021, acompanhando a investigação e recolhendo as informações que são fundamentais para que a gente possa evoluir com a responsabilização desses ladrões que, de uma forma ou de outra, roubaram os brasileiros aposentados, os pensionistas, e como senador da República eu tenho que colocar o meu mandato, e eu coloco o meu mandato à disposição para que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. Com a palavra, senhor presidente. Eu vou dar... Por favor. Eu vou dar a palavra... Eu tenho outra comissão para ir, por gentileza. A senhora tem outra comissão, todos nós também temos. Por gentileza, eu estou pedindo por gentileza. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência por 20 minutos. Se precisar de mais tempo, eu darei o tempo que for necessário para a sua introdução. Eu depois darei a palavra outras vezes, quantas forem a Vossa Excelência. Eu preciso da palavra ainda hoje. Com a palavra o presidente do BRB. Mais uma vez, boa tarde, bom dia, né? Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a presença dos deputados distrital, estamos falando aqui do Fábio Félix, parece que está ali né? Obrigado por ter vindo. Ao Leandro Gress também está conosco, não sei, eu também tinha visto, não sei se continua conosco, amigos aqui de Brasília. Eu agradeço o convite mais uma vez, senadora Damares, para comparecer a esta Comissão de Assuntos Econômicos e prestar esclarecimentos sobre a situação do Banco de Brasília, as medidas adotadas pela atual administração e os próximos passos para o fortalecimento dessa instituição. Assumi a presidência do BRB em 27 de novembro de 2025, lembrando que a Operação Compliance Zero foi 18 de novembro de 2025. Em um momento de elevada pressão institucional, regulatória e reputacional, decorrente do afastamento da administração anterior e do avanço de auditorias e investigações relacionadas a operações envolvendo o Banco Master. Desde o primeiro dia, nossa prioridade foi assegurar a continuidade operacional do banco, preservar a confiança dos clientes, garantir a estabilidade dos empregados e estruturar uma resposta técnica, responsável e tempestiva aos desafios que se apresentavam. Nossa atuação concentrou-se em 3 eixos fundamentais:
liquidez, sem a qual o banco quebraria de imediato, capital e governança. No campo financeiro, reforçamos o monitoramento das posições de liquidez, aprofundamos análises patrimoniais e operacionais e ampliamos os procedimentos de auditoria necessários para compreender com precisão a situação da instituição. Mantivemos diálogo permanente com o Banco Central, órgãos de controle e auditorias independentes e demais autoridades competentes. Nosso objetivo sempre foi o mesmo: apurar fatos, corrigir fragilidades e construir soluções consistentes para preservar a estabilidade do Banco de Brasília. Com esse propósito, contratamos o escritório Machado Meia, com apoio técnico da CROL, para conduzir investigação corporativa independente e relacionada aos fatos apurados na Operação Compliance Zero e também as operações que pudessem envolver o Banco de Brasília. Também instituímos um comitê independente de investigação, composto exclusivamente por profissionais sem qualquer vínculo com o BRB durante o período investigado. Então, pessoas que chegaram, não participaram do que tinha havido anteriormente. A investigação foi concluída e seus resultados encaminhados às autoridades competentes. Paralelamente, foram adotadas medidas administrativas, judiciais e patrimoniais, voltadas à proteção dos interesses da instituição e à recuperação de eventuais prejuízos. A atual gestão está integralmente dedicada a enfrentar os efeitos herdados, proteger o patrimônio do banco e fortalecer sua capacidade de cumprir sua missão institucional. Como resultado das medidas adotadas, o BRB permanece operando normalmente, atendendo seus clientes, honrando seus compromissos e desempenhando plenamente sua função econômico-social. O banco continua observando os requisitos prudenciais exigidos pelos reguladores, sem interrupção de atividades ou prejuízo à prestação de serviços. Ao mesmo tempo, promovemos importantes aperfeiçoamentos em nossa estrutura de governança. Houve substituição de dirigentes vinculados ao período investigado, recomposição de posições estratégicas com base em critérios técnicos e fortalecimento dos mecanismos internos e supervisão de controle. Revisamos estruturas de comitês, aperfeiçoamos controles internos, ampliamos a segregação de funções, fortalecemos a supervisão institucional e vinculamos a corregedoria diretamente ao Conselho de Administração, ampliando sua independência. Realizamos também política de governança, gestão de risco e controles internos, além de revisar normas relacionadas às operações de crédito, liquidez e investimentos. Cumprimos integralmente as medidas prudenciais determinadas pelo regulador, que é o Banco Central, e avançamos na implementação de controles adicionais voltados ao tratamento das irregularidades identificadas. Paralelo a isso tudo, foi construída uma solução institucional destinada ao fortalecimento da estrutura de capital do BRB. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander, e foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Criou as condições necessárias para a operação, observando integralmente as regras do Sistema Financeiro Nacional e os limites legais aplicáveis. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Nunca houve, ainda mais com a chancela do poder máximo do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, que é o STF.
estavam à mesa numa demonstração eminentemente republicana. E quem está falando aqui é um técnico, não é? Eu não sou político, não tenho pretensão política, e sou um técnico que já passou na presidência de 4 grandes bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, que é o banco da região do presidente Renan Calheiros, Banco de São Paulo, que é uma grande unidade, a maior unidade federativa nacional, e agora Banco de Brasília. Então, um acordo inédito. Todos sentaram, homologaram e assinaram. Eu fui um dos que assinou também esse documento. É uma engenharia financeira jamais vista nesse país. É importante também destacar que essa solução não envolve transferência direta de recursos da União, nem concessão de garantia ou aval federal. Trata de uma estrutura compatível com os marcos legais e regulatórios vigentes, construída com segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Eu vou me dirigir aqui hoje, inclusive, aproveitando que o deputado Fábio Félix está aqui, hoje à tarde nós temos uma assembleia, nós temos uma reunião, um projeto de lei importantíssimo para o Banco de Brasília, que é a aprovação, a homologação do que foi acordado lá no Supremo Tribunal Federal pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Importantíssimo isso tudo para a sobrevivência do Banco de Brasília. É fundamental. Bem, o processo ainda depende de cumprimento de etapas técnicas e regulatórias, mas o banco já promoveu os ajustes necessários em consonância ao regulador Bacen, para que o recurso integralizado possa produzir efeitos graduais sobre o seu capital regulatório. Permita-me abordar também o tema demonstrações financeiras. A divulgação ocorrerá, eu estou falando aqui das demonstrações financeiras do exercício de 2025, findo em 31 de 12 de 25. A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigido pelas normas aplicáveis. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. A opção da atual administração é assegurar a divulgação de informações completas, auditadas e tecnicamente consistentes, em respeito ao mercado, aos clientes, aos órgãos de controles e à sociedade. Quero dirigir uma mensagem aos clientes, investidores, empregados e cidadãos do Distrito Federal. O BRB continua funcionando normalmente, nunca deixou de cumprir uma obrigação, nenhuma, depois do dia 18 de novembro de 25. O BRB segue operando regularmente, fortalecendo sua governança, aprimorando sua estrutura de capital e avançando em um processo consistente de organização institucional. A esta comissão, reafirmo meu respeito ao papel fiscalizador exercido pelo Senado Federal. Esse acompanhamento é legítimo, necessário e contribui para o fortalecimento das instituições públicas. Para concluir, reconhecemos os desafios enfrentados pelo Banco, BRB, e não minimizamos a importância dos fatos que estão sendo apurados. Mas também é importante reconhecer que hoje existe um caminho institucional, jurídico e tecnicamente estruturado para assegurar a continuidade e o fortalecimento do BRB. Nosso dever é preservar o BRB, corrigir falhas, colaborar com a responsabilização de eventuais irregularidades e colaborar com a responsabilização de todos aqueles que cometerem irregularidades e garantir que o banco continue servindo a população com solidez, segurança e transparência. Compareço a esta comissão para afirmar com serenidade e responsabilidade que o BRB tem direção, possui um plano de fortalecimento em execução, conta com mecanismos de controle reforçados e reúne condições necessárias para continuar cumprindo sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.
Muito obrigado e coloco-me aqui à disposição, presidente, senhores senadores e senadoras, para explicar tudo aquilo que for necessário. Obrigado. Eu agradeço ao presidente do BRB por suas palavras introdutórias, iniciais. Tá, por favor. Nós vamos estabelecer 5 minutos para cada senador. 5 inicialmente, mas o senador poderá ir à réplica e o depoente vai novamente explicar o que se perguntou, o que se indagou, e nós poderemos ter tréplica, de modo que, se for necessário repetir esse processo, também nós repetiremos, tá? Esse debate, quanto mais profundo, melhor, para darmos as respostas que todos os brasileiros cobram da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e de todos nós. Eu concedo a palavra à senadora Damares Alves. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu sei que a gente está com o tempo bem corrido, mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu vou precisar de 3 minutinhos só para fazer, como nós estamos ao vivo, o Brasil inteiro está de olho nessa sessão, eu fazer uma explicação sobre o grupo de trabalho e depois eu entro nas minhas perguntas. Por favor, pode ser? por favor. Presidente, o senhor não é o único que está sentado nessa mesa, nesse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já trouxe presidente do Banco Central, CVM, outras instituições. Esse grupo de trabalho nasce lá atrás. E tudo que está sendo feito aqui é com muita maturidade, presidente. Deixa eu lhe explicar. Quando tudo começou a surgir com relação ao Banco Master, a CAI começou a acompanhar. Mas a gente já tinha aí indício de que viria uma grande operação policial, então CAI não poderia atrapalhar nenhuma grande operação policial. Mas, especificamente, em maio, abril, nós aqui, os 3 senadores do DF, já tinha pedido uma audiência pública, abril de 25, com o presidente do BRB aqui na mesa e o Banco Master, abril de 25. A audiência não aconteceu já por conta das operações. Mas em 12 de maio, para a gente não esperar tanta audiência, eu faço um ofício ao BRB e 27 de maio o antigo presidente apresenta as respostas às minhas perguntas, que depois este documento veio para o grupo de trabalho. Ele manda como confidencial para o meu gabinete, mas virou instrumento de trabalho do nosso grupo de trabalho. E nessa resposta dele, começam a surgir dúvidas, inclusive dúvida que eu levei para o senhor, que nós levamos para o senhor no nosso primeiro encontro. Esse grupo de trabalho já teve um encontro com o senhor assim que o senhor assumiu lá no BRB. E aí, a dúvida que a gente levou lá para o senhor, e aí o Exausto já colocou aqui, com relação às diligências, o BRB selecionou BWC como assessor contábil, financeiro e estratégico e o escritório Lefose Advogados. Quando nós levamos isso para o senhor se assustou, mas estava na resposta do antigo presidente. Quem tinha que ter vindo para a mesa era ele, mas não deu tempo. Mas quando foi março de 26 agora, acompanhando tudo que aconteceu, nós tivemos CPMI aqui do INSS e os 3 senadores acompanharam fazendo recorte BRB. Em seguida, o presidente Renan entendeu a necessidade de se formar o grupo de trabalho. O grupo de trabalho já se reuniu com diversas instituições e nós fizemos uma caminhada na esplanada, mas uma caminhada mesmo, várias reuniões com várias instituições e em todas elas está lá, BRB. Não tem como falar de Banco Master e não falar de BRB. Agora, em março de 26, a gente faz as perguntas ao senhor por ofício. O senhor manda as respostas para o grupo de trabalho, nós temos as suas respostas, mas as suas respostas deram origem ao requerimento da sua presença aqui hoje. Então, tem todo um organograma de trabalho para que o senhor esteja sentado aqui hoje. Não é constrangimento, é necessidade de respostas. Por quê, presidente? BRB não é mais um problema só do DF. Ele é um problema do Brasil.
Na nossa última reunião aqui, o presidente Renan deixou muito claro a preocupação dos estados com os depósitos judiciais que estão dentro do BRB. Se BRB quebra, não quebra só o DF. Se BRB quebra, nós vamos quebrar tribunais do Brasil inteiro. Então, nós temos inúmeros senadores nessa casa que também têm um olhar para esse recorte BRB. Então, não está aqui apenas os senadores do DF preocupados com o que vai acontecer com o nosso banco. É o Brasil. Não dá mais para falar de fraude bancária nessa nação sem citar BRB. Infelizmente, eu quero que o senhor entenda que para mim é doloroso estar falando isso. Nós temos muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas enormes. 60 segundos. Agora começa a minha fala, tá? Começa a contar. Dúvidas enormes. Essa audiência não se esgota aqui. Nossas perguntas não vão se esgotar aqui. Mas veja só, até abril, a pergunta é: o que aconteceu entre BRB e Master? Era a pergunta que o Brasil inteiro fazia. Hoje, a pergunta é: quanto essa crise vai custar para o DF, para o Brasil e para os cidadãos aqui do Distrito Federal? Presidente, eu não vou me atentar à corrupção lá atrás. Não vou. Os corruptos que conduziram o banco antes do senhor, um deles já está preso, acho que só um, né? Mas eu quero ver muitos na cadeia ainda. Não é só ele, não. Muitos. Mas eu vou me atentar, presidente, daqui para frente. Nós temos um plano de reconstrução do banco, que é o que me preocupa hoje, que é a preocupação de todos os senadores aqui hoje. E essa nossa preocupação tem aí, eu tenho inúmeras perguntas, inclusive eu vou pedir, presidente, que a gente possa fazer o encaminhamento de algumas perguntas por escrito ao BRB. Como o senhor foi muito solícito respondendo o nosso primeiro ofício, gostaria muito de ter a sua colaboração, de nos responder algumas perguntas depois por escrito. Por exemplo, cartão BRB, patrocínio BRB, Flamengo. Nós temos dúvida com relação ao programa de milhagem, o que aconteceu no programa de milhagem com cartão BRB. Mas hoje eu vou focar aqui na reconstrução do banco, nesse plano que os senhores estão trazendo. A minha pergunta é: o BRB participou da reconstrução, desse plano de reconstrução? Qual foi a participação do BRB na construção desse plano? Porque o que a gente estava vendo? O STF participando, Ministério da Fazenda participando, inúmeras autoridades participando. A pergunta é: a proposta nasceu dentro do BRB ou a proposta nasceu dentro do governo do Distrito Federal? Sendo o governo do Distrito Federal o controlador do banco. O BRB construiu a minuta dessa proposta? As garantias oferecidas, presidente, para essa proposta de reconstrução. Nós já ouvimos falar, inclusive, de uma das garantias, que é o nosso Fundo Constitucional. Isso procede? É verdade que o Fundo Constitucional nosso está sendo colocado na mesa? Garantias como: não tem aumento de salário para os nossos servidores, não tem mais concurso público. Até quando e até onde? Garantias como patrimônio do Distrito Federal. Quais patrimônios nossos realmente serão comprometidos nesse plano de reconstrução? Presidente, e a pergunta que não se cala: qual é o valor do rombo? Esse plano de reconstrução está sendo construído, proposto. Eu estou vendo o STF homologando, Banco Central homologando, mas, por favor, presidente, me diz qual é o valor do rombo. O plano está sendo trabalhado em cima de um valor específico, porque nós temos, presidente Nelson, uma sopa de números que a gente não consegue entender essa sopa. Ora, fala-se em 2 bi, daqui a pouco 7, já se falar em 17. A gente não entende o valor real do rombo do BRB. E o plano que está sendo construído é para cobrir tão somente o rombo, ou já é para dar uma margem aí aos senhores de tranquilidade para continuar os programas do banco, do BRB. Outra coisa, nesse programa de reconstrução, de reestruturação do banco, as políticas sociais serão interrompidas, uma vez que este banco está desenvolvendo mais de 30 políticas sociais aqui do Distrito Federal. Então, eu vou focar, presidente, eu quero ouvir sobre esta reconstrução.
Já ouvi falar que a melhor coisa era a liquidação do banco. Discordo completamente. Esse é um patrimônio nosso, nós temos que lutar por este patrimônio. Mas qual é o preço dessa luta, presidente? Por favor, seja o mais transparente possível. E eu quero lhe pedir um compromisso agora, que as demais perguntas que eu tenho para fazer, que o senhor nos responda por meio de ofício, para essa audiência não ficar tão longa. Mas me diga, por favor, o valor do rombo, quem escreveu a minuta de reconstrução e o preço que o Distrito Federal, os servidores, a população e o Brasil, porque agora os tribunais do Brasil inteiro estão preocupados e acompanhando essa audiência e eles querem uma resposta de tranquilidade ou de desespero nessa manhã. Obrigada por estar conosco agora, presidente. Concedo a palavra ao presidente para as respostas à senadora Damares. E eu encareço, presidente, me desculpe, não é demais, que muitas dessas perguntas, elas poderão ser antecipadas e respondidas agora, né? Sobretudo essas perguntas que falam no rombo, na homologação do Supremo. Como o Supremo homologará um acordo desse sem conhecer a extensão do rombo? São perguntas que precisam ser respondidas antes de qualquer coisa. Senadora Damares, vocês estiveram conosco pelo menos 2 vezes, né? Conversamos. Quero dividir bem direitinho com relação à nossa chegada, não só a minha, mas de vários diretores que vieram do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, vieram do mercado. Eu cheguei no dia 27 de novembro de 2025. A Operação Compliance Zero foi 18 de novembro. A partir dali, nós colocamos 3 grandes itens. Eu respondo já a sua pergunta, as perguntas. São várias perguntas, na realidade. A partir dali, nós buscamos, a primeira coisa foi, sem julgar nem pré-julgar, trazer pessoas para substituir toda a diretoria do banco, conselho de administração, comitê de auditoria, todas pessoas de mercado, técnicos, isentos, e imediatamente abrimos uma auditoria forense independente, que é Machado Meia e Kroll, e aprovamos, no dia seguinte à minha chegada, senador Isalci, no Conselho de Administração do Banco, a possibilidade do BRB como assistente de acusação em quaisquer locais que o BRB possa buscar os recursos. O BRB, de tudo isso que está acontecendo dentro do desse arcabouço master, vamos chamar, ele é foi a empresa mais fraudada de todos que tem. Mas eu vou falar nos números também, tá? Agora, feito isto, hoje nós temos aqui, a Paula era vice-presidente do Banco do Brasil, diretora de controle e risco. Tem o Barreto lá, o Barreto está conosco aqui, vice-presidente do Banco do Brasil, hoje vice-presidente financeiro do BRB. Está lá, valores do próprio banco BRB, o ex-diretor do consórcio Brasil Central, tem lá o Bruno Watanabe e vários outros, diretora jurídica da Caixa, hoje, diretora de pessoas aqui do BRB, a Janiele, e outros, diretora que fui buscar de volta no mercado, Ellen, diretora jurídica, entendeu? Eu não estou vendo outros mais aqui, mas tem vários aqui que são grandes nomes do mercado financeiro brasileiro que se incorporaram acreditando que é o maior problema, sim, do sistema financeiro nacional. Eu tenho 45 anos de banco, fui presidente da Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco de São Paulo e Banco Regional de Brasília agora. Nós estamos aqui por um propósito, salvar o BRB e devolvê-lo com saúde ao povo de Brasília e região, que ele está em outras regiões. Mas primeiro cuidar de Brasília. Mas no que a senhora perguntou, podemos chamar, com relação, a senhora fez algumas perguntas.
A primeira dela, as perguntas que forem direcionadas ao BRB, se não tiver sigilo bancário, todas serão respondidas. Todas, sem julgar nenhuma, todas serão respondidas. Não temos interesse nenhum em encobrir qualquer coisa do passado e, pelo contrário, nós estamos trabalhando de mãos dadas com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República, com o Banco Central, com o STF, e por isso que nós estamos aqui hoje nessa comissão que tem feito tanto, buscando solucionar problemas deste país. Quero falar aqui também o item que a senhora chamou depósitos judiciais. Depósitos judiciais, porque o Banco BRB está presente em 5 estados que participou de licitações ou pregões eletrônicos e logrou êxito. O senhor tem essa ordem cronológica que estados, municípios poderá disponibilizar? Tenho aqui. Nós falamos já. Eu vou só continuar, mas tem aqui a ordem cronológica. Bem, nós temos TJDF, nós temos Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal de Justiça da Paraíba, do Maranhão e da Bahia, tá certo? No total são 30,6 bilhões de depósitos judiciais. 30,6 bilhões. Totalmente segregados e servindo de fundo, em especial para a carteira de habitação, que cresceu tanto. A senhora que é daqui de Brasília, que está em Brasília, senador Exalci, Leila, sabe o tanto que o BRB cresceu na carteira habitacional. Nós temos 64% do mercado de Brasília. É uma carteira de quase 15 bilhões. Estou só colocando. Então, depósitos judiciais, todos eles feitos de maneira dentro do regime de licitações. Essa foi a primeira pergunta que foi feita. Eu estou dando uma explicação em relação a depósitos judiciais. Quero dizer que o Banco de Brasília desaparecendo, ou venha a ter ser liquidado, ou um regime de administração extraordinária temporária, que é RAET, que seria uma sanção do Banco Central, não é problema para depósito judicial, é problema para Brasília inteira e todos os locais que o BRB está presente. A nossa chegada foi exatamente para que não aconteça uma liquidação no BRB. E o BRB tem condições estruturais de permanecer de pé, de bandeira sólida. Basta, o que está sendo feito lá, tecnicamente tem como ser feito, e está sendo feito. Eu acredito piamente, senhores e senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores, desculpa, ando tanto na Câmara Legislativa, apesar, viu, converso tanto lá na CLDF, mas é possível, sim, estruturalmente, deixar o banco de pé, e hoje ele já é mais saudável do que era antes do dia 18 de novembro. Tem muito trabalho? Sim. O que foi feito com o BRB foi cruel. Foi muito difícil. Não está sendo fácil a recuperação do BRB. Os valores colocados foram muito grandes. Nós estamos falando, eu vou falar de números agora, de uma transação entre compras e vendas de carteira, que, por sinal, vai deixar bem claro, é uma operação normal do mercado, feito diariamente, entre todos os bancos públicos e privados. O que precisa é ter compliance, análise de risco, governança, que em alguns momentos não foi seguido. Desses 30 bilhões transacionados, 21,9 bilhões ficaram dentro do BRB como ativos. Ativos.
Desses 12,12 bilhões, foi quando detectou-se, e aí hoje eu posso falar, senador, conheço bem o senhor de há muito tempo, hoje eu posso falar, não podia falar no dia, Fábio Félix, que eu cheguei a primeira vez para fazer essa sabatina na Câmara Legislativa. Eu não tinha número, eu não estava lá dentro. Hoje eu posso falar, 21,9 bilhões. Desses 12,12 bilhões, foi objeto para a Operação Compliance Zero. O que foi detectado de imediato, a senadora Tereza Cristina, né? Está aqui? Está não. Desculpa, só uma pergunta. Esses 12,2 bilhões eram de títulos podres? Não estamos falando de títulos podres, mas eu respondo já a sua pergunta, é importante, para esclarecer o que tem dentro dos 21 bilhões, tá? É importante. Mas só para não perder o raciocínio, se me permite, desses 12,12 bilhões foi que startou a Operação Compliance Zero, dos quais, de imediato, nós detectamos que 2,6 bilhões, carteira terreno, não existe, não tem lastro, não tem nada, certo? E fomos pegar essas carteiras todas e fomos detectar o que efetivamente tínhamos que provisionar, que assim que a legislação do mercado financeiro define, as diversas leis, provisionamos no balanço do banco como possível perdas, provisões são possíveis perdas, 8,8 bilhões. Referente a terreno, né? Não, referente a todo, eu vou retornar. Tá, desculpa. 30 bilhões transacionado, 21,9 bilhões ficou dentro o ativo da carteira do Master que está dentro do BRB. Desses, nós pegamos esses 21 bilhões e verificamos o que tínhamos que provisionar de imediato, porque ou não tinha o ativo, ou ele era um ativo frágil, que no futuro pode se tornar um ativo, chamamos difícil recuperação, ou ativos podres, entre parênteses, né? Provisionamos para quê? Para termos a responsabilidade de não trabalhar em definir uma capitalização do banco e logo em seguida termos que, mas esse valor não era suficiente. Deixando bem claro, se eu estiver errado, vocês podem parar que eu corrigi. É importante entender isso. 8,8 bilhões foi o que nós abrimos uma Assembleia Geral Extraordinária para capitalizar o banco, está em toda a mídia. Fomos buscar para capitalizar esse banco um empréstimo junto ao FGC de 6,6 bilhões. Como completar os 8,8? Securitização da dívida do GDF, que o valor é de 52 bilhões. Fizemos a primeira tranche, 1 bilhão e 17 já está dentro do BRB. Temos segunda e terceira tranche que poderá chegar, entendeu? Poderá chegar, no mínimo, a uns 3 bilhões. Mas daí nós apresamos 2,2, somado aos 6,6, dá o aporte de 8,8 bilhões, que nós estamos com a Assembleia, com essa Assembleia Geral Extraordinária aberta para fazer a integralização desses recursos. Está aí na mídia, está em todo lugar, estamos aguardando, já temos 1 bilhão. Então é importante essa pergunta, senadora, que a senhora fez, até para ficar bem claro, eu acho que esse fórum é fundamental discutir esse assunto aqui. Com relação, esse foi então falei de depósitos judiciais, falei de, a senhora falou entre aspas, quanto é o rombo, eu chamo de provisão, que é o nome, mas tudo bem. E pedimos 6,6 bilhões, como foi esse arranjo financeiro, que eu acredito que é o acordo junto ao STF, como ele surgiu. Esse empréstimo não é para o BRB, é um empréstimo para o controlador do FGC, para o controlador, que é o BRB, que é o acionista, que é o empréstimo do GDF, para o GDF, que é o controlador do BRB, 53% do BRB. Esse empréstimo surgiu tendo em vista que
esse próprio Senado sabe que tem uma definição que ele define por lei, é a 43, se eu não me engano, define o valor, que quanto pode ser emprestado, mas também existe um outro valor que é definido em cima de 16% da receita corrente líquida, é o máximo que eu posso tomar de empréstimo. Qualquer, ou o Distrito Federal ou o Estado pode tomar emprestado. E dá 6,6 bilhões. Esses 6,6 bilhões, o GDF não tinha, estava com Capag-C. Capag-C, dentro da legislação, não seria possível tomar nenhum empréstimo, mesmo tendo capacidade de pagamento, mesmo tendo livre ali os 16%. Eu sei que essa parte é um pouco, muitos números, mas ela é importante nós falarmos. Deu 6,6. Como surgiu no STF? Por que foi ao STF? Se eu não me engano, essa foi a pergunta, não foi? Não é isso? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá, senadora? Por favor. Fomos com mandato de segurança junto ao STF, solicitando que fosse considerado Capag-C, já tem casos desse tipo, dos 3 itens que enquadram as Capags, só tinha uma que era referente à poupança, que era 95, do GDF estava dando 95,27, 0,27 acima. Com a sensibilidade, e lógico, fizemos vários roadshows na Faria Lima, fui várias vezes, posso dizer que, e quero agradecer a todos os presidentes de bancos, eu venho do grupo desses bancos, até porque eu fui presidente de 4 bancos, tem sim proximidade. Quando eu cheguei, senador, ministro, já foi ministro, já foi presidente do Senado, já foi presidente da CAI. Obrigado, Nelson. Então, o que é que acontece? Sabe quantos bancos operavam com o banco BRB quando nós chegamos lá? Em operações compromissadas ou troca? Nenhum fora o Master. Estava ilhado. Então, esse acordo surgiu como? Nós temos conversado há muito tempo, desde o primeiro dia que chegamos, com os bancos, especialmente os grandes bancos, S1, que são os Caixa Econômica, Banco Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, entendeu? BTG, os grandes bancos, fazendo operações compromissadas, vendas e compra de carteiras de originação própria. Não mexemos na carteira desses 21 bilhões do Master, tá certo? Com isso, e eu vou já concluir, procuramos também o governo federal. Porque a senhora disse uma coisa, que não é só o BRB, esse problema, ele é muito maior. O BRB ele é a maior vítima, mas o problema é muito maior. E na sensibilidade do próprio governo federal, do próprio GDF, do regulador Banco Central, dos bancos públicos e privados, do Sistema Financeiro Nacional, do próprio FGC, da Procuradoria-Geral da República, da AGU, todos esses assinaram esse documento que foi homologado pelo ministro Fux no STF. Eu fui um dos que assinou também lá, já que era o único que estava com o Pires na mão, era o BRB, o qual eu sou o CEO. Mas, olha, eu posso dizer o seguinte, eu tenho 45 anos no mercado financeiro, mas eu nunca vi uma engenharia financeira feita dessa natureza e tão republicana. E digo mais, vou falar não no aspecto político, mas vou falar do aspecto técnico. É um empréstimo do FGC, que é um fundo privado, que é constituído pelas contribuições dos bancos públicos ou privados, que ele faz para o GDF, com a fiança ou com a garantia dos bancos, dos grandes bancos brasileiros,
e a contragarantia de FPE e FM dada a esses bancos pelo GDF. Ou seja, senador Exalci, é uma engenharia financeira jamais vista neste país. E ainda tem outro fato, no que foi homologado no STF, ainda diz o seguinte: quaisquer ações que venha a ter, elas serão remetidas imediatamente para o órgão máximo, que é o do Poder Judiciário, que é o STF. Então vejo que, e lá não foi ninguém obrigado, todos foram lá, foi uma audiência de conciliação. Todos foram lá e assinaram. Estou vendo lá o senador, que eu tenho o maior respeito, né, o nosso Romeu, Sérgio Moro, desculpa, entende tanto desse mercado financeiro, Sérgio Moro, e sabe o que eu estou dizendo? E a importância do que foi feito. Então, esse plano que a senhora chamou de STF, creio que foi conduzido, não tinha como ser conduzido melhor do que isto. E o último item que a senhora colocou, se eu não estiver errado aqui, os programas sociais vão continuar. Eu queria ver bem, eu quero mostrar aqui uma coisa. O plano. É esse? Plano. Bem, aqui, nós temos aqui, chama-se Plano de Negócios. Esse plano de negócios 2026-2030. Ele é exatamente o que mais nos preocupa enquanto técnicos de banco ou de qualquer empresa após a capitalização, tem condição de sobreviver e como vai sobreviver? Se não tivesse, não tinha por que a gente estar perdendo o nosso tempo aqui. Não faria sentido. Quanto é que esse empréstimo, nas condições que nós sugerimos do empréstimo, isso não quer dizer que vai ser isso. Até porque quem vai emprestar diz quanto é. Mas nós pedimos um empréstimo de 6,6 bilhões, com 18 meses de carência, taxas de juros de IPCA mais 4,5% ao ano. Nessas condições, ele daria a primeira prestação pagar a partir de 2028 na faixa de 95,6 milhões por mês. Nós fizemos esse novo plano. Em 2025, nós vamos estar todo ele com impacto dessas carteiras do Master. 26, ainda com a sobra das carteiras do Master. 27, nós já passamos a ter uma boa posição de lucro recorrente. Em 27, em 28, quando nós começarmos a pagar o empréstimo, nós já teremos mais de 1 bilhão de lucro, acima de 1 bilhão de lucro. Isso, senadora, as suas perguntas foram várias, mas muito importante para esclarecer como está o banco hoje, o que está sendo feito e para onde esse banco vai. Então, obrigado, viu? Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Só para fazer a réplica. Presidente, o senhor falou que são 6 bilhões que estão sendo pedido emprestado lá. Mas eu tenho um quadro aqui que fala. Olha os números. Por que me dá confusão na minha... Eu quero que o senhor imagine que eu estou pensando como a dona de casa que está me assistindo agora. Primeiro, 2 bilhões na tentativa de aquisição do Banco Master. Não deu certo, graças a Deus. 16,7 bilhões de operações investigadas, BRB Master. Depois vem ativos apontados como problemáticos, 12,2 bilhões. Tudo eu tenho fonte aqui, tá? E aí vem outros valores. Acordo União, GDF, STF, vem 6 bilhões. Primeira etapa de capitalização, 1. Se eu tenho aqui um apontamento que são 16 bilhões de operações investigadas, como é que o senhor me garante que esses 6 bi que estão sendo pegos agora, emprestados, vai resolver o problema, presidente? Eu vou endividar o GDF e vou resolver o problema? É isso que eu quero muito claro. Eu acho que não está ficando claro. Está faltando alguma coisa, a gente entender. Tem alguma coisa que a sua mente não consegue captar.
Mas não é só minha, é de todo o povo aqui do DF. Se nós temos mais de 17 bilhões de operações sendo investigadas como problemáticas, sem contar as outras coisas que a gente está descobrindo agora, como é que o 6 vai resolver? Outra coisa, o senhor não me falou das garantias, que é a nossa maior preocupação. Presidente, e por fim, transparência. Nós fomos aqui, esses 3 senadores aqui, ó, que dão a vida pelo DF. Nós soubemos dessa tentativa da compra daquele banco de corruptos do Master pela imprensa. A vice-governadora, a então vice-governadora, soube pela imprensa. Nós não queremos mais, presidente, ser surpreendidos pela imprensa de nada que está acontecendo lá dentro. É um banco público. Nós temos pelo menos a bancada federal. Mais que a bancada federal, os deputados distritais que daqui a pouco vão ter que tomar uma decisão, não podem ser levados a erros. Não podem. Então, o que nós queremos, presidente? Transparência. E a pergunta, só para essa sopa de números aqui ser respondida. O que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Meu povo vai pagar esse preço? É só isso, presidente. E aí os demais colegas têm um monte de pergunta para fazer. Tá ótimo, mas é bom porque a gente conclui aquele raciocínio que nós começamos. Eu vou recapitular. Esqueçam todos os números que estão aí. Vamos pegar os números que eu acabei de falar, que eles enquadram todos. 30 bilhões foi o valor transacionado de ativos entre Master e BRB. 21 bilhões é a carteira que tem aqui. O senador Ariovisto fez uma pergunta que eu vou aproveitar, ele pediu para esclarecer como estão esses 21,9 bilhões de ativos. Nós temos 4 grandes carteiras. Carteira de pessoa física, vamos pensar o Crédito Sexta, estamos falando do Crédito Sexta. Nós temos CRIs, Certificado de Acervos Imobiliários, nós temos fundos, são 19 fundos, 17 nacionais e 2 em paraísos fiscais. E temos a carteira de pessoa jurídica, certo? Presidente, então foram 30 bi as transações entre Master e BRB. Foram 30 bi, porém... Em que período? Desculpa só perguntar. 2024 até o outubro de 25, ou 25. Tá. 24 e 25. Então, senadora, só para não ficar sopa de números, 21,9 dividido nessas 4 grandes carteiras que o senador Ariovisto acabou de falar. E agora, pergunta clara, não só para o povo de Brasília, para todos, porque aqui está indo para o Brasil inteiro. Quando nós solicitamos um aporte de 8,8 bilhões, nós fomos verificar em cima dos 21,9 bilhões, que é o que tem de ativo dentro de casa, quanto nós teríamos que fazer de provisão de perdas disso aí. Eu podia colocar só os 2,6 lá da Tirreno, que simplesmente não existe. Mas não é só isso. Existem outros ativos frágeis que nós já, na análise que fizemos, chega a esse 8,8 bilhões, que é o que nós estamos pedindo de aporte de capital. Seria 6,6 de empréstimo junto ao FGC e 2,2 oriundos da securitização da dívida do GDF. É muito importante saber isso aí. O resto, se foi 2 bilhões para 2 bi para lá, para cá, são valores significativos, mas eles estão dentro desses 21. É isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer, não, estamos dizendo, entendeu? É isso que nós estamos dizendo. E é importante entender o global para fazer um método dedutivo. Como é que eu vou chegando até aqui? Por que eu cheguei a 6? Por que eu cheguei? De onde vem esses 8 bilhões? Isso é que nós estamos explicando aqui bem direitinho. E como estão constituídos, senador Ariovisto, como estão constituídos esses 21 bilhões em cima de 4 grandes blocos de ativos. Esse portfólio de ativo, CRIs, fundos, carteira de atacado e carteira de pessoa física. O senador Ariovisto tem uma dúvida sobre esse aspecto. Senhor presidente, até por ser o único senador que não é de Brasília, eu sou do Paraná, mas como a senadora Damares disse, o assunto interessa ao Brasil todo. Eu quero só fazer uma reflexão muito rápida. Por favor, e deixar para os meus colegas senadores de Brasília
e para os deputados distritais de Brasília que estão aqui pensarem no seguinte aspecto. O brasileiro tem grande dificuldade de aprender com a história. O nosso país passou, em 1996 até ali 2002, através de um programa chamado PROES, que era um programa de incentivo à redução do setor público estadual na atividade bancária, passou por o fechamento e a liquidação de dezenas de bancos estaduais. Paraná foi fechado, o Banestado, foi comprado pelo Itaú. No Rio de Janeiro foi fechado o Banerj, em São Paulo foi fechado o Banco do Estado de São Paulo. E eu quero dizer o seguinte, nunca mais no Paraná ninguém falou em abrir um banco público, porque lá se faz uma pergunta muito simples. O que um banco estadual faz que o Bradesco não possa fazer, que o Itaú não possa fazer, que a Caixa Econômica Federal não possa fazer, que o Banco do Brasil não possa fazer? Nada, nada. Não tem resposta, senador Samares. Um Estado ou um Distrito Federal abrir um banco é tão absurdo quanto se esse Estado ou se esse Distrito Federal resolvesse abrir uma empresa pública de fabricação de automóveis para concorrer com a Volkswagen. É esse o objetivo do governo do Distrito Federal? Ser banqueiro? Precisa disso? É um banco ineficiente. O presidente disse ainda há pouco, foi o mais fraudado. Não foi o mais fraudado, presidente. Foi o que mais se autofraudou. Porque uma administração incompetente, cujo presidente está na cadeia, nunca aconteceria no banco privado. Estamos discutindo aqui saídas para esse banco. Não estaríamos discutindo se ele fosse privado. Já teria quebrado há horas. O Supremo atende o BRB. O Supremo não ia atender um banco privado e não ia se meter nessas confusões. Sabe, é uma coisa assim, tem um desvio de função. O governo do Distrito Federal, como o governo de qualquer unidade da federação, não tem que estar preocupado em fazer fábrica de automóvel ou banco. É tão absurdo um quanto o outro. Ele tem que estar preocupado com educação, com segurança. E a senhora falou muito bem, senadora Damares, quem vai pagar a última garantia nesse plano tecnicamente genial que foi feito? O último garantidor é o governo do Distrito Federal. É o povo de Brasília que vai pagar. E essa coisa está muito mal contada. A senhora tem toda a razão na sopa de números. Não vai entender, não dá para entender mesmo. A senhora sabe que eu sou do ramo, eu gosto de entender essas coisas. Não dá para entender isso, porque nem eles sabem. Nem eles sabem quanto daquilo é podre, quanto daquilo foi inventado pelo Vorcaro para levar dinheiro público embora. E por que se deixaram envolver? Se deixaram envolver porque o dinheiro não era deles, era público. Porque o presidente que está preso levou vantagem. Porque a corrupção acontece quando você... O que aconteceu no governo do Rio de Janeiro é a mesma coisa. O dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro foi tudo para o Banco Master, por quê? Porque o governador que está em vias de ir para a cadeia também, que já não é mais governador, estava tomando uma cala em Nova York com o dono do Banco Master. O senhor acha que o dono do Itaú ia tomar Macallan com o Vorcaro lá e ia dar o dinheiro do Itaú para ele? Não, você só se deixa roubar quando a coisa não é sua. Quando a coisa é sua, você não se deixa roubar. Por isso que essa administração pública, esse conceito de estados da federação terem banco, é a origem de toda essa confusão. É a origem de toda essa confusão. Estado, governo de Distrito Federal, governo de unidades da federação estão aí não para fazer banco, mas para cuidar de educação, de segurança, do bem-estar do povo, não é? De tudo que tem que é função pública específica. Não é função pública específica fazer banco. Vai concorrer com o Itaú, vai concorrer com o Bradesco? Não tem o que fazer. É preciso que os deputados do Distrito Federal que estão aqui pensem nisso. Vão arrumar um rombo e agora vão sair de herói porque vão consertar o rombo que eles mesmos fizeram. Até o próximo rombo. Acabem com esse banco. Vendam isso.
Não é função de Estado ter banco. Olha, aí nós vamos ficar aqui discutindo o passado. Nós temos que pensar no futuro. O futuro de qualquer unidade da federação não é ter banco, é ter uma administração eficiente. No Paraná faz 30 anos que não tem banco e o Estado vai muito bem, obrigado. Lá não tem esse escândalo. Por que não tem esse escândalo? Porque não tem banco. Porque se tivesse, teria também. Todo lugar que tiver um banco público vai ter escândalo. Sabe? Enfim, senhor presidente, me dá preguiça discutir o assunto. Alguma pergunta adicional, senador, eu visto? A minha pergunta é quando é que vão liquidar esse banco e fechar isso de uma vez por todas? A pergunta é, o senhor acha que essa liquidez em função do empréstimo é para sempre? Bem, com a palavra, Vossa Excelência. E vou dar a palavra ao senador Isalci. Com todo respeito, senador Ariovisto, Ariovisto, só um segundinho. Por favor, eu fui presidente de 4 bancos, dos quais 4 bancos públicos, 2 estaduais e 2 federais. Se me permitir, o que o senhor fala em relação a essa linha teórica que o senhor colocou, inclui também os federais? Inclui a possibilidade de... É claro que, em termos federais, tem funções de Estado que são fundamentais, que precisa ter banco, como é o caso do próprio Banco Central, como é o caso do BNDES. Não, eu falo o Banco Central, não. Eu falo os bancos múltiplos. Não, o BNDES, o Banco do Brasil, os bancos múltiplos, em termos federais, tem razão de ser. Não, inclui os estaduais. Tá bom, então eu vou, assim, sou bem claro, eu aprendi... Rapidamente, presidente, porque vai falar o senador Isalci e nós estamos... Tá bom, mas eu posso responder ali o... Pode? Não, é importante esse debate público e privado. Até porque eu sempre defendi que o melhor é o meio termo entre público e privado. Até porque também já fui de privado, banco privado. Agora, o que vê? Senadora Damares falou uma coisa aqui que eu, inclusive, esqueci de responder. São 33 programas sociais no GDF. Bancos privados têm um papel fundamental dentro do sistema financeiro brasileiro, mas os públicos também têm. Aqueles estados, quando houve o PROE, todos os bancos receberam recursos, inclusive os públicos federais, dos quais só sobraram 5 bancos públicos estaduais: Sergipe, Pará, Espírito Santo, Brasília e Rio Grande do Sul. Todos eles. E eu fui presidente de um banco de São Paulo, o maior estado da Federação Brasileira, que substituiu nossa Caixa e substituiu o Banespa. Todos gostariam de ter um banco público para os programas sociais e chegar, talvez, em agência, em grotões, que nunca um banco privado vai chegar, porque cada um tem seu papel. Eu defendo, e aí eu não iria ficar isento nessa discussão. Há uma importância muito grande do banco público também. Quando eu aceitei vir para cá, e sou defensor até de privado, sou um dos maiores defensores de bancos privados. Porém, entendo qual é o papel de um banco público. Quero dizer ao povo de Brasília que ficar sem um banco, e o que me trouxe para cá foi a defesa do BRB enquanto banco público. Lógico, não sou controlador e vim de uma empresa privada para defender o público, embora respeite o senador, respeite o posicionamento, cada um tem um posicionamento, mas programas sociais, eu fui presidente da Caixa, fui presidente do Banco do Nordeste. Não chegam, tá, pessoal? Banco privado, que eu fui também, é rentabilidade, é cross-sell. São coisas que às vezes não é falado no banco público. Mas tem a importância. Mas, então eu queria só deixar isso,
E agradecer aí, já respondi a senadora Damares com relação aos programas sociais. Vão continuar os 33 programas sociais, sim. Senador, eu visto. Senhor presidente, eu quero fazer uma pequena tréplica. Esse argumento dos rincões, dos grotões, é o argumento que os Correios usam para tentar continuar a sobreviver, fazendo bilhões e bilhões de prejuízos, porque é uma coisa que já foi superada. O Correio é outra empresa estatal que precisa ser fechada e vai ser fechada, uma questão de tempo. Quanto a programas sociais, presidente, me permita lembrar que o Bolsa Família chega em todos os estados onde não tem banco estadual. Me permita também lembrar, quando o senhor disse que bancos privados não fazem papel social, que a fundação do Banco Bradesco, eu não tenho nada com o Bradesco, nem conta lá quero ter, tem o maior programa de educação gratuita, de alta qualidade, que nenhum banco estadual tem nada nem parecido. Eu só queria fazer justiça nesses dois cantos. E é claro que se nós entrarmos em ideologia, que tudo deve ser do Estado, o que deve ser privatizado, isso aí é uma discussão que não tem fim. Os apaixonados pela estatização de tudo sempre vão existir. Mas, decididamente, acho que nós temos um monte de exemplos de estados que não têm banco, que têm programas sociais, sim, e que vão muito bem, sim, e que não passam por esses escândalos que o Distrito Federal está passando. Eu vou conceder a palavra ao senador Isalci, presidente, mas eu faço de novo um apelo para nós tentarmos objetivar algumas questões, sob pena de nós não avançarmos no que se quer. Né? Por exemplo, até agora nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB, quanto roubaram do BRB. Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. A outra coisa, qual o valor de mercado do BRB hoje? Hoje o valor do BRB, tendo em vista, nós estamos com a ação de aproximadamente R$4. Ela já foi uma ação de... Qual foi o máximo, Mário, que ela chegou? 8,50, mas já teve lá no passado a 17, né? Então são essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões. Dando o fundo de participação do Distrito Federal como garantia. Eu não entendo como é que o Supremo aprova um plano sem que o BRB publique o balanço de 2025. Como se faz um plano? Um plano nas nuvens. E como homologar uma coisa dessa que o senhor defendeu e eu respeito muito, queria repetir, mas não parece ser um plano sério, né? Não parece ser um plano sério. E eu lamento até que um plano deste, sem premissa, sem base, sem o balanço de 2025, seja feito e as pessoas acreditem que é isso que vai acontecer. De quantos por cento o ladrão do Vocaro é dono do BRB? Direto ou indiretamente, presidente? Quantos por cento o Vocaro tem no BRB hoje? No trabalho que foi feito, inclusive, pela atual administração, nós conseguimos um arresto de 23,5% das ações que estavam em poder, não digo do Vocaro, mas de um grupo. Do grupo, direto ou indiretamente. Eu tenho, antes de dar a palavra ao Isalci, eu queria só saber duas coisas. Qual o valor dos ativos do banco o senhor tem? 80 bilhões hoje. 80 bilhões. Qual o tamanho do rombo? Foi 8,7. Esse 8,8, esse empréstimo, ele vai resolver definitivamente o problema de liquidez? O senhor dá a sua garantia? Ele vai enquadrar em todos os índices que nós precisamos para operar, que é 6,6 mais 2,2, 8,8 bilhões de aporte de capital
do controlador no BRB. No seu entendimento, e pelo que foi apurado pelas auditorias, né, na gestão passada, o BRB foi alvo de um assalto, de uma fraude pontual ou apenas de uma gestão temerária? Essas três hipóteses. Para te falar a verdade, na avaliação que nós temos lá depois de 6 meses, lembrando que nós somos da atual administração, eu diria que os 3 estão juntos aí. Quantas vezes o Vorcaro, se as auditorias detectaram, quantas vezes o Vorcaro ou algum preposto dele foram ao Banco de Brasília? E se o senhor tiver essa informação, quais unidades? Não tenho. Realmente esses detalhes aí nós deixamos aí para os... Senador Exalci, com a palavra, Vossa Excelência. Entendeu? Bem, primeiro eu quero registrar, doutor Nelson, que se eu fosse criar um banco hoje, eu contrataria essa equipe. Vossa Senhoria como presidente do banco, porque de fato, em termos de competência técnica, o senhor tem... bastante competente. Agora, eu também sou técnico, mas também sou político. O que eu vejo como essa solução aí que foi feita, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que pode muita coisa, mas não pode tudo, do jeito que ele fez, inclusive, compromete até a lei de responsabilidade fiscal. Como é que alguém tira um empréstimo para pagar em 15 anos, comprometendo os próximos governadores, 3 próximos governadores aí? Então, eu vejo assim, primeiro, não tem balanço, não tem informação, não tem auditoria, não tem nada. Só temos a fala de Vossa Senhoria, que é lamentável que a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, está aqui na resolução do Senado, poderia estar cobrando essas informações, inclusive relacionado ao empréstimos. A CAI poderia criar problema com relação a esse empréstimo por falta de informação. Bem, todo mundo já sabe aqui, já foi dito, realmente foi comprometido 16% da receita corrente líquida, ou seja, 6 bilhões e meio, 6,6. Lembrando que a garantia desses 16% compromete, né, a saúde, a educação, a segurança, porque o Fundo de Participação de Estado e de Município é para isso. Sem dúvida. Agora, além disso, né, nós temos também a questão a securitização da dívida. Ou seja, nós temos para receber de impostos do GDF 52 bilhões, que a gente sabe que não vai receber isso nunca, mas, de qualquer forma, Vossa Senhoria já disse que deve receber em torno de 3 bilhões de receita, que nós também teríamos que aplicar essa receita na saúde, na educação, na segurança, e não para cobrir o roubo do BRB. Então, nós estamos comprometendo aí Fundo de Participação de Estado e Município, a questão do fundo da receita tributária, e na prática tem lá a vedação do artigo 67 da Constituição, diz claramente, 15 anos, durante 15 anos, não pode fazer concurso, não pode dar reajuste, não pode fazer praticamente nada. E eu não sei como o DF vai ser administrado se ficar 15 anos sem isso. Eu até perguntaria, nessas negociações, como é que ficou essa questão da recuperação do recurso? Por exemplo, você tem o Fundo Garantidor, que teve um rombo aí, sei lá, de 50, 60 bilhões. E tem o BRB, que eu acho que vai ser muito mais do que 8,8, mas você está falando que é 8, eu não acredito, porque não tem os dados, e eu não vou confiar que são 8,8, porque eu sei que desses 21,6 aqui tem muito mais problemas relacionados a superavaliações, um monte de problema que tem ainda. Como é que fica, se recuperar nessa delação premiada? Suponhamos que o Vorcaro devolva 40 bilhões. Esses 40 bilhões vai ser para recuperar o Fundo Garantidor ou vem primeiro para o BRB? Como é que ficou esse acordo com o Supremo Tribunal Federal? Bem, o Supremo realmente extrapola de todas as formas, né? Eu que lutei muito, participei inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eu sou contador, Vossa Excelência sabe o que acontecia com os prefeitos, os prefeitos e governadores, assumiam um monte de compromisso para o outro pagar a conta. E a lei foi feita para isso, exatamente para proibir que os governantes contraíssem empréstimo ou dívidas
para o outro pagar. E aqui está acontecendo exatamente isso. O BRB, o GDF está assumindo uma dívida, um empréstimo, que nós vamos pagar em 15 anos. Quer dizer, os outros vão pagar, os outros, a população do Distrito Federal, que já não tem saúde, já não tem educação, já não tem segurança, e agora ainda vai ficar 15 anos com esse problema. Então, esse é um problema. A outra questão, o senhor falou 30 bilhões. Eu vi a Polícia Federal, eu vi uma reportagem do Correio Brasiliense que um delegado da Polícia Federal disse que as aplicações chegaram a 40 bilhões. O senhor falou 30, mas de qualquer forma 21,9 mais 12,2 já está 34,1. Então, são 34 bilhões de aplicações. Desses 12,2, né, 2,6 da Tirreno. E os outros, que tem uma série de outros problemas. Eu pergunto aqui, essa questão, o senhor falou aqui a respeito do dinheiro do judiciário. Tem 30,6 bilhões, em carteira tem 15 bilhões de empréstimo de financiamento imobiliário. Esse valor, 30 bilhões, ele está garantido no balanço? Tem esse dinheiro separado? Se houver um problema do BRB, essas previdências vão receber, os institutos vão receber de volta, é isso? Ou melhor, os tribunais que investigam TJs. Os TJs aqui, que são 30 bilhões. Esses TJ têm o dinheiro garantido, separado na contabilidade do banco? Então, essa também é uma... Outra coisa, eu participei da CPMI do INSS. A gente tem realmente sérios problemas com relação à questão dos consignados. O BRB tem nessa carteira os consignados do Banco Master, do Banco Máxima na época, porque desde aquela época tem consignado. Isso está embutido nesses 30 bilhões aí, não? O INSS. Essa é uma preocupação grande que nós temos. E para finalizar, presidente, o senhor falou aqui que o financiamento vai ser IPCA mais 4,5%. Eu tenho informação de que vai ser que os bancos querem 97% do DI, que é praticamente a Selic, mais 4%, que dá uma diferença razoável. Agora, como pagar essa dívida com dividendos? Dividendos, se a gente colocar só o que Vossa Senhoria colocou de 5,9 bilhões de juros, com mais o principal, nós teríamos que ter um dividendo de 833 milhões por ano para pagar essa dívida em 15 anos. Se for uma taxa diferente, vai ser muito mais. E lembrando que dividendo não é lucro. O lucro, parte dele é pagamento de dividendo. Então, qual é a previsão de lucro que Vossa Senhoria colocou nos próximos 15 anos? Dá para pagar essa dívida realmente? Depois eu faço com a palavra o presidente Nelson Antônio de Souza para as respostas ao senador Exalci Lucas. Senador Exalci Lucas, o senhor que já esteve conosco lá algumas vezes, com relação à securitização da dívida, foram várias perguntas, eu vou procurar respondê-las. Nós temos aí 52 bilhões. Quando eu falo que de 3 bilhões, essa securitização de dívida, ou ela vai ser feita um FDIC ou uma debenture, eu estou falando que os 3 bilhões, eles viram liquidez, porém, as outras vão virar cotas subordinadas. Esses 52 bilhões vão continuar existindo dentro do governo. O governo não perde. Logicamente que para virar imediatamente 3 bilhões de liquidez, para poder somar ali aos 6,6 e dizer assim, o aporte está garantido. Nós sabemos que a própria securitização da dívida hoje mesmo está tendo alteração na LOA, é obrigatório, até porque isso não estava definido lá no orçamento, também está tendo isso aí, né? Do ponto de vista legal. Mas, logicamente, que durante esse período, muitos ativos virão via securitização da dívida. Entendemos também que, pela lei, isso separado uma parte, pode ser feito ali como aporte ao banco e outra parte ela vai ser dividida, logicamente, com previdência, com outras coisas, como a legislação também, isso aí está sendo observado, tá? Só para ficar bem claro. Com relação à recuperação dos ativos
fruto de delações que venham a ter êxito de devolução de recursos, nós já peticionamos, eu estive lá com o ministro André Mendonça, e já está num acordo que foi homologado pelo ministro Luiz Fux, que sem prejudicar a fila de credores, que tem que ter, a legislação diz que tem a fila de credores, mas nós queremos ser ressarcidos daquilo que o BRB comprou, que antecede a Operação Compliance Zero. Comprou, mas não deu tempo, recebeu ou não transferiram. Se foi fraude, não interessa. Esse bem é do BRB. Outra coisa é, aquilo que foi posterior à Operação Compliance Zero, que o BRB de alguma maneira tem direito, ele vai pegar, como qualquer outro credor, a fila de credores. Mas a grande maioria do BRB antecede ao evento Compliance Zero. Isso nós já peticionamos junto ao STF e nós já está no acordo que foi feito e homologado pelo ministro Luiz Fux. Essa devolução de qualquer delação que vier a ter, certo? Com relação ao artigo 167A da Constituição Federal, isso aí não cabe a mim falar sobre isso, é mais ao próprio governo do Distrito Federal. Porém, vejo que há uma responsabilidade com relação ao atendimento, já que é a Constituição. 30 bilhões, algo o senhor falou também, dos 30 bilhões vis-à-vis, os 30 bilhões de depósitos judiciais vis-à-vis os 15 bilhões da carteira de habitacional. O que eu posso dizer é o seguinte, e aí dentro da clareza, da transparência, da responsabilidade, que eu sempre tive, senadora Damares, em todos os locais que eu passei. Eu não passei em um banco nem dois. Eu tenho 45 anos. Eu passei em grandes bancos. Caixa Econômica é um grande banco. E eu não fui lá na Caixa, eu sou concursado de lá, só presidente. Eu fui de vice-presidente de habitação 2 anos e meio. Eu fui diretor. Eu fui BNB, eu fui diretor e fui presidente. Banco de São Paulo, presidente. Então, tudo isso tem um histórico. Algo que nós, não estou dizendo aqui, julgando nem pré-julgando, mas o próprio presidente Renan Calheiros sabe, de muitos anos que vem tocando. Uma das coisas que nós não abrimos é transparência. Muito bem, né? Se o banco for liquidado, tem problema? Sim, tem problema. Tem problema porque tem um desequilíbrio de ativo passivo. E é exatamente o que não pode acontecer, foi o que eu disse na Câmara Legislativa. Um regime de administração, uma RAET que nós chamamos, do Banco Central, ou uma liquidação extrajudicial, tem problema. Será pela primeira vez que os depósitos judiciais estarão em bancos, se não seja Caixa ou Banco do Brasil. Agora, como é que funciona esses depósitos lá dentro do banco, ou em qualquer banco, não só na Caixa, Banco do Brasil? Funciona o seguinte, os recursos são segregados, tudo em nome, tem uma ação que ali, pessoa X, está lá, separadas, esperando o processo transitar de julgado para poder autorizar a liberação. E o BRB tem algo que ele fez, além ele desenvolveu muito a parte tecnológica, que hoje ele tem um Pix judicial, que ninguém tem. Hoje é uma facilidade para quem lida hoje no Poder Judiciário que opera com o BRB. Tem isso aí, muito importante. E todas as licitações, todas essas compras de recursos dos tribunais, elas foram feitas dentro de processos licitatórios. Então, é dessa maneira que funciona. Consignados nessas 21 bilhões, senador Exalci, que são os ativos que estão do Master dentro do BRB, estão sim os consignados. Todos estão lá, que nós chamamos de carteira de pessoa física. Incluso também o crédito sexta, tá certo? Lá está incluso também, estão excluídos o crédito sexta. E com relação ao pagamento do empréstimo que o GDF está fazendo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, no nosso plano,
Eu não sei qual vai ser a taxa de juros do indexador utilizado pelos bancos, pelo FGC e bancos que estão concedendo as garantias. Nós solicitamos IPCA mais 4,5%. Eu não sei se vai ser Selic mais 4,5% que o senhor está colocando. Não podemos falar sobre isso. O que eu fiz o cálculo em cima da nossa proposta. Daria uma PMT de 45 bilhões por mês, pagar a partir de 28, que são 18 meses de carência, e o banco já teria ali, dentro do nosso BP, do plano de negócios, logicamente que o quadro, o cenário atual é de incertezas, mas nós fizemos um plano conservador. Nós vamos ter condições, e pela competência dessa equipe que veio para o BRB, de chegar em 28, sim, já com LL, ou lucro líquido, acima de R$1 bilhão. E, logicamente, que no próprio acordo do STF, se houver devolução para o BRB, logicamente, a devolução é para o BRB, até porque o BRB que foi lesado, embora o empréstimo seja com um controlador, há uma sinalização de amortização ou liquidação desse empréstimo. Isso está escrito, está no acordo, no ACO 3755 do STF. Tá. Bem, satisfeito? Não, eu só com quero, a palavra, Vossa Excelência. Quero ponderar aqui algumas coisas. Primeiro, assim, eu não estou aqui duvidando da competência da equipe. Claro. Muito pelo contrário. Né? Eu contrataria se eu fosse dono de banco. Mas, como banco público, Vossa Excelência foi muito bem. Como é que eu coloco 8,8 bilhões num banco que vale 4? Agora, lembrando aqui, nós temos 52 bilhões de créditos créditos que grande parte deles não serão recebidos. Quem já foi prefeito, governador, sabe disso. Para você receber que 5% disso é uma vitória. Então, dos 52 bi, 3 bilhões, que é o que normalmente recolhe, vai para o BRB. Esses 3 bilhões de impostos, que poderia estar na saúde, está indo para o BRB. A pergunta que eu fiz neste contrato, e aqui não está claro, eu estou com o contrato aqui do ministro Fux, né, o acordo, eu perguntei assim, vamos recuperar 40 bilhões da delação premiada, 40. Evidente que o prejuízo do FGC foi muito maior. Eu pergunto aqui, bem, tem 40 bi, esse 40 bi vai primeiro para o FGC ou vai para o BRB? Porque o que está aqui no acordo está assim, os recursos eventualmente recebidos pelo DF em ações civis ou criminais, bem como acordos ou qualquer outra espécie de composição envolvendo prejuízo causado ao BRB e ao ente distrital, fica vinculado ao cumprimento da satisfação das obrigações financeiras assumidas na operação de crédito. Então, aqui não disse se o FGC tem prioridade ou o BRB. Se a gente tivesse no acordo que o BRB teria prioridade, eu ficaria mais tranquilo. Mas só, com relação ainda ao consignado, que você acabou de falar, eu participei da CPMI do INSS e lá foi constatado, a gente não foi até o final, porque os consignados a gente ficou só um pedaço, mas ficou estabelecido lá, pelos dados, que só no Banco Master tinha 250 mil contratos sem biometria. Eu pergunto se esses contratos de consignados sem biometria ou com fraude compõem esses 21 bilhões do BRB. Vamos, eu pegar pela última pergunta, esses 21 bilhões que estão, os ativos que estão do BRB, do Master dentro do BRB, ele pode ter alguns desses consignados. É isso que nós fizemos, por isso que nós colocamos, apesar de constatado 2,6 da carteira de terreno, que não existe, ele subiu para uma provisão de 8,8. Então tem vários itens desses. Tem, por exemplo, tem valores que estão sendo pagos, os clientes estão pagando alguns consignados, que o fluxo não está vindo para o BRB, sendo uma carteira que está no BRB, que isso aí nós também já solicitamos ao liquidante, que está fazendo o trabalho dele, né? Agora, com relação a esse outro item, que foi falado do contrato, da delação.
É importante entender isso. Se houver, a pergunta do senador Exalci é importante. Uma coisa é, se o cliente emprestou, o cliente aplicou em qualquer banco, seja no Master ou via plataforma ou direto no Master, para oferir uma remuneração maior, CDI mais 45, como era. Concorda que acima de R$250 mil é risco de quem? Do investidor. Não é fraude. O banco... 40 bilhões é dos 250 mil. Não, acima de 250 mil. Não, isso aí já ficou com o investidor. Mas eu digo, o prejuízo do FGC... Mas eu vou voltar aí. O que eu quero chegar eu estou fazendo um vis-a-vis. O BRB, nós estamos atrás das carteiras que foram compradas e não vieram fisicamente para o BRB. Dos fundos que foram colocados para o BRB, foram comprados pelo BRB, o BRB tem participação e esses fundos não chegaram no BRB. Então, senador, é isso que nós estamos falando. Não se trata de entrar em concorrência de credores. Se trata de dizer assim, eu comprei este celular, é meu, antes da operação Comprar Zero, e ele não está no meu patrimônio. Embora ele esteja constando nos 21,9 bilhões, ele não está aqui. Então, fruto de qualquer delação, foi isso que nós conversamos com o STF. Eu acho que o senhor está referindo ao caso do Banco Will, né? Não é isso? Eu falo do Banco Will, do Banco Pleno, ou de qualquer outra carteira que não esteja conosco. Tudo isso nós já peticionamos junto às instâncias, ou primeira instância, ou STF, em quaisquer situações nós vamos buscar o que foi fraudado do banco. Tem muitos casos, como o do Banco Will, que carteiras foram vendidas e nunca foram entregues. Eu vou dar suficientemente exaustivo. Nós vamos continuar, você vai poder perguntar outras vezes, tal. Eu vou dar a palavra à senadora, a nossa querida senadora. Antes, eu queria deixar só duas coisas. As negociações com o Master, elas circularam pelas auditorias apenas na presidência do BRB ou em diretorias também? Na realidade, pelo que os achados da Machado Meia e Kroll, elas tiveram uma centralização, embora não pode dizer que foi tudo lá na presidência, mas houve sim uma centralização e esses achados foram enviados para os órgãos competentes. E transitaram por diretoria especificamente, presidente? Não, obrigatoriamente tem que passar para avaliar, para a aprovação das diretorias, sim. O BRB, só uma pergunta, Leila, que vai ensejar. O BRB abriu apuração para verificar as propinas de 146 milhões, 74 deles já pagos ao ex-presidente Paulo Henrique Costa? Especificamente sobre fatos descobertos lá fora, não. O que nós temos que fazer abrimos apurações para todos os dirigentes, para empregados e para qualquer um que foi citado dentro do relatório da Machado Meia ou de apurações que venham chegar, nós estamos entrando. Então, nesse relatório administrativa aparecia o Paulo Henrique Costa. E quantos diretores da sua... Houve bloqueio de bens? Houve bloqueio de bens de alguém? Já teve? Estamos com essas ações todas em andamento. Houve bloqueio de bens com relação ao arresto, por exemplo, das ações que estavam lá, os 23,5% das ações do BRB, que estavam em free float. Esse nós já bloqueamos, tá certo? E essas outras todas... Bens dos gestores, já foi solicitado o bloqueio? Não. Bloqueios não somos nós que solicitamos. Nós entramos
Estamos com os processos em justiça, estamos no processo em corregedorias, seja ela do GDF, no fórum que cabe a cada um. Porque o fórum que julga, por exemplo, o empregado sem função, não é o mesmo que julga o presidente ou os diretores, não é o mesmo. Embora nenhum esteja mais na atual gestão do banco. Há um procedimento investigatório interno para apurar a aquisição dos imóveis em São Paulo? Do BRB? Dos imóveis recebidos pelo Paulo Henrique Costa? Não, esse é Polícia Federal. Esse não é não tem nenhuma providência BRB. Interna? Não, com relação a vamos pedir. Aos 146. Estamos pedindo, eu tô aqui pedindo a abertura. Estamos pedindo a abertura publicamente. Nós estamos aqui, está passando aqui a nossa controle. Vamos ingressar com ação de responsabilidade civil contra todos os ex-administradores. Então logo, Vossa Excelência, e comunique, por favor, a essa comissão. Me tira uma dúvida, presidente. Quantas folhas de pagamento o BRB administra no Brasil? Nós temos as principais. Nós temos, aqui além do GDF, nós temos Tocantins, temos Prefeitura de João Pessoa, Prefeitura de Alagoas, tá certo? E alguns tribunais. Prefeitura de Alagoas? Não. De Maceió, desculpa. Sim, Prefeitura de Maceió. Prefeitura de Maceió. Me responda o que faria uma prefeitura de capital do Nordeste contratar o banco como intermediário, gestor de uma folha de pagamento, um banco regional. Banco regional. O que possibilitaria isso? Bem, o que eu vi, o que aconteceu lá? Especificamente, porque isso me diz respeito, é um problema lá de Maceió. O BRB fez uma expansão. Hoje ele está em 19 estados, além do Distrito Federal. E ele teve uma política de desenvolvimento além de Brasília e em torno. E isso vieram várias operações de entes públicos e entes privados. Não vou entrar aqui se era a melhor estratégia, eu não gosto de comentar gestão passada, mas respondendo à pergunta do presidente Renan... Só nos interessa os públicos, né? O privado eu não... Mas houve essa política de expansão. Se tivéssemos, por exemplo, uma estrutura, por exemplo, de capital e até mesmo de pessoas tal suficiente, talvez tivesse logrado êxito. Porém, não tinha essa capacidade instalada e essa estrutura de capital suficiente para... O TJ de Alagoas, a folha do TJ está no Banco de Brasília. Está no BRB. A folha do TJ está no BRB. Isso tem a ver com os 3 bilhões de depósitos judiciais do TJ? Foi uma operação casada ou independente? Não tem nada a ver? Foram momentos diferentes. Foram momentos diferentes. Foram momentos diferentes. Senadora Leila, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente Renan. Eu cumprimento os senhores colegas aqui presentes e também todos os representantes aí, diretores e, enfim, todos que estão envolvidos na administração do BRB hoje. Senhor Nelson, você falou que o tamanho do rombo hoje, o problema do banco, chega a 8,8 bilhões. Eu pergunto ao senhor, por que até agora os balanços eles não foram publicados? Pergunto por quê. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? E antes, senhor presidente, eu queria até pedir a Vossa Excelência, presidente Renan, por favor, que assim, para a gente não diluir a resposta do presidente Nelson, eu queria fazer de 3 em 3 perguntas, eu posso? Pode, claro. Para que ele possa me responder, me esclarecer melhor, porque são muitas perguntas e eu estou sentindo que, de repente, ele está se embaralhando um pouco, em responder pergunta por pergunta. Então, eu vou de 3 em 3, Mas o presidente Nelson também concorda. Isso, Obrigada. Então, eu pergunto se tem alguma decisão judicial que autorizou a não publicação desses balanços, porque existe uma falta de transparência que é absolutamente angustiante. Então, se existe alguma decisão judicial que o impeça
né, de apresentar à sociedade e a nós esses balanços. No plano de recuperação, está prevista a venda de subsidiárias e carteiras de consignados, eu pergunto ao senhor, e se caso afirmativo, como vê a sustentabilidade do banco após o empréstimo e a venda desses ativos mais rentáveis? E, por fim, nessa primeira leva, nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2025, que são as mais recentes publicadas pelo BRB, segundo trimestre de 2025. O patrimônio líquido consolidado do banco era de 3,98 bilhões de reais, e isso muito antes de qualquer provisionamento por prejuízos do Master. O senhor falou em 8 bilhões de provisionamentos de prejuízo até agora. Só isso é muito mais do que o último patrimônio, né, o último balanço patrimônio divulgado pelo banco em 2025. Sobre isso eu pergunto, qual é a situação patrimonial atual do banco? Essa capitalização está sendo usada para cobrir um patrimônio negativo e o banco colocará esse novo dinheiro em que ativos? Essas são as 3 primeiras perguntas. Perfeito. Vamos aqui. Leila, o primeiro é com relação ao 8 pontos de senadora Leila, com relação ao... A não divulgação dos balanços. A não divulgação do balanço. Nós apresentamos um plano de capital no dia 6 de fevereiro de 2026 ao regulador, Banco Central, tá certo? A partir dali nós temos 180 dias para essa capitalização. Balanço, nós somos referenciados em bolsa, ou seja, nós temos ações em bolsa. Nós tínhamos que ter publicado até o dia 31 de março. De março de 26. Certo. Por que não publicamos até então? 2 itens. Primeiro deles, após o dia 31 de dezembro de 25, várias instituições foram liquidadas, como o REAG, como o Banco Pleno, PKL e outras mais, menores. O IU. Cada um desses aí, essas empresas, elas operam em todo o sistema financeiro. Um banco tem uma auditoria independente, que obrigatoriamente tem que assinar as demonstrações financeiras de qualquer empresa do banco. Cada vez que surgiu um item desse, a empresa, no nosso independente, ela tem que voltar lá no balanço e dizer assim, vamos ter que reabrir o balanço para constar isso tudo. E também, fora isso, tem no nosso aqui a Gran Torto, a empresa independente, a auditoria independente. No caso do que nós contratamos para a auditoria forense independente, que foi o caso a Machado Meia e a Kroll, eles concluíram em 31 de março também de 26. E isso precisa fazer um shadow, que é uma checagem pela outra empresa de auditoria que é contratada para dar credibilidade, senão o mercado não aceita, principalmente nós somos referenciados em bolsa. Tudo isso nos levou a segurar o balanço por questão de transparência e responsabilidade. Então não tem nenhuma ação judicial, na verdade. Nenhuma ação judicial e também outra coisa. Agora, deixar bem claro, como nós somos referenciados em bolsa, há uma sinalização do Banco Central, o que ele tem que fazer? A partir do dia 31 de março de 26, teria que multar por não entregar no prazo o BRB. Nós recorremos, por quê? Porque nós não entregamos, não porque não quiséssemos, porque o maior interessado em divulgar o balanço é o BRB, porque isso cria uma corrida de liquidez. E o outro item é, quando nós
capitalizarmos o banco, você resolve plenamente tudo isso. Mas se fôssemos só a capitalização, nós já teríamos feito. Não é só por isso. O primeiro é por isto que eu acabei de explicar, que é bem importante explicar isso também. Inclusive, vocês estão pagando multas diárias, nós, né? O BRB está pagando multas diárias. Nós recorremos e está sob júdice. Qual vai ser o desfecho? A pergunta é, estaríamos pagando, dependendo do resultado? Sim, é obrigatório. Isso que cabe a uma empresa referenciada em bolsa, entendeu? Tem um outro item. O plano de recuperação. O plano de recuperação. O que está prevista? Está prevista o que vendas de subsidiárias, carteiras de consignados. O que está previsto nesse plano de recuperação que até agora não está claro? O plano de recuperação. Vocês lembram que logo no início, principalmente os senadores que são aqui do Distrito Federal, nós colocamos um menu de opções para capitalização do banco. Tinha aporte de capital, se tivesse, era o Fundo de Investimento Imobiliário, que os imóveis passaram até na Câmara, na CLDF, e outros itens mais, como, por exemplo, a venda de subsidiárias. E tudo isso nós achamos, consta lá, sim, mas nós não pretendemos utilizá-los porque seria intempestivo para o que nós estamos precisando para capitalizar o banco. E a recuperação, então, com relação à subsidiária, a pergunta, viu, isso, senadora Leila? Isso. Mas com relação à recuperação de ativos, o que nós estamos fazendo? Segregamos a carteira do Master, isso nós não falamos isso aqui ainda, viu, presidente Renan? De 21,9 bilhões, fizemos um FDIC para uma gestora de ativos e colocamos que é a Quadra, 15 bilhões sendo 3 bilhões de cota sênior e 11 bilhões de cotas, 12 bilhões de cotas subordinadas. Nós estamos falando de 15 bilhões, segregamos esse ativo do Master para poder dar liquidez. Fora isso, nós fizemos o plano de negócio, que é o Business Plan, e onde nós colocamos os principais itens. Para vocês terem uma ideia, nós temos 11 milhões de clientes. Desses 11 milhões de clientes, nós não temos a metade ativos. Então, nós estamos primeiro trabalhando a recuperação desses clientes para que eles voltem a operar com o banco, verificando as taxas de juros que estão desatualizadas, verificando quantos produtos, ou seja, aquilo que cabe a um banco múltiplo. E outra coisa, austeridade, estou falando já de como estamos fazendo, austeridade na redução de despesas. Por exemplo, nós tínhamos mais de 200 milhões de patrocínio com publicidade, com outros itens. Nós baixamos para 78 milhões. Mesmo assim, estamos reduzindo mais. Então, poderíamos falar aqui um tempo muito grande aqui de cada item de bloco que nós estamos fazendo de redução de despesas. Lógico, para ter eficiência tem que despesa total sobre receita total. Estamos trabalhando também, principalmente nas receitas. Esse é o plano de negócios de maneira pé no chão, factível, sem querer, não precisaria nem buscar novos clientes. Essas folhas que nós compramos de Maceió, de João Pessoa, intensificar esses clientes que passarão a operar mais conosco, que será bom para nós e será bom para as próprias prefeituras que confiaram no BRB. Qual é a remuneração específica de Maceió? Maceió, na realidade, eu posso dizer as condições, você tem aí as condições que nós compramos, porque cada uma foi numa condição, é uma concorrência, né? Um pregão eletrônico. Tanto a compra da folha de... qualquer folha, tá? Ou Maceió, ou João Pessoa, ou Tocantins, assim também como a compra dos depósitos judiciais. Todos eles têm uma concorrência, tem um pregão, tem coisa dessa natureza. A média, né? Tem que ter rendimento médio. Não, mas desculpa, presidente, porque o rendimento que nós colocamos pagamos a folha lá para os empregados
esses empregados operam conosco, que isso é o que realmente dá o retorno. Agora, nós pagamos um valor, logicamente, para a prefeitura. Quanto foi o valor? Foi 53 milhões a compra da folha de Maceió, tá certo? 50 pagos à vista? Foram todos à vista, Paula? À vista. Pagos à vista. Por favor. O senhor não me respondeu sobre a situação patrimonial do banco, né? Qual que é, e se essa capitalização está sendo usada para cobrir um patrimônio negativo. A capitalização está sendo usada para cobrir um patrimônio negativo, por conta da provisão que estamos fazendo. E o banco colocará esse novo recurso em que ativos? Nós vamos botar em capital. Vai ser um capital que nós vamos aumentar o capital do banco. Entendeu? Ele vai para o patrimônio. Posso continuar, senhor presidente? Pode, aqui? claro. Tá? Agora vamos finalizando aqui. O GDF está propondo uma capitalização de 6,6 bilhões para salvar o BRB, que nem sabemos se será o suficiente. Mas mesmo que seja, são mais de R$ 2.200 para cada pessoa que mora no DF. Desde das crianças até os idosos, desde a pessoa mais rica, enfim, a mais vulnerável, cada aposentado, cada trabalhador. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha razoável que a conta do negócio feito pelo BRB com o Master, ele recaia sobre quem nunca foi consultado, quem nunca se beneficiou desse processo? Pergunto também as auditorias realizadas que indicam que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o João Carlos Mansur, da REAG, eles entraram no capital do BRB por meio de fundos, enquanto o banco captava R$1 bi em 2024. Sobre isso eu pergunto, o senhor sabe quem são todos os acionistas que entraram por essa porta dos fundos? Quero saber se o senhor sabe, e se houve outras fraudes cometidas por eles contra o BRB. E quando o Banco Central começou a investigar uma empresa chamada Tirreno, como o Isalci falou, que não ficou muito claro, teria sido usado para fabricar novos contratos e tentar enganar os auditores, forjando os documentos no valor de 12,2 bilhões de reais. O senhor já entregou à Polícia Federal as comunicações internas que mostram quem deu essa ordem, quem fiscalizou e quem se omitiu e quem participou dessa transação? Começando pela última, sim. Esses nomes estão nos achados, estão no relatório entregue no dia 31. Foi concluída pela Machado Meia. Aqui nós temos, inclusive, Machado Meia está presente. Quais são os nomes, Leila? Desculpa. Os nomes dessas pessoas que originaram... Não, na verdade eu quero saber, né? Eu quero saber se você entregamos justamente quem são esses acionistas que entraram pela porta dos fundos e ajudaram. Nós dividimos em 3 grandes. Deve ser muita gente com bastante... Essa auditoria forense... Estou louca para saber quem são esses foi dividida em 3 grandes... em 3 grandes dimensões. Tá. Primeira... Aí eu vou pegar aqui desse caso aqui dos fundos do aporte capital 1 e 2, onde nós descobrimos para onde essas ações foram e como elas foram dentro dessa circularização de recursos, onde elas chegaram, que é aqueles 23,5% de ações que chegaram. Tá lá no relatório. Outro item é se quem causou ou foi pelo menos citado ou dentro do relatório de auditoria forense independente, juntamente com a assistência da CROL, participou das compras e vendas de carteiras e se por algum motivo teve alguma participação, sem querer julgar, não estamos dizendo aqui se são culpados ou não culpados, mas todos já estão desse relatório enviados à Polícia Federal, à CVM, ao Banco Central, ao STF a todos esses órgãos. E com relação a outro item que você falou, eu falei das pessoas, dos fundos, da CP1 e a CP2. Basicamente foram as 3 perguntas que você fez. Sim, mas com relação a esse valor, todo esse rombo cair no colo da população do Distrito Federal, o que o senhor acha? O senhor, enquanto CEO, um cara que já foi presidente de 4 bancos, vê essa conta recaindo sobre a população do Distrito Federal?
Senadora Leila, não concordo como cidadão com nenhum pagamento, entendeu? Que nada que recaia em cima, não só do GDE, de Brasília, mas já ou está de qualquer recaindo, região. né? Porque nós estamos dando como garantia o fundo de participação de estados e municípios, que vai ser... O GDF está abrindo mão de 1,5 bilhão, né? Que seria para a educação, para a saúde, para a mobilidade. Então, estamos abrindo mão disso. O que você acha disso? Bem, eu gostaria que a senhora me permitisse explicar a operação que está sendo feita. Tá. Eu disse alguma vez, mas é importante entender como essa operação está sendo feita. Ela é inédita no mercado financeiro brasileiro. Até porque o rombo é inédito também, né? Não, o rombo é o maior da história do sistema financeiro. Do mundo. Entendeu? Do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Do mundo. Mas, o que acontece? É uma operação onde não tem recursos públicos emprestados, é do FGC para o governo do Distrito Federal. E eu aqui não estou defendendo A, B ou C, eu sou um técnico. Um técnico. Basta hoje, quem quer saber quem é quem, abre o Google, abre qualquer chat GPT, qualquer um, e veja quem é quem. O único interesse nosso é salvar o BRB. O item, esse é o que nos trouxe para cá. Bem, mas nesse caso, a operação, que foi difícil fazer essa operação, sob a coordenação do STF, nós pegamos o setor privado, o sistema financeiro nacional, que vai dar garantia desse empréstimo através dos bancos, grandes bancos, ao Fundo Garantidor de Crédito, que é privado, emprestando para o GDF recursos privados, com a contragarantia do FPE e FPM. Agora vamos. Onde é que eu concordo parcialmente. Se o GDF não pagar, usa-se FPA e FPM. Mas antes disso... O senhor acha que o GDF vai conseguir pagar, que já inicialmente já tem um rombo de 5 bilhões nas contas públicas? Você acha que o GDF vai ter condições? Assim, senhor Nelson, porque assim, é muito sério que nós estamos aqui ninguém está de brincadeira. O que nós estamos vendo é uma realidade que eu acho que está sendo tratada de uma forma muito pacífica. E nós estudamos isso aqui, a gente está acompanhando diariamente, nós estamos na rua, desculpa o STF, as instituições financeiras, não conhecem a realidade do Distrito Federal, não conhecem a realidade da Ceilândia, não conhecem a realidade de São Sebastião, não conhecem a realidade de Planaltina, o que Brasília está vivendo. Eu digo para o senhor, hoje o GDF não tem condições de bancar esse acordo. Vai cair no colo, sim, da população, que vai abrir mão de 1,5 bilhões para serviços essenciais, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Alguém tem dúvida aqui? Desculpa, não, eu vou passar para o senhor, claro. Desculpa, doutor Nelson, eu até peço desculpas ao senhor e à sua equipe, porque o senhor chegou para ser o salvador da pátria. Mas o meu recado é para o GDF, para o atual governo, que tudo que está acontecendo aqui, por mais que o senhor queira defender, não tem defesa. Não existe defesa. Existe um governo que colocou lá um presidente que fraudou, que teve rombo, que não teve nenhum tipo de fiscalização e teve interferência, sim, de governo local. E que a gente quer respostas. E da política. E, com certeza, que é a minha última pergunta, é meu grande finale, mas eu vou esperar o senhor concluir o seu raciocínio. Senador, desculpa. Mas é muito importante. Eu também não nasci em Brasília, mas estou aqui há 23 anos. Deixa eu dizer, eu não sou político, não pretendo ser político, eu sou um técnico. E eu vim para o banco única e exclusivamente a pedido do mercado e de outras pessoas que entenderam que eu não gostaria de ter vindo. Eu vim para defender e salvar o banco. Não vou defender Estado A, Estado B, Distrito Federal, qualquer um que seja. Não cabe a mim fazer isso. Não estou para isso. A obrigação que eu tenho, junto com a equipe que eu convidei, é salvar o BRB, porque acredito no BRB. Agora, se os acionistas A, B ou C vão ter condição de pagar,
O que nós estamos levando é, tecnicamente, que 8,8 bilhões é o valor que o banco precisa para se capitalizar e colocar um plano de negócios de 2026 a 35 de pé, entendeu? Não sei se vou estar aqui amanhã, mas eu posso fazer o seguinte, eu tenho convicção de que, em fazendo isso, o BRB vai ficar de pé. Não posso falar pelo GDF, não posso falar por outras prefeituras, não posso falar por alguns estados, não tenho e nem esse meu papel e nem posso falar, não sou representante. Mas pelo BRB eu posso falar. E o que está sendo dito aqui é dentro de tudo que nós apuramos, não o Nelson, não o Barreto, não a Ana Paula, não ali o nosso diretor, não a Machado Meia, mas é o que nós todos, buscando a verdade, com transparência, com governança, com compliance e com análise de risco, chegamos. Isso de maneira transparente. Eu quero dizer, presidente Renan Calheiros, é isso que nós estamos trazendo aqui, a pura verdade. Se alguém não vai cumprir a sua parte, não cabe a nós. Outra coisa, nós não abrimos mão de quem efetivamente fez isto com o BRB, deixe de pagar e vamos buscar onde estiver os recursos do BRB. Só mais duas perguntas. Por favor, Leila. Obrigada até o momento, doutor Nelson. A CVM registrou abuso de poder de controle pelo GDF ao indicar a própria chefe de gabinete do governador para o Conselho Fiscal. Eu preciso entender como é que funciona a independência da gestão quando quem fiscaliza o banco é subordinado direto de quem nomeou o gestor do banco. Isso, para mim, não é governança, isso é uma aparência de governança, né? Porque se o gestor... Mas eu não concluí. Tá. Em outras palavras, se o órgão que deveria dizer não ao banco foi composto por quem o Palácio do Buriti indicou. Isso, todo mundo sabe disso, que ele indicou a chefe de gabinete dele para o Conselho Fiscal. Como o senhor garante hoje que os erros do passado não continuam acontecendo durante a sua gestão? E o BRB, hoje, tem 24 processos ativos na CVM. 24 processos. Isso já é um sinal por si só. E isso não inclui os processos sigilosos que parecem existir, né? Nenhum investidor sério vai alocar capital numa instituição com esse nível de exposição regulatória. Como o senhor pretende reconstruir a credibilidade, que isso é uma grande preocupação nossa. Como é que o senhor pretende reconstruir a credibilidade do banco no mercado? E em 2023, o BRB destinou 40% de dividendos com alerta de agências de risco, já calculando sobre a fragilidade do seu capital. O senhor concorda que foi uma gestão temerária drenar o caixa do banco para o governo enquanto se comprava uma carteira podre do Master? E quem deveria responder por isso? Isso é uma grande curiosidade que eu tenho e a minha equipe também. Quem é que deveria responder por isso a partir dessa liberação de 40% dos dividendos? Bem, senadora Leila, deixar bem claro, eu disse isso lá atrás, nós chegamos para corrigir o que precisa ser corrigido. Erros do passado. E eu vou falar aqui do aspecto político, que foi esse erro do passado, quando eu vou chamar você... Por favor, fique à vontade. Quando você coloca a política, e eu digo, eu não sou contra a política. A dimensão política, ela está em todos os momentos da vida da gente. Nós só precisamos nos posicionar o que nós somos diante disso tudo. Eu nunca tive problema, passei pelo BRB. Pode pegar lá. Momento dificílimo. Foi, ministra Ana Clara. Nunca tivemos problema. A única coisa que eu peço quando assumo qualquer função, que é a autonomia, a última palavra ser minha. Não tive um problema na Caixa, não tive um problema no BNB, não era fácil não, nem no Banco de São Paulo. Como? Onde é que... Aí eu vou para a segunda pergunta, senadora Leila. Credibilidade. Credibilidade se faz com ações. Toda a diretoria é nova lá. Todo o conselho de administração é novo, todo o COAUD é novo, comitê de risco é novo, tudo é novo.
Perfeito. Toda política é nova. Não deixamos de estar em nenhum fórum, em nenhuma instância de peticionar ações buscando o que é de direito do BRB. A gente definir qual é o lado da gente. Não dá para ficar de um lado e de outro. E eu digo mais, me deu bem, tenho muitos amigos políticos, tanto em várias instâncias, em várias esferas, oposição, situação, em todos. Todos que, ao momento que eu estava ocupando um cargo, todos, indistintamente, ele não sabe, o político não é obrigado a ele saber todas as regras de banco. Sim. Ele pode chegar e dizer assim, eu quero isso aqui. Se chegar e dizer assim, não pode, por isto e aquilo, eu duvido. Não insiste. E se insistir, é o momento de você sair. Eu já saí de alguns locais. Isso não quer dizer que eu sou melhor que os outros. Isso quer dizer que tem que ter um posicionamento. Claro. Agora, com relação à credibilidade, a credibilidade é feita desse jeito, tomando as decisões corretas. E isto pode ter certeza. Nós praticamente, eu já fui hospitalizado em 6 meses, que eu nunca tinha sido. Imagina. 4 vezes. 4 vezes. Não é fácil. Entendeu? Agora, para quê? Para poder entregar isso melhor. Agora, nós temos certeza do seguinte, a nossa parte, enquanto instituição financeira, um conglomerado BRB, nós vamos fazer. Nós não somos o dono do banco. O banco é o dono é o povo de Brasília e região onde ele tem. Mas o nosso melhor nós temos que fazer. E isso nós estamos fazendo. E estamos fazendo não de palavra, com neurolinguística. Nós estamos fazendo com atos concretos, entregues, e que a população está vendo, e que a mídia, que eu quero aqui agradecer, está assistindo a gente todo dia e está acompanhando. Presidente, eu vou dar a palavra. É que nós temos também alguns internautas que estão participando aqui da audiência pública. O Wagner, do Distrito Federal, fala assim, passados 202 dias desde que o senhor assumiu a presidência do BRB, o que foi feito de investigação interna para punir os envolvidos? O Diego, do Mato Grosso, pergunta quais medidas foram adotadas pelo BRB para proteger seus ativos e minimizar possíveis perdas financeiras. O Vitor, do Paraná, pergunta, o mercado todo estava desconfiado dos CDBs altos, 140% do CDI, do Master. Qual justificativa, presidente, o BRB teve para querer comprar o Master? Qual foi a justificativa? Que acesso? E da Alessandra, do Espírito Santo, que pergunta, todos devem ser ouvidos sem exceção ou proteção do Supremo Tribunal Federal. O senhor já ouviu falar da Genial? O mercado todo sim já ouviu, é uma empresa de gestora de ativos, né? É uma gestora de ativos que esteve na operação do IPREV de Maceió. Foi uma empresa que intermediou. O CEO dessa empresa é Rodolfo Richert, que é fundador e CEO da Genial Investimentos. Alvo da operação, o banco administra o fundo Redfor de 100 milhões. O Ministério Público afirma que o fundo Redfor foi constituído pelo grupo Mohamed, com o objetivo de servir ao esquema criminoso. A Genial Investimentos é citada 7 vezes no documento que deu suporte à mega operação deflagrada na última quinta-feira. Essa Genial Senhor presidente, depois eu quero direito de réplica, tá? Tá, terá. Nós temos mais 25 minutos e aí começa a sessão do Senado Federal. Essa Genial foi quem fez o que o Banco Will fez com relação ao BRB em algumas operações. Presidente, agora, me chamou a atenção, eu vou dar a palavra, me chamou a atenção que o senhor falou que o contrato, o pagamento da Folha de Maceió foi quanto de pessoal?
53 milhões. 53 milhões. Porque isso é público, né? É público. O senhor sabia que a folha de pessoal da Prefeitura de Maceió é 1,4 bilhão por ano. Se você multiplicar isso por 5, dá 7 bilhões. E o senhor acredita que o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica não iam pagar esses 53 bilhões? Na época o senhor não estava na Caixa. Não estava. Né? Não estava na Caixa. Qual foi o ano? 22, né? 22. Tem como olhar aí, quando foi aí a compra da folha? 25, tá. 25. TJ que foi 22, tá. Exauci com a palavra, Vossa Excelência. Só um minuto, só para esclarecer quem está nos assistindo aqui. O que acontece? A senadora Leila falou do balanço de março de 2025, que foi o último que foi publicado. Lá naquele balanço, naquele balancete, tem lá um capital de 3 bilhões. Se você pegar esse balanço, o que vem agora? Você tem um prejuízo de provisão de 8,8 bi. Então, você pega os 8,8 bi que está sendo solicitado de empréstimo, mais o securitização, 8,8. Então, entra no capital 8,8 e entra também prejuízo 8,8. Ou seja, zera e fica 3 bilhões normal. Ou seja, nós estamos pagando 8,8 bilhões num patrimônio que vale 3. Na prática, é isso. Não tem dúvida. Agora, quero concordar realmente que o que houve foi um desvirtuamento da função do BRB. O BRB era para ser um banco do DF, não era para competir com o Bradesco, com ninguém, era para ficar aqui para desenvolvimento econômico. Infelizmente, é um banco de fomento. Obrigado, presidente. Não houve outra coisa. Eu gostaria que o senhor não me respondeu a respeito dos dividendos, dos 40%, né? Que teve o alerta da fragilidade em 2023. Claro, o senhor não era presidente, enfim. Mas, assim, o senhor concorda que foi uma gestão temerária, né? Drenar o caixa do banco para o governo, né? Enquanto se comprava uma carteira podre do Master, né? E quem deveria... O senhor é um técnico. Me fale a sua avaliação técnica, então. Quem deveria responder por isso? Pela liberação de 40% desses dividendos do banco, drenando o caixa do banco? Leila, senadora Leila, sendo bem claro, eu não costumo fazer avaliação de gestão anterior. Eu não sei qual foi o indutor de colocar um percentual de transferência de dividendos de valor tão significativo aquele ano. Então, assim, para mim que não estava, é muito complicado. Não seguiu, por exemplo, a média do que vinha fazendo nos anos... Vamos pegar a década até 25, até 24, que 25 não houve ainda. Até 24, que é o último mês que né? Nesse período aí, realmente, esse ano eu tenho cuidado de olhar profundamente. Tem investigação em cima dessa liberação? Nós analisamos isso aí. Está no documento da auditoria? Está na auditoria? Nós analisamos. Não, essa auditoria não, que não era objeto disso. Mas nós, como gestores do banco... Mas é interessante a gente procurar saber, Mas né? como gestores do banco, porque aí essa coisa de transferência de dividendos, senadora... Mas são 40%, né? Não, é porque é o seguinte, o mínimo é 25%. Eu sei mas disso. O máximo não tem, entendeu? Depende de... É uma relação entre... Então, a gente precisa saber quem liberou. É isso que eu estou querendo saber. Quem deveria responder por isso para você, que é técnico? Não, isso aí eu vou ficar lhe devendo porque eu tenho que entrar nos detalhes lá. É algo... Eu vi, mas como é uma deliberação feita entre... A gente precisa saber melhor esses detalhes. Tranquilo. Viu, presidente? O que não tiver aqui, nós fazemos questão. Ótimo, senadora, pode procurar, presidente. Que, entendeu? Com tranquilidade. Né? Presidente. Senadora Damares, com a palavra, Vossa Excelência. Nós estamos chegando no final de nossa audiência e eu quero lhe agradecer, presidente, por ter tido a coragem de ter pautado o requerimento e ter trazido o doutor Nelson para cá, mas eu precisava pedir e fazer um encaminhamento. Por favor. Tem perguntas aqui que o doutor Nelson realmente não pode responder, mas o secretário de Economia do DF precisa responder.
Eu não sei se a gente vai conseguir, se vai dar tempo de fazer uma audiência pública com o secretário de Economia, mas ao menos uma reunião do grupo de trabalho com ele. Eu vou apresentar esse requerimento para a gente faça uma reunião de trabalho com ele, porque as garantias que o GDF está dando para esse grande acordo aí, essa grande reconstrução, reestruturação do banco, que nós temos que ouvir o secretário de Economia do DF, tá? Sim. E aí, doutor Nelson, eu vou falar direto com o senhor. Ninguém aqui tem dúvida da sua capacidade. A sua biografia é espetacular. Inclusive, teve um momento que eu perguntei se o homem é um suicida. Porque onde o senhor estava, era o sonho de muitos gestores estar. O senhor deixa uma posição confortável, onde o senhor estava fazendo um grande trabalho, para assumir essa missão. Eu não sei quem lhe convidou para esta missão, mas o senhor está diante do maior escândalo do mundo. E o senhor tem a oportunidade de escrever a sua história para o mundo. Quem lhe indicou sabia de sua capacidade, mas indicação não é sinônimo de conveniência e muito menos de subordinação indevida. O senhor tem um compromisso com o povo do DF agora. Esses 3 senadores aqui, apesar de estarem em posições políticas diferentes, nós não estamos torcendo pelo pior melhor. Nós queremos o melhor para o DF. Então, da sua equipe eu conheço o Barreto, que tem uma história incrível. A doutora que eu tive a oportunidade de conhecer. Essa equipe aqui que o senhor montou tem a oportunidade de entrar para a história no mundo como o time que resolveu um problema e que trouxe lucro para nós. Que eu não quero só pagar a conta. Eu quero que vocês paguem a conta, resolvam o problema e gerem lucro para o DF. E vou lhe dizer uma coisa, o senhor já foi internado, mas nós também estamos perdendo sono. O senhor acha que eu, Leila e Isalci não estamos tendo o tempo todo provado? A gente não pode dar um pulo na rua, a gente não pode sair. Nós somos o tempo todo questionados e nós temos compromisso com o nosso eleitor. Mas eu queria trazer aqui para a mesa também uma pessoa que não está dormindo, que está nervosa, preocupada e já adoeceu, que é a atual governadora, que herdou. É herança maldita, sim. Desculpa, o senhor foi indicado pelo antigo governo, mas a minha atual governadora, ela herdou. É uma herança maldita. E ela foi muito sábia quando ela disse que sucessão não é, de forma alguma, o que todo mundo estava pensando, conveniência, conivência com erro. Ela está tendo a coragem. A minha governadora está fazendo o que pode para resolver. No momento em que ela tinha que estar se dedicando a cuidar do povo. E Celina sabe cuidar do povo. Celina está gastando energia e tempo para resolver problema que ela herdou. Quem causou problema é que vai ter que responder. E aqui vou dizer uma coisa, eu sei que tem coisa que o senhor não pode falar, porque está na Polícia Federal. Eu confio no ministro André, que está conduzindo a questão do Banco Master, mas eu sei que vai vir muita coisa ainda. Muita coisa. E eu queria, presidente, eu sei que a nossa comissão não tem poder de polícia, de quebra de sigilo, por enquanto. Mas apoiamos a Polícia Federal então, e o Supremo. Eu tenho 2 preocupações. Primeiro, com os superendividados do BRB. Né, Leila? Os nossos servidores do DF estão superendividados por causa de uma farra de consignados e por causa do engano. Um banco que sabia enganar, porque, olha, foi tão bonitinho, aqueles almofadinhos estavam tão bonitinhos que eles enganaram tribunais pelo Brasil. Eles enganaram prefeituras, enganaram fundos de pensão. Então, a turma que estava no BRB era muito preparada, tinha uma lábia para enganar e enganou muita gente. Entrou em licitação e enganou muita gente. Então, presidente, eu estou preocupado com os endividados do DF também, o servidor público do DF, com o patrimônio do DF, mas vou lhe dizer uma coisa, eu quero patrimônios pessoais também bloqueados. Gestores, e aqui nós vamos fazer isso. O senador Renan já lhe provocou. E eu quero dizer, quem foi laranja nessa história tem chance de uma delação ainda. Eu sei de muitos empréstimos que está surgindo por aí de laranjas, que os laranjas apareçam e entreguem os corruptos, ganhem o benefício da delação. Me coloco, presidente, à disposição para ajudar. Presidente Renan, Leila e Isalci estão em campanha, estão correndo, mas eu não estou não, sou candidata a nada. Quem quiser mandar para o meu gabinete alguma coisa, para que eu transforme em notícia crime, eu transformo, não tenho medo. Sei que Leila e Isalci também não tem medo. Mas, presidente Nelson, continue firme.
cuide da minha governadora. Não deixe a sua equipe, ou seja quem for, induzir tanto a Câmara Legislativa, como o governo, como este parlamento a erro. Nós estamos confiando na sua capacidade técnica. Essa audiência foi para isso. Queremos entender. Tudo foi respondido? Não. Estou com um monte de dúvida aqui. Os números continuam fervendo na minha cabeça. Mas nós vamos continuar perguntando e acionando o BRB. Sucesso ao seu time. Mas confesso que eu não saio tranquila dessa reunião. Não saio. Presidente Renan, muito obrigado por ter realizado essa audiência pública. E o povo que está nos acompanhando, não acaba aqui. Nós vamos continuar investigando. Obrigada, presidente Nelson. Obrigado. Presidente Nelson, antes de encerrar, algumas poucas perguntas diretas. A indicação de Paulo Henrique Costa em 2019, a presidência do BRB foi feita pelo ex-governador ou pela atual governadora, Celina Leão? O senhor tem notícia disso? Eu posso falar na época, né, sugestão, eu era presidente da Caixa Econômica e o Paulo Henrique era o vice-presidente da Caixa Econômica naquela época. O convite, pelo que lógico, eu não vi o convite na hora, mas sim pelo governador, entendeu? O senhor já tem uma relação de envolvidos. O senhor não acha que essa relação vai aumentar a partir da delação que está sendo anunciada do senhor Paulo Henrique Costa? Talvez esse plano não fosse mais prudente que aguardasse o balanço e a própria delação? Não entendi, desculpa. O senhor não acha, o senhor disse que tem alguns investigados na Polícia Federal e não tem nenhuma providência administrativa? Nós estamos tomando todas as providências, criminal, civil, todas elas e administrativas. O senhor não acha que novos investigados aparecerão a partir da delação do Paulo Henrique Costa, que inclusive nós aprovamos um requerimento para que ele venha depor. Ele até tinha tentado marcar e não marcou a vinda para depor aqui nessa comissão. Aliás, o que aconteceu com o Vorcaro, que mandou um recado para mim e eu telefonei de volta, porque ele queria depor. Ele estava admitindo que o noticiário estava sendo administrado pelo Centrão e contra o Supremo Tribunal Federal. Então ele mandou um recado que queria depor. Eu acho que o erro estratégico do Vorcaro foi não ter antecipado o depoimento como essa comissão propôs. E ele acabou se inviabilizando porque novas prisões, que eu não tenho dúvida nenhuma, continuarão a acontecer. Muitas dessas operações não foram sequer investigadas. A Polícia Federal pediu autorização para fazer a investigação da operação de Maceió e até hoje o Supremo Tribunal Federal, através do nosso querido ministro relator, com quem nós estivemos lá, e foi uma conversa maravilhosa, não autorizou a investigação. Para suprir essa vacância, nós pedimos para abrir uma investigação no Ministério Público de Alagoas, no MPE de Alagoas. Mas para suprir, porque até agora a polícia não foi autorizada a investigar a operação de Maceió. E ela tem agravantes, porque a estrutura do IPREV de Maceió já veio de um escândalo em Campo dos Goitacazes. As mesmas pessoas foram levadas, o presidente do IPREV de Campo dos Goitacazes foi levado para ser presidente do IPREV, com as mesmas consultorias, Renan Calamia, Genial e outras pessoas que estão em outras investigações. Algumas já sofreram em outras investigações buscas,
prisões foram levadas pela Polícia Federal e até agora nada aconteceu com relação a Maceió. Nós estamos tentando suprir isso com a investigação do Ministério Público do Estado de Alagoas, onde pedi inclusive o bloqueio dos bens dos envolvidos, e do Vocaro, do Zetel, do Augusto Lima, e vou defender, junto à Assembleia Legislativa de Alagoas, que se abra uma investigação lá para investigar esses fundos de previdência municipais, se é que tem outro, né, de Alagoas, com aporte no BC, pelo menos Maceió tem, mas que a Assembleia investigue isso, porque é da competência da Assembleia Legislativa. E eu mesmo, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, me coloquei à disposição para ser a primeira pessoa a depor e levar para a Assembleia de Alagoas essas informações que hoje nós já temos aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Na verdade, senhor presidente, até só acompanhando o seu raciocínio, aqui em Brasília também não avançou nada. Nós temos um presidente, só o presidente do BRB preso. Tem muita gente, assim, existe assim, claramente para mim, uma tentativa até às vezes assim, você até colocando um pouco do meu pensamento, uma blindagem, porque assim, nós estamos falando de um rombo, claro, um banco, né, o maior rombo do mundo, né? Uma questão financeira, o nosso banco quase falido e só temos o presidente do banco preso. Quer dizer, é muito estranho que essa investigação ainda não tenha avançado para prender. Tem muita gente graúda, sim, que precisa, inclusive, dar muitas respostas para nós e essa transparência que a gente exige. Então, assim, nós temos um presidente apenas do BRB preso, né, para esse escândalo absurdo que nós estamos vendo aqui. E aí, Justiça, nós estamos aguardando essas respostas, né, que são importantes para o DF. Presidente, o governo do Distrito Federal, ele foi informado previamente dos riscos apontados pelos órgãos técnicos do BRB com relação à compra do Master pelo BRB? Não, essa pergunta, como é anterior, presidente, eu realmente não o senhor as auditorias não tratam disso. Não tratam disso. Mas tratam, por exemplo, sobre quem fez a aproximação do BRB com o Master? Quem foi que levou? Não, eles entram nos detalhes de do que aconteceu em relação a isso. Inclusive, eu estou aqui, principalmente da Machado Meia. Caso o senhor queira ouvir rapidamente, o João, você está aqui ainda, queira falar alguma coisa sobre isso, João? Essa pergunta se der tempo, né, presidente? Nós, se você se dispuser, nós o convidaremos para a próxima terça-feira. Posso, mas eu tenho sigilo de advogado, que aí eu tenho que... não sei, senador, assim, eu estou à disposição de todos os senhores. Até por uma dinâmica mais interessante... já que tem ali a comissão, o comitê... Perdão. Eu estou à disposição de todos os senadores do Senado Federal, mas os trabalhos que a gente desenvolve têm o resguardo, sigilo cliente-advogado, tanto é que ao longo da nossa investigação, várias autoridades fizeram pedidos, inclusive a gente negou o acesso. Então, talvez uma dinâmica mais interessante aqui, sugerindo, para facilitar os trabalhos, é fazer o questionário e a gente responde objetivamente. Eu estou aqui sugerindo, tá, senador? Estão aqui à disposição do senhor. Obrigado. Presidente, os agentes envolvidos na operação foram afastados ou o banco ainda consulta alguns no dia a dia? Todos foram afastados, todos. E não são consultados mais? Não. Nós afastamos, é o que nós falamos. Mudamos a diretoria executiva toda, conselho de administração, todos.
algum integrante do Banco Central atuou abertamente em defesa da operação de compra do Master pelo BRB? Bem, lá nós não detectamos isso, o que nós sabemos é pela imprensa, entendeu? Pela imprensa sabemos o quê? Não, que houve alguma manifestação do Banco Central em relação a isso. Porém, nós não temos nem nada internamente do Banco Central. Com relação ao Banco Central, só dizer que a atual gestão do BRB tem um relacionamento muito profícuo com o Banco Central, que tem trabalhado de maneira muito correta conosco, entendeu? E fazendo o que precisa. O senhor sabe que há uma acusação de que o Centrão, que é um destacado grupo político partidário, ele administrava 4 bancos recentemente no Brasil. Pela ordem. O Banco Master, são evidentes as ligações e a imprensa tem noticiado, e como disse a senadora Damares, a Polícia Federal a cada dia está no encalço de mais gente. A Caixa Econômica Federal, e Vossa Excelência foi até presidente da Caixa, Vossa Excelência foi nomeado na época pelo Centrão? Na época do presidente Temer. Sim, mas foi o Centrão que influiu na sua nomeação? Eu sempre fui técnico, né? Não, o senhor sempre foi técnico, mas nós conhecemos, eu estou aqui no Senado há 4 mandatos, é meu 4º mandato no Senado. Sempre tem um esforço de alguém para as nomeações que são políticas, como a de Vossa Excelência. Isso, mas foi mais Centrão, assim como o BNB, por exemplo, foi PT, entendeu? E BRB? Não, o BRB é o que eu digo, é boa pergunta, senadora. O BRB... Deixa eu fazer para ficar de nota saquigráfica. Por favor. E BRB, quem lhe indicou para ser presidente? Qual é a indicação política sua? Não, a indicação não é política. O BRB é um fato diferente. O BRB é um sistema financeiro, é algo que aconteceu no Brasil, do sistema financeiro é muito mais amplo. Eu estava muito bem, sendo bem transparente. Onde eu estava trabalhando, a senhora mesmo sabe, e precisava de alguém com a equipe para poder realmente salvar o BRB. Quem me procurou foi o pessoal do mercado financeiro. O senhor sabe que o Paulo Henrique Costa foi nomeado pelo Centrão e que teve, inclusive, um café da manhã com a presença de célebres representantes do Centrão, no início do governo Ibanez Rocha, e ele tinha indicado um outro nome para ser presidente do BRB. O senhor sabe desse nome? Um que chegou a ser anunciado e apresentado à imprensa. Em que ano? No início do governo. E no dia seguinte, nesse café da manhã, o Centrão levou o nome do Paulo Henrique Costa. E o então governador Ibanez anunciou o Paulo Henrique Costa se despregando dos anúncios que tinha feito com relação a um outro presidente que ocuparia o banco. Porque o Centrão, ele está nessa questão. O Centrão apresentou uma emenda para que o Legislativo exonerasse presidentes e diretores do Banco Central. No dia que o presidente Galípolo esteve aqui, eu cobrei o porquê dele não ter reagido a isso, porque era uma óbvia pressão, e nós que estamos delineando o papel do Banco Central independente, né, tínhamos que ter a ajuda dele próprio, que estava sendo pressionado para escancarar isso que estava sendo votado na Câmara dos Deputados. Depois
eu tratei aqui da questão do crédito de carbono, que teve uma emenda do Senado. Olá, boa tarde, estamos de volta. Você estava acompanhando a Comissão de Assuntos Econômicos e você pode continuar a acompanhar a comissão nos nossos canais, no nosso canal no YouTube, que agora nós passamos a transmitir a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. Será que vai? Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 5.102 de 2023, do deputado Patrus Ananias. Projeto de lei número 3.995 de 2024, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de lei complementar número 55 de 2026, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de lei número 5.760 de 2023, do deputado Raymond. Projeto de lei número 2.896 de 2024, do deputado Paulo Litro. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para uso da palavra. Primeiro orador inscrito, senador Eduardo Girão, não está presente. Segundo orador inscrito, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua manifestação. Você acompanha ao vivo a sessão plenária desta terça-feira, 9 de junho. Vamos ouvir o senador Paulo Paim. Presidente Humberto Costa, senador Espiridião Amin, aqui no plenário, senhoras e senhores, senadores, senadoras. Eu participei na tarde de ontem em uma plenária nacional virtual das centrais sindicais para debater o tema da PEC que está aqui na casa, vindo da Câmara dos Deputados. A PEC que trata da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. A PEC, a proposta de emenda constitucional, a sigla ficou PEC, aprovado na Câmara, agora no Senado, é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes e Érica Hilton. Informo que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, que iria participar, não pôde por motivo de força maior. E pediu que eu o representasse naquele evento. O senador Otto Alencar é uma referência para a sociedade civil. Ainda assim, a plenária foi fundamental e cumpre um papel muito importante na organização, digo cumpre porque cumpriu na Câmara e há de cumprir também aqui no Senado, na articulação e mobilização em todo o país. Na oportunidade, fiz um relato sobre o andamento da matéria aqui no Senado. Entendo eu que a perspectiva é positiva, pois lá na Câmara só teve de 513, 22 votos contrários à proposta que foi aprovada no primeiro turno e 18 votos no segundo turno. Reafirmei a eles que a mobilização social é fundamental para o avanço desta pauta, como fizeram em relação à votação na Câmara. Informei aos participantes que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, informou que o Colégio de Líderes deverá se reunir
esta semana para tratar dos próximos passos aqui no Senado. Me perguntaram sobre relatoria, disse e reafirmo, diversos nomes têm sido mencionados para a relatoria desta PEC, da jornada, mas apenas, claro, um será escolhido para conduzir esse importante trabalho. Nessa expectativa, nossa expectativa é que o relatório esteja em sintonia com o sentimento e o desejo da população brasileira, construindo uma proposta equilibrada, responsável e comprometida com a valorização do trabalho e o desenvolvimento do Brasil, como fez a Câmara dos Deputados. Fui informado também, senhor presidente, informei ao movimento social, de que alguns senadores assinaram a proposta contrária à PEC que veio da Câmara para discutir o tema, mas que eles são favoráveis também, pelo menos um número razoável de senadores, de que a gente vote favorável a essa PEC da Câmara, que é o fim da escala 6x1. Quero reafirmar minha convicção, que tenho expressado aqui praticamente todos os dias. As causas são maiores que os nomes. O mais importante não é quem apresentou a proposta ou quem é o relator, mas sim garantir a aprovação do projeto que já foi aprovado, no meu entendimento, um projeto razoável aprovado na Câmara dos Deputados, para defender a qualidade de vida e melhores condições para quem trabalha e ajudar a construir diariamente, assim, a riqueza do país. Quero também registrar que, pela parte da manhã, ontem, eu conversei com Lucas Sidraki, do movimento VAT Vida Além do Trabalho. Já havia conversado e ampliei também a conversa com o vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, porque a chamada do fim da escala 6x1 teve nas redes sociais um impacto muito grande e eles foram os primeiros articuladores. Os dois estão convidados para o debate do dia 24 de junho, aqui nesse plenário. O senador Laerte foi o primeiro proponente e nós, naturalmente, estamos juntos e todas as centrais sindicais se comprometeram a estar aqui para dialogar com senadores, senadoras e aqueles que pensam diferente, como eu creio que aqui também estarão representando setores do empresariado que tem outra visão que não é a nossa. Só como para concluir, senador, usando esses 4 minutos, diversos países já avançaram nesse caminho. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador e tantos outros. Na União Europeia, a média da jornada semanal é de aproximadamente 36 horas. Países como a Holanda, com jornada média de 31 horas semanais. A redução da jornada pode beneficiar a economia, a sociedade, diminuir a rotatividade, reduzir os acidentes no trabalho, melhorar a saúde mental, estimular setores como cultura, lazer, turismo, enfim, numa linha de dar mais qualidade de vida a todo o nosso povo. Dados recentes do Diese mostram que 14,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, praticamente 1 em cada 3 ocupados estão submetidos à escala 6x1. O levantamento revela ainda que 64% dos trabalhadores formais cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais.
Cerca de 75% dos trabalhadores seletistas trabalham mais de 40 horas por semana. Aproximadamente 20 milhões de brasileiros chegam a trabalhar entre 45 e 48 horas semanais ou mais. Segundo ainda o Diese, 71,2 milhões de trabalhadores precisam se deslocar diariamente para o trabalho. Muitos deles, nesses deslocamentos, chegam a ocupar o espaço na sua vida de 1 hora até de 2 horas. E tem outros 14,5 milhões, que eu também informo, que esses ficam em torno de 30 minutos para chegar no seu trabalho. 7,4 milhões, como eu dizia antes, ficam ali em próximo mais ou menos a 1 hora. 1,3 milhões passa mais de 2 horas apenas do deslocamento diário. Na prática, milhões de brasileiros passam quase toda a sua vida dedicado ao trabalho e ao transporte. Por isso, defendemos o fim da escala 6x1. Estamos falando de equilíbrio e de bom senso. O principal ponto é a qualidade de vida. Jornadas menores significa mais saúde para a nossa gente. Significa mais tempo para o convívio familiar, para o estudo, para o lazer, para o descanso, para o ensino técnico, para os cuidados com os filhos, com os pais idosos e consigo mesmo. Há também um forte impacto econômico e social positivo na redução da jornada de trabalho. Estudos apresentados agora pelo Unicamp e pelo DIAP apontam que a diminuição da jornada semanal sem redução salarial pode gerar cerca de 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos no nosso país. Trata-se de uma das mais importantes políticas de distribuição de oportunidades de trabalho já debatidas nas últimas décadas, já que a última vez foi há 40 anos atrás que nós debatemos e puxamos de 48 para 44. Essas pesquisas indicam ainda que o aumento da massa salarial dos trabalhadores poderá alcançar 9,25 milhões, fortalecendo o poder de compra das famílias. Vou terminar nesse minuto, presidente Humberto. O consumo e impulsionando os setores estratégicos da economia, como comércio, serviço e indústrias. Mais renda circulando significa mais arrecadação, mais investimento e mais crescimento em todo o país, principalmente fomentando a economia. Reduzir jornada é distribuir forma mais justa de trabalho, é permitir que milhões de brasileiros tenham acesso ao emprego formal, à proteção previdenciária e os direitos trabalhistas. E também uma resposta moderna aos desafios do século XXI. Em um mundo marcado pelos avanços tecnológicos, pela inteligência artificial, pela automação e pela digitalização de processos produtivos, é fundamental que os ganhos de produtividade sejam compartilhados com todos. A redução da jornada representa mais emprego, mais qualidade. Os trabalhadores, fortalece as empresas e contribui para o desenvolvimento sustentável. Nesses 50 segundos, presidente, só dizer que Henry Ford, há 100 anos atrás, adotou o sistema de 40 horas, há 100 anos atrás, nas suas empresas, e perguntaram por que ele fez isso. Porque eu teria mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo e comprando meus automóveis. Disse para o presidente dos Estados Unidos que estava o país numa grande crise. Isso há 100 anos atrás. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, por 10 minutos. Agora em Brasília, 2h18, você acompanha ao vivo a sessão plenária desta terça-feira. Presidente, senador Humberto Costa. Antes de cumprimentar os colegas, eu queria lhe cumprimentar. Ontem eu falei aqui no meu discurso sobre o sigilo de 100 anos do governo Lula em relação às bets, aos processos de abertura
né, de credenciamentos de casas de apostas. E o senhor estava aqui e o senhor se comprometeu que ia atrás desse assunto. E eu tenho certeza que teve a sua digital. O governo Lula voltou atrás em relação a esse sigilo de 100 anos. E eu quero lhe cumprimentar. E cumprimentar o governo Lula por ter repensado mais um sigilo que ele estaria criando, né? Eu espero que esse mesmo padrão seja também referendado para outros sigilos vergonhosos que a gente tem visto aqui na presidência da República. Mas, senhor presidente, a pandemia do Covid, cumprimentando os demais colegas, senadora Zenaide, senador Plínio, senador Espiridião Amin, os demais senadores que estão vindo aqui para o plenário, vamos ter uma semana bem puxada e eu quero fazer uma reflexão sobre um assunto que tomou a mídia recentemente. Nós todos sabemos que a pandemia do Covid-19 representou um dos períodos mais dramáticos da recente história brasileira. Questão da saúde pública, milhares de vidas perdidas, mas também nós tivemos, durante aquele período, os aproveitadores, né? As pessoas que desviaram recursos públicos, porque em virtude da situação da emergência, bilhões, de bola aí de índio, bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal aos estados e aos municípios. O Senado da República corretamente instalou a CPI da Covid determinada pelo STF. Era para ter feito aqui, mas esperou a definição do STF. Junto com alguns senadores, nós pleiteamos para que fossem investigados não apenas o governo federal, por uma questão de justiça, fosse investigado todo mundo, governo federal, estadual e municipal, porque os estados e municípios simplesmente receberam dinheiro como nunca viram em toda a vida. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, a maioria dos membros daquela CPI estava interessada somente em promover um palanque eleitoral para desgastar o governo anterior. Desde o início, essa verdadeira tropa de choque fez uma blindagem total em relação à apuração de irregularidades que já estavam sendo denunciadas em vários estados e cidades do país. Dentre as várias denúncias de desvios que chegaram ao conhecimento da CPI, um dos mais graves foi o chamado calote da maconha. O Consórcio Nordeste, formado por 9 estados nordestinos, era na época presidido pelo governador da Bahia, Rui Costa, que até pouco tempo era ministro da Casa Civil do governo Lula. Em abril de 2020, no auge da pandemia, o Consórcio Nordeste adquiriu, sem licitação, 300 respiradores por quase 50 milhões de reais. Através da empresa Hempcare, que jamais foram entregues esses respiradores. O dinheiro evaporou, foi liberado antecipadamente e com extrema rapidez. O que quer dizer Hempcare? Para você que está nos ouvindo, Hempcare é maconha. Cuidado com a maconha. Olha só, cuidado à base da maconha. Essa empresa só tinha 2 notas fiscais na vida dela. Olha a marmota que foi feita. Mas olha, esse caso chamou muito a atenção não apenas pelos valores envolvidos, mas principalmente porque a empresa contratada não tinha nenhuma experiência no fornecimento de ventiladores pulmonares. Aliás, o seu próprio nome, como eu disse, já revela a proposta dessa empresa no mercado, que era vender produtos à base da maconha. Eu denunciei de manhã, de tarde e de noite, na época da pandemia, na época da CPI, que eu fui titular, eu denunciei para que a gente investigasse isso. Teve nordestino que morreu por causa disso, mas preferiram blindar, porque não interessava ao sistema aquela
investigação. Em 2025, olha como o tempo é o senhor da razão, o TCU analisou o caso e decidiu, por voto da maioria, em não responsabilizar os gestores em função do contexto excepcional das emergências decorrentes da pandemia. Mas peraí, reconheceu o crime, obrigando a empresa a fazer o ressarcimento de 48,7 milhões de reais. Senador Plínio, o relator do processo foi o ministro Jorge Vieira. Ele manifestou um entendimento diverso, responsabilizando também os gestores, apontando falhas gritantes na contratação feita pelo Consórcio Nordeste. Parabéns, ministro Jorge Vieira. Parabéns pela sua independência. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. O processo, com mais de 1.000 páginas, incluindo algumas colaborações premiadas, vem se arrastando vagarosamente nos últimos 6 anos. É um jogo de empurra-empurra, porque sabe que vai cair. Os ladrões vão ser expostos. Da Justiça Estadual foi transferido ao STJ. Do STJ foi transferido ao STF. Liga aí os pontos, pessoal. Em função da mudança do entendimento sobre o foro privilegiado. Do Supremo voltou ao STJ. E agora a PGR pede mais uma vez para o processo retornar para o STF. Não é piada, não. A bola está quicando, é uma batata quente. A justificativa é de que, além do possível desvio dos recursos, há indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teriam se prolongado durante o período em que Rui Costa foi ministro da Casa Civil. Eu quero ressaltar para os termos possível, entre aspas, indícios e outra aspas, teriam. Isso transparece claramente mais uma procrastinação de um dos casos mais escandalosos, repleto de provas do envolvimento de gente poderosa da República com o aval dos demais governadores do Nordeste. Senhor Rui Costa, o senhor era o presidente desse consórcio do Nordeste. Eu sei que depois o Carlos Gabas, que eu tentei levar nessa CPI da pandemia, tem requerimento meu também para ter levado ele no INSS, agora no roubo dos aposentados. O seu nome sempre aparece citado, Carlos Gabas. Podem tentar ocultar, podem tentar blindar, proteger, mas a verdade sempre prevalece. Que os homens de bem hajam enquanto é tempo para cumprirem o seu dever. Porque esse escândalo dos respiradores é uma vergonha. Carlos Gabas era aquele que andava de moto com a ministra, com a presidente Dilma. Precisa dar explicações. Essa história dos respiradores que sumiram do Consórcio Nordeste é a ponta do iceberg de hospital de campanha superfaturado que nós tivemos pelo Brasil, uma série de outras fraudes com dinheiro da pandemia. Olha a covardia, as pessoas morrendo e a turma com malversação do dinheiro público que precisa ser investigado. E essas pessoas precisam ser punidas. STF, STJ, parem desse jogo de empurra-empurra. PGR, bota a bola no chão. Não pode passar para o Dino. O ministro Dino foi governador nessa época. Não pode parar para ele de novo. Tem que ir para um ministro independente, que possa averiguar, porque tem gente com foro privilegiado. Senhor presidente, eu encerro com um pensamento de Winston Churchill. Abro aspas. Todas as grandes coisas são simples na realidade e podem ser expressas numa dessas palavras: justiça, liberdade, honra e dever. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado.
Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para proferir o seu pronunciamento. Em Brasília, 2h28. Você acompanha ao vivo a sessão plenária desta terça-feira. A satisfação tê-lo presidindo a nossa sessão. Quero saudar, na pessoa da senadora Zenaide, minha querida amiga, todos os nossos senadores e senadoras que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna inicialmente para reiterar um sentimento de se sentir discriminado que a sociedade catarinense vivencia, especialmente no nosso litoral, pelo aborto, o aborto praticado pelo Ministério da Pesca, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, o aborto numa prática, contra uma prática secular do litoral catarinense, que é a pesca de tainha, de arrasto de praia. A pesca mais autossustentável do mundo, que faz parte da nossa tradição, iniciada festivamente no dia 1º de maio e normalmente se estendendo até o final de julho, foi abortada no domingo por uma suposta aproximação com um limite aleatório criado somente para Santa Catarina na pesca da tainha. Foi estabelecido sem nenhuma base técnica no ano passado que o teto a ser pescado em Santa Catarina por pescadores artesanais. Então o senhor imagina, senador Girão, o senador Plínio, que gosta de pesca e entende disso, senador Eurovisto, que ouve falar em pesca, sonha com pesca, mas não consegue fazer uma pesca decente há muito tempo. Mas imaginemos, agora falando sério, o pescador que se prepara lá numa praia de Camboriú, ou de Itajaí, ou de Porto Belo, Bombinhas, se preparou porque a tainha está chegando, ela vai sendo avisado, e percebeu que estava dando muita tainha. Chega, para vocês não vai ter. Deu o limite, acabou. Ou seja, o sujeito se preparou, gastou o dinheirinho, cumpriu todos os preceitos burocráticos, aborta. Aborta porque está havendo sucesso. Ou seja, uma decisão estapafúrdia, para não dizer outra coisa, que machuca as pessoas mais humildes, mais tradicionais do litoral de Santa Catarina, numa pesca que a própria lei estadual já consagrou como patrimônio imaterial, patrimônio social, turístico do estado de Santa Catarina. Aborta, não vai ter mais, porque chegou a 90% de um limite que foi estabelecido só para o estado de Santa Catarina, e é exatamente a pesca mais perto da praia. Ou seja, houve uma conjugação de fatores que fez com que a temperatura fosse adequada, que o peixe se aproximasse, os cardumes se aproximassem da praia, o pescador foi pescando, chegou no domingo, 37 dias de pescaria, chega. Não vai ficar até o final de julho. Acabou para vocês. Exatamente para o artesanal. Então, eu sei que neste momento está havendo uma reunião extraordinária de um grupo de trabalho do Ministério da Pesca. Eu espero que o bom senso, que está acima de partido político, acima de questão ideológica, o bom senso prevaleça e essa suspensão seja revogada, deixa pescar e vamos procurar um meio científico de melhor, se quiser limitar, vamos limitar por praia. As praias que fazem a pesca artesanal
podem ser identificadas, estabelece um limite, mas discutir o limite. Não é estabelecer um número sem fundamentação técnica, um número só para pesca artesanal de arrasto de praia de Santa Catarina. Isso é um absurdo. Nasceu absurdo, só podia gerar absurdo. E eu falo isso com uma simpatia especial, porque temos aqui a presença de 3 vereadores da nossa querida governador Celso Ramos, que é um dos nossos berços de praia, de belas paisagens. Quero saudar aqui os vereadores Rogério Carvalho, homônimo do nosso senador, Valmor Antônio e Cesário Pereira, lembrando que foi o município de governador Celso Ramos que inspirou o nosso projeto de lei para criar a bandeira verde para as praias mais bem tratadas, ou seja, mais protegidas pela própria sociedade, a ser conferido nas escolas que, digamos, tenham a praia na sua jurisdição, ou seja, no seu espaço territorial. Foi o município de governador Celso Ramos que nos propôs, através da Secretaria da Educação, já aprovamos aqui no Senado, projeto que institui a bandeira verde como condecoração para as praias mais bem cultivadas, mais bem tratadas, mais bem utilizadas. Todas elas são bonitas e foi Deus, foi a natureza que nos deu. Mas eu quero então registrar aqui a presença dos 3 representantes de governador Celso Ramos, tanto sob o aspecto da pescaria, quanto do aspecto da ecologia, do meio ambiente, né? Não deixando de assinalar que eu prestei serviço ao governador Celso Ramos durante 37 anos como Papai Noel. E tem algum marmanjo aqui que eu devo ter atendido. Algum de vocês recebeu? Tem um deles lá, o Valmor Antônio, aliás, é o Rogério, exatamente o Rogério Carvalho, foi atendido sendo uma criança pelo Papai Noel irreconhecível que era o Espiridão Amin, lá na Caeira dos Ganchos. E também registrar a presença da nossa querida vereadora Giovana Galato, da querida Cocal do Sul, uma cidade exemplarmente dirigida e cidade de um povo hospitaleiro, trabalhador e com espírito comunitário. O segundo ponto que eu quero aqui apontar, quero registrar, presidente, está sendo realizado em Santa Catarina um conjunto de audiências públicas sobre privatização de rodovias. Hoje foi iniciado em Chapecó o debate sobre a privatização do trecho da 282, que vai de Chapecó até o Irani. E eu quero expressar a minha profunda insatisfação com o fato de a BR-282 participar desse projeto de leilão como um segmento sem sentido. Da divisa do Brasil com a Argentina até Florianópolis, até a ilha de Santa Catarina, a BR-282 é a nossa espinha dorsal. E ela está sendo tratada como um pedaço de rodovia para alimentar a 153, que é como se fosse um ramal da 153, que é a chamada Transbrasiliana. Ou seja, ela está sendo tratada sem identidade, sem finalidade e sem o respeito que ela merece para a logística e até para a identidade de Santa Catarina. Eu dediquei muita atenção, muito esforço para construir a BR-282. Mesmo sendo uma rodovia federal, o governo do estado enfrentou os trechos mais difíceis topograficamente e morfologicamente da 282 e conseguiu arrostar esse desafio e implantar os primeiros 300 quilômetros de Florianópolis até Lages, praticamente sob a responsabilidade do governo do estado. Vejo com tristeza serem esquecidos os projetos do próprio governo federal e ser utilizada para fins de leilão apenas num segmento como se fosse uma
via alimentadora da BR-153. É o primeiro comentário que eu faço sobre esse conjunto de leilões e desejo solicitar encarecidamente ao Ministério dos Transportes e à própria ANTT que revise esta decisão equivocada, que diminui não apenas a BR, como desconsidera um objeto de integração de Santa Catarina. Para concluir, senadora Zenaide, se me permitir, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: nos próximos dias, amanhã, teremos uma audiência em Rio do Sul, fruto de uma reivindicação que fizemos, é sobre a 470, obra da maior importância econômica e social para Santa Catarina, e nos dias seguintes, 11 e 12, teremos audiências em Blumenau e Itajaí. Eu volto a pedir que se realize uma audiência em Concórdia, preferencialmente, ou mesmo em Irani, para o debate acerca da 153, da Transbrasiliana, e hoje eu gostaria de insistir nisso. Nós não podemos aceitar que a BR-282 seja transformada num rabicho, num segmento meramente alimentador da finalidade da 153. Muito obrigado, presidente. Obrigada aí, senador Espiridião Amin. Agora convido o senador Humberto Costa pelos 10 minutos aí para fazer sua fala. Obrigado. Em Brasília, 2h40. Senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Eu venho hoje a esta tribuna para tranquilizar a população brasileira e tratar de um tema que exige responsabilidade, serenidade e compromisso inegociável do Sistema Único de Saúde com a vida. Nós vimos ontem a decisão anunciada pelo Ministério da Saúde de suspender preventivamente a aplicação da vacina Butantan DV contra a dengue, enquanto são aprofundadas investigações sobre eventos raros identificados pelo sistema de farmacovigilância. Não há, até o presente momento, qualquer evidência de que reações atípicas que aconteceram em 42 pessoas e 2 casos de morte estejam diretamente ligados a este imunizante. Mas, por uma medida de total responsabilidade, eu quero aqui parabenizar a postura, a coragem, a clareza, a transparência do Ministério da Saúde, na pessoa do ministro Alexandre Padilha, que decidiu pela suspensão provisória da aplicação da vacina e não se furtou a prestar todos os esclarecimentos à população brasileira sobre o que de fato tinha acontecido. Esta é uma vacina que vem sendo estudada e desenvolvida há mais de 20 anos. Todos os testes, todas as etapas foram rigorosamente cumpridos. De todas as pessoas vacinadas, as ocorrências já raras chegam a apenas 0,008%. Ou seja, é um número irrisório dentro dos mais de 500 mil imunizados. Mas, obviamente, qualquer vida perdida é extremamente importante para todos nós. Ou seja, esse número que foi descoberto é pequeno, mas por uma questão de zelo, de atenção, de responsabilidade de um Ministério da Saúde,
que trabalha e acredita na ciência, que defende as vacinas e que protege a vida da nossa população. E é algo que precisa ser reconhecido. Então, quem foi recentemente vacinado deve procurar uma unidade de saúde para um acompanhamento preventivo, porque todos os protocolos já foram acionados para que você seja recebido e observado de maneira técnica pelos serviços de saúde. A decisão do Ministério da Saúde, ladeada também pela Anvisa, é uma demonstração inequívoca de que os mecanismos de controle, monitoramento e vigilância sanitária do Brasil funcionam. Quando um sistema de saúde consegue identificar rapidamente eventos raros, avaliá-los tecnicamente, reunir especialistas independentes, interromper preventivamente uma estratégia e investigar com rigor científico, estamos diante de uma prova de força institucional. E trago aqui essa preocupação e uma mensagem de tranquilização à população brasileira, porque não faz muito tempo as vacinas eram atacadas por uma turba de negacionistas, o que levou à morte de mais de 700 mil brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Ato contínuo, houve uma enorme desconfiança à vacinação, o que levou o Programa Nacional de Imunização a chegar ao pior desempenho da sua história, expondo especialmente crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas a sérios riscos. Eu espero que esse comportamento mortal não volte à tona, já que em tempos de desinformação há quem tente transformar precaução em ataques a décadas de conquistas sanitárias. Não podemos permitir isso. A vacina do Instituto Butantan foi desenvolvida ao longo de aproximadamente 2 décadas. Passou por todas as fases exigidas de pesquisa clínica. Mais de 11 mil voluntários foram acompanhados por até 5 anos. A vacina foi submetida ao escrutínio rigoroso da Anvisa, uma das agências reguladoras mais respeitadas do mundo. Somente após esse processo, recebeu autorização para produção e comercialização. Os estudos demonstraram eficácia geral de 65% contra a doença e eficácia superior a 80% contra os casos mais graves. Esses números são extremamente relevantes diante de uma enfermidade que há décadas desafia a saúde pública brasileira. Até este momento, como já registrei aqui, mas é preciso repetir, não existe comprovação científica de relação causal entre a vacina e os óbitos acontecidos. Justamente por isso, a investigação está em andamento e sem qualquer pressa. É exatamente assim que a ciência funciona. A ciência é um método. Ela investiga, ela questiona, ela verifica, ela corrige rotas quando necessário. Quem acredita na ciência não teme investigar. Pelo contrário, investiga porque acredita na ciência. A suspensão preventiva não é um sinal de insegurança, é um sinal de prudência. O Ministério da Saúde, a Anvisa, o Instituto Butantan, o Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância e a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização agiram como deveriam agir, com responsabilidade, respeito à população e, sobretudo, com muita transparência.
O que seria grave seria ignorar sinais. O que seria grave seria esconder informações. O que seria grave seria deixar de investigar. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Então, estou aqui para esse alerta de que estejamos atentos aos negacionistas de sempre. Precisamos estar vacinados e quem dera que houvesse uma vacina para isso, contra os que querem erodir a confiança pública na ciência, que ignoram evidências, desprezam especialistas e promovem teorias conspiratórias sem qualquer base factual, que confundem liberdade de opinião com liberdade para espalhar falsidades. Negacionismo é rejeitar conclusões científicas sem apresentar evidências melhores. Investigar é responsabilidade. Negacionismo é espalhar medo. Investigar é proteger vidas. Negacionismo é colocar vidas em risco. O Brasil possui uma das mais belas histórias de imunização do planeta. E pude acompanhar e expandir esse trabalho quando fui ministro da Saúde do presidente Lula. Foi graças às vacinas que eliminamos a varíola. Foi graças às vacinas que erradicamos a rubéola, a poliomielite. Foi graças às vacinas que controlamos doenças que mutilavam crianças e devastavam famílias. Foi graças ao Programa Nacional de Imunizações que milhões de brasileiros puderam viver mais, melhor e com mais dignidade. O PNI, vou concluir, senhora presidenta, o PNI não é apenas uma política pública, é um patrimônio nacional, o Programa Nacional de Imunizações. É uma das maiores expressões do pacto civilizatório inscrito na Constituição de 1988. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvaram aproximadamente 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Isso significa cerca de 3 milhões de vidas preservadas a cada ano. Não estamos falando de teoria, estamos falando de pessoas reais que permaneceram vivas graças à vacinação. No caso específico da dengue, o desafio continua gigantesco. Apesar da redução expressiva dos casos e dos óbitos observada em 2026, a dengue permanece como a maior endemia do país. Milhões de brasileiros ainda convivem com esse risco todos os anos. Por isso, abandonar a confiança nas vacinas seria um erro histórico. Peço mais um minuto. Seria um retrocesso sanitário. Seria entregar à população a desinformação justamente quando mais precisamos de conhecimento científico. O SUS funcionou. O Ministério da Saúde funcionou, a farmacovigilância funcionou, a Anvisa funcionou, o Instituto Butantan colaborou e continua colaborando com total transparência. O que vemos hoje é a demonstração concreta de um Estado que acompanha, monitora, investiga e protege sua população. Devemos apoiar os profissionais de saúde que trabalham diariamente para salvar vidas. E devemos combater com firmeza toda tentativa de transformar um procedimento técnico de precaução em combustível para a desinformação. Porque vacinas salvam vidas. E eu tenho certeza de que muito em breve a ciência dará todas as respostas de que precisamos sobre esse caso e conseguiremos vencer a dengue. Muito obrigado, senhora presidenta, obrigado pela tolerância. Passo a palavra agora para o senador Tereza Leitão, para a senadora Tereza Leitão. Assim, é porque Plínio estava depois dela.
Eu vou pedir para ela ficar aqui. Agora em Brasília, 2h53, você acompanha pela rádio e TV Senado a transmissão ao vivo da sessão deliberativa desta terça-feira. Na presidência, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, e ouviremos em seguida o pronunciamento da senadora Tereza Leitão, do PT do estado de Pernambuco. Muito obrigada, senhora presidenta. Prazer em vê-la presidindo essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, todos aqueles que nos assistem pelos canais da TV Senado e das redes sociais. Eu não quero deixar de falar hoje de um assunto que é um tema recorrente em todas as rodas políticas e administrativas do país, e acho que nós precisamos reforçar o compromisso do Senado com a garantia do descanso merecido às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil com o fim da escala 6x1. Subo essa tribuna para verbalizar essa ideia, que precisamos aprovar o fim da escala 6x1 no Senado para garantir um direito fundamental às trabalhadoras e aos trabalhadores do Brasil. A Câmara dos Deputados fez sua parte. Na noite do último dia 27 de maio, foi aprovada a proposta de emenda constitucional, a PEC 221/19, que reduz a jornada de trabalho no Brasil das atuais 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial, com 2 dias de descanso garantidos. Foram expressivos 472 votos a favor, ante apenas 22 parlamentares que se posicionaram contra trabalhadores e trabalhadoras. Estamos diante de uma reivindicação histórica e legítima da classe trabalhadora, que expressa a imperiosa necessidade de reequilibrar as relações entre trabalho, dignidade e qualidade de vida. A ampliação do tempo disponível para além da jornada de trabalho não representa apenas uma demanda por descanso. Significa direito de viver plenamente, com condições de participação na vida social, na vida familiar, na vida política, cultural e religiosa, bem como de cuidado com a saúde física e mental. Uma sociedade verdadeiramente justa e desenvolvida exige que reconheçamos trabalhadoras, sobretudo mulheres e trabalhadores, em sua integralidade, como sujeitos de direito, cuja existência não pode ser reduzida exclusivamente ao trabalho. Mulheres, jovens, mães, avós, vocês precisam e merecem mais tempo. Assim, esse marcante recorte de gênero, já que, em sua maioria, são as mulheres que assumem essas responsabilidades não remuneradas, acumulando, assim, jornadas de trabalho totais ainda mais elevadas e, consequentemente, exaustivas. Esta jornada 6x1 atrasada impõe limites concretos à qualidade de vida das trabalhadoras, com ênfase muito mais elevada em nós mulheres. As mulheres precisam e merecem ter uma vida plena e feliz que essa escala não permite. Como conciliar trabalho, estudo, lazer, cuidados com a casa, acompanhamento da vida escolar dos filhos e atenção a familiares que necessitam de cuidados quando se dispõe de apenas um dia livre por semana? Essa restrição, senhoras e senhores, contribui para reproduzir ciclos de exclusão social e econômica, limitando as possibilidades de ascensão profissional, formação e desenvolvimento pessoal. Vou dar apenas outro exemplo: o trabalho rural. Este que desempenha um papel fundamental na produção de alimentos, no desenvolvimento econômico e na geração de riqueza para o país. No entanto, milhares de homens e mulheres que trabalham diariamente nos canaviais, lavouras, viveiros, fazendas e demais atividades agrícolas enfrentam jornadas intensas sob condições climáticas adversas e grande desgaste físico.
a remuneração da atual jornada de trabalho, a manutenção da atual jornada de trabalho reduz significativamente o tempo disponível para o descanso, a convivência familiar, a participação comunitária, a qualificação profissional e os cuidados com a saúde. Para quem vive do trabalho no campo, e cumprimento a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco, a FETAEP, o direito ao repouso adequado é muito mais intenso. É uma necessidade concreta para preservar a segurança, a saúde física e mental e a qualidade de vida. Não podemos admitir, diante dessa realidade, uma suposta alternativa cuja ideia promete aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e dar aos trabalhadores a possibilidade de escolher se querem trabalhar mais ou menos tempo. Essa conversa de negociação, em que acordos individuais prevalecem sobre acordos coletivos garantidos por lei, entre patrão e empregado, é o típico diálogo entre a corda e o pescoço, entre o pescoço e a guilhotina. O que é regulado por lei, por acordos coletivos, senhores senadores e senhoras senadoras, tem o respaldo de uma negociação, que quando não é possível ser exitosa na mesa de negociação, ela vai aos tribunais, ela vai ao dissídio, e não uma posição individual que acirra, inclusive, a competitividade em alguns ambientes de trabalho e retira aquela visão da construção coletiva do trabalho para o bem comum, e não unicamente para valorizar individualmente um trabalhador e uma trabalhadora que, às vezes, é levado a fechar um acordo individual até por pressões muitas vezes disfarçadas, mas que a gente sabe que na realidade concreta da vida do trabalho, no mundo do trabalho, isso acontece. Então eu quero alertar para isso. Não vamos trocar o direito a um dia a mais de folga por um salto na escuridão, que sim, pode possibilitar até uma escala 7/0, sem folga semanal. Repito, acordos individuais entre partes desiguais favorecem patrões, não quem vive do suor do seu trabalho. Os que alegam que a redução da jornada inviabilizará a economia ignoram a própria história. No início do século XX, era comum trabalhar entre 12 e 16 horas diárias, inclusive aos sábados e domingos. Trabalhadores frequentemente não tinham direito a folgas regulares, ao descanso mínimo. E isso mudou e não houve quebradeira geral e nem aumento de preços. O trabalho infantil era amplo, similar ao de adultos, e férias remuneradas praticamente inexistiam para a maior parte da classe trabalhadora, tornando o descanso um privilégio de poucos. E isso mudou sem que houvesse sobressaltos ao chamado setor produtivo e às dinâmicas econômicas. Ao contrário, essas conquistas contribuíram para construir uma sociedade mais justa, produtiva, desenvolvida e civilizatória. Durante muito tempo, não havia a ideia de um salário mínimo e os ganhos eram frequentemente arbitrários, baixos e insuficientes para assegurar condições dignas de sobrevivência. Segurança e saúde no trabalho eram praticamente desreguladas. Licença maternidade e proteção às mulheres eram inexistentes. E isso veio mudando desde a CLT. Hoje temos, inclusive, a licença paternidade. Foram conquistas que melhoraram as condições de vida e trabalho da maioria da nossa população, antes amplamente desprotegida. Estamos falando, portanto, de mais qualidade de vida. Estamos falando de redução do adoecimento físico e mental. Estamos falando de maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A história demonstra que a ampliação de direitos não impede o crescimento econômico. Setores empresariais que
que levantam preocupações sobre custos, reorganização produtiva e impactos econômicos já têm as respostas da história de luta de trabalhadores e trabalhadoras, que acabou com jornadas ainda mais sobre-humanas, conquistou salário mínimo e descanso semanal, licença maternidade, licença paternidade, aposentadoria, direito à sindicalização e negociação coletiva. E nesta quadra da história, senhoras e senhores, vai acabar a nossa luta. O apoio da sociedade vão acabar com a escala 6x1, com manutenção de salário, emprego e crescimento econômico, reafirmando uma agenda de justiça social. É, portanto, um compromisso ético inadiável do Parlamento brasileiro, superar a escala 6x1, o que fará de nós um país com relações de trabalho e relações sociais mais humanas, equilibradas e sustentáveis para todas as pessoas. O Senado precisa priorizar esse tema, que é, sim, uma prioridade do país que se pretende grande, civilizado e desenvolvido, por trabalho digno e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados, por menos horas e mais vida. Eu confio que o Senado vai dar essa resposta positivamente, senhora presidenta. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o senador Camilo Santana, por 10 minutos. Agora em Brasília, 3h04. Você acompanha ao vivo pela rádio e TV Senado a sessão plenária deliberativa desta terça-feira, 9 de junho. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a senadora Zenaide, presidindo essa sessão. Cumprimentar também todos os colegas senadores e senadoras aqui presentes. E, presidente, numa semana em que o Brasil inteiro se mobiliza pela emoção da Copa do Mundo, um momento em que nosso povo se une, veste a mesma camisa e renova esperanças, quero trazer a esta tribuna 2 temas que tocam diretamente a vida concreta dos brasileiros e nos pedem semelhante nacionalismo e união, segurança pública e dignidade no trabalho. Quero começar falando em segurança pública, assunto que tanto preocupa as nossas famílias. Sim, os desafios são enormes. Pedem muito trabalho conjunto, enfrentamento, e o presidente Lula está atento a isso. Nesta minha fala, eu não poderia deixar de saudar os esforços do governo do presidente Lula no combate ao crime organizado, um trabalho que em 20 dias de atuação já apresenta resultados objetivos após o lançamento do Pacto Nacional contra o Crime Organizado. Balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que eu quero mandar um abraço para o ministro Wellington, que coordena o programa Brasil contra o Crime Organizado, fala por si. Foram mais de 67 toneladas de drogas apreendidas, 639 armas de fogo retiradas de circulação e mais de 26 mil munições apreendidas, 1.013 veículos apreendidos, 473 prisões realizadas, tudo isso mobilizando mais de 9 mil agentes de segurança pública em 11 operações integradas pelo país. E quero destacar um dado que nos dá a dimensão dessas ações. Com investimento de aproximadamente 30 milhões, as operações já causaram um prejuízo estimado de 361 milhões ao crime organizado. Repito, a cada R$1 investido pelo Estado, quase 12 foram retirados do caixa das facções criminosas desse país. E isso é eficiência, isso é inteligência policial, isso é integração entre instituições. Isso é política pública efetiva que não se faz em discurso inflamado em rede social. Se queremos combater o crime, sabemos que o caminho é o do trabalho, da investigação séria. É sufocar financeiramente as facções, é retomar o controle dos presídios, é interromper o mercado ilegal de armas, é proteger as famílias brasileiras. O Brasil sempre estará aberto à cooperação internacional no combate ao crime organizado.
a cooperação entre as polícias, compartilhamento de inteligência, parcerias contra o tráfico internacional. Com diálogo e responsabilidade, nós atravessaremos esse momento com as ferramentas de uma democracia sólida, com instituições fortes e plena capacidade de enfrentar nossos desafios com responsabilidade, autonomia e respeito ao Estado democrático de direito. Senhora Presidente, esse tema, e eu como governador do Estado, durante 8 anos no Ceará, pela experiência que tenho, eu quero aqui fazer um apelo a esta casa, ao presidente Alcolumbre, que tramite e coloque a PEC da Segurança Pública para que a gente possa votar aqui no Senado Federal. Essa PEC é uma iniciativa importante que vai institucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública brasileiro, que vai permitir mais forças para as polícias federais atuarem no país, vai possibilitar integrar os estados da federação, porque o crime ele ultrapassou as fronteiras dos estados. Portanto, precisa ter uma coordenação nacional integrada nas informações, na inteligência, na cooperação. E essa PEC da segurança vai permitir que a gente possa dar o avanço necessário que o Brasil precisa em relação a esse tema que aflige a população, que aterroriza a população brasileira, as famílias brasileiras. E esse precisa ser um tema que precisa estar acima de qualquer questão político-partidária nesse país, pelo bem do Brasil e pela segurança das famílias brasileiras. Então, eu queria aqui fazer um apelo ao presidente desta casa, Davi Alcolumbre, que encaminhe a PEC da Segurança Pública, que já foi aprovado pela Câmara Federal, para que a gente possa aprovar nesta casa, até com o compromisso do presidente Lula, de que assim que for aprovada, criará o Ministério da Segurança Pública, com toda a sua estrutura, com todas as condições para que a gente lançou o Brasil contra o crime organizado, um investimento de 12 bilhões de reais, com vários eixos importantes, asfixiar o dinheiro das organizações criminosas, o controle dos presídios no Brasil, inclusive com parceria com presídios estaduais, diminuição dos homicídios no Brasil e o combate ao tráfico de armas nesse país. Então, são 4 eixos bem estruturados de ação articulada com os estados brasileiros. Mas, senhora presidente, senadora Zenaide, eu queria falar aqui um pouco em relação a expandir o tema da segurança, da proteção do nosso povo, para falar sobre as condições concretas de vida de quem acorda cedo todos os dias para trabalhar. É outro assunto que nos chama aqui, na Casa do Povo, a responsabilidade de avançar no debate, a tramitação da PEC pelo fim da escala 6x1, que agora anteriormente à minha fala, falou a senadora Tereza Leitão. É uma causa que mobiliza o Brasil e nós temos a responsabilidade de responder à população. A pesquisa da Quest, recentemente divulgada, mostra que quase 70% dos brasileiros é favorável ao fim da escala 6x1. Maioria de apoio impera em todas as regiões do Brasil, recortes de renda e posições políticas. Nós devemos à sociedade tratamento célere e sério, aos quase 15 milhões de trabalhadores brasileiros formais que vivem uma rotina exaustiva. A nossa gente que trabalha 6 dias por semana e tem apenas um dia para descansar. Um único dia para resolver problemas de casa, para cuidar dos filhos, para ver a mãe, o pai, a família, ou simplesmente para existir além do trabalho. No meu querido estado do Ceará, por exemplo, mais de 254 mil trabalhadores poderão ser beneficiados, enquanto mais de 1 milhão de trabalhadores cearenses sentirão os efeitos positivos da redução da jornada semanal. São, sobretudo, os jovens, especialmente entre 18 e 24 anos. São as mulheres, que ainda enfrentam dupla jornada. São trabalhadores pretos, pardos, periféricos, justamente aqueles que mais dependem da proteção do Estado para garantir dignidade. Que nós possamos aqui nesta casa, em nome dos interesses do nosso povo, avançar com a PEC 221 e darmos a contribuição histórica de enfrentar esse modelo ultrapassado. Reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, substituir a escala 6x1 pela 5x2, garantindo 2 dias de descanso, sem redução salarial, é importante destacar isso.
Que nós tenhamos a coragem de enfrentar com verdade histórica e a sensibilidade dos que honram os votos do nosso povo, os mesmos falsos discursos que já alardearam que férias remuneradas quebrariam o Brasil. Os mesmos que disseram que o 13º destruiria a economia. Os mesmos que sempre aparecem quando os trabalhadores reivindicam direitos, o velho terrorismo econômico. Que nós possamos, nesta casa, trazer luz ao debate, nos apegando às evidências e à realidade da ciência. Porque não são raros os estudos científicos que mostram efeitos negativos que o excesso de trabalho provoca nos empregados. Porque a literatura tem material extenso sobre a relação entre condições de trabalho e jornada extensa com aumento de índice de adoecimento, acidente, falta ao trabalho e rotatividade. Porque os dados apontam para efeitos como o burnout, ansiedade e depressão ligados aos dias de trabalho muito longos e intensos. Pesquisas da OIT e da própria ONU mostram que a redução da jornada traz benefícios econômicos e sociais. Trabalhando menos, o empregado tem mais tempo para consumir e o consumo aquece o setor produtivo, inclusive gerando novos empregos. As pessoas são a base da produtividade. Um país só se desenvolve quando o seu povo tem as condições de uma vida digna. A redução da jornada e o fim da escala 6x1 são medidas de justiça social e distribuição de riqueza, porque tem um mérito adicional de redistribuir os ganhos de produtividade que a economia brasileira acumulou desde a última diminuição da carga estabelecida em 1988 pela Constituição, de 48 horas semanais para as atuais 44. A tecnologia, os investimentos em infraestrutura e a inovação alavancaram os processos produtivos, e é justo que os empregados recebam a sua parte. A diminuição da carga de trabalho pode incentivar a entrada e a manutenção de jovens no mercado de trabalho. Enfim, esse é o modelo de país e de trabalho que eu defendo e coloco meu mandato à disposição dessa causa para que juntos, colegas senadores e senadoras, nós avancemos. O que está em discussão é que projeto de sociedade queremos construir. Um Brasil em que o trabalho seja a base de uma vida próspera e digna. Senhoras e senhores, há uma linha que conecta os dois temas na minha fala hoje. Quando combatemos o crime organizado, estamos protegendo a vida do povo. Quando defendemos condições mais humanas de trabalho, também estamos protegendo a vida do povo. Governar é proteger, é cuidar das pessoas. E é isso que o presidente Lula tem buscado fazer, reconstruir um país em que o Estado esteja sempre ao lado de quem mais precisa. E por último, senhora presidente, só concluindo, eu espero que eu também faça esse apelo ao nosso presidente Alcolumbre para que tramite com a mais rapidez possível e que a gente possa fazer um bom debate nesta casa sobre o fim da escala 6x1. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui e queria prestar minha solidariedade aos cearenses pela perda ontem no Ceará do Frei Barbosa, um frade caputino no Santuário de São Francisco, em Juazeiro do Norte. Um homem respeitado e amado por todos, sem distinção de classe ou até de religião, um evangelizador que pregou a caridade e ajudou ao próximo durante toda a sua vida. O Cariri, região a qual sou natural, está de luto e eu queria aqui prestar minha solidariedade a Dom Magnus, bispo da Diocese do Crato, da região do Cariri, por essa perda significativa do nosso querido, um amigo, o Frei Barbosa. Portanto, queria deixar registrado aqui nesta casa. Muito obrigado, senhora presidente. Passo a palavra agora para o colega senador Veneziano Vital do Rego. Em Brasília, 3h17. Boa tarde a Vossa Excelência, querida companheira senadora Zenaide. Saudar aos nossos colegas presentes, aos que já tiveram a oportunidade em ocupar a tribuna, entre os quais o ministro Camilo Santana, a quem faço de novo, porque sempre haverei de fazê-lo pública e reservadamente, o reconhecimento à sua passagem, sem, evidentemente, esquecer a sua presença como exímio administrador público do nosso amado Ceará, mas
particularizando esses últimos 3 anos e 4 meses da passagem do ministro Camilo Santana. E aqui mesmo, meu amigo, colega senador Camilo, assim como o fiz como integrante convicto, defensor das causas apresentadas pelo governo do presidente Lula, eu sempre fiz questão de salientar e de realçar as ações do nosso governo e, ao fazê-lo, lembrando de cada um dos seus companheiros, dos nossos companheiros e condutores e condutoras, entre os quais, quando trazia aqui as grandes conquistas por parte do Ministério da Educação, não deixava de fazer as devidas, necessárias e justas homenagens à sua exitosa passagem como ministro da República, que é muito fácil. E aqui sempre a senadora Zenaide, meu companheiro Plínio Valério, que tem todo o respeito de mim, como também recebemos dele, temos posições antagônicas, mas sabemos nos tratar, e bom seria que sempre fosse assim. O que nós sempre postulamos desta tribuna, e aonde quer que nós estejamos, é exatamente fazer as relações comparativas entre aquilo que estamos a entregar, aquilo que efetiva e, de forma concreta, estamos a vivenciar daquilo que deixamos de ter nos 4 anos anteriores. E na educação é algo assim colossal, absurdo, quando você expõe, não de maneira emocional, mas de maneira racional, o que nós deixamos de ter antes de 2023 e o que passamos a ter a partir de 2023. Então, como Vossa Excelência mais uma vez aqui está, eu queria render as minhas homenagens porque já as fiz. E faço com muita tranquilidade, faço com muita convicção. Quero saudar os demais outros companheiros presentes e como a nossa presidente, Zenaide Maia, chama-me à lembrança, rápida homenagem devemos fazer, minha querida profissional da medicina, a uma senhora que se dedicou literalmente, abnegadamente, à sua vida profissional como médica e que nos deixou fazendo essa passagem depois de ter entregue a sua vida, a sua capacidade, a sua formação profissional e científica a tantas centenas de milhares de pessoas que buscavam a sua ajuda, o seu acompanhamento, o seu conhecimento. Eu me refiro à doutora Angelita Gama, que na semana passada deixa-nos, mas eu tive a oportunidade, porque alguns dos meus familiares se serviram dos seus préstimos profissionais e pude conhecê-la e ver numa figura que unia o conhecimento, dedicação, inclusive abrindo mão de outros desejos pessoais, como ela, mulher, para servir, formada, dedicada, extremamente envolvida com todos aqueles e aquelas que a procuravam. São as minhas homenagens à doutora Angelita e a todos os seus familiares que pesarosamente sentem pela sua ausência. Dessa tribuna nós tivemos a oportunidade em ouvir, e deverá ser o tema recorrente, porque não há como negar a prioridade dele, tema, para que nós nos debrucemos, senador Plínio Valério. Amanhã nós estaremos também tratando sobre uma matéria que Vossa Excelência há 2 anos se ocorre de tratá-la com muito afinco, que são as questões que envolvem a PEC do Banco Central na condição de relator, né, da matéria, mas nós estamos tratando sobre a discussão do modelo ora vigente da escala 6x1, pela necessidade de modificá-la para uma justa e digna posição que o Congresso Nacional, através da iniciativa provocativa no melhor sentido, quando assume a posição de defender a escala 5x2 do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vem essa matéria ao Senado Federal e, evidentemente, nós não podemos deixar de reconhecer as tarefas que devem ser desincumbidas por este fórum de debate coletivo. Nós não vamos deixar de fazê-lo, mas penso, e tenho falado assim, ministro Camilo Santana, senador Camilo Santana, que nós não podemos postergar, nós não devemos procrastinar essa apreciação.
porque não há razões para que desconheçamos os inúmeros fundamentos que cercam-na em defesa dessa matéria. Aqui foi trazida pela professora, querida companheira senadora Tereza Leitão, foi trazido por Vossa Excelência e por todos aqueles que têm a sensibilidade de saber que nós estaremos avançando, até porque fazer essa mudança não significa que o Brasil está a fazê-la como sendo a primeira nação. Essas experiências, elas estão sendo adotadas e os resultados também auferidos por aquelas outras nações que assim entenderam a necessidade de você reservar aos trabalhadores e às trabalhadoras as melhores condições para que os mesmos possam produzir até mais, que é saúde mental, que é saúde física, que é a oportunidade de estar mais próximo aos seus familiares. Eu fiquei um tanto quanto preocupado e necessário é que cada uma e cada um de nós que entende e que faz a defesa efetiva dessa mudança da escala 6x1 pela escala 5x2, uma outra proposta que é legítima, nós não podemos aqui pretender pretensiosamente dizer a um outro companheiro que não exerça as suas atribuições que lhe são de sua competência, produzindo legislativamente aquilo que as suas consciências assim desejarem. Mas fundamento ou os fundamentos e as razões trazidas por uma outra PEC que destrói por completo aquela que veio da Câmara, que traz consigo no seu âmago o entendimento, a justiça com o trabalhador, a dignidade para com o trabalhador, eu penso que não pode prosperar e não pode ser um meio ou uma alternativa ou um instrumento postergatório. Eu respeito a todos os meus companheiros, inclusive quero louvar a alguns outros que pediram para que as suas assinaturas fossem retiradas, porque entenderam, se sensibilizaram e se convenceram que não era razoável assim por cada uma das mesmas assinaturas, mas também levar à consciência dos nossos companheiros. Nós já tivemos isso há alguns anos e os resultados não foram bons. Senadora Zenaide Maia, com Vossa Excelência, eu também dividia a Câmara dos Deputados uma cadeira quando nós nos posicionamos contra a reforma trabalhista, sem desconhecer que algumas mudanças da CLT precisavam ser feitas. Nós dizíamos isso. Nós não éramos contra a reforma trabalhista por não conhecermos ou desconhecermos que algumas razões propostas incluídas no bojo dela, reforma trabalhista, precisavam ser acolhidas, mas não da maneira, senador Plínio Valério, como ela chegou e terminou sendo votada, não com o voto favorável a nós. A discussão se dava de que a reforma trabalhista traria maior segurança ao trabalhador e não trouxe, que a reforma trabalhista propiciaria melhores condições para os trabalhadores nas ofertas de novos espaços e isso também não ocorreu. E agora, o que se quer, na contramão daquilo que é o avanço para que nós acabemos com a escala 6x1 e tragamos a proposta da 5x2, é fazer com que o empregado, o trabalhador, fique submetido às pressões que sabidamente são muito maiores e impostas por aqueles que têm a condição de fazer essa imposição que muitas das vezes nós vemos por parte daqueles que empregam. Não todos, evidentemente não todos, mas alguns agem desta maneira. Então essa proposta que se contrapõe àquela que nós estamos a defender, proveniente da Câmara dos Deputados, sem desconhecer a necessidade para que nós aprimoremos, caso necessário seja, a necessidade que nós debatamos sugestões provenientes dos nossos e das nossas companheiras, não há absolutamente dúvidas disso, senadora presidente Zenaide Maia, senador Camilo Santana, mas nós não podemos perder de vista esta oportunidade e levar muito mais tempo à apreciação quando nós pudemos, depois da Comissão de Constituição e Justiça, porque é regimental que, pelo menos por uma, e em se tratando de PEC, não apenas regimental, é exigível, que nós assim o façamos o mais breve possível, quiçá
bem antes, até o final deste mês, bem antes das conclusões do nosso primeiro semestre, no dia 17 de julho. São estas as colocações para reverberar, para ratificar, para renovar as posições que eu tenho trazido e defendido em relação a esse tema. E, ademais, senadora Zenaide, para me despedir dessa tribuna, por hora, lastimar mais uma vez. Há alguns meses, ainda nesse ano, nós tivemos por parte dos que não querem defender a nossa soberania, daqueles que se levantam contra as nossas instituições, e aí eu falo do deputado federal, do ex-deputado federal, enfim, do deputado Eduardo Bolsonaro, que em fuga aos Estados Unidos promoveu uma ação que estimulava e incitava os Estados Unidos a imporem contra nós, enquanto nação soberana, um tarifaço de 50% e de uma forma firme, com a galhardia, com a responsabilidade, o presidente Lula, defendendo sim a política do nosso Itamaraty, a diplomacia, mas sem perder de vista as suas posições, gerando alternativas para suster e evitar prejuízos maiores sobre os setores econômicos nacionais, nós mostramos que não iríamos nos ajoelhar. E assim não nos ajoelhamos. Pois bem, quando nós imaginávamos que tamanhos rompantes, antissoberanos, antipatrióticos, não viessem à tona, foi lá, presidente, não mais do que um minuto, foi lá um companheiro que tem todo o nosso respeito, companheiro de casa, que legitimamente se apresenta postulando à presidência da República, mas sai do Brasil, vai ao outro país e simplesmente se posiciona da forma como ele se posicionou para também instigar e incitar que o presidente da República dos Estados Unidos da América, mais uma vez, voltasse a fazer contra o seu país. E assim se deu. E isso não pode ficar simplesmente com o silêncio nosso de homens e de mulheres responsáveis por manter, por garantir e por suster as pilastras da nossa República. Então, aqui é a minha desaprovação completa a esse posicionamento, repito, antissoberano e antipatriótico, adotado pelo nosso colega, senador Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, presidenta Zenaide Maia. Eu passo a palavra agora para o senador Plínio Valério, por 10 minutos. Estava aqui até. Minha doutora, uma homenagem à sua colega. Tá. Eu acho que você conheceu no passeio, Angelita Gama? Sim. Em Brasília, 3h30. Zenaide, senhoras senadores, senhores senadores, a senhora, presidente Zenaide, que tanto me ouviu nesses 2 anos e meio defender a PEC de autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, uma PEC do meu amigo, senador Vanderlan Cardoso. Eu, que fui autor da PEC que deu autonomia operacional ao Banco Central, pude conhecer mais de perto como o banco funciona, como os servidores se viram lá para prestar esse grande serviço à nação. Consegui ler o relatório há quase 2 anos atrás, tiraram de pauta, vieram manobras legítimas aqui no Senado, de postergação, e finalmente a gente leu há 2 semanas atrás o relatório, foi pedido visto coletivo e volta amanhã à CCJ e creio que nós vamos poder votar. Por que eu defendo tanto essa autonomia do Banco Central? Por que a gente enfrentou muitos testes, muita argumentação contra, partindo do governo federal? Em nenhum momento, nestes 2 anos e 5 meses, o governo federal apresentou alguma sugestão que pudesse ser analisada. E, novamente, a cena, isso na semana passada, de que mandaria documento com sugestões. Não mandou, não vai mandar. Por que eu sei isso? Porque esse governo não quer o Banco Central autônomo já faz tempo. O PT tem característica de querer exercer o poder total, influência total sobre tudo e sobre todos, e não pode assim.
Amanhã a gente decide não apenas o orçamento que o Banco Central merece, a gente amanhã decide o destino do PIX. Esse instrumento brasileiro, tão brasileiro que o presidente Lula já fez festa com cartaz dizendo que o PIX é nosso, depois daquela investida do presidente Trump. Claro que o PIX é nosso. Mas para que ele seja colocado na Constituição, e isso, como relator, conversando com o Vanderlan, a gente colocou uns 6 meses atrás, foi colocado um artigo dizendo que o PIX é do Banco Central, que o Banco Central não pode terceirizar, passar adiante, e que não pode taxar pessoa física. Essa é a maior garantia que o povo brasileiro quer e que o Senado da República pode dar. Colocar na Constituição e assegurar esse patrimônio que é o PIX hoje. Brasileiro nenhum vive mais sem o PIX. Portanto, se o governo federal quer que o PIX seja nosso, constitucionalmente nosso, não quero ajuda amanhã do PT, eu quero só que não atrapalhe. Não precisa ajudar, basta que não atrapalhe para que nós possamos votar e aprovar para que venha plenário. Portanto, o que o brasileiro não sabe, ele sabe da importância do PIX, ele usa o PIX. São 245 milhões de operações dia no PIX. 245 milhões, numa população de 215, 200 milhões de pessoas. O que o brasileiro não sabe é que, para tomar conta disso, apenas 32 servidores tomam conta do PIX. Sem direito a bônus, sem direito a extra quando são chamados a corrigir, a tentar impedir os golpes que são diários do PIX. O PIX precisa de mais servidores. O PIX precisa de mais investimento, de equipamentos. O Banco Central hoje, para você ter uma ideia, brasileiro, para que você tenha uma ideia, brasileira, e eu deixo de falar do orçamento para falar apenas do PIX, para você ter uma ideia, o Banco Central hoje fiscaliza mais de 3 mil empresas. Há 10 anos atrás fiscalizava 300 e hoje o número de servidores é menor. Os caminhões que trafegam, que carregam valores, têm 43 anos de uso. Os servidores do Banco Central, a cada ano algum deles tem que sair, seduzidos que são pelo setor privado, e tem que ser, não tem reajuste salarial. Portanto, amanhã, na CCJ, nós estamos decidindo apenas o orçamento do Banco Central. Estamos decidindo o futuro de um banco que orgulha o país e estamos decidindo, acima de tudo, o futuro do PIX. Aí, brasileira, depois dessa votação, não adianta aquela história que o PIX vai ser taxado de pessoa física. Não vai, porque a gente aprovou aqui que não vai para a Câmara e vai estar na Constituição. Embora hoje tão menosprezada, tão vilipendiada por alguns membros do Supremo Tribunal Federal, mas é o que vale para nós, é a Constituição. E é nela que nós vamos colocar a segurança do PIX, que é do Brasil, que é do Banco Central e que não pode taxar pessoas físicas. As discussões foram muitas, foram tantas. Se discutiu de todos os modos e jeitos, nós discutimos isso. Quando a gente apresenta, sempre vem o governo querendo adiar, o que não é mais possível. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, da importância que tem, acabo de receber uma carta aberta com 43 assinaturas do secretário executivo do BC, dos chefes de departamentos e do chefe de gabinete da diretoria e da presidência. Os chefes de setores, os servidores querem, pesquisa lá dentro diz isso, apenas o sindicato Sinal é que protesta. E olha só, protesta, de que a gente precisa garantir o PIX. E se nega a reconhecer que a gente está garantido. E eu me dirijo sempre a você, brasileiro, a você, brasileira, para que entenda como é que as coisas funcionam e a boa vontade que esse governo tem. A gente vê tantos robôs marcando aqueles de perto que, assim como eu, ousam analisar leis ou PECs que vêm da Câmara Federal. Olha só, isso aqui é uma Câmara que tem, é um Senado, é uma instituição que tem que analisar, ponderar
Eu tenho que ouvir, eu fico a favor do brasileiro, sem dúvida alguma, mas me deem o direito de ouvir o garçom, me dê o direito de ouvir aquela vendedora que ganha comissão. Eles dizem que para eles é ruim. Eu tenho que ouvi-los. Eu tenho que ouvi-los para poder votar. E claro que nós vamos votar a favor da maioria do que os brasileiros pensam e querem. Mas não adianta essa coisa de robô, essa coisa muito imediatista. Isso aqui não é uma casa carimbadora. Muitas vezes pode parecer que nós sejamos carimbadores. Alguns até admitem essa pecha de carimbador, esse senador do Amazonas, não. Eu não vim a Brasília carimbar documentos. Eu digo aqui o tempo todo que não vim ser mestre de cerimônia e nem candidato a Mister Simpatia. Portanto, a gente tem que ter a coragem, presidente Zenaide, de poder dizer, olha, a gente quer isso sim, é o melhor para vocês? Aí o garçom te chama para uma reunião. Aí a vendedora da boutique te chama para uma reunião. Aqueles que ganham mais na comissão do que o salário vão ficar 52 dias sem comissão. E eles querem uma negociação. E é isso que a gente quer, que o patrão possa negociar com que empregador e empregada negociem. Saber quantas horas ele pode trabalhar naquele dia de folga. Nós estamos analisando e vamos votar certamente a favor do trabalhador. Nenhum senador aqui, nenhuma senadora aqui ousa enfrentar o que é bom, o que é justo para a classe trabalhadora. Portanto, eu fiz esse parênteses para mostrar como as coisas funcionam. Olha só, a gente está a exigir, e eu ouvi agora discurso nesse sentido, mas esqueceram de dizer que o governo acaba de tirar dinheiro do Exército Brasileiro, que vai influenciar diretamente na fiscalização das fronteiras. O Exército Brasileiro, com as migalhas que vão dar, não vai mais poder fiscalizar as fronteiras deste país, com a Colômbia, com o Peru. E esse Exército e essas manifestações, operações, para fiscalizar exatamente o narcotráfico. E pasmem vocês, é o mesmo governo que financia a Guarda Nacional, o IBAMA e a Polícia Federal para perseguir o garimpeiro extrativista, o garimpeiro familiar, na minha terra, explodindo suas casas, que são os flutuantes, para dizer que são narcotraficantes ou financiados pelo narcotráfico. Não tem dinheiro para fiscalizar a fronteira, livre, passa quem quiser, do jeito que quiser, mas tem dinheiro para dinamitar flutuantes de famílias que vivem do extrativismo familiar há décadas. Este é o governo. E cabe a nós mostrar essas discussões e discutir. Saibam aqueles que me ouvem agora, e aqueles até os amazonenses que votaram em mim, acreditem, vocês não me mandaram aqui para dizer amém o tempo todo. Nem na igreja a gente diz amém o tempo todo, quanto mais no Senado Federal. Eu estou aqui para dizer o que você, amazonense, me mandou dizer. Dizer não quando tem que dizer não, e sim quando tem que dizer sim. No momento, é o tempo de dizer não ao governo federal. Obrigado, senadora Zenaide. Passo a palavra agora para o senador Chico Rodrigues, pelos 10 minutos. E passa a presidência aqui para o meu colega Camilo. Espera aí que eu vou te ligar. Em Brasília, 3 horas e 40 minutos, você acompanha ao vivo pela rádio e TV Senado a sessão plenária desta terça-feira, 9 de junho. Vamos ouvir o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. A presidente conceder a Vossa Excelência. Para uma comunicação inadiável mesmo. Presidente, eu hoje, ocupando a tribuna, lamentei a decisão do governo federal, tomada no último domingo, de abortar a temporada da pesca de tainha de arrasto de praia. Tive a oportunidade de discorrer sobre essa decisão que eu classifiquei de estapafúrdia. Estamos sendo informados agora de que o governo federal, depois de reunir no Ministério da Agricultura, aliás, da Pesca, o Conselho Gestor, decidiu por estabelecer uma cota extra para que o litoral norte de Santa Catarina possa promover a pesca da tainha, que é uma tradição secular do meu estado. O Ceará também é do mar, senador Camilo Santana.
mas Santa Catarina é o único estado que tem a âncora na bandeira, ou seja, a gente está procurando aprender. E esta decisão do último domingo nos pegou sobre assim, uma surpresa absurda. Imagine que a tainha está passando no litoral de Santa Catarina, a menos de 2 milhas da costa. O pescador está vendo a abundância. E passou da ilha de Santa Catarina para. Uma decisão que não tem fundamento técnico, baseada num número estabelecido arbitrariamente, somente para Santa Catarina, que é onde se pratica a pesca artesanal de tainha com arrasto de praia, a pesca mais sustentável do mundo, senador Hermes, do mundo. Então, eu queria celebrar aqui um bafejo de bom senso, que esta decisão de agora, pelo menos prenuncia, e mesmo sem saber qual será essa cota extra, eu quero reiterar o que eu falei. Não havia base para cota e não há base técnica para cota extra. O que está é errado o conceito de estabelecer um limite arbitrário para o Estado. Se quisesse estabelecer um limite baseado na sustentabilidade, teria um estudo técnico prévio e se aplicaria praia por praia. O limite dessa praia histórico é 5 toneladas, então fica 5 toneladas. Agora, não pode punir a banda norte, porque a banda sul teria estourado o limite dentro da mesma unidade federada, e eu repito, a única para a qual existe essa proibição, ou pelo menos um limite de pesca. Agradeço pela possibilidade e agradeço também a providência, que se não é absolutamente correta, ela pelo menos reduz o absurdo da decisão tomada no último domingo. Muito obrigado, presidente. Bom, passa a palavra ao senador Chico Rodrigues, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar um registro hoje aqui nessa tarde de um fato que aconteceu no meu estado, o estado de Roraima, e é interessante porque trata-se de uma questão extremamente sensível, que toca no nosso coração, que nos motiva e se transforma num combustível para que nós possamos cada vez mais estimular, ajudar também as populações indígenas que precisam da nossa mão estendida e do nosso gesto para que eles possam efetivamente viver igual a todas as demais comunidades, nos assentamentos, nas vilas, nas capitais, na capital do estado, enfim, nas cidades, nos municípios. E um fato que aconteceu no município de Cantar, no meu estado, uma escolinha caiu, era de palha, de barro, com condições extremamente precárias e não tiveram realmente o respaldo da Secretaria de Educação do Estado para que pudesse recompor essa escola, e a sua diretora, a professora Mariedne Oliveira Cavalcante, entrou em desespero e a nós recorreu no sentido de que nós pudéssemos ajudar a recompor aquela escola com 63 alunos, crianças, né, até os 14 anos. E aquilo, na verdade, nos tocou bastante e nós ajudamos juntamente com um grupo de amigos naquela comunidade e transformamos um container de ferro em uma escola com 2 salas de aula que deu dignidade, que está dando dignidade àquelas crianças, né? E o Tuxaua, né, da comunidade, ele fez um pronunciamento da sua lavra, arrancado do coração, com a felicidade que poderia ter, né? E em alguns momentos chegando às lágrimas, né? Por poder cuidar dos seus parentes, poder cuidar daqueles curumins, daquelas crianças que na verdade precisavam tanto de uma sala de aula digna e que a eles não tinha sido dado direito pela Secretaria de Educação do nosso estado, e nós ajudamos na verdade a mudar. E vou deixar registrado aqui hoje nos anais do Senado o pronunciamento dele, do Tuxaua, um índiozinho que, obviamente, defende o seu povo e a sua gente. Ele dizia o seguinte:
Fala do Tuxau a Ananias, comunidade Jacaminzinho, Cantar, Roraima. Dizia ele: é com o coração cheio de alegria e gratidão que celebramos a inauguração desse centro educacional, uma sala de aula transformada por um container. 2 salas de aula transformadas por um container. Há um tempo passamos por um momento muito difícil, quando a nossa escola antiga caiu e parecia que os sonhos das nossas crianças tinham ficado pelo caminho também. Mas a esperança renasceu, graças a quem estendeu a mão e não nos deixou desamparados. Quero expressar o nosso mais sincero e profundo agradecimento ao senador Chico Rodrigues por todo o empenho, atenção e compromisso com a educação e com o nosso povo. A sua dedicação foi fundamental para que esse projeto saísse do papel e se tornasse realidade. Nosso muito obrigado também ao Instituto Macunaíma, pela parceria sólida, pelo apoio essencial e por acreditar no potencial da nossa comunidade. Vocês foram verdadeiros parceiros na reconstrução não só de um espaço físico, mas de oportunidades, de futuro e de esperança para todos nós. Este lugar é mais do que prédios e salas. É a prova de que, quando há união e compromisso, é possível reconstruir, crescer e oferecer o melhor para as nossas crianças e jovens da nossa comunidade. Que esse espaço seja palco de muitos aprendizados, conquistas e histórias lindas que ainda vamos escrever juntos. Mais do que uma escola nova, o que estamos inaugurando hoje é a prova viva do que somos capazes quando estamos juntos. Quando a nossa estrutura caiu, poderíamos ter ficado apenas na dor ou na reclamação, mas não foi isso que aconteceu. A nossa comunidade se uniu, levantou a cabeça, buscou apoio e fez acontecer. A vida nos ensina que ninguém caminha sozinho. As dificuldades vêm sim, como veio a queda da nossa escola, mas elas existem para nos mostrar a força que existe dentro de nós e principalmente entre nós. Uma árvore sozinha pode até cair com o vento forte, mas quando estamos entrelaçados como uma floresta, nada nos derruba. Essa conquista não veio de uma pessoa só, nem de uma ajuda apenas. Ela é o resultado da nossa fé, da nossa coragem e da nossa união. Que esse novo centro educacional seja sempre um lembrete. O nosso maior patrimônio não é o de tijolo ou teto, mas sim o laço que nos une. Se mantivermos essa força, essa confiança e essa parceria entre todos, não haverá obstáculo grande o suficiente que possa impedir o progresso do Jacaminzinho. Que possamos levar essa lição para a vida toda. Unidos, somos fortes e juntos nós construímos o nosso futuro. Portanto, senhor presidente, era um registro simples que eu gostaria de deixar aqui. Era um registro que aconteceu comigo, com este senador da República, com este representante do povo de Roraima que sente as mesmas dores da nossa população, seja na cidade, seja no campo, seja na beira do rio, seja nas serras. Nós estamos ali sempre ativos, trabalhando, nos dedicando, inclusive para corrigir injustiças. E não era justo que aquela comunidade com 63 crianças pudesse ficar ali desamparadas, sem esperança e ao léu. Eles tiveram, na verdade, o nosso braço forte, a nossa mão amiga, como diz a máxima do Exército Brasileiro, para que com outras lideranças, com outros seres humanos que reconhecem a necessidade de trabalharmos juntos para levar o melhor para aquelas crianças ali do Jacaminzinho, no estado de Roraima, no município do Cantar. Nós juntos, nós demos, na verdade, devolvemos, aliás, dignidade para aquelas crianças. Portanto, eu quero deixar esse registro aqui, dizer que a professora Mariedine Oliveira Cavalcante e o nosso Tuxau Ananias, eles estão de parabéns, porque tenho certeza, eu via naquele dia, né, a felicidade estampada no seu rosto e, por que não dizer, de toda a comunidade. E aquelas crianças, os curumins, na verdade, correndo, alegres, felizes e, digo até, gente, emocionados.
inclusive emocionados com aquele ato, com aquele gesto, com aquela iniciativa. Porque é importante, gente, nós entendermos que muitas vezes, com pouco, se realiza muito. Apenas um container de ferro, um container recuperado, com toda a estrutura mínima necessária, inclusive com ar-condicionado, para que aquelas 2 salas, cada uma com 15 alunos, pudesse, na verdade, se transformar em um novo templo para as crianças indígenas ali do município. Eu fico muito feliz porque, ao tomarmos essa iniciativa, ao nos unirmos com outros que, como nós, estenderam a mão, a gente pode ter a felicidade de iniciar um trabalho que deve servir de exemplo, inclusive, para o Ministério da Educação, para a Secretaria da Educação do Estado, dos municípios do Brasil inteiro. No meu estado tem mais de 300 escolas indígenas. São 100 mil indígenas que tem no meu estado. E como aquela que foi devolvida a dignidade a eles, muitas, dezenas, centenas devem ser construídas. E eu diria, presidente, já tomei uma decisão, minha querida senadora Damares. No próximo ano eu vou colocar 2 milhões de reais das minhas emendas individuais, para que nós possamos repetir aquele exemplo que está ali para Roraima e para o Brasil. Portanto, quero deixar o meu grande abraço àquela comunidade de Jacamizinho e dizer, gente, contem sempre comigo. Esse é o meu papel, esse é o meu dever, e eu sei a necessidade, na verdade, que essas comunidades têm de ter o nosso braço, a nossa mão, a nossa força estendida para atendê-los. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Passa a palavra agora para o senador Hermes Clã, que disporá de 10 minutos. Em Brasília, 3h54. Senhor presidente Camilo Santana, antes de começar meu pronunciamento, gostaria de registrar a presença do prefeito da minha cidade de Brusque, André Vec, aqui presente, e do Edson Miller, meu amigo, ex-vereador de Brusque também. Senhoras senadores, senhores senadores, estamos debatendo uma proposta que pode parecer positiva à primeira vista, mas que traz consequências sérias para os trabalhadores, para as empresas e para o futuro da economia brasileira. A PEC do fim da escala 6x1 reduz a jornada de trabalho sem apresentar uma solução para compensar os custos desta mudança. A conta não desaparece, alguém vai pagar. E como sempre acontece, quem paga é a própria população. Quando uma empresa é obrigada a produzir a mesma coisa com menos horas de trabalho, ela tem apenas algumas alternativas: contratar mais pessoas, aumentar preços, reduzir investimentos ou diminuir a sua capacidade de crescer. O resultado é previsível: mais custo para quem produz, mais inflação para quem consome, menor poder de compra para quem trabalha e menos competitividade para o Brasil. Não existe mágica na economia. Nenhum país fica mais rico produzindo menos e custando mais. Os defensores da proposta falam em qualidade de vida. É um objetivo legítimo. Todos queremos mais qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros. Mas a qualidade de vida não se constrói apenas por decreto. Qualidade de vida se constrói com aumento de produtividade, crescimento econômico, geração de empregos, qualificação profissional e salários cada vez melhores. O Brasil já convive com uma das legislações trabalhistas mais complexas e custosas do mundo. Precisamos simplificar, modernizar e aumentar nossa competitividade, não criar mais rigidez. O nosso mercado de trabalho é diverso. A realidade de um hospital não é a mesma de um comércio. A realidade de uma indústria não é a mesma de um hotel.
A realidade do agronegócio não é a mesma de uma empresa de tecnologia. Por isso, não faz sentido impor uma única regra para todos os setores da economia. O que funciona para uma atividade, pode ser inviável para outra. A Constituição deve garantir direitos e segurança jurídica, não engessar as relações de trabalho. Por essa razão, vejo muito mais mérito na PEC 12 de 2026. Ela segue um caminho diferente. Uma vez de retirar liberdade, amplia a liberdade. Em vez de impor um único modelo, permite que trabalhadores e empregadores encontrem soluções adequadas para cada realidade. Mais liberdade para negociar, mais liberdade para produzir, mais liberdade para ganhar, mais liberdade para crescer. O Brasil não precisa de medidas que aumentem custo, pressionem a inflação e reduzam a competitividade das nossas empresas. O Brasil precisa de produtividade, investimento, geração de empregos e liberdade econômica. Empresas fortes geram empregos fortes. Empregos fortes geram salários melhores. Salários melhores geram qualidade de vida verdadeira. E por isso que defendo a PEC 12 de 2026, como uma alternativa moderna, mais equilibrada e mais alinhada com os interesses dos trabalhadores e do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Jaime Campos, pela liderança. Agora em Brasília, 3h59. Vamos ouvir o senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso. Caro, estimado, grande ministro da Educação, Camilo Santana, hoje presidente da nossa sessão aqui na tarde de hoje, mas eu, senhoras e senhores senadores, eu subo a esta tribuna profundamente preocupado com uma realidade que tem tirado o sono de famílias mato-grossenses, que é o avanço persistente da violência em nosso estado. Mato Grosso é reconhecido nacionalmente pela força do agronegócio, pela pujança econômica e pela capacidade de trabalho do seu povo. No entanto, infelizmente convivemos com uma triste contradição: o crescimento alarmante da violência letal, que ceifa vidas, destrói famílias e compromete o futuro de toda uma geração. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um cenário que exige uma resposta firme e imediata das nossas autoridades. Enquanto o Brasil registrou nos seus indicadores de homicídios, ou seja, registrou uma queda, Mato Grosso seguiu na contramão dessa tendência nacional. Ao longo de 5 anos, os homicídios, números absolutos, cresceram 23% em nosso estado. Apenas em 2024 foram contabilizados 1.102 homicídios. São mais de 1.000 vidas interrompidas. São mais de 1.000 famílias marcadas pela dor da perda. Mas um dado ainda que é mais devastador, senhoras e senhores senadores, senhor presidente. A violência tem atingido de forma brutal a nossa juventude. Mato Grosso registrou taxa de 56,3% de homicídios por cada 100 mil habitantes, entre jovens de 15 a 19 anos. Índice 5 vezes maior, ou seja, superior ao observado em São Paulo. Superamos também os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e o Pará. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 55% dos homicídios entre homens jovens no nosso estado de Mato Grosso. Hoje temos, lamentavelmente, condição de ser o estado mais violento para jovens de toda a região centro-oeste do Brasil. Mas, senhoras e senhores senadores,
Quando nós perdemos os jovens para a violência, perdemos sonhos, talentos e oportunidades e projetos de vida. Perdemos trabalhadores, estudantes, pais e mães de famílias que poderiam contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Além do sofrimento humano, a violência gera enormes impactos sociais, educacionais e econômicos. As mortes atingem justamente a população em idade mais produtiva. Não podemos normalizar essa realidade. Não podemos aceitar que mais enterrem seus filhos com consequências de ação cada vez mais ousada, cruel da criminalidade. O problema da violência precisa ser enfrentado com coragem, responsabilidade e firmeza. Defendo que avancemos no debate sobre a redução da maioridade penal para crimes graves e hediondos. A impunidade estimula a reincidência e fortalece as organizações criminosas que recrutam adolescentes para a prática do delito. Também precisamos reforçar a proteção de nossas fronteiras. Mato Grosso possui extensa faixa de fronteira internacional, o que exige investimentos permanentes em inteligência, integração das forças de segurança e o combate do tráfico de drogas e de armas, principais combustíveis das violências urbanas. E é necessário ainda aperfeiçoar nossa legislação penal, tornando-se mais rigorosa contra aqueles que insistem em desafiar o Estado de Direito e ameaçar a paz social. Ao mesmo tempo, devemos fortalecer políticas públicas de prevenção, ampliar oportunidades para nossos jovens e reforçar a proteção às mulheres e crianças. Já estou concluindo, senhor presidente. Mas, senhoras e senhores senadores, faço aqui a referência a um caso que chocou profundamente Mato Grosso. Recentemente recebemos, com enorme tristeza e notícia do assassinato da pequena Olga Beatriz, de apenas 12 anos, que lá na minha cidade de Várzea Grande, vítima de um crime brutal cometido pelo próprio pai. Uma criança que teve sua vida interrompida de forma covarde e cruel. Não existem palavras capazes de amenizar a dor dessa família, mas existe uma obrigação do Estado, que é garantir que crimes dessa natureza sejam punidos com rigor na forma da lei. Concluo, senhor presidente, dizendo que, lamentavelmente, o Mato Grosso é grande estado pujante. Todavia, o que nós precisamos e é preciso, por fim, a sensação de impunidade que tanto revolta a população brasileira. A sociedade espera resposta, espera justiça, espera segurança para viver, trabalhar e criar seus filhos. Não podemos aceitar que a violência continue roubando vidas e destruindo o futuro de Mato Grosso. Precisamos fazer um mutirão para atualizar nossa legislação penal, aprovando medidas efetivas para combater a criminalidade, proteger os nossos cidadãos de bem. A defesa da vida, da família e da segurança pública deve ser compromisso permanente de todos nós. De fato, o povo mato-grossense merece viver sem medo. E isso aí, com certeza, é um compromisso de todos nós, homens públicos desse país, de buscarmos a paz e a tranquilidade para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Queria aqui registrar a presença da diretora-geral Carla Chamon, do vice Conrado Rodrigues e o diretor-geral Sandro Dias, diretor de Tecnologia da Informação do Cefet Minas Gerais, e do Maurício Mota, diretor-geral do Cefet do Rio de Janeiro, que se encontram aqui neste plenário. Passo a palavra agora para a senadora Damares Alves. Estão trocando aqui com a senadora Zenaide Maia. Mudou meu nome. Boa tarde, senhor presidente Camilo Santana.
senhoras senadoras, senhores senadores e a todos que estão nos assistindo, TV Senado, Rádio Senado e as redes sociais. Eu quero falar aqui, Estado mínimo para quem? Eu tenho escutado cada vez mais discursos sofisticados tentando convencer o povo brasileiro de que o caminho para o país é o chamado Estado mínimo. E eu pergunto, mínimo para quem? Porque é muito fácil defender Estado mínimo quando nunca precisou depender do Sistema Único de Saúde. É muito fácil atacar programa social quando nunca faltou comida dentro de casa. É muito fácil chamar direito de gasto quando nunca se viveu a insegurança de não saber se haverá remédio, emprego ou comida amanhã. Agora perguntem à mãe que passa a noite numa UPA com o filho doente no colo, se ela quer um estado mínimo, ou seja, menos médico, menos enfermeira para atendê-lo. Pergunte à mulher vítima de violência doméstica, que depende de medida protetiva, assistência social e independência financeira para sobreviver. Pergunte ao aposentado que precisa de medicamento de alto custo. Pergunte ao trabalhador informal que sabe que basta uma doença na família para a pobreza bater à porta. Isso não é teoria econômica, gente. Isso é a vida concreta de uma grande parte do povo brasileiro. Eu sou médica, venho de saúde pública, eu conheço o Brasil que madruga na fila de hospital, conheço a mãe que chega de madrugada numa UPA com o filho febril nos braços, conheço a angústia de quem espera um exame, uma cirurgia ou um leito hospitalar. E talvez por isso eu tenha tanta dificuldade de aceitar que tentem transformar a presença do Estado, onde o povo mais precisa, em problema econômico. Isso aqui, gente, é o seguinte, quando é para aumentar um salário mínimo, ou aumentar os recursos para a saúde, para a educação e para a segurança pública, diz logo, vai onerar o bolso do contribuinte e vai gastar demais. Porque quando se fala de Estado mínimo, quase sempre estão falando em Estado mínimo para o povo, porque para o sistema financeiro nunca faltou Estado, nunca faltou socorro, nunca faltou renegociação, nunca faltaram benefícios e isenções fiscais bilionárias. Agora, quando é para investir em saúde pública, educação pública, segurança pública, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento regional, aí aparece alguém dizendo que falta dinheiro, que precisa de ajuste fiscal, que o Estado está grande demais. Grande demais para quem? Porque na hora H, quando acontece a tragédia, a enchente, o incêndio, o assalto, o acidente, a cirurgia urgente, quem o povo procura não é o mercado financeiro, é o Estado, é o corpo de bombeiro, é a polícia militar, é a escola pública, é o hospital público, é a assistência social, é o SUS. O que eu quero dizer com isso? Que neste país vivemos à mercê de uma modalidade exótica. É o capitalismo estatal. O grande capital, que é o Estado mínimo, quando se trata de usar os impostos para investir no social e em políticas públicas, mas quando é para ser salvo, é o Estado brasileiro que salva o banqueiro, é o Estado brasileiro, é o contribuinte brasileiro que salva o banqueiro da falência. No Brasil e no mundo todo, não há discurso liberal consistente sem a mão amiga do Estado.
As grandes empresas, os bancos dependem sim de concessões estatais. São todos liberais, mas à custa do capital público, que mantém o grande capital privado nesta nação. Temos que chamar as obrigações, os privilegiados intocáveis, que fizeram e fazem fortuna à base do dinheiro público. É isso que eu chamo de capitalismo selvagem. Privatiza os lucros e socializam os prejuízos, prejudicando a população mais carente e vulnerável. E quem paga a conta é sempre o mesmo, o povo brasileiro. É isso que eu chamo, e eu digo isso porque o Brasil precisa crescer. Claro que precisa, mas nenhum país cresce de verdade abandonando o seu povo, gente. Quem produz riqueza neste país é o trabalhador e a trabalhadora brasileira. É quem acorda cedo para pegar o ônibus lotado. É quem trabalha na enfermagem, na agricultura, na construção civil, no comércio, nas escolas, nos aplicativos, nos hospitais. É quem vive no semiárido, enfrenta a seca e ainda assim sustenta esse país com as próprias mãos. Não existe riqueza sem trabalho. Não existe desenvolvimento verdadeiro quando quem sustenta esse país continua sem acesso pleno aos direitos mais básicos, como saúde, educação, assistência social e segurança pública. A Constituição de 1988 fez uma escolha muito clara, a de que cidadania não pode ser privilégio de poucos. Por isso nós temos o SUS, por isso nós temos universidade pública, por isso o Estado tem a obrigação de investir na educação básica, em segurança pública, em assistência social, em infraestrutura, em saneamento, em obras estruturantes que integrem o país e levem desenvolvimento às regiões mais pobres. Tudo isso são garantias de cidadania. A presença do Estado compreende que a vida humana não pode ser organizada apenas pela lógica do lucro. O contrário disso é a indiferença social. E quando eu falo da importância do orçamento público, eu falo justamente disso, do Estado estar presente onde o povo precisa, porque sem orçamento não existe política pública concreta, gente. Sem orçamento não existe prevenção à violência contra as mulheres. Nós temos leis avançadíssimas, mas não são efetivamente executadas por falta de recursos no orçamento. Sem orçamento não existe saúde pública fortalecida. Sem orçamento não existe educação de qualidade. Sem orçamento não existe segurança pública eficiente e nem desenvolvimento regional. O Estado tem que ser do tamanho do seu povo. E nós estamos falando de um país continental, profundamente desigual, marcado por diferenças regionais, sociais e econômicas muito duras. Então, o Estado brasileiro não pode ser pensado de forma abstrata, distante da realidade das pessoas. Ele tem que espelhar esse povo, essas diferenças e essas necessidades que são diferentes em cada lugar desse país. Porque justiça não é fingir que todo mundo parte do mesmo lugar. Justiça é reconhecer as desigualdades e compreender que quem mais precisa também precisa de mais presença do Estado. E é por isso que o Estado precisa estar presente onde há mais desigualdade histórica, mais carência do serviço público e mais oportunidades. Precisa estar mais presente na periferia do que no condomínio de luxo, mais presente no semiárido, no Nordeste, nas regiões que por décadas foram tratadas como o quintal do Brasil, mais presente na vida de quem depende do serviço público para sobreviver com dignidade. E eu digo isso porque, infelizmente, para muita gente,
O Estado ainda continua sendo mínimo. É mínimo para quem espera meses por um exame. É mínimo para quem não consegue acesso à educação de qualidade. É mínimo para a mulher que sofre violência e não encontra proteção suficiente. E é mínimo também para quem mora sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem oportunidade. Então, essa luta não é por um Estado grande, por vaidade ideológica. Não se trata aqui de defender um Estado pesado e ineficiente. Se trata aqui de defender a vida, gente. Estamos falando aqui de vida. Estamos falando aqui de ter misericórdia do nosso povo que precisa. E eu queria falar aqui, presidente, queria pedir um pouquinho de espaço para falar sobre essa questão de 2 dias de folga por semana de trabalho. E eu vou falar aqui em nome de 11,2 milhões de mulheres que são mães solo desse país, que tem 1 dia de folga por semana para ver seus filhos. Passa 12 horas entre ir e voltar do trabalho. Gente, eu queria fazer um apelo aqui, porque eu sei que os empresários são contra. Vocês não vão, senhores, ter menos lucros, porque essa mãe e esse pai, ele vai ter 1 dia pelo menos para comprar, porque ela só tem 1 dia por semana, com certeza vai ser para organizar o mínimo a casa dela com os filhos, sem falar na saúde mental, que é algo que a sociedade precisa urgente tomar conta. Então, vai ser um homem ou uma mulher mais descansada, mais fácil de lidar e também cuidando da sua família. Não tenho dúvida, gente, que os filhos, sem a presença do pai ou da mãe, ele vai custar muito mais caro a esse Estado brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senadora. E agora com a palavra a senadora Damares Alves, terá 10 minutos. Agora em Brasília, 4h19, você acompanha ao vivo pela rádio e TV Senado a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Presidente. Enquanto o presidente Camilo sai, deixa eu só comemorar, presidente Camilo, eu vi a imagem da escola que o Chico Rodrigues falou aqui agora. O senhor ia chorar se o senhor visse o vídeo que eu vi. A educação indígena em Roraima avançando, então eu queria celebrar com o senhor a imagem que eu acabei de ver ali no celular do senador Chico. Eu vi que o senhor ficou prestando atenção no discurso dele, mas a imagem é mais forte que o discurso, ministro. Presidente Zalci, enquanto eu subo aqui na tribuna, lá fora está acontecendo uma marcha, a 19ª Marcha em Defesa da Vida, um movimento que acontece há muitos anos, mas hoje é a marcha. É o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, que está lá fora agora fazendo uma linda marcha, dizendo que queremos uma nação que proteja a vida da mãe, a vida do bebê, uma nação que seja de fato uma nação pró-vida. Eu sei que, se a gente perguntar até as pessoas que defendem a pauta da descriminalização do aborto, até para essa pessoa, se você perguntar, a pessoa fala, eu sou contra o aborto. Todos nós somos contra o aborto. E lá fora exatamente é isso que nós estamos falando na marcha. Vamos todos trabalhar para que a gente tenha mais políticas públicas de planejamento familiar no Brasil, políticas públicas de proteção da mulher, políticas públicas de proteção da criança. Então, eu quero cumprimentar os guerreiros que estão hoje na 19ª Marcha caminhando. Não consegui estar lá com eles, mas de manhã eles estiveram aqui no plenário. Que Deus abençoe os idealizadores da marcha e todos aqueles que vieram de fora do Estado. Tem até gente de outros países participando da marcha hoje. Mas, presidente, eu subo na tribuna hoje porque o nosso mandato tem uma marca muito clara, que é a defesa da vida e daqueles que o Estado teima, às vezes, em deixar invisibilizados. Não vim aqui para fazer um discurso bonito, nem para gastar o tempo precioso dessa casa com palavras vazias. Vim trazer um alerta urgente para o parlamento brasileiro.
Junho começou e este mês carrega algumas responsabilidades. Primeiro, que é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, o mês de conscientização pela defesa e proteção da pessoa idosa. Mas esse mês também é o mês mundial de conscientização sobre a linfangioleiomiomatose. O nome é grande, então a gente vai chamar LAM. É um nome gigante, difícil, complicado de falar, que a gente resume como LAM. Mas o que o povo precisa entender, o que as famílias e até as crianças que nos assistem pelas redes sociais precisam saber, é que essa sigla significa na vida real, no dia a dia. Significa a perda do direito mais básico do ser humano, o direito de respirar. A LAM é uma doença rara, grave e progressiva que destrói o pulmão de mulheres jovens no auge da vida. Para o povo entender de forma simples, imagine que os nossos pulmões são como 2 balões que enchem e esvaziam para nos dar vida. Essa doença faz com que células inimigas comecem a crescer sem controle nesses balões. Elas furam os pulmões, criando buracos como se fossem pequenos sacos de ar, cistos que esmagam o tecido saudável. Com o tempo, o pulmão vai perdendo espaço para o oxigênio. A pessoa vai perdendo a capacidade de caminhar, de tomar banho sozinha, de segurar o próprio filho no colo, de estudar, de ir a um culto, de ir a uma missa. As pacientes relatam que a sensação é de morrer afogada, mas no seco. Conheço muitas lamigas. Inclusive, elas se reúnem em grupos e elas se tratam como lamigas. A maior covardia não é só a doença, é o que o sistema público de saúde faz com essas mulheres. A imprensa tem mostrado a reclamação e o desespero de pacientes pelo Brasil inteiro. Como é uma enfermidade rara, a imensa maioria dos médicos de postos de saúde, de hospitais, de emergência, geralmente nunca ouviram falar da LAM. Estima-se que a LAM afete de 3 a 5 mulheres para cada 100 mil do mundo. Mas no Brasil, a subnotificação é alarmante, devido à falta de centros de referência especializados e à dificuldade diagnóstica, deixando centenas de mulheres sem o devido acompanhamento clínico. O resultado disso, diagnósticos errados, essas mulheres passam, em média, cerca de 5 anos após o início dos primeiros sintomas, pulando de consultório em consultório, de médico em médico, um período crítico em que o comprometimento pulmonar torna-se frequentemente irreversível. Houve quem tem asma, quem tem bronquite, ou, o que é pior e muito comum, ouvem que aquela falta de ar é apenas crise de ansiedade. É o tempo, é porque está seco, é isso que as pacientes escutam. Enquanto o estado falha, a doença avança. Quando elas finalmente encontram um especialista que descobre o que é LAM, o pulmão já está totalmente comprometido. O diagnóstico no Brasil está demorando uma eternidade e o tempo dessas brasileiras está correndo contra elas. O diagnóstico precoce não pode ser um artigo de luxo. Tratar tarde demais significa empurrar essa mulher para uma fila de transplante de pulmão. Quem tem uma doença rara tem o tempo da burocracia do Estado, não tem o tempo da burocracia do Estado. A dor não espera o papel ser assinado, a terapia ser incorporada no SUS. O tempo não espera, a vida não espera. Por isso, deixo aqui, mais do que um pedido, um apelo, que as autoridades da área da saúde tenham uma atenção especial para a LAM.
Aqui no Senado nós temos um projeto de lei de autoria do senador Alan Rick, que eu já fui relatora na CAS, já fizemos audiência pública sobre o assunto, agora está na CAI e, para minha alegria, o presidente Renan, presidente da CAI, também me nomeou relatora do projeto de lei. Esse projeto institui políticas públicas voltadas para as pacientes com ALAN. Esse projeto traz alguns critérios para que a gente estabeleça um mínimo de dignidade para as pacientes com ALAN. É importante destacar que o custo direto com o tratamento de complicações evitáveis da ALAN no SUS, como internações de urgência, exames repetidos desnecessariamente e procedimentos invasivos decorrentes do diagnóstico tardio, supera em muito o custo de garantir o acesso regular ao sirolimo e a exames de alta resolução. É isso que a gente quer no projeto de lei. A gente quer se antecipar, a gente quer uma política pública que se antecipe no diagnóstico e no tratamento, para que a gente, inclusive, evite mais gastos e para que a gente salve as lamigas. Quero cumprimentar a associação, as instituições que cuidam das pacientes com LAN. Eu quero cumprimentar essas aguerridas mulheres que se reúnem de forma voluntária para fazer uma conscientização sobre a doença. Mulheres que querem tão somente uma coisa: respirar. Eu nunca imaginei que eu viesse à tribuna gritar, falar, berrar e tivesse que relatar um projeto de lei 2 vezes aqui no Senado para pedir uma única coisa: deixem essas pacientes respirarem. O diagnóstico precoce pode salvar vida. Então, esse é um mês de conscientização sobre a LAN. E aqui fica um recado para quem está nos assistindo pela TV. Está respirando mal, está com uma sensação ruim, o seu médico insiste em dizer que é só uma crise de ansiedade, o seu médico está insistindo em dizer que é porque o clima está ruim, é queimada, é seca. Pergunte para o seu médico: não seria LAN? Faça essa pergunta. Fale com as pessoas em volta. Já ouviram falar da LAN? Esse é o mês que nós vamos, por inúmeras vezes eu vou subir na tribuna para falar que a LAN é uma doença, nós podemos salvar a vida de muitas mulheres, uma doença com uma predominância muito grande entre mulheres. Que Deus abençoe as lamigas, que Deus abençoe os profissionais de saúde que estão tendo interesse. Atenção, estudante de medicina, comecem a ler sobre LAN. Muitos diagnósticos equivocados, comecem a ler e vamos falar e vamos proteger a vida de mulheres que só querem respirar. Obrigada, presidente. Muito bem, senadora Damares. Convido o senador Sérgio Moro. Em Brasília, 4h29, Rádio e TV Senado na cobertura ao vivo da sessão plenária desta terça-feira. Vamos ouvir o senador Sérgio Moro. Senador Isalci, presidente em exercício, caros senadores e senadoras, tenho que falar do tema da segurança pública, que é um tema recorrente aqui no nosso país. Eu, quando ministro da Justiça, enviei para essa casa o projeto de lei anticrime e endurecia significativamente a legislação penal e processual penal, tanto em relação aos criminosos de facções, como em relação aos criminosos de colarinho branco, como em relação à criminalidade violenta em geral. Naquela época, em 2019, nós encontramos uma acirrada oposição da base do PT e dos partidos ali que eram seus aliados. Simplesmente não queriam o endurecimento da legislação penal. Já nessa legislatura, agora como senador, o governo sempre foi resistente, a base do governo sempre foi resistente ao endurecimento da legislação penal. E eu posso dar aqui um exemplo que se tornou notório, que foi o projeto de lei, a lei que depois foi aprovada, que deu fim às saidinhas temporárias dos presos nos feriados. Esse projeto passou nessa casa, eu apresentei uma emenda que, a meu ver, foi importante para garantir que ele fosse aprovado, porque havia resistência, mas mesmo assim, sempre houve uma orientação do governo contra o endurecimento da legislação penal. Tanto é que o próprio Lula vetou esse projeto
e nós tivemos que derrubar depois no Congresso Nacional. Projeto de lei antifacção, a versão inicial apresentada pelo governo Lula era muito tímida. Alguns avanços, sim, mas era uma demanda decorrente da população, da sociedade, e o governo, querendo aproveitar essa demanda, apresentou finalmente um projeto com muito debate ali dentro do próprio Ministério da Justiça. Vamos lembrar que o governo começa em 23, mas foi apenas em 26, nesse mesmo ano, que esse projeto foi finalmente apresentado. E a versão final dele, muito melhor do que a originária, foi o produto das mãos da oposição. Então a pauta da segurança pública é da oposição e não é propriamente do governo Lula, que sempre foi contra qualquer espécie de endurecimento. Seja quando estava na oposição ao governo ao qual eu integrei, seja depois agora o governo nas mãos do próprio PT e do Lula. E nada ilustra mais esse fato de que a reação inusitada de Lula quando o governo norte-americano, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, fez a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Sejamos realistas. Essa designação dificultará a vida dessas organizações, especialmente no que se refere à lavagem de dinheiro internacional e, igualmente, em relação a manter os seus ativos criminosos, o patrimônio amealhado pelas organizações, a salvo do confisco. Ou seja, vai facilitar o trabalho de investigação e persecução penal contra essas organizações. Não por acaso, ontem mesmo, vi uma manchete em jornal dizendo que as empresas brasileiras, notadamente instituições financeiras, já tomavam providências mais concretas para evitar qualquer espécie de transação suspeita com empresas que eventualmente poderiam ser relacionadas a essas organizações terroristas. É claro que essa designação feita pelos Estados Unidos não resolve todos os problemas. É claro que a tarefa de combater essas organizações é do Brasil. Nós temos sim que nos organizar para endurecer a legislação, para organizar forças-tarefas para desmantelá-las. Mas é evidente que essa ação do governo norte-americano facilita o nosso trabalho a nível internacional. Mas qual foi a redação de Lula? Foi contrária a essa designação, alegando uma pretensa violação da nossa soberania, como se nossa soberania servisse para proteger esses que Lula chamou, entre aspas, porque a frase é dele, de nossos criminosos. Mas eu digo que essa frase de Lula, no fundo, revelou as verdadeiras cores desse governo, que sempre foi leniente. E até mesmo nessa ação agora contrária à designação norte-americana, foi além, se tornou conivente, se tornou um cúmplice na defesa dessas organizações criminosas e que agora podemos denominar de terroristas. Como se não bastasse, todos ontem fomos surpreendidos com a notícia de um corte bilionário no orçamento das nossas Forças Armadas, que vai ter como um efeito prático desguarnecer o controle e a prevenção que elas realizam nas nossas fronteiras. O crime organizado, embora tenha uma grande diversificação das suas atividades, ainda tem como uma delas, e algo especialmente rentável, o tráfico de drogas e o tráfico de armas, contrabando e o descaminho. São fontes de riqueza, são mercados ilegais controlados por essas organizações criminosas. Quando o governo federal, para fazer o ajuste que é necessário das contas públicas, corta exatamente nessa área do controle de fronteiras, manda um recado, um novo recado negativo para o mundo do crime. Ou seja, ou nós mudamos esse curso dos acontecimentos, ou nós substituímos esse governo federal, ou nós vamos ver cada vez mais a escalada do crime organizado em nosso país.
Mas quando surgirem, quando forem tomadas ações internacionais que facilitem o nosso trabalho e que dificultem a atividade dessas organizações criminosas, nós temos que louvá-las, nós temos que endossá-las e usar essa designação para que nós possamos reforçar aqui as nossas atividades de investigação e de repressão a essas organizações criminosas. É o que nós pretendemos fazer, por exemplo, dentro do nosso projeto no Estado do Paraná. O Estado do Paraná, vamos levar a nossa expertise de juiz por 22 anos, vamos levar a nossa expertise de ministro da Justiça e Segurança Pública, no qual nós fomos para cima do crime organizado e sofremos consequências até hoje por conta disso, mas o nosso projeto envolve transformar o Paraná no estado mais seguro do país. Seria excelente se pudéssemos então contar com um governo federal convergente com esses objetivos e que não pode ser a continuidade deste governo Lula leniente e conivente com essas organizações criminosas. Muito obrigado. Muito bem, senador Sérgio Moro. Próximo orador, senador Rogério Marinho. Agora em Brasília, 4h37, você acompanha ao vivo a sessão plenária desta terça-feira. Na presidência, o senador Isalci Lucas. Ouviremos em seguida o pronunciamento do senador Rogério Marinho. Senhores senadores, eu acredito que cada vez mais é importante discutirmos com responsabilidade e profundidade o que ocorre no Brasil de hoje. E é evidente que isso existe, uma guerra de narrativas, onde a verdade, a exemplo de todas as guerras, é a primeira vítima. Nós estamos diante de uma catástrofe anunciada. Me permitam a comparação com um dos livros de Gabriel Garcia Marques, que vem nessa direção. Nós estamos vivendo no país do faz de conta. Nós estamos vivendo em um país em que os seus dirigentes afirmam com convicção, com tempestividade, sem que suas faces fiquem ruborizadas, que as contas públicas estão em ordem, que o Brasil tem a sua questão fiscal equilibrada, que o Brasil está num ciclo virtuoso em sua economia, que o Brasil está permitindo que os seus cidadãos possam sonhar com um futuro diferente. Vejam, senhores, nunca antes na história desse país, para parafrasear o nosso atual presidente, se mentiu tanto, com tanta audácia, com tanta contundência e, infelizmente, com a conivência pasmaceira da opinião publicada, de jornais e analistas da política e da economia, que fazem ouvido de mercador a situação em que nos encontramos. Hoje é um editorial de um jornal de grande circulação com o seguinte título: Lula quebra o Brasil para se reeleger. Ele não apenas quebra, ele fratura, ele impacta, ele interdita, ele rouba o sonho dos brasileiros em função de um projeto de perpetuação de poder. E isso é grave, senhores. O gabarito de contas públicas em qualquer lugar do mundo é o crescimento da dívida pública. E começo pedindo a reflexão dos senhores da sociedade que nos assistem, para que verifiquem fatos, dados, documentos, assertividade, fujam da narrativa, esqueçam que há na presidência da República alguém que se orgulha de mentir de forma reiterada e conseguir enganar a população brasileira há quase
40 anos, que é a vivência do PT. Olha que má sorte o nosso país tem. Estamos em 2026, quase 20 anos de governo do PT no século XXI. Quantas oportunidades perdidas, quantos sonhos adiados, quantas situações que não se asseveraram em realidade, não se materializaram, pela forma tacanha, bizarra, atrasada, leviana, com que o país vem sendo conduzido, sempre em função de um projeto de poder em detrimento de um projeto de país. Senhores, como afirmei, o gabarito das contas públicas é a dívida. O governo do presidente Bolsonaro, do qual orgulhosamente participei, se inicia com uma relação dívida-PIB de 75% em relação ao Produto Interno Bruto. E nesses 4 anos, aconteceram catástrofes supervenientes, e a primeira delas foi Brumadinho, que desequilibrou e desestruturou toda a estrutura de exportação de minérios do Brasil, que impactou em quase 1 ponto percentual o produto interno brasileiro naquele momento e que gera até hoje repercussões no sentido de indenizações e reparações do ponto de vista ambiental. Depois, senhores, nós fomos impactados com uma pandemia que só há referência na história da humanidade em 1918, por ocasião da gripe espanhola, uma pandemia mundial que fez com que todo mundo fosse impactado por uma perspectiva sanitária, mas também de crise avassaladora na economia. E o Brasil saiu muito mais forte, com uma inflação menor na época do que os Estados Unidos, do que a Europa, com uma recuperação em V, com um decréscimo da sua economia muito menor, quase 1/3 do que era imaginado pelos órgãos de controle do mundo inteiro. Tivemos uma crise hídrica que foi a maior em 92 anos. Tivemos uma guerra que impactou todo mundo na área de alimentos e de energia, a guerra da Ucrânia e da Rússia. E mesmo com todas essas catástrofes, e mesmo com o judiciário brasileiro utilizando uma prática que eu diria perniciosa, porque inverte uma tendência de quase 10 anos, de um nível de 20 bilhões de reais por ano de precatórios e sobe para 90 bilhões no final do governo do presidente Bolsonaro, mas mesmo assim, terminamos o governo com superávit nas empresas públicas, terminamos o governo com superávit primário de mais de 54 bilhões de reais. E o que acontece em seguida? A catástrofe, a hecatombe. O que acontece em seguida? O caos, a irresponsabilidade. E o que acontece em seguida? Alguém que não tem espírito de país, que não tem espírito público, que não se preocupa com as próximas gerações, apenas em se perpetuar indefinidamente no poder, mesmo que para isso custe o destino e o futuro da nossa nação. Nós iniciamos o governo com a PEC da transição, o PEC da traição ao povo brasileiro. Quase 200 bilhões de reais foram acrescidos à receita, a despesa sem perspectiva de receita. A partir daí o governo começa a correr atrás da possibilidade de se recompor o orçamento como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. 4 anos já de orçamentos fictícios, onde a receita é superestimada e a despesa subestimada. E é um padrão. A partir da publicação do primeiro relatório bimestral, o governo corre atrás de formas de tapar o rombo. E quem tem pago o preço é a população brasileira. Nós estamos falando de um acréscimo de mais de 2 pontos percentuais na tributação no Brasil, em função do PIB. Nós estamos falando de quase 300 bilhões de novos impostos. Nós estamos falando de quase 30 impostos novos. E mesmo assim, as despesas públicas crescem geometricamente. Esse é o governo da gastança.
da irresponsabilidade. Esse é o governo que este ano deverá apresentar, até agora, um impacto para tentar se reeleger de quase 250 bilhões de reais em diversas sinecuras. Este é um governo preocupado em comprar a consciência da população brasileira, porque não tem como mostrar resultados. É um governo que busca uma comparação iníqua, vesga, zarolha, absolutamente despropositada. Nós sabemos que ao final deste período, a dívida, relação dívida-PIB, que era 71 pontos percentuais, segundo o IFE, não o senador Rogério Marinho, que é a nossa instituição fiscal independente aqui do Senado da República, baterá 84 pontos percentuais. Os senhores me perguntarão o que isso significa. Significa que os brasileiros de qualquer idade, de qualquer região, de qualquer lugar deste país, vão herdar uma herança maldita do governo do PT de mais de 2 trilhões de reais acrescidos à dívida pública. Um governo que, na hora que age desta forma, aumenta de maneira desproporcional e despropositada a taxa de juros nesse país, que inibe o investimento, que desaconselha o empreendedorismo, que todas as vezes e que se sente de alguma forma solapado na sua parca popularidade, busca o atalho fácil de aumentar impostos e não faz o dever de casa de cortar despesas espúrias que têm sobrecarregado a população brasileira. É muito fácil ir à televisão e gastar milhões, centenas de milhões de reais para comprar e comprometer a sociedade e a consciência do povo brasileiro. Difícil é fazer o certo, difícil é dar o exemplo, difícil é ter probidade da administração pública. É muito fácil aparelhar a máquina pública, colocar os seus apaniguados, colocar os seus correligionários e delegar ao país e aos brasileiros uma dívida atroz. E talvez, desse corolário de ações deletérias deste governo, a face mais evidente são os Correios. Entregue na final da administração do presidente Bolsonaro com superávit de quase 500 milhões de reais. E agora, pasmem, senhores, 12 bilhões de reais de empréstimo no ano passado, 8 bilhões procurados esse ano por este mesmo Correio, governado por incompetentes, por aliados políticos, por aqueles que dilapidam o patrimônio público em função, repito, de um projeto de poder, de um partido político que usa o Brasil como uma praga de saúvas, de formigas que retiram todo o verde e toda a esperança da população brasileira. Senhores, é muito grave o momento que estamos atravessando, porque se assevera uma disputa política onde não se pretende discutir o óbvio, o que faremos para restabelecermos a credibilidade do nosso país. A necessidade de uma ampla reforma do ponto de vista do judiciário. Hoje me deparei com uma reportagem que ela passa a ser recorrente nos últimos meses. A intervenção do judiciário que tenta afastar, inclusive, a justiça especializada, através de um artifício que é conhecido como reclamação. Alguns membros do nosso Supremo Tribunal Federal, que transformou-se numa delegacia de polícia, que trata de briga de galo até a questão de repartição de propriedades, que quer ser uma espécie de arauto e de verdugo e, ao mesmo tempo, de consciência moral da nação. Pois muito bem, em 2022 nós assistimos uma justiça parcial que impediu que um dos lados do espectro político, a direita brasileira, pudesse dizer o óbvio, pudesse falar a verdade, que o atual presidente da República é sócio e parceiro dos grandes ditadores latino-americanos, que o atual presidente da República e o seu partido propugnam ações que repugnam o povo brasileiro, como a questão do aborto, como saúde pública, como a liberação das drogas, como a relativização dos crimes e o apanágio de tratar criminosos como vítimas da sociedade. Nós fomos impedidos de dizer a verdade no programa eleitoral. Este Tribunal Superior Eleitoral, hipertrofiado,
que influiu no resultado da eleição da forma parcial como se comportou. Agora, com um novo quadro, é atropelado. Se busca, através de reclamações, nobres senadores, impedir o funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral. E alguns disseram sobre o manto da impunidade, e eu diria até sobre a covardia de não se mostrarem, que farão o papel que o Tribunal Superior Eleitoral não faz. Como se aqueles que ali estão, por fato de não rezarem na mesma cartilha, não terem a idoneidade ou a legitimidade de conduzirem o processo eleitoral. E vou dar 2 exemplos. 3 exemplos. No Paraná, eminente senador Iovisto, por uma reclamação de um partido político, o candidato ao Senado, Deltan Dallagnol, foi impedido de usar a situação de ter elegibilidade, quando esse é, sem dúvida nenhuma, um assunto específico do Tribunal Superior Eleitoral. Pois muito bem, se atropelou e ele hoje paga uma conta porque é adversário político de alguns que estão dentro do Supremo Tribunal Federal. Senhores, no Rio de Janeiro se quebrou a cadeia sucessória que está na Constituição Estadual. Após o governador do estado, vem um vice-governador. Após o vice-governador, vem um presidente da Assembleia. Depois do presidente da Assembleia, vem o presidente do Tribunal de Justiça. Mas pasmem, senhores, os iluminados do Supremo Tribunal Federal fizeram uma intervenção no Rio de Janeiro. E aqui não se discute a forma como se governa, se discute o fato de que a lei serve para alguns, mas não serve para todos. O que aconteceu em Roraima é um escândalo à luz do dia. Por uma reclamação, se estabeleceu que o rito da descompatibilização estava equivocado. Quantas eleições fora de época aconteceram no Brasil? No dia 3 de abril, houve uma descompatibilização daqueles que queriam concorrer no pleito de outubro, conforme reza a nossa legislação. No dia 28 de abril, o governador e o vice-governador tiveram a sua chapa impugnada e foram retirados do poder. Pois aqueles, senador Carlos Viana, que haviam se descompatibilizado, foram impedidos de concorrer ao pleito. Porque o senhor Flávio Dino entendeu que o prazo de descompatibilização era de 2 meses ou 4 meses. E não, como todos os outros pleitos que aconteceram, centenas, que foi no máximo 72 horas. E sabe qual é o resultado disso? Nós vamos ter uma eleição fora de época com o único candidato que por acaso está sentado na cadeira, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Que democracia é essa? Que justiça é essa? Onde até o passado é incerto, onde não se preocupa com a jurisprudência, onde não se preocupa com a coerência, onde vale tudo no afã de prestigiar os seus amigos e prejudicar os seus adversários políticos. Eu disse aqui na comissão da CCJ que o senhor Flávio Dino não podia ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não tinha idoneidade nem isenção. Perguntei a ele e ele não me respondeu se ele se julgaria apto a trabalhar no processo contra o presidente Bolsonaro, já que ele, como pessoa física, havia denunciado o presidente Bolsonaro e tinha um processo em andamento. Silente estava e silente ficou e funcionou no processo. Se nós temos uma justiça que não se coloca numa situação que todos nós esperamos de isenção, como o cidadão brasileiro pode confiar na justiça? Senhor presidente, senhores senadores, essa é a minha indignação como cidadão. Nós não podemos imaginar que a Constituição, que é o manto protetor, que acoberta todo cidadão brasileiro, possa ter cores, possa ter partidos, possa ter preferências. A lei tem que servir a todos os brasileiros e a ninguém é dado o direito de estar acima da lei. Peço uma reflexão aos senhores senadores, peço uma reflexão à sociedade brasileira, que nós não tenhamos novamente uma eleição em que a paridade de armas e a vontade do eleitor não seja levada em consideração. Aqueles que estão tramando para tentar, na mão grande, desequilibrar o processo, precisam vir à luz do dia e dizerem claramente se essa é a justiça que eles querem impor à sociedade brasileira, porque essa não é a justiça
que o cidadão brasileiro espera, independente, inclusive, do espectro político de quem quer que seja. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Sérgio Moro, peço a compreensão de Vossa Excelência. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Já concedo a palavra a Vossa Excelência pela ordem. Gostaria de pedir atenção às senadoras e aos senadores para uma comunicação muito importante para o funcionamento do Senado Federal. Gostaria de informar a Vossas Excelências que determinei, na data de hoje, a imediata nomeação de todos os servidores remanescentes do concurso público de 2022 para o Senado Federal. Serão 104 novos servidores, entre consultores, analistas e policiais legislativos. Encerramos, assim, com pleno êxito, um ciclo iniciado em 2019, quando, na presidência do Senado Federal, autorizamos a realização do concurso público por meio do ato da Comissão Diretora número 2 de 2019. Sua concretização ocorreu após a pandemia, durante a gestão de Sua Excelência, o seu presidente, Rodrigo Pacheco, com intensa adesão de candidatos de todo o país. As provas ocorreram em cada uma das capitais, garantindo igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Houve nomeações desses concursados em 2023, em 2024 e em 2025, já na gestão desta presidência. E temos agora a oportunidade de encerrar o ciclo de nomeações agora com todos os aprovados no ano de 2026. Reitero que as nomeações serão realizadas com absoluto respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto às despesas de pessoal. Por fim, gostaria de cumprimentar e parabenizar os novos servidores públicos do Senado Federal da Casa da Federação, manifestando a minha integral confiança que muito contribuirão com a excelência para o bom funcionamento da nossa casa nas próximas décadas. Muito obrigado e cumprimento todos os novos 104 servidores do Senado da República. Concedo a palavra pela ordem ao senador Sérgio Fernando Moro. Presidente, primeiro felicito pela iniciativa de indicação e nomeação desses servidores. E quero pedir aqui uma especial deferência de Vossa Excelência e dos meus pares para pedir uma inversão da ordem do item 5. Esse item 5 é um projeto de lei há muito aguardado pela população de Campo Largo, cidade ali ao lado de Curitiba, no estado do Paraná, e que é considerada a capital da louça, de fato, porque ela é a maior produtora de louça do país, graças ali ao labor, a produção e a dedicação dos moradores daquela cidade. E esse projeto é um projeto consensual, no qual Campo Largo é reconhecida como a capital nacional da louça. É terra de empresas como a Porcelana Schmidt, a empresa Gerber, a Porcelanas Brasília, inclusive, em alusão a essa data. E eu estou aqui também com um grande defensor da cidade, que é o Cristiano Pupi, que inclusive é filho de um grande homem público que foi prefeito daquela cidade, infelizmente falecido, né, no serviço, inclusive, na defesa da cidade. Então, queria pedir a Vossa Excelência a especial compreensão para que pudéssemos fazer essa homenagem à cidade de Campo Largo, já que não existe nenhuma divergência em relação ao mérito desse projeto. Me permita, senador Sérgio Moro, fazer apenas uma referência em memória ao pai do Púpio. Há 23 anos atrás, 24 anos atrás, eu pretendia ser candidato a vereador de Macapá. E eu convidei o seu pai para fazer uma palestra na juventude do nosso partido. Então, eu queria dizer que é uma satisfação em reencontrar e lembrar do seu pai, que alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, nos ajudou no Amapá
a formarmos a juventude do nosso partido lá no Amapá. Seja bem-vindo. Vou fazer a inversão de pauta, senador Romário. Vossa Excelência está como terceiro item. É um projeto rápido, o senador Moro solicitou, até porque queria informar o plenário que o relator do primeiro item da pauta, senador Camilo Santana, solicitou a retirada de pauta deste projeto, solicitando... Pela ordem, Excelência. Logo depois da vossa fala. O relator, senador Camilo Santana, solicitou à presidência que nós pudéssemos retirar da deliberação da pauta de hoje o item 1, assim como fez o relator do item 2, senador Eduardo Braga, que solicitou que nós retirássemos de pauta as duas matérias de deliberação de hoje, da sessão de hoje. Eu acho, pela informação que eu tive da mesa, que os senadores Eduardo Braga e Camilo Santana solicitaram a retirada apenas da sessão de hoje. Eu vou entrar em contato com os dois senadores relatores para ver se nós podemos retornar para a pauta na sessão de amanhã. Mas eu ainda não falei, foi só o informe que eles deixaram na mesa e como eu faço sempre, os relatores pediram para tirar, eu vou retirar. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos os senadores e senadoras. Esse projeto, que está hoje como o primeiro da pauta 5102, é uma demanda que existe há 20 anos, que atende plenamente o meu estado de Minas Gerais e também o estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui colocar e pedir a Vossa Excelência, se possível, de nós mantermos a votação, porque é simbólico, não há nenhuma relação contrária, nada, nenhum posicionamento, todos são favoráveis, não tira orçamento de ninguém, mas apenas reconhece duas instituições, presidente Davi, que prestam um trabalho excepcional à educação pública brasileira. Quero citar aqui, a Vossa Excelência, a presença da diretora-geral do Cefet Minas, a Carla Chamon, que está aqui, juntamente com o Conrado Rodrigues, professor vice-diretor, Maurício Mota, do Rio de Janeiro. Para que o senhor entenda a importância desse projeto, são 40 mil alunos que estão entre os mais bem qualificados pelo MEC na formação. Em cursos de engenharia, são 2.100 vagas no Rio, 1.300 vagas só em Minas Gerais, do ensino médio até o doutorado. E aí eles vêm a esses anos todos buscando o título de Universidade Federal Tecnológica e eu, com toda sinceridade, me pergunto por que um governo como o atual se coloca em contrário a isso ou de querer tirar de pauta um projeto tão importante. Nós precisamos fazer justiça a esses professores e servidores. Para que os senhores tenham uma ideia, senhores senadores, essas instituições estão entre as mais bem premiadas do Brasil na robótica, na aeronáutica. Eles produzem técnicos e doutores que hoje são referência na pesquisa e no desenvolvimento de setores fundamentais até da defesa no Brasil. Por isso, é muito interessante que nós continuemos essa votação, que ele seja mantido. Semana passada já íamos votar, tiraram de pauta, agora para a semana que vem. Então, se é possível, presidente, eu aqui me coloco, como pela bancada de Minas Gerais, contrário à retirada e o pedido da Vossa Excelência de que nós façamos essa votação simbólica na tarde de hoje. Muito obrigado. Líder, senador Carlos Viana. Senhor presidente. Líder Romário. Boa tarde. Queria aqui acompanhar o pedido do senador Carlos Viana, por favor. Senador Viana, eu compreendo perfeitamente a ponderação de Vossa Excelência. Respeito e reconheço a manifestação de Vossa Excelência de uma matéria que tramita há muito tempo e que, naturalmente, se estamos aqui deliberando, é porque há a necessidade de fazermos do ponto de vista da lei, encararmos estas universidades como centro de formação tecnológica. Só que o relator da matéria não está presente, eu não estava aqui. O relator da matéria solicitou a mesa pela sua ausência. Eu tenho certeza absoluta que o senador Camilo vai voltar para o plenário no decorrer da tarde do dia de hoje ainda. Vossa Excelência faz uma ponderação para a gente deliberar um assunto que o relator pediu para retirar. Eu não sei se há um problema com o governo, eu não sei qual é o problema, de qual é a ordem, mas a gente vai deliberar esse assunto. Eu queria pedir só a compreensão de Vossa Excelência, porque senão vai parecer que o pedido do senador relator, que eu atendo todos aqui, que me pediu para tirar de pauta, que eu esperei ele sair do plenário para incluir na pauta de novo. Então, só para
Para o bom andamento, peço desculpas a Vossa Excelência, ao senador Romário, que eu sei que é uma agenda do Estado do Rio de Janeiro, da formação acadêmica. Cumprimento a presença de todos que estão aqui, que vieram acompanhar a votação, porque a pauta foi estabelecida na sexta-feira. Então, vossas senhorias acompanharam o que nós iremos deliberar hoje, mas esse é o desejo da presidência. E eu me comprometo ao senador Viana e ao senador Romário, que eu ainda vou achar o senador Camilo ainda agora, para que ele venha no plenário fazer as suas ponderações sobre a retirada, mas eu quero atender ele, porque eu atendo todos os relatores. E a gente tentar rapidamente, o mais rápido possível, se não hoje, numa próxima sessão, deliberar. Era só essa compreensão. O item 5 foi solicitado em versão de pauta pelo senador Sérgio Moro e a mesa vai conceder. Projeto de lei número 2.896 de 2024, de autoria do deputado Paulo Litro, que confere o título de capital nacional da louça ao município de Campo Largo, no estado do Paraná. Parecer favorável número 32 de 2026, da Comissão de Educação e Cultura. O relator da matéria foi o senador Flávio Arnes e a relatora ad hoc foi a senadora Tereza Leitão. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria, nós não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente, só agradecer em nome do Paraná, em nome da cidade de Campo Largo, que aliás também agrego aqui a cidade do pai da minha esposa, e registrar aqui que esse projeto é também um trabalho de reconhecimento da população de Campo Largo, mas também o empenho da Cindy Louças, que inclusive me pediu que trabalhasse para que ele fosse pautado na data de hoje. E muito obrigado a Vossa Excelência por essa deferência. Pela ordem, concedo a palavra ao nosso presidente, senador Hamilton Mourão. Obrigado, presidente. Presidente, hoje pela manhã foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos a mensagem número 26, que concede um empréstimo da Comissão Andina de Fomento ao município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi pedido a urgência, se Vossa Excelência puder pautar, eu lhe agradeceria. Assim como o povo de Caxias do Sul lhe mandará uma boa garrafa de vinho. Presidente, senador Hamilton Mourão, Vossa Excelência sabe que todas as mensagens relacionadas a empréstimos e créditos para os estados brasileiros, essa presidência imediatamente inclui na pauta, porque sabe o trabalho que dá para acessar um crédito internacional. Eu vou incluir como votação, como item extra pauta no final da deliberação. Muito obrigado, presidente. Senador Romário, Vossa Excelência vai relatar o item 3 da pauta. E posso fazer o enunciado? Projeto de lei complementar número 55 de 2026. Queria a atenção do plenário, essa solicitação é muito importante, porque trata das condições adequadas, foi uma solicitação do governo, é uma iniciativa da Presidência da República que trata sobre a Copa do Mundo Feminina que vai acontecer no Brasil em 2027. Então, era muito importante darmos a prioridade. O nosso senador Romário sempre tratou este assunto com a presidência e esta presidência fez a designação do senador Romário, entendendo a importância também de Vossa Excelência, com o conhecimento que tem, poder relatar este assunto, muito importante para o futebol brasileiro, mas especialmente para o futebol feminino do Brasil. A iniciativa, como disse, da Presidência da República, que estabelece as condições, a concessão de isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, para os fatos gerados relacionados à organização ou à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Foi apresentado o requerimento de urgência, assinado pelo senador Romário e pelos líderes partidários, de número 439 de 2026, que solicitou à mesa a urgência para apreciação da matéria diretamente no plenário. Submeto à votação o requerimento apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Está aprovado o requerimento de inclusão de urgência na pauta. A matéria, como disse, depende de parecer de plenário. Faço imediatamente a designação do senador Romário para proferir o seu parecer em plenário para deliberação ainda hoje. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senadoras. Boa tarde, senadores. A todos presentes e a todos que nos acompanham. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. É preciso pontuar aqui, senhor presidente, de maneira muito clara as diferenças para que o que aconteceu em 2014, quando realizamos a Copa Masculina por aqui. Não estamos falando agora em gastos imensos, com estádios e obras monumentais, muitos dos quais sequer saíram do papel. Infelizmente, como previmos e mostramos na CPI do futebol de 2015, muita gente aumentou a sua fortuna naquela ocasião. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos à economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. Tenho certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que no próximo ano faremos uma bela Copa do Mundo aqui no Brasil e que as meninas do nosso país possam ter bastante sucesso e podemos deixar esse título aqui para todos nós. Vamos ao relatório. Vem o exame deste plenário do Senado Federal, o PLP número 55 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que estabelece as condições para a concessão de isenção do ISS pelos municípios e pelo Distrito Federal, sobre serviços relacionados à organização e realização da Copa do Mundo Feminino da FIFA em 2027. A proposição autoriza a concessão do benefício somente às pessoas jurídicas contempladas por isenção de tribunais federais vinculadas ao evento, pelo mesmo prazo de vigência desses incentivos. O autor justifica a medida pela necessidade de viabilizar a realização da competição no Brasil e cumprir os compromissos assumidos na candidatura do país, ressaltando que não há renúncia imediata de receita, pois a desoneração depende da lei municipal ou distrital. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados, encaminhada a esta Casa, onde não recebeu nenhuma emenda. Análise. Por se tratar de parecer de plenário em substituição às comissões, a matéria foi analisada quanto ao aspecto de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, adequação orçamentária e financeira e mérito. O PLP número 55 de 2026, enquanto respaldo constitucional, em vez que trata de norma geral em matéria tributária, de competência da União, sem interferir na autonomia dos municípios e do Distrito Federal, que permanecerão responsáveis por decidir sobre a concessão da isenção do ISS. A utilização de lei complementar mostra adequada, conforme previsto no artigo 156 da Constituição Federal, e a proposição observa as normas técnicas legislativas. Quanto à adequação orçamentária e financeira, a proposta não gera impacto direto nas contas da União, por não instituir renúncia de receita federal, nem criar despesas públicas, tendo caráter apenas autorizativo, e eventual renúncia dependerá da lei própria do ente municipal ou distrital. No mérito, a proposição contempla o arcabouço nominativo da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, especialmente a lei número 15.421 de 2026, garantindo segurança jurídica ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil perante a FIFA. O projeto preserva o palco federativo o Pacto Federativo apenas autorizar a concessão do benefício e a limitar sua aplicação às pessoas jurídicas já contempladas por incentivos federais vinculados ao evento.
No plano econômico, os efeitos esperados reforçam a conveniência da aprovação do projeto, a renúncia do ISS e pontual e direcionada e atende a se traduzir em retorno superior ao seu custo pela dinamização que um evento dessa magnitude imprime à economia das cidades sede. O Rio de Janeiro é exemplo eloquente. Além de figurar entre as sedes, desponta como forte candidato a receber a partida de abertura e a final e que tende a concentrar fluxos expressivos de visitantes e de investimento, o incremento do turismo nacional e internacional, o aumento da ocupação hoteleira, o aquecimento de bares, restaurantes e do comércio, a maior demanda por transporte e a geração de empregos temporários são desdobramentos naturais da realização do torneio, com reflexos que se prolongam para além de seu encerramento. E o voto, senhor presidente? Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, o PL 55 de 2026, e no mérito, pela sua aprovação. Antes de finalizar aqui, senhor presidente, mudando um pouco aqui de assunto, está havendo um ruído aí na imprensa, nas redes sociais, em relação à minha posição contra o fim da escala 6x1, quero aqui reafirmar aqui nesta tribuna que votarei a favor e serei sempre favorável a qualquer medida que vise garantir mais direito aos nossos trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Romário. O parecer apresentado pelo senador Romário é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Na lista de oradores inscritos para discutir a matéria está o senador Cleitinho. Eu também, presidente. Depois, concedo a palavra para discutir a matéria à senadora líder Tereza Leitão. Primeiro, eu acho, presidente, que o relatório foi muito bem distribuído a um ex-atleta, ex-campeão, um símbolo, né, do nosso futebol nacional. Mas hoje não são só os homens. Hoje as meninas do futebol, a nossa querida Marta, Formiga e tantas outras, brilham nos estádios mundialmente, nos orgulham, e isso certamente levou o Brasil até a candidatura de sediar a Copa Feminina garantida, aceita, e nós queremos fazer e vamos fazer da melhor maneira possível. E o primeiro passo já é esse, um compromisso que foi assumido pelo presidente quando reivindicou que a Copa Feminina aqui fosse sediada. Esse compromisso está sendo cumprido com a aprovação desse projeto de lei. E ressalto e parabenizo o relator que citou exatamente isso no contexto do seu relatório. Foi um compromisso, não vai trazer nenhuma renúncia fiscal, vai respeitar o Pacto Federativo e com certeza vai contribuir para que nossas meninas, para que nossas atletas femininas, porque lugar de mulher onde ela quiser, inclusive no esporte, um esporte notadamente masculino, senador Romário. Hoje a gente tem atletas de primeira linha, né? Então acho que esse projeto, relatado por Vossa Excelência, ganha esse simbolismo e eu ressalto a importância de tê-lo aprovado na tarde de hoje. Muito obrigado pelas palavras, senadora. Consulto. Tem uma lista de senadores inscritos aqui, mas eu acho que é presidente Jader Barbalho. Eu acho que é para depois da votação, não é agora para discutir esta matéria. Ou é? Não. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. Informo às senadoras e aos senadores que esta matéria, para sua aprovação, precisa do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa. Ou seja, nós precisamos ter em plenário e no painel pelo menos 41 votos sim de senadores e senadoras. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação.
A votação está aberta. Consulta os líderes partidários se desejam orientar. Nós estamos com a presença hoje, me permitam Vossas Excelências, Vossas Excelências já podem votar. Queria pedir aos senadores e às senadoras e à Secretaria-Geral da Mesa, senador Randolfo Rodrigues, querido líder, que a gente possa informar as lideranças partidárias que nós iniciamos um processo de deliberação do projeto de lei que trata relacionado à Copa do Mundo FIFA feminina que vai acontecer no Brasil em 2027. Esta matéria precisa de 41 votos sim. Ocorre que aqui no plenário é visível que nós não temos a presença de 30 senadores. Eu não posso iniciar essa votação e encerrar sem pelo menos termos um número adequado. Eu tenho um relatório, queria agradecer à Secretaria-Geral da Mesa, que quinta, sexta e ontem entrou em contato com todos os gabinetes por conta da semana de esforço concentrado para a deliberação, por exemplo, desta matéria e também do que diz respeito à indicação para a Corregedoria Nacional de Justiça, líder Omar, do ministro Benedito, líder Wagner, e houve a confirmação para o dia de hoje de 73 senadores que estariam presentes. Eu tive essa intenção e pedi para a Secretaria-Geral da Mesa para que a gente pudesse não ter essa semana o que aconteceu na semana passada, quando nós estávamos deliberando a Corregedoria Nacional de Justiça e que o quórum foi muito baixo para o encerramento da votação e a proclamação do resultado. E a presidência teve que cancelar aquela deliberação por conta do quórum com menos de 60 senadores. Então eu pedi para a Secretaria-Geral da Mesa entrar em contato com todos os gabinetes e foi entregado o relatório, senador por senador, senadora por senadora. A informação que foi dada para a mesa, e eu externo publicamente, é que na terça-feira, dia 9, nós teríamos a presença de 73 senadores, que no caso é hoje. E amanhã, que é o dia da votação do ministro Benedito, senador Petecão, para a Corregedoria Nacional de Justiça, há a confirmação de 76 senadores. Portanto, é um quórum adequado para a gente deliberar uma matéria, iniciar e concluir a votação. Só que agora já são 17 horas e 23 minutos e nós estamos ainda somente com a presença de 58 senadores e não 73 e apenas 30 votantes. Para essa votação, eu queria pedir às lideranças partidárias que possam, senadora Damares, que Vossa Excelência possa informar os líderes, os senadores do Republicanos, assim como o senador Omar, os senadores do PSD, assim como o senador Viana, o senador Zequinho, os senadores do Podemos, os senadores, o senador Sérgio Moro e o senador Isalci, os senadores do PL, enfim, para que possam vir ao plenário para a gente fazer essa votação com um quórum pelo menos dos 58 que estão presentes ali, porque eu tenho certeza que essa matéria não tem nenhuma dificuldade de nós aprovarmos, mas eu não posso encerrar a votação se a gente não tiver certeza que a gente vai poder ter 41 votos sim, porque é um evento muito importante para o Brasil, para o futebol mundial, para o futebol feminino, que é dar oportunidade aos municípios brasileiros e aos estados de terem os incentivos de impostos na realização desse grande evento que vai com certeza atrair geração de emprego, geração de renda para o nosso país, além da visibilidade nacional que é poder realizar uma Copa do Mundo de futebol no nosso país, feminina. Eu queria consultar os líderes se enquanto nós estamos aguardando os senadores e as senadoras, se Vossas Excelências gostariam de orientar as bancadas. Porque eu acho melhor do que orientar as bancadas é avisar os gabinetes das lideranças
para que as senadoras e os senadores venham ao plenário, porque nós ainda temos um projeto relatado pelo senador Paim, e nós estamos com a presença da ministra, que está presente no plenário acompanhando a votação do item 4, e o relator é o senador Paulo Paim, e nós temos ainda esta votação que carece da presença de Vossas Excelências para a votação nominal. E o deputado Raimonde, também do PT do Rio Grande do Sul, está presente na sessão, que é o autor do projeto de lei 5760, está ao lado do relator, acompanhando a deliberação que, se Deus quiser, nós vamos fazer na tarde de hoje. Seja bem-vindo, Excelência, ao plenário do Senado Federal. E convide os senadores para visitar a Câmara dos Deputados em outras oportunidades. Senhor presidente. Senadora Ivete da Silveira, com a palavra, Vossa Excelência. Gostaria de pedir para o senhor colocar extra pauta o requerimento número 427 de 2026, que seria muito importante para Santa Catarina. São os 15 anos do Porto de Itapoá. Senadora Ivete, a solicitação de Vossa Excelência é para uma sessão especial, é isso? Para o Porto de... não é sessão. Certo. Então, 427. Eu vou incluir como item extra pauta, mas quando nós concluirmos a deliberação, eu coloco em votação. Okay. Das matérias pautadas, tá ok? Muito obrigada. E eu vou colocar os empréstimos. Tem uma solicitação do presidente Mourão do empréstimo para Caxias do Sul e tem uma solicitação do senador Camilo para o empréstimo também que foi aprovado para a cidade de Fortaleza. Então eu vou incluir esses empréstimos também, por solicitação dos senadores, e naturalmente foi aprovado o requerimento de urgência na CAI, no final da votação, senador Girão, do Estado de Vossa Excelência, para Fortaleza, mas só no final. Eu acho que já temos 49, senador Romário, nós já temos 49 votos favoráveis. Não, mas é melhor esperar, porque só vai ter essa votação. Não. Eu vou esperar, porque só vai ter, ministro Carlos Fávaro, nós só teremos esta votação nominal no dia de hoje. Então, se eu encerrar e os nossos companheiros não votarem, os outros 9 que estão faltando, eles sofrem sanções administrativas. Então, eu vou esperar para ver se os 59 votam, porque eu sei que, com certeza, nenhum daqueles 50 votos ali vai ser contrário a gente votar uma lei para incentivar a realização da Copa do Mundo Feminina FIFA no Brasil. Então, mas eu vou esperar, porque os efeitos administrativos a esses senadores que não votarem serão penalizados. Então, eu vou esperar um pouco mais. Senador Efraim, quase Vossa Excelência pegava a falta. Boa tarde, em Brasília, 5 horas e 29 minutos. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Neste momento, os senadores votam o projeto de lei complementar 55 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a isenção do imposto sobre serviços para empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que será disputada no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027. A Copa do Mundo Feminina no Brasil será realizada em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. A adoção de incentivos fiscais costuma fazer parte desse tipo de acordo internacional, com o objetivo de garantir a estrutura necessária para a realização da competição. De acordo com a proposta, o prazo da eventual isenção do ISS deverá coincidir com a duração dos incentivos fiscais
concedidos pela União para o evento. O texto integra um conjunto de compromissos assumidos pelo país com a Federação Internacional de Futebol para viabilizar o evento. A adoção de incentivos fiscais costuma fazer parte desse tipo de acordo internacional com o objetivo de garantir a estrutura necessária para a realização da competição. De acordo com a proposta, a isenção poderá ser concedida exclusivamente a pessoas jurídicas que já sejam beneficiárias de incentivos fiscais federais vinculados à organização da competição. A medida não cria automaticamente o benefício, mas estabelece uma base legal para que municípios e Distrito Federal responsáveis pelo ISS decidam, por meio de legislação própria, se adotam ou não a desoneração. A proposta também determina que o prazo da eventual isenção do ISS deverá coincidir com a duração dos incentivos fiscais concedidos pela União para o evento. Segundo o governo, a edição de uma lei complementar é necessária porque a Constituição exige norma nacional para disciplinar as condições de concessão de benefícios fiscais relacionados ao ISS. Nesse caso, o projeto não retira a autonomia de municípios, mas define parâmetros gerais para a concessão do incentivo. Esse é um projeto de lei complementar. Para um projeto de lei complementar ser aprovado no Senado, é preciso que haja o voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa. Desta forma, pelo menos 41 senadores precisam registrar o voto sim. A lei complementar é exigida para alguns temas específicos previstos pela Constituição. Sua função é detalhar normas previstas na Carta Magna. Amigo presidente. Senador Jaime, tudo bem? Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, querido amigo senador Davi, senhoras e senhores senadores, eu quero apenas registrar aqui a presença de dois grandes amigos meus de Mato Grosso. Aqui é o Éder e o amigo Guilherme. São dois empresários que estão contribuindo muito com o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso, até porque produzindo energia limpa. O Éder aqui é um dos maiores empresários do nosso estado, proprietário da Impasa, que é orgulho para todos nós, não só mato-grossenses, mas brasileiros, de ver a forma como está contribuindo com energia limpa, produzindo com certeza aquilo que é o sonho do mundo. Então eu quero registrar de forma prazerosa aqui a presença dele, do Eric e do querido amigo Guilherme, na certeza de homens como este, empreendedor que o Brasil precisa, principalmente nesse momento de dificuldades, de crise que atravessa o planeta. Todavia, aqui é uma fonte de inspiração. O seu velho pai, o Zé Lopes, é uma inspiração para todos os mato-grossenses. Sejam bem-vindos aqui na nossa Casa do Povo, que é o Senado Federal. Velho? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime. Sejam bem-vindos aqui e fazer um registro público, Jaime. Não vai ficar com ciúme. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele, Dr. José Lopes. É um ser humano extraordinário e eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer um grande empresário que ajuda esse país e que está ajudando muito a produzir energia renovável no nosso país. Em Brasília, 5 horas e 35 minutos. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Estava aqui no plenário e ainda não votou? Não, ele estava aqui cedo para falar mal dos outros. Preside a sessão o senador Davi Alcolumbre. Será que... Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Porque nós não teremos outra votação nominal. O senador Chico Rodrigues estava aqui no plenário. Nós temos 4 senadores que ainda faltam votar.
Será que... Alguém vai votar contra? Agora em Brasília, 5 horas e 36 minutos. Você pode entrar em contato com a Rádio Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br. Envie suas dúvidas e sugestões. Participe! E você pode assistir a programação da TV Senado pelo YouTube. Basta acessar youtube.com/TV Senado. Inscreva-se no canal e acompanhe a TV Senado pelo seu celular, tablet ou computador. Você ainda pode registrar o seu comentário sobre a programação. E fique por dentro de tudo o que acontece no Senado Federal acessando a página do Senado na internet. Anote o endereço senado.leg.br. Se acompanha pela transmissão conjunta da Rádio TV Senado, a sessão deliberativa do Senado Federal, desta terça-feira, dia 9 de junho. Permita uma coisa. Senador Fabiano Contarato, com a palavra, Excelência. Eu entendo, senhor presidente, a serenidade de Vossa Excelência, o equilíbrio, mas e eu até entendo também que, às vezes, quando a gente se manifesta aqui no Senado a respeito de piso salarial, eu sei que, às vezes, isso não é muito bem compreendido, mas eu não poderia, eu acho que eu não estaria sendo honesto intelectualmente comigo do carinho que eu tenho com os garis e as margaridas. Me perdoe estar tocando nesse assunto, o senhor me perdoe, não se sinta pressionado por mim. Excelência, deixa eu lhe dizer, me permita fazer apenas lhe interromper. Todos os senadores e todas as senadoras têm o direito de fazer quaisquer manifestações no plenário do Senado Federal. Eu entendo e compreendo todas as manifestações de todos os meus colegas, senadores e senadoras que defendem as agendas que acreditam. Eu acredito nessa agenda. E é por isso que eu não tenho nenhum problema e não precisa pedir desculpa. Vossa Excelência está amparado pelo voto e pelo mandato legitimado nas urnas no Espírito Santo. Eu sei, presidente. Eu queria fazer aqui uma homenagem a todos os garis e margaridas. No meu estado do Espírito Santo, nós vamos ser beneficiados com mais de 300 mil servidores. Nós temos aqui um salário de R$ 1.659, senador Davi. O que esses garis e margaridas pedem é apenas R$ 3.000 de piso salarial. Eu queria que nós tivéssemos a responsabilidade de entender o valor do trabalho desses garis e margaridas. Eu só não consigo entender por que determinadas categorias aqui dentro do Senado, com todo respeito, é estendido um tapete, literalmente um tapete vermelho, e aí estão cada vez mais com super salários. Agora, quando você vê ali o trabalho invisibilizado, quando nós acordamos, as escolas estão limpas, os hospitais, as vias públicas, eles são submetidos a toda e qualquer sorte de infortúnio, de periculosidade, né? Um comportamento insalubre, perigoso, e a gente fica com resistência para aprovar um piso salarial para um gari e uma margarida. Eu só queria fazer essa reflexão porque nós temos a possibilidade, sim, é possível a gente aprovar esse piso salarial dos garis e margaridas, que é o PL 4146. E, senador, nós sabemos também que constitucionalmente um dos mecanismos do trabalhador, às vezes, é a mobilização através de greve. E no meu estado, eu só estou fazendo esse alerta porque no meu estado, no dia 22 agora, eles vão entrar em greves. E se isso for um comportamento nacional, veja, o que eu estou pedindo é simplesmente, já foi aprovado, é pautar o PL 4146, que estabelece o piso de R$ 3.000 para um gari e uma margarida, senador Exalci. Com todo respeito, qual é a dificuldade disso? Por que
determinados servidores, nós aprovamos aqui fundos, super salários, R$100 mil. Nós temos servidores públicos, senador Davi, que só de ticket de alimentação ganham R$3 mil. Eu estou falando de ticket de alimentação. Agora, quando você está fazendo para aprovar um piso de um gari e de uma margarida, tem toda a dificuldade. Da mesma forma, com todo respeito, ao fim da escala 6x1. Eu queria ver, com todo respeito, eu queria ver se nós aqui, senadores, ganhássemos R$ 1.621 trabalhando numa escala 6x1. A grande maioria, eu queria ver se você fosse mulher que não tem uma creche para botar seu filho, ganhando R$ 1.621 numa escala 6x1. E isso acontece com os garis. Eles ganham R$ 1.600, trabalhando exaustivamente num ambiente insalubre, perigoso, e que nós criamos resistência para aprovar um piso por um gari ou uma margarida. Então, eu estou aqui. No meu estado do Espírito Santo, nós tivemos uma companheira da limpeza, senador Exalci, Evani, a quem aqui eu me solidarizo, ela foi presa por estar lutando por um direito pela categoria, e ela é representante sindical. Então, eu faço um apelo aos senadores e senadoras, por gentileza, tenham empatia para quem menos ganha, tenham empatia, porque, infelizmente, quando se fala que o Congresso Nacional representa o povo, está longe dessa representatividade ser do povo, porque o que eu tenho visto aqui é que nós representamos determinadas castas, para determinadas categorias estende-se tapete vermelho. Agora, quem são que... Já vou concluir. Quem são os parlamentares, efetivamente, que estão defendendo os trabalhadores? Aqueles que mais precisam. O hipossuficiente. Quem é que está defendendo aqui o fim da famigerada escala 6x1? Que isso equivale ao crime de redução à condição análoga de escravo previsto no artigo 148. Quem está aqui defendendo, efetivamente, para ter um piso salarial de R$3 mil para um gari ou uma margarida? Agora, por favor, sejamos honestos intelectualmente, porque para determinadas categorias, todos nós aqui nos empreendemos esforços, aprovamos, fazemos discursos, louvamos, mas eu queria aqui que tivesse aqui representante dos garis como senador. Eu queria sim, representante das mulheres, representante dos pobres, da população preta. Aí sim eles teriam legitimidade para estar, porque se eu não tiver empatia para me colocar na dor de um gari, de uma margarida, para pleitear o piso deles, quem é que vai estar aqui falando por eles? Quem que vai falar por eles? É fácil falar, o Congresso... Com todo respeito, o Congresso Nacional está longe de representar a população mais pobre. Eu queria muito que entrasse por esse plenário aqui um representante maior dos trabalhadores, dos pobres, dos pretos, dos pardos, dos indígenas, dos quilombolas, dos garis, das margaridas, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Para aí sim, nós teríamos uma representatividade em que todos somos iguais perante a lei. Desculpa o desabafo, muito obrigado. Eu peço a Vossa Excelência que paute o PL 4146 de 2020, que é o piso nacional dos garis e margaridas. Nós já concluímos aqui essa votação, mas é uma oportunidade para eu falar. Da última semana, eu falei um pouco relacionado a esse assunto. Vou repetir, vou tentar ser de forma muito cordial com Vossas Excelências e respeitando a posição de Vossas Excelências em relação a esses assuntos. Nós temos aqui, que já tramitaram na Câmara dos Deputados e que estão tramitando no Senado Federal, 30 projetos, entre proposta de emenda constitucional e projeto de lei, relacionado a piso salarial e remuneração. Eu quero, antes de entrar em qualquer assunto, que as pessoas entendam que eu acho que não tem ninguém aqui contra que um trabalhador possa ter a garantia estabelecida na lei de uma remuneração adequada, necessária, mínima, possível para a sobrevivência e para a subsistência, inclusive da categoria dos garis e das margaridas que Vossa Excelência menciona à presidência. Ocorre, querido senador e senadores, que todas as semanas a presidência é instada a deliberar um assunto referente a piso. Tem uma proposta de emenda constitucional que trata da assistência social do Brasil, que foi votada na Câmara
que é um valor mínimo necessário para o SUAS, para o Sistema Único de Assistência Social, que vai impactar nas contas públicas um recurso de 1% do orçamento do Brasil para essa agenda. Eu nunca seria contra uma agenda dessa, de melhorar a assistência social do Brasil. Como que eu vou ser contra? Como que Vossas Excelências serão contra? Mas a gente tem que entender que se a gente votar o SUAS para arrumar o mínimo necessário para assistência social, eu vou ter que votar o piso que eu sou cobrado também do salário dos enfermeiros, da carga horária, que é justo também. Eu vou ter que votar também o piso, a carga horária e o salário dos técnicos de enfermagem. Porque eu não posso separar o técnico de enfermagem, o enfermeiro do gari ou do assistente social, porque senão eu vou ser acusado que eu priorizei uns em detrimento de outros. E infelizmente, a todos os instantes, eu estou sendo acusado por todos de ser o culpado de todos os problemas do Brasil. Se eu votar esse piso, eu vou ter que votar o piso do cirurgião dentista, porque os dentistas também merecem ter uma remuneração adequada. Eles cuidam da saúde bucal das pessoas. Só que se eu votar o piso do cirurgião dentista, eu vou ter que votar também, como Vossa Excelência disse, o dos garis e o das margaridas. Porque eu não posso votar do cirurgião dentista e esquecer dos garis e das margaridas. Eu vou ter que votar a questão da educação, que nós votamos já para os profissionais de educação e não votamos para os técnicos da área da educação, que são os auxiliares que dão todo o apoio para uma escola funcionar, que cuidam das crianças. E eles também, o projeto de lei 2531, cuida deles, dos profissionais da educação básica, que exercem função de apoio administrativo, técnico e operacional. Se eu votar o deles, eu vou ter que votar o dos fisioterapeutas. Eles são profissionais muito importantes que fazem a fisioterapia daqueles que sofrem algum trauma e precisam se restabelecer na função do organismo. Só que se eu votar do fisioterapeuta, eu quero votar do terapeuta ocupacional. Não posso tirar o fisioterapeuta, separar do terapeuta ocupacional. E tem uma lei que está tramitando aqui que eu sou cobrado sempre para votar. Se eu votar o do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, dando um salário para ele de R$ 4.800, que é o que está dizendo a lei, eu vou ter que ajudar os nutricionistas. É uma profissão muito importante, que eu respeito muito, e os nutricionistas são muito importantes para organizar a alimentação das pessoas. Então, eu não posso separar o terapeuta do nutricionista, a gente precisa ajudar também os nutricionistas. Se eu votar no nutricionista e dar uma jornada de trabalho para ele e um piso, eu não tenho como não votar o do vigilante. Porque os vigilantes, eles têm uma função muito importante no país, eles cuidam do patrimônio, da vida das pessoas. Nós precisamos dar uma satisfação para os vigilantes do Brasil. Eu não posso separar o vigilante do terapeuta. Se eu votar o vigilante, me permitam, Vossas Excelências, uma profissão, senador Randolph, muito importante para o Brasil, psicólogo. Eu tenho muitos amigos psicólogos que me cobram que eu vote o piso dos psicólogos. Olha, eles salvam as pessoas com problemas psicológicos. E eles são muito importantes. E se eu votar o do psicólogo, eu não posso deixar o do veterinário de fora. Não tem como, veterinários são muito importantes. Senador Fabiano, eu vou dar a palavra para Vossa Excelência, para quem quiser falar depois. Os veterinários, eles precisam, e está votado aqui já, e eu sou cobrado. Institui o piso salarial profissional nacional do médico veterinário e dá outras providências. Tem um que é muito importante, que é o piso nacional dos policiais militares e corpo de bombeiros. Não tem possibilidade de algum senador dos 81, dessa legislatura ou de qualquer outra, não querer votar uma PEC 10 que cuida do piso dos policiais e dos bombeiros militares. Não tem como nenhum senador não querer votar um assunto dessa envergadura e dessa importância. Se eu votar esse daqui, modestamente, eu vou ter que votar o salário e o piso do operador de telemarketing, porque está aqui, já foi votado na Câmara e eu preciso votar no Senado. Eu não posso separar o operador de telemarketing
do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar é uma cobrança toda semana, um projeto de lei 662 de 2019, que trata do piso salarial dos conselheiros. Alguém tem dúvida que o trabalho de um conselheiro tutelar no Brasil, 5.570 municípios, é importante? Não tenho dúvida. Mas eu não posso deixar o conselheiro tutelar de lado e votar o do veterinário. Eu tenho que votar o piso salarial, como disse, do assistente social, porque não dá para separar um do outro. Eu tenho que votar o da parteira. A parteira é muito importante na Amazônia. Lá no Amapá, tem um programa do governo do estado que ajuda as parteiras. E tem um projeto que cuida do piso das parteiras. Eu não posso separar as parteiras. Eu tenho que... Ou seja, se eu for ler isso aqui, eu tenho 31 projetos que trata de jornada de trabalho, que trata de piso de remuneração, de muitas categorias. Eu não posso ser seletivo. Aí eu tenho também outras solicitações de proposta de emenda constitucional que estão no mesmo bojo. Eu estou sendo cobrado há 1 ano para nós votarmos, há mais de 1 ano, a PEC da redução da maioridade penal, de 18 para 16. Isso era um assunto muito relevante, eu poderia botar na pauta. Eu até desejaria. Se tivesse na pauta, eu ia votar a favor da redução. Mas o problema é que tem que resolver o que é que a gente vai efetivamente deliberar, porque são muitos assuntos complexos, de toda ordem. E como, infelizmente ou não, eu estou sendo cobrado por muitos colegas meus, e eu estou, assim, muito triste de ter que ficar toda hora dizendo, não posso pautar, o Estado brasileiro não vai resistir, os municípios brasileiros não vão ter condições de pagar. Na marcha dos prefeitos, eles solicitaram que não votasse, porque o orçamento do Brasil não cabe. E acaba que estou ficando eu, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com todas essas categorias. Tem o piso dos médicos aqui, que a gente precisa dar atenção. O médico, ele salva a vida das pessoas. É mais outro. Tem uma situação que eu sou cobrado insistentemente para eu votar um projeto que trata da proficiência médica. O senador Irã é toda semana. E eu, calma, tem que ver o Ministério da Educação, o governo, calma, não dá para votar. Então, no ano de eleição, isso aqui é muito complexo. Porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim, por conta da eleição, e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso para o médico, um piso para o médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento, um piso para o enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso. O Brasil vai resistir, as finanças públicas vão resistir. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu receber as cobranças de Vossas Excelências. O problema é que o nosso país, se botar... Tem uma PEC que trata dos agentes comunitários de saúde. Eu estou sendo cobrado há 1 ano sobre essa PEC. Eu quero ajudar a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, eles andam na rua, no sol e na chuva, correndo risco de vida. Mas a gente vai conseguir? Vai ter uma fonte de arrecadação? Quando colocar na Constituição isso aqui, vão questionar se teve uma fonte de arrecadação, porque na lei tem que ter a fonte. É muita coisa, é muita polêmica, é muito problema. E como muitos dos problemas, hoje eu estou sendo responsável por quase todos, eu vou continuar com a minha tese do que a gente fazer o certo, com a cabeça tranquila, é melhor do que fazer as coisas. Ou eu vou botar todos esses daqui na pauta, todas as PEC, todos os pisos e todas as solicitações, ou eu não vou botar nenhum. Conceda a palavra ao senador Jacques Wagner. Presidente, eu na verdade vim aqui para falar, para me solidarizar com Vossa Excelência. O papel de Vossa Excelência é ímpar, porque só tem um presidente do Congresso e Senado, e evidentemente muito difícil. Eu que sou candidato esse ano, mas eu sou obrigado a dizer,
os pisos nacionais incidem no equívoco que a realidade brasileira é muito díspare. Uma prefeitura do interior da Bahia é diferente da capital São Paulo. Nem todo mundo consegue resistir a isso. Então é preciso ter serenidade para que a gente faça as coisas com merecimento. Todas as categorias são merecedoras. Porém, nós precisamos ter um pouco de equilíbrio, senão fica dois discursos meio esquizofrênicos. De um lado, precisamos ter a responsabilidade fiscal, principalmente nesse momento. O mundo está vendo o dinheiro ir de novo para os Estados Unidos. Juros altos, vários IPO que estão acontecendo lá. A bolsa daqui caiu, a bolsa de vários países caiu. Então nós precisamos ter tranquilidade, porque senão estoura tudo. E depois quem paga o maior prejuízo de uma inflação é exatamente esses segmentos, essas categorias. Então eu fiz questão como líder do governo de vir aqui para dizer, eu concordo com Vossa Excelência. Todos merecem, mas nós precisamos ter a parcimônia de olhar cada um. É ano eleitoral, então todo mundo, eu também. Eu sou candidato, mas eu, por ser candidato, não vou, como se diz na gíria, jogar para a galera. Eu tento dialogar. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque se for votar essa lista que a Vossa Excelência falou, as pessoas que, em tese, serão beneficiadas vão pagar a conta na inflação e no descontrole da economia. Então, eu fiz questão de vir aqui só para me solidarizar com Vossa Excelência. Muito obrigado, líder Wagner. Eu fiz essa fala aqui com todo o carinho e respeito a Vossas Excelências, porque é muito complexa essa minha circunstância aqui. Os senadores todos votaram. Eu vou encerrar essa votação e vou iniciar a próxima votação. Só tem... Não votaram todos os presentes. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 58 senadores e senadoras, não um. Portanto, está aprovado o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Muito obrigado a Vossas Excelências. Projeto de lei número... Senador Paim? Ah, sim. É que Vossa Excelência relatou. Projeto de Lei 5.760, de 2023, de autoria do deputado Raimonte, que estabelece medidas de proteção e acolhimento de trabalhadores e trabalhadoras resgatados de condição análoga a escravo. Vincula o poder público e os empregadores à obrigação de efetivar a proteção de trabalhadores no ambiente doméstico e altera a legislação para incluir disposições referentes ao combate ao trabalho em condições análogas à de escravo. Pareceres favoráveis, número 122 de 2025, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o relator foi o senador Paulo Paim. E o número 3, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de 2026, e o relator foi o nosso vice-presidente, senador Humberto Costa. Foi apresentado à mesa o requerimento de urgência número 3 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Eu vou submeter à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Faço a designação do senador Paulo Paim em plenário para que ele possa proferir o seu parecer. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Paim. Em Brasília, 6 horas, você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Presidente Davi Alcolumbre, senadores e senadoras, eu queria cumprimentar o autor desse projeto, que é o deputado Raimonte, que
que se encontra aqui no plenário, que desde 2023 vem travando esse bom debate com seus colegas na Câmara dos Deputados e conseguiu aprovar o projeto por unanimidade. É assim que ele chegou aqui no Senado. Presidente Davi, se me permite, eu vou diretamente à análise. Claro, senador. Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria em questão se enquadra na competência privativa da União, conforme o artigo 22, primeiro da nossa Constituição. E não se trata de tema reservado à iniciativa exclusiva da Presidência da República, do Procurador-Geral da República ou dos Tribunais Superiores, conforme estabelecido no artigo 48, Constituição Federal. Agradeço também à ministra das Mulheres aqui no plenário ali de vermelho e sempre comprometida com essa luta. Vamos em frente. Além disso, as alterações propostas no PL podem ser realizadas por meio de lei ordinária, não sendo necessário uma lei complementar para tanto. Quanto ao mérito, entendemos que o projeto merece prosperar. Isso porque, ao voltar seu olhar para um grupo historicamente exposto a situações de vulnerabilidade e às violações dos direitos fundamentais, o Parlamento demonstra sensibilidade social, bem como compromisso com a concretização dos valores constitucionais que estruturam a República. Os dados relativos ao enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo evidenciam a importância e a atualidade e a gravidade do problema. Ao longo do ano de 2025, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas dessa forma extrema de exploração, número que representa aumento de aproximadamente 26,8% em relação a 2024. Tal cenário revela que a persistência dessa situação demanda não apenas ações repressivas e fiscalizatórias, mas também medidas de proteção social voltadas ao período posterior ao resgate, a fim de romper ciclos de exploração e vulnerabilidade. Dados das auditorias fiscais revelam que a exploração no ambiente doméstico reproduz as desigualdades estruturais da sociedade. As vítimas são, em maioria, mulheres, com predominância de pessoas negras ou pardas, com baixa ou nenhuma escolaridade. Nesse contexto, nota-se que a iniciativa apresenta plena coerência com o texto constitucional. Eu estava lá, eu fui constituinte. Ao promover medida destinada à proteção dos direitos humanos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, com especial atenção àqueles que foram submetidos à situação de exploração incompatíveis com o trabalho decente. Ademais, ao garantir a essas pessoas prioridade para a concessão dos benefícios financeiros, por exemplo, do programa Bolsa Família, bem como o pagamento de 6 parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, a proposição reforça a proteção social imediata dessas vítimas, contribuindo assim para a mitigação de sua situação de vulnerável e para viabilizar condições mínimas de subsistência no período de transição após o resgate, bem como o impacto orçamentário das medidas previstas, dispensa estimativa, pois está dentro do limite desprezível da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Por fim, presidente Davi, o projeto contribui para o aperfeiçoamento da proteção jurídica dos trabalhadores domésticos,
ao integrar, assim, medidas de natureza preventiva, protetiva, reparatória e ao reafirmar o papel do Estado no enfrentamento institucional das práticas de exploração e violação dos direitos nessa relação de trabalho. O voto, presidente, firme, presente ao exposto, é pela aprovação do projeto de lei 5.760 de 2023 do deputado Raimonde, que fica aqui meus cumprimentos a esse belo trabalho. É isso, presidente Davi. Lido o relatório pela aprovação. Obrigado, senador Paulo Paim. O parecer apresentado é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir a matéria, está inscrito a senadora Damares Alves. Conceda a palavra a Vossa Excelência. Presidente, eu quero... Me permita, eu gostaria de pedir a atenção do plenário. Nós estamos em discussão a matéria relatada pelo senador Paulo Paim e a senadora Damares está inscrito para discutir, em seguida a senadora Tereza Leitão. Presidente, eu quero cumprimentar o senador Paim pelo voto, mas o deputado autor e os demais senadores que foram relatores dessa matéria em outras comissões. Quero cumprimentar a ministra que está com a gente. Presidente, a gente traz aqui, além de todo esse enfrentamento ao trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão, o cuidado com o trabalhador no ambiente doméstico. Tereza, eu tenho mais de 60 anos, não parece, mas tenho mais. Venho do Nordeste de um momento de muita pobreza, lá atrás. Quantas coleguinhas minhas da igreja eram levadas para estudar na casa de uma pessoa rica? Morar, vambora, que se vou dar escola, comida e casa. Quantas meninas da nossa igreja foram levadas na década de 70, de 80, para estudar e trabalhar na casa de um rico? Aonde estão as minhas coleguinhas? Muitas ainda submetidas ao trabalho doméstico indigno, sem direito, sem nenhum recolhimento trabalhista, previdenciário, mulheres que ficaram a vida trancadas em lares domésticos sob o manto de foi criada igual uma filha. Eu acho que hoje a gente traz aqui uma resposta para essa situação. E se alguém conhece ainda alguma mulher que está nessa situação no Brasil, morando numa casa que foi criada igual uma filha, sem nenhum recolhimento de previdência, de INSS, de fundo de garantia, denuncie. Nós temos um Disque 100 no Brasil para isso. E nós estamos prontos para resgatar essas mulheres e esses homens que estão em trabalho doméstico ainda, infelizmente, forçado. Quero cumprimentar não só este governo, mas os governos anteriores que fizeram esse enfrentamento. E aqui eu quero manifestar a minha tristeza. Recentemente, os Estados Unidos mandou um recado que nós aqui não enfrentamos o trabalho forçado, nós aqui não enfrentamos o trabalho análogo à escravidão. É porque não conhece as políticas públicas que o Brasil desenvolve. Aos ministros de Direitos Humanos antes de mim, a atual ministra, o governo anterior, o meu governo que eu servi, que enfrentou. Eu quero fazer aqui uma declaração pública. Em nome da nação brasileira, nós estamos enfrentando esse tema. E a entrega desse projeto de lei, tão bem construído, tão bem relatado pelo senador Paim, é mais uma iniciativa nessa direção. É um dia histórico, é um dia de bênção para nós, Tereza. E aí, essa semana eu estava indo com a senadora Roberta, nós estávamos indo para Pernambuco, junto com a senadora Elisiane, para visitar aquela empregada doméstica que foi espancada. Ainda temos isso no Brasil e nós temos que enfrentar. Então, o Senado hoje faz uma grande entrega. Parabéns ao deputado autor e a todos os senadores que se envolveram nessa matéria. E vai um recado para os Estados Unidos. A gente sabe cuidar do nosso país. Podem ficar tranquilos. Obrigado, presidente.
Para discutir continua em discussão a matéria. Conceda a palavra à líder, senadora Tereza Leitão. Peço a atenção do plenário, nós estamos discutindo a matéria, projeto de lei 5760, relatado pelo senador Paulo Paim. Muito obrigada, presidente. A senadora Damares tocou em pontos que estão no meu roteiro e eu vou reforçá-los, evidentemente. E começo saudando a presença da ministra substituta de Direitos Humanos, de representantes do Ministério da Mulher, tal a importância que esse projeto tem, porque ele se associa, como disse a senadora Damares, a medidas já tomadas pelo Executivo, pelo governo, a ações do Ministério do Trabalho que são vistas. Só quem não vê é quem não quer. Como o presidente dos Estados Unidos, o famoso laranjão, ele acha que pode mandar aqui no Brasil, já está comprovado que não pode, não só não deve como não pode, ele também achou de se meter em coisas alheias a um país como o dele. Como o que atua da maneira como ele atua, que nem um sistema público de saúde tem. Parabéns, senadora Damares. Assina embaixo. Nós temos que valorizar aquilo que fazemos pelo nosso povo, seja na esfera econômica, com enfrentamento ao tarifaço, no afrontamento à nossa soberania, seja em nos tratar como se não fôssemos um país desenvolvido e soberano, como somos, muito mais avançados. Eu pergunto se lá ele tem uma Lei Maria da Penha, que está sendo alterada por esse projeto. Eu pergunto se lá ele tem auditoria fiscal do trabalho na forma como nós temos aqui, responsável por descobrir e resgatar milhares, centenas de pessoas que ainda vivem, infelizmente, no trabalho análogo à escravidão. Eu pergunto se lá ele tem a condição de debater no Senado, na Casa Legislativa, o que nós estamos debatendo aqui, oriundo de um projeto de um deputado. Quero saudar o deputado Raimon, quero saudar a deputada Benedita da Silva, quero saudar o relator Paulo Paim, não podia cair em melhores mãos na Comissão de Direitos Humanos que Vossa Excelência preside. Então, esse projeto, ele fala para nós. Nós queremos resolver as nossas feridas. Nós queremos resolver uma escravidão que não terminou. As pessoas escravizadas que vieram para cá continuam com seus herdeiros em novas gerações, ainda pendentes de tanta coisa que precisamos fazer. As populações negras, as populações quilombolas, as populações indígenas. Então, esse projeto, ele mexe, e não é todo mundo, não é toda nação que tem essa condição de revirar o seu passado, de trazer para o presente coisas de um passado que nos envergonha. Nós não podemos permitir que isso continue. Deputado Raimon, esse é um projeto de lei que até o nome dele na ementa, ele, ministra, nos leva a uma reflexão. Estabelece medidas de proteção e acolhimento a pessoas resgatadas do trabalho escravo. Resgata, acolhe e dá condições de vida. Não é feito a tal da Lei Áurea. Liberta e deixa você aí, vá-se embora, se vire. Não, acolhe, protege, é um projeto avançado do ponto de vista da justiça social. Então, quero parabenizar os autores, a tramitação aqui na casa, que foi uma tramitação muito tranquila, uma tramitação que nos dá condições de avançar e aperfeiçoar a nossa legislação em relação aos direitos humanos. E quanto a Trump, tem muita coisa para ele fazer lá, muita coisa para ele cuidar do povo dele. O tempo de ser xerife do mundo já passou. O tempo do controle da América Latina já passou, acabou de perder a eleição no Peru. E vai perder outras também, querendo interferir em tudo. Isso aqui também, senadora, é um recado para ele. Ele cuide dos seus, como nós estamos cuidando dos nossos. Muito obrigada, senhor presidente.
Presidente, me permite pela ordem? Claro. 30 segundos. Não, deixa eu lhe falar, querido senador Paulo Paim. Vossa Excelência vai ter 10 minutos, se quiser. Presidente, primeiro eu quero homenagear a ministra dos Direitos Humanos, Caroline Reis, que esteve aqui comigo, agora está aqui ao lado. Está lá, ó, me abanando ali. Quero cumprimentar a senadora Damares, que me indicou relator lá na Comissão de Direitos Humanos. Cumprimentar a senadora Tereza Leitão, que me indicou como relatora na Comissão de Assuntos Sociais. Mas eu pedi mais, foi para falar em nome do autor. O autor, deputado Raimundo, que vem com essa luta há muito tempo, ele está já agradecendo de forma antecipada a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras por esse projeto ser sido aprovado, que significa liberdade e combate à escravidão. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paim, e reitero também os meus agradecimentos a Vossas Excelências que trataram deste assunto. E eu fico muito feliz quando eu percebo no plenário as senadoras e os senadores envolvidos com uma agenda e todos, independente de partido, fazendo justiça com uma matéria como essa. A presença da ministra no plenário, seja bem-vinda. Eu disse para ela ainda há pouco, vou fazer uma confidência. Ela veio me cumprimentar porque eu coloquei na pauta esta matéria. Eu olhei para ela, diante de tantas críticas, eu disse para ela, ministra, às vezes eu acerto. Então, eu queria lhe cumprimentar pela sua presença, também mostra deferência ao Senado Federal. Para discutir, presidente. E aos senadores e às senadoras. Para discutir. Para discutir o senador Carlos Viana. Eu tenho, no relatório, há um ponto que me chamou bastante atenção, senador Paim, que eu gostaria de ter uma resposta de Vossa Excelência sobre o projeto é meritório, tem toda a nossa aprovação, mas há uma parte em que ele diz que o auditor fiscal do trabalho poderá entrar na casa do empregador mediante autorização do empregador ou do empregado. Essa é uma atribuição de polícia, essa não é uma atribuição de auditor do trabalho. A entrância numa propriedade, qualquer que seja, deveria ser mediante uma decisão judicial. Então eu pergunto a Vossa Excelência como que ficou esse ponto do projeto que, a meu ver, exige uma atenção muito grande, que é nós franquearmos entrada em propriedade particular, mesmo que numa situação dessa, que a polícia pode entrar quando há suspeição de crime, de flagrante, mas no caso de auditor do trabalho, essa não é uma atribuição deles. Como ficou essa parte do projeto, Excelência? Eu falei aqui com o autor, que é ao meu lado, esse debate aconteceu na Câmara e ficou no entendimento lá ajustado, que é aquilo que a Constituição já manda, porque o domicílio é inviolável, somente com decisão judicial. Isso está no projeto, então? Está assegurado o princípio. E, naturalmente, ninguém vai conseguir entrar na casa de alguém sem uma decisão judicial. Pois não. Mas a redação está clara sobre isso, de que o auditor deverá acionar a justiça para que ele possa adentrar a residência da pessoa. Ele só poderá fazer mediante esse fato. Obrigado, Excelência. Está esclarecida a dúvida. Obrigado, meu amigo. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. Parabéns, senador Paim. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senador Mourão, o requerimento solicitado por Vossa Excelência do empréstimo à cidade de Caxias do Sul, nós vamos colocar como item extra pauta agora. Senador Camilo, doutora Sabrina, tem uma solicitação do senador Camilo Santana, que está aqui ao meu lado,
solicitando que a gente possa incluir como item extra-pauta o empréstimo aprovado na CAI, com requerimento de urgência aprovado para a cidade de Fortaleza. Me parece que não está no sistema o relatório apresentado ainda. Já? Ainda não. Ainda não chegou. Senador Camilo, Vossa Excelência pode entrar em contato com o senador Cid Gomes. Nós estamos precisando do relatório, porque depois deste item, nós vamos concluir a sessão deliberativa da tarde de hoje. Como é que fala com a secretária da CAI? Em Brasília, 6 horas e 21 minutos. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Preside a sessão o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Projeto de resolução número 18 de 2026, apresentado como conclusão do parecer 31 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador... Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Entre em contato com a Rádio Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br. Envie suas dúvidas e sugestões, participe. Projeto de resolução número 18 de 2026, apresentado como conclusão do parecer número 31 de 2026, da Comissão de Assuntos Econômicos. Relator da matéria foi o senador presidente Hamilton Mourão. Autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias do Sul. O programa chama Prodigital Caxias do Sul. A mensagem número 26. Foi apresentado o requerimento número 77 de urgência da Comissão de Assuntos Econômicos para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Passa-se a discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai à promulgação. Senador Ivete, o requerimento solicitado por Vossa Excelência. Item extra pauta. Requerimento 427 de 2026, de autoria da senadora Ivete da Silveira e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 15 anos da inauguração do Porto de Itapoá, no estado de Santa Catarina. Em votação, o requerimento apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Senadora Ivete, a Secretaria-Geral da Mesa vai fazer o agendamento da sessão especial. Eu peço a assessoria de Vossa Excelência para entrar em contato para escolher a melhor data e o melhor horário. Requerimento de licença, número 229 de 2026, do senador Ciro Nogueira. Solicita com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participar de missão oficial nos termos da autorização da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação de plenário. Boa noite, em Brasília, 6 horas e 25 minutos.
Rádio e TV Senado, na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Fique por dentro de tudo o que acontece no Senado Federal acessando a página do Senado na internet. Anote o endereço senado.leg.br. Está escrito na lista de oradores. Para utilizar da pauta, nós concluímos a deliberação da pauta de hoje. Se essa porta abre, cai de costas lá para trás. Não, pode ser. Vossa Excelência tem a palavra. Até chegar de Fortaleza. Senador Alan Rick, em seguida, após o senador Cleitinho, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Ô, senhor presidente, é pedir a atenção de Vossa Excelência aqui, porque a gente tem duas PECs, né? O senhor já falou, mas eu quero aqui pedir que o senhor olhe com atenção. A PEC, que tem uma PEC alternativa, que eu respeito, né? Mas a PEC que veio da Câmara, que é a questão do fim da escala 6x1. Que o senhor dê prioridade o mais rápido possível. Sabe por que eu te peço isso do fundo do coração? Eu vi uma juíza agora rebatendo, dizendo que penduricalho não é privilégio. Penduricalho não é privilégio. Tem uma turma de juiz indo lá para o Gilmar Palusa, gastando R$30 mil de diária. Essa turma não ganha R$1.600 por mês. Essa turma não faz uma escala 6x1, pelo contrário, faz uma escala duas vezes por semana e olha lá. Então, assim, é quando a gente tem uma oportunidade de realmente ajudar a população brasileira. Eu respeito cada senador que às vezes pensa diferente de mim aqui. Isso aqui é um debate, é democracia. Mas, pelo amor de Deus, a hora que a gente... Eu passei 3 anos aqui defendendo, combatendo aumento de imposto. Olha que tem alguma coisa que é para beneficiar o povo brasileiro, a gente não pode travar, não. Ah, mas veio do governo Lula. Não interessa. Não interessa. Eu já falei 1000 vezes, eu não sou aliado do Lula, mas sou aliado da população brasileira. E tudo que for a favor do povo, eu vou votar favorável. Então entra a escala que veio, a PEC que veio, que é o fim da escala 6x1 para 5x2, que veio da Câmara, eu peço que o senhor dê prioridade nela. A outra não dá. A outra não tem como votar, porque já veio uma da Câmara. A população brasileira faz uma pesquisa no Brasil, saiam na rua, vossas excelências, e perguntam. Eu escuto o povo. Eu estou aqui. Eu estou aqui para defender o povo, escutar o povo. O povo quer o fim da escala 6x1, quer 5x2. Então, do fundo do meu coração, olhando nos seus olhos, o senhor compromete e vai pautar o mais rápido possível o fim da escala 6x1. Por favor. Senador Espiridião Amin, o senador Alan Rick está na tribuna. Presidente, o senador Alan... Pois não. Eu acho que ele defere essa gentileza. Concedida a parte ao senador Espiridião. Pois não. De 8 de maio, com a sua autorização, uma sessão de debates temáticos sobre o efeito El Niño, que prejudica, na previsão, o sul do estado e a Amazônia, o sul do Brasil e a Amazônia. Na Amazônia seca, com propagação de incêndios, e no sul do Brasil e sudeste, chuvas. Esse é o prenúncio do efeito El Niño. Nós temos um projeto de resolução construtivo que já foi aprovado na Comissão de Justiça em 2024, que institui um prêmio para os municípios que se destacarem na defesa civil e na proteção social. Está na comissão diretora. Está agora na comissão diretora e Vossa Excelência já designou o senador Laércio, que não está no país. O que eu lhe peço, uma vez apresentado o parecer, que será favorável, certamente, que Vossa Excelência, em caráter excepcional, despache, porque isso será um incentivo para as medidas protetivas antes que este desastre, esse cataclisma, aconteça, se Deus não puder impedir. Então, é um pedido condicionado que eu lhe faço, agradecendo desde já a sua atenção e a do senador Alan Rick. O doutor Danilo vai consultar o senador Laércio, que é o relator secretário da mesa? Já designado por Vossa Excelência. Não, se ele vai apresentar o relatório. Quando ele apresentar, a gente coloca em deliberação no plenário. Não, é na mesa. Não, o projeto de resolução... Ele está na comissão diretora. Comissão diretora... Ah, sim, entendi, tá bom, entendi, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra obrigado, o senador Alan Rick. Senhor presidente, neste momento o Congresso Nacional encontra-se iluminado de rosa em alusão
a Semana Mundial de Conscientização sobre a linfangioleumioma, a LAM. Talvez muitas pessoas nunca tenham ouvido falar desta doença. E é justamente por isso que nós temos buscado, através do nosso trabalho legislativo, apresentar ao Brasil, ao nosso sistema de saúde, a necessidade de uma política nacional de orientação, de conscientização sobre essa doença rara, que tem afetado milhares de mulheres brasileiras no seu período fértil, em sua idade fértil, entre os 20 e os 40 anos de idade. A doença, ela compromete principalmente os pulmões e pode provocar falta de ar progressiva, fadiga intensa, tosse persistente, episódios recorrentes de pneumotórax e também afetar outros órgãos, como os rins e o sistema linfático. Estima-se que, no Brasil, cerca de 5 mil pessoas entre 5 pessoas a cada milhão sejam portadoras desta doença. Embora a LAM afete predominantemente mulheres, existem também casos associados à esclerose tuberosa, que também pode atingir os homens. A realidade é que a LAM continua sendo uma doença pouco conhecida e frequentemente confundida com outras enfermidades respiratórias, como asma, bronquite ou enfisema. Muitas pacientes passam anos em busca de respostas e cada diagnóstico, que muitas vezes é equivocado, significa perda de tempo, atraso no tratamento e mais sofrimento para tantas mulheres que enfrentam essa doença. Esse cenário ainda é agravado pelas dificuldades de acesso ao diagnóstico. O principal exame para a identificação da LAM é a tomografia computadorizada, de alta resolução do tórax, um procedimento que ainda não está disponível com facilidade para muitas pacientes em diversas regiões do Brasil. Por isso, senhor presidente, é preciso conscientizar, permitir que médicos identifiquem a doença com mais rapidez. E isso significa ampliar o atendimento e oferecer acolhimento às pacientes e às suas famílias. Embora ainda não exista cura, os avanços na medicina têm proporcionado melhores condições de tratamento e qualidade de vida. O sirolimo, incorporado ao Sistema Único de Saúde em 2021, é atualmente o único medicamento disponível para tratamento da LAM. Seu uso ajuda a retardar a progressão da doença e oferece melhores perspectivas de qualidade de vida às pacientes. Senhor presidente, foi justamente ouvindo os relatos de mulheres que enfrentam essa realidade, e aqui eu quero pontuar nossa querida Ângela Durante, que é nossa assessora aqui no Senado Federal e que luta contra essa doença há muitos anos. Foi justamente através de lutas como da Ângela que, ainda como deputado federal, apresentei um projeto de lei para instituir a Política Nacional de Conscientização e Orientação sobre a linfangioleumioma. A nossa proposta estabelece diretrizes importantes para ampliar a divulgação de informações sobre a doença, capacitar os profissionais de saúde, estimular a criação de centros de referência, justamente para o diagnóstico e o tratamento, fortalecendo a produção de dados epidemiológicos e garantindo, assim, melhores condições de acesso ao acompanhamento especializado. O nosso projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje tramita no Senado, sob o número 5238 de 2025. Inclusive, sob relatoria da queridíssima senadora Damares Alves, que nos precedeu acerca deste tema. Inclusive, senhor presidente, estamos apresentando o requerimento de urgência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado para que a matéria venha direto ao plenário, para que possamos votar e aprovar um projeto de tamanha importância para tantas brasileiras que sofrem dessa doença rara. E aproveito a oportunidade para agradecer o trabalho desenvolvido pela Alambra, Associação dos Portadores de Linfangioleumioma do Brasil, e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia, essas instituições que oferecem orientação, informação e acolhimento às pacientes e às suas famílias.
que neste mês de conscientização seja também um mês de mobilização. Mais informação gera o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce gera tratamento. E tratamento significa dignidade, esperança e mais qualidade de vida para milhares de mulheres brasileiras. Senhor presidente, aproveito também para tratar de um tema que mobilizou o estado do Acre na última semana. Estive no município de Sena Madureira, onde 4 pessoas se feriram gravemente após a queda da ponte Frei Paulino Baldassari sobre o rio Iaco, no município de Sena Madureira, senador Petecão. Um fato gravíssimo, que precisa ser apurado, e aqui nós não estamos apontando culpados. Queremos a atuação firme dos órgãos de controle e de investigação, desde as polícias até os órgãos do Estado e federais, que possam trazer à tona as informações necessárias à população acreana. Estamos falando de um investimento de mais de 36 milhões de reais, senador Petecão. Vossa Excelência acompanhou a obra desta ponte, que era o sonho dos moradores do 2º Distrito de Sena Madureira, esperada há décadas e em apenas 2 anos ruiu, e por um fenômeno, segundo os engenheiros do próprio governo do Estado, de movimentação de terras na base dos pilares da ponte. Ora, senador Petecão, Vossa Excelência, que sobe constantemente os rios e barrancos do Acre, sabe que o fenômeno das terras caídas é comum. Nós não somos engenheiros, mas ao acompanharmos os relatórios técnicos de engenheiros, de gente que entende do assunto, vemos que esse é um fenômeno absolutamente previsível na Amazônia. E, portanto, qualquer outra justificativa de que houve movimentação de terra não se coaduna com a realidade quando se trata de uma obra que deveria ter a previsibilidade desse tipo de fenômeno que é comum na Amazônia. Então, o que nós esperamos, senhor presidente, é uma atuação forte, rígida dos órgãos de controle. O povo do Acre merece uma resposta. Senador Petecão, uma ponte caiu, mas as perguntas estão de pé. Os culpados devem ser responsabilizados. E essa conta não pode ser paga pelo povo do Acre, senador Petecão. O povo do Acre não pode pagar 36 milhões de reais, dinheiro suado dos acreanos e dos brasileiros, por conta de uma obra mal feita e cuja fiscalização foi mal executada pelos próprios órgãos do Estado, haja vista o sistema de construção a qual essa ponte foi submetida. Então, nossa solidariedade, senador Petecão, às vítimas, ao Moraes, servidor da Prefeitura de Sena Madureira, ao Everton, que eu visitei no hospital, um rapaz que sofreu escoriações, machucados, feridas, ao Ednei Muniz, um jovem advogado acreano que estava acompanhando seu irmão Edinaldo Muniz, juiz aposentado, que lá estavam para mostrar à população os danos causados à obra pública, a obra realizada com recursos públicos do Estado do Acre, do povo acreano, e que no momento, infelizmente, foram surpreendidos pelo rompimento daqueles pilares e o desabamento daquela ponte. E os 2 ficaram gravemente feridos, e o Edinaldo continua lutando pela própria vida, senador Petecão, já lhe passo aqui uma parte. E nós, inclusive, mobilizamos, senador Petecão, doação de sangue, amparo ao Edinaldo, e nós estamos aqui em oração, e vou lhe fazer uma visita lá em Rio Branco, em virtude do sofrimento porque passa ele e sua família. Temos acompanhado e estamos aqui, senador Petecão, como fiscais do povo, também fazendo o nosso trabalho para que esta obra seja reconstruída, porque o povo de Sena não pode ficar sem resposta, e os órgãos de controle e fiscalizadores possam dar a devida resposta ao povo acreano e punir exemplarmente os culpados por tamanho descaso, por uma obra mal feita, mal elaborada e que trouxe tanto prejuízo ao povo do Acre, senador Petecão. Senador Lanrey, quero lhe agradecer e parabenizar. Eu ia fazer esse registro também na tribuna, me sinto contemplado com a sua fala.
foi um episódio que chocou a todos nós. Eu que tenho uma relação muito próxima ao município de Sena Madureira, temos lá um prefeito amigo, o prefeito Gélio. Na hora liguei para ele e ele me fez um relato da situação. O senhor foi perfeito na sua observação. Nós queremos apenas que as pessoas que estavam envolvidas na obra dessa ponte possam dar melhores esclarecimentos, porque existe uma interrogação muito grande, que cada um tem uma versão para o fato. Conversava com meu filho aqui, o Serginho, que é engenheiro, ele disse que na Amazônia, na nossa região, existe hoje tecnologia para tudo. Essa história que o rio, que o barranco, e eu quero lhe convidar. Hoje recebi dezenas de telefonemas, aquela encosta lá em Brasileia. O senhor lembra que fizeram ali por trás daquele comércio? Nós precisamos fazer uma visita ali. Vamos lá. Milhões de reais ali também estão indo para dentro do rio. Então, é preciso... O Acre é um estado pobre, nós não podemos se dar o luxo de ficar perdendo dinheiro assim. Então, o que eu quero é que, exatamente o senhor pediu, é que os órgãos competentes, Polícia Federal, CGU, todos os órgãos possam se dedicar. Agora eu estava aqui no cafezinho, o senador Otto Alencar, baiano, meu amigo, deve estar ali, disse: Petecão, como é que faz ponte para cair? Ninguém faz ponte para cair, entendeu? Então, olha, nós estamos exatamente fazendo isso, investigando, e se Deus quiser, nós vamos responsabilizar os culpados pelo aquele episódio que trouxe um prejuízo muito grande para o nosso estado e prejudicou centenas de famílias que moram ali em Sena Madureira e no 2º distrito de Sena Madureira. Então, parabéns por você ter trazido esse tema tão importante aqui na tribuna do Senado. Parabéns, Elan. Agradeço, senador Petecão, sempre combativo e defendendo o povo do Acre. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, sempre em defesa do Acre e do povo acreano. Muito obrigado. Senador Exalcir Lucas, Vossa Excelência está inscrito. Com a palavra o senador Exalcir Lucas. Boa noite, em Brasília, 6h42. Rádio e TV Senado, na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras. Senhor presidente, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós recebemos o presidente atual do BRB, do Banco de Brasília. E evidente que eles chegaram com toda a equipe, e eu disse, a primeira coisa que eu disse a eles: se eu tivesse um banco, eu contrataria este presidente e a sua equipe para fazer a gestão do meu banco. Mas a questão não é essa, a questão é que quem vai pagar a conta é a população do Distrito Federal. O que acontece hoje, presidente? Primeiro, houve um investimento de forma irresponsável de quase 40 bilhões, dos quais 21, quase 22 bilhões, são títulos que a gente não sabe exatamente se vão conseguir recuperar alguma coisa. O presidente disse que só 8,8 bilhões que é o prejuízo. Ora, resumindo, eu que sou contador, fiz os cálculos. O que eles estão propondo? Que a gente coloque 8,8 bilhões no banco, como aumento de capital, e na realidade o banco vale 3. Então você está investindo 8,8 bilhões num patrimônio que vale 3 milhões. Portanto, para essa diretoria foi um trabalho excepcional. Incrível que teve o apoio do Supremo Tribunal Federal. Foi um acordo. Presidente, eu peço a Vossa Excelência somar mais 5 minutos, que são 10 da minha fala. Na prática, a gente tem um banco que fez investimentos sem nenhuma preocupação com relação às garantias, e hoje a gente sabe que tudo isso foi feito de forma proposital, de forma fraudulenta,
fatiar os investimentos, exatamente para não ter que pedir ao Conselho de Administração autorização. Nós pedimos cópia das auditorias feitas na época, porque lá atrás o próprio Conselho de Administração aprovou a compra do banco. Mas a gente não teve acesso ao relatório de auditoria da Price e de outros advogados que foram contratados na época. O atual presidente contratou também nova auditoria, inclusive com a participação da Kroll, que é uma empresa bastante reconhecida, mas também não tivemos acesso a essas informações. E o pior, o Supremo Tribunal Federal convalidou este acordo, desrespeitando completamente a lei de responsabilidade fiscal. Ora, a lei foi criada exatamente para que o governante de plantão não pudesse criar dívidas ou empréstimos para os outros pagarem. Seria muito fácil o prefeito, o governador, o presidente da República assumir uma série de dívidas e deixar para o prefeito seguinte ou o governador seguinte pagar a conta. Por isso que nós aprovamos a lei de responsabilidade fiscal. Agora não, qual é o acordo do Supremo? O Supremo concordou que o Fundo Garantidor emprestasse ao GDF 6,6 bilhões, inclusive com a garantia do Fundo de Participação de Estado e Município. Ora, o Fundo de Participação de Estado e Município é para investimento em educação, em saúde. Agora não, vai ser para pagar o roubo do BRB. Além disso, 6,6 bilhões ainda vão pegar em torno de 3 bilhões de dívida de impostos que deveria também ser arrecadado e aplicado na saúde, na educação e na segurança. Então, nós vamos investir 8,8 bilhões num patrimônio do BRB que vale 3. E mais, o mais grave de tudo isso é que nós temos aí a lei, a Constituição, está pegando 16% da receita corrente líquida para pagar em 15 anos. Então, durante 15 anos, nós vamos ter que pagar. E aí eu pergunto, bem, qual é a taxa de juros? Não sabem. Eles não sabem qual vai ser a taxa de juros. O GDF, o próprio presidente do banco, pediu que fosse o IPCA mais 4,5%. Só que os bancos não vão emprestar para o IPCA. Os bancos que estão financiando, inclusive com o aval do Sindicato dos Bancos, eles querem a taxa Selic, 97% da taxa Selic, mais 4% de juros. Ou seja, quase 20% ao ano. E aí, quem é que vai pagar essa conta durante 15 anos? Porque, pelos cálculos, se a gente computar apenas o que foi colocado pelo presidente, de 5,9 bilhões de juros, mais o principal, seria necessário 833 milhões por ano, durante 15 anos, para pagar a conta. Só que esses 833 milhões é dividendos, não é lucro. O banco, no seu auge, estava dando 40 milhões por mês, que dá 480 por ano. Ora, se o lucro é 480, os dividendos nem sempre são todos distribuídos, muito pelo contrário. O normal é distribuir 30%, 40% no máximo. Então, como pagar essa dívida em 15 anos? Nem isso vão conseguir pagar. Então, estão discutindo agora na Câmara Legislativa, porque querem aprovar também na Câmara o acordo do Supremo Tribunal Federal com o BRB, com a AGU, com o CGU, com o MODIU, mas na prática a conta está sobrando para a população. Ou seja, o lucro é privatizado para alguns
Agora, o prejuízo é socializado para toda a população. E comprometendo, sim, nós já temos um rombo no orçamento de quase 5 bilhões. Olha, um rombo no orçamento. Agora, o empréstimo e o comprometimento da Receita Tributária. Como é que nós vamos fazer para cuidar de uma coisa que já não funciona? A saúde do DF está na UTI. As pessoas têm aguardando 3 anos para ter uma cirurgia aqui no DF. Então não funciona a saúde. A educação, um caos. Nós já fomos os melhores da educação, não somos mais. A meninada sai do ensino médio hoje, Vossa Excelência que foi ministro, 60% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática, sem saber português. Não há alfabetização da idade certa. Goiás conseguiu agora 80% dos alunos sendo alfabetizados, Brasília não conseguiu. E aí, como é que vai bancar isso durante 15 anos? Você não pode mais fazer concurso, você não pode dar reajuste, não pode nada. Então, o que a Câmara Legislativa deveria ter feito, e ainda dá tempo de fazer, é uma CPI do BRB, porque aí sim vai saber exatamente o modus operandi dessa roubalheira toda. Nós perguntamos, já foi bloqueado os bens dos gestores? Ainda não. Ora, então quem meteu a mão, quem roubou, está tranquilo. E a população agora simplesmente vai pagar a conta. Não dá. Realmente, esse negócio que foi fechado, ele é muito bom para o banco, mas para a população do DF é um caos absoluto. Portanto, eu espero, e ainda perguntei, o senador Renan, que é o presidente, ainda perguntei, olha, se recuperar esse dinheiro, o BRB terá prioridade? Também não está garantido isso, porque só o rombo no fundo garantidor vai chegar a mais de 50 bilhões. E se receber parte disso? Também não sabe. O acordo não prevê a garantia de que o dinheiro virá para o BRB. Então, está muito complicada a situação. Nós estamos investindo 8 bi num patrimônio que hoje vale 3. Então, isso sem considerar ou considerando que realmente os 8 vai resolver o problema, e não vai simplesmente pagar o prejuízo dessa roubalheira toda que foi feita. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Com a palavra, a senadora doutora Eudócia. Vai falar? Não? Então, com a Cleitinho, senador Cleitinho. 10 minutos. Agora em Brasília, 6 horas e 53 minutos. Senhor presidente, uma boa noite aos senadores, às senadoras, à população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa. E até minha fala aqui é uma fala que é para poder te agradecer publicamente. O senhor que está como senador agora, mas estava como ministro da Educação e ajudou na questão do hospital que vai ser inaugurado agora, nesse mês de junho. E eu quero aqui publicamente poder agradecer Vossa Excelência por ter ajudado nessa articulação com o governo federal, junto com o governo do estado e os municípios da região de Minas Gerais para a questão do hospital. Então, Camila, é poder te agradecer, viu, publicamente, muito obrigado. Até o presidente Lula está aí na minha cidade e está uma polêmica lá dentro da cidade, dentro da região, porque o presidente vai lá e, Cleitinho, o que você acha? Ele tem que ir, ué. Ele é o presidente da República. Qualquer outro presidente que tivesse exercício, fosse na minha cidade, eu tenho que ficar feliz, honrado de saber que um presidente da República, independente se não é um aliado meu, se não é uma pessoa que eu apoio, está aí na minha cidade, poder ajudar a minha cidade, inaugurar um hospital. Que está uma polêmica se foi do Estado, se é do governo federal. A verdade é que é do povo. Não é do Estado, não é do governo federal, é dinheiro do povo voltando para o povo. Então, se o presidente Lula está em lá, ele será muito bem recebido. Uma coisa que o meu pai me ensinou, graças a Deus, é ter educação com as pessoas.
é ter civilidade com as pessoas, é ser um republicano. Então, se ele está indo lá em Divinópolis, lá que seja muito bem-vindo, que não possa só em Divinópolis, eu falo aqui que ele possa ir mais em Minas Gerais, que ele possa ir no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, são uma região que eu sempre peço ajuda para essa região. Então, presidente Lula, o senhor está indo em Divinópolis, pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. Hoje lá é a prefeita Janete, que era vice-prefeita do meu irmão Gleidson, e eu tenho certeza que vai tratar você com muita educação e com muito respeito. E é assim que a gente faz. Inclusive, o atual governador Matheus Simões tem uma pauta dele que ele traz quase toda semana, indo em cada cidade de Minas Gerais, colocando a cidade como capital simbolicamente. E vai acontecer isso também em Divinópolis. Até o pessoal me perguntou, Cleitinho, perguntando o que eu acho disso. É claro que ele tem que fazer isso em Divinópolis também, gente. Ah, mas ele pode ser um concorrente seu, você vai ser, às vezes, um pré-candidato a governador, ele também é pré-candidato à reeleição dele. Gente, que loucura que é essa? Se ele está indo em Divinópolis, se a prefeita vai atender ele, como vai atender o Lula, isso é bom para a cidade. Aonde que eu vou ser contra isso? Aonde que eu vou barrar isso? Se ele vai fazer Divinópolis a capital simbólica de Minas Gerais, que faça. E eu vou ficar feliz e honrado com isso. É isso que eu vou fazer. Tem que parar com essa loucura, gente. O que virou política nesse país aqui, gente? Ah, mas ele é candidato, você também, ele é concorrente. E daí que se exploda. O Matheus é uma pessoa que eu admiro e respeito. A vida inteira eu me dei muito bem com ele. Agora que vai vir uma eleição, eu vou começar a atacar ele, falar mal dele. Por que eu vou fazer isso, gente? Se eu vier candidato, qual o motivo? Que loucura que é essa que eu vou fazer isso? Não existe isso. Esse povo está doido. Essa loucura de pré-candidatura a governo, eu estou liderando pesquisa lá, inclusive eu dei uma fala com um repórter, o Tiago, que é um cara que eu respeito, admiro, e veio falar lá que eu estava falando que eu não confio no Marcos Pereira, que é o atual presidente do Republicano. Da onde que veio isso, gente? Eu não falei dessa maneira, não. O que o Tiago me perguntou foi o seguinte, Cleitinho, você tem, qual a sua aproximação com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira? Eu falei, gente, hoje eu estou começando a conhecer ele, até então não era amigo dele, hoje eu estou sendo. E você acha que ele vai te dar a vaga se você vier candidato? Você acredita que sim, que todo mundo que fala do Marcos Pereira fala que ele é um homem sério, que ele tem compromisso. E se ele não te der a vaga, Cleitinho, eu peguei e falei assim, maldito do homem que confia no homem. Nenhum momento eu falei mal dele não, gente. Como ele me confirmou, e se ele não te der a vaga, eu falei, maldito do homem que confia no homem. Mas eu tenho certeza, se eu vier candidato, pela postura do Marcos Pereira, pelo passado dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai me dar a vaga sim, porque é um homem de palavra, e eu respeito muito ele. Inclusive, de um tempo para cá, agora eu estou tendo mais aproximação com ele, estou tendo amizade com ele, e eu nunca vou me ligar para a sigla, gente. Qualquer sigla eu quero que se exploda. Eu sigo a pessoas, eu acredito em pessoas e eu acredito no presidente atual do Republicanos, o Marcos Pereira, que se tornou um grande parceiro, um grande amigo meu. E eu tenho certeza, se eu vier candidato a governador, eu tenho certeza que ele vai me dar a vaga. Então vocês estão desesperados, gente. Até teve matéria saindo lá de Minas Gerais, lá dizendo lá que foi um complô que eu estou fazendo para me desistir. Eu acho que realmente, cara, vocês lidam com vagabundo mesmo. A vida inteira vocês lideram foi com nego que faz rolo, nego que faz negócio. Eu não estou à venda. A questão minha é uma questão particular, pessoal, espiritual minha, que eu estou lidando com Deus, com a mão de Deus. E se Deus falar para mim que eu tenho que ser candidato e o povo continuar querendo, eu liderando pesquisa, eu vou ser candidato, não tem negociação nenhuma. Eu, novamente, não estou à venda. Eu não faço negócio, a não ser para o povo. Agora não estou à venda. Então, pare com isso. Que desespero que é esse que bateu? Inclusive na imprensa, que eu tenho muito respeito, gente. Algum pessoal da imprensa, dizendo que eu estou fazendo isso, que eu falei isso do Marcos Pereira, para poder sair com honra, que aí o partido agora não vai me dar a vaga. Que loucura, meu Deus do céu. Gente do céu, o que é isso? Vocês estão mamando lá no governo atual? Porque não tem condição. Que medo que é esse? De eu virar governador? Não tem cabimento uma situação dessa. Todo dia planta uma mentira. Ah, o Cleitinho não vai vir, o Cleitinho vai desistir, o Cleitinho é isso, o Cleitinho é aquilo. Calma, gente. Está tendo Copa do Mundo aí. Quem está com 2%, 3% que lute. Eu chego a pesquisa aí, que eu nunca fiz pesquisa. Eu não tenho dinheiro para fazer. Eles fazem para mim. E depois eu fico até sabendo. E eles nem divulgam. Tem pesquisa que parece até com 45%, 50%. Aí, por que eu vou ficar nessa loucura? Sou candidato. Não, ué. Deixa as coisas acontecer. O povo está preocupado agora com a Copa do Mundo. O povo está preocupado aqui, por exemplo, a gente pautar o fim da escala 6x1. É isso que o povo quer. O povo quer saber quem vai ser candidato a governador, quem vai ser presidente, quem vai ser deputado federal. O que o povo quer é que o Senado vote agora aqui o fim da escala 6x1. É isso que o povo quer. É isso que é a prioridade do povo. Não é falar de eleição, não. Até porque se eu não votar isso aqui, muita pessoa que for contra não vai votar o ano que vem, não, viu?
Escutem o povo, como eu pedi aqui o presidente Davi aqui, que possa pautar o mais rápido possível o fim da escala 6x1. Isso que é prioridade para o povo. O povo quer saber de eleição, não, eleição é em agosto. A eleição é só em agosto, então não tem que ficar aqui toda hora falando que eu sou candidato, que eu sou pré-candidato, não. Eu tenho aqui, ó, aqui eu já faço 3x4, que é terça, quarta e quinta, olha lá, quinta-feira, né? Então, assim, eu tô aqui para trabalhar, eu sou muito bem pago para isso, eu ganho mais de 40 mil por mês, fora os privilégios e as mordomias. Aí eu vou ficar falando de campanha? A campanha é agosto, aqui eu tenho que trabalhar. Inclusive, a gente está em junho, vai chegar julho agora, tem recesso para nós. Vai ter recesso de 15 dias. Pergunta se o CLT, que faz essa escala 6x1, tem direito a recesso. Pergunta se ele trabalha da forma que a gente trabalha. Igual tem feriado, emenda tudo, igual teve feriado de quinta-feira aí. Sexta-feira não teve nada. Pergunta se o trabalhador, quando ele tem um feriado na quinta, ele não tem que trabalhar na sexta, inclusive no sábado. Por isso que eu defendo isso aqui. Respeito aqui a opinião de cada senador, que vai pensar contrário, que tem outras alternativas, mas como foi votado na Câmara, e a gente pede prioridade, a gente tem que dar prioridade na que foi votado na Câmara, que é a 5x2. Inclusive, há 1 ano e meio atrás, eu protocolei uma PEC dessa aqui, 5x2, aqui com assinatura de muitos senadores. Eu já tenho essa PEC aqui, já tem 1 ano e meio. Então, eu não sou um oportunista que estou aqui falando agora. Eu já protocolei essa PEC aqui há 1 ano e meio atrás. Desde quando eu comecei a virar senador aqui, que eu venho falando, gente, vamos dar um fim na escala 6x1, vamos acabar com a escala 6x1. Então, não venha com essa ladainha falar que eu sou um oportunista, porque agora é época de eleição, não. Que eu sou um dos que mais defende. Inclusive, eles falam, um político de direita defendendo, por que não? Qual que é o problema disso? Ser de direita e defender o povo? A minha vantagem é eu defendo o povo. O que for para o povo aqui, eu vou votar sempre a favor do povo. O que eu fiquei passando 3 anos aqui, como eu falei aqui, foi combatendo aumento de imposto. Toda hora aumenta imposto, sempre para ferrar com o povo. Olha que tem uma prioridade aqui para poder ajudar o povo brasileiro, para poder dar uma qualidade de vida melhor para o povo brasileiro. Vai ficar segurando? Aqui, se for qualquer tipo de benefício para a classe política, para o judiciário, se vota até no relâmpago. Se vota de madrugada, tem sessão extraordinária, não interessa. Aí, aqui vem alguma coisa para o povo, tem que ficar seguro. Não vamos aceitar. Nós queremos que vote agora. Vai votar agora para o povo brasileiro. A gente exige que vote agora. A população brasileira quer resposta. Até porque, igual eu falo, com todo respeito às vossas excelências, nós não temos moral para falar da escala 6x1. Até porque o patrão de verdade é o povo. Deixa o povo negociar com a gente, a hora que a gente for lá bater na porta lá da casa deles na eleição, eu quero falar de saúde, segurança e educação. Aí vai virar você e falar assim, que então é o seguinte, eu vou te pagar 40 mil por mês, mas você vai ter que trabalhar 6x1. Você vai ter, acabar com seus privilégios, tudo que você tem. Cortar auxílio moradia, né, auxílio alimentação, plano de saúde vitalício. Só que agora se dá, político, você vai ter que trabalhar na minha escala. Você vai ter que trabalhar na 6x1, inclusive não vai ganhar mais 40 mil não, viu? Vai ganhar R$ 1.600, sem direito a nada. Você acha que vai ter essa quantidade de políticos sendo candidato? Vocês acham mesmo? Eu deixo aqui essa reflexão. Você acha que se o político, ou o judiciário, os 3 poderes, tivesse fazendo uma escala maldita de 6x1, ganhando R$ 1.600, sem direito a nenhum privilégio e mordomia, vocês acham mesmo que essa quantidade de candidato que sai esse ano? Fica aqui essa reflexão. Então, o mais rápido possível, vamos voltar ao fim da escala 6x1, fazer 5x2 e dar dignidade para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Bom, item extra pauta, projeto de resolução número 19 de 2026, apresentado como conclusão do parecer número 32 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, relator senador Cid Gomes, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o município de Fortaleza, estado do Ceará, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Foi apresentado o requerimento número 78 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita a urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Presidente, só rapidamente. Pois não, senador. É claro que eu vou votar a favor, tá? Isso aí não tenha dúvida. Trabalho feito e eu vejo aqui a dedicação do senador Cid para a aprovação dessa matéria, mas eu não posso deixar
de fazer uma ponderação, especialmente aos senhores que são base do governo, lá do Ceará, apoiam o governo. E eu fiz um rápido levantamento aqui. De 2019 até hoje, nós votamos quase 4 bilhões só para Fortaleza. Eu não estou falando para o Ceará, só para Fortaleza. 4 bilhões de empréstimos. Isso aqui os nossos tataranetos vão ter que pagar. Eu só queria ponderar que talvez a gente não precisasse disso se economizássemos, por exemplo, com propaganda e publicidade, que só nos últimos governos do PT foram 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto cearense. Então, se talvez tivesse um cuidado com relação a esses gastos excessivos, talvez não precisasse pegar esses empréstimos aqui. E o próprio governador do Ceará, que usa jatinho para cima e para baixo, até para a região metropolitana de Fortaleza ele usou para ir de helicóptero para Maracanaú, só em meio ano gastou aí 80 milhões de reais. Então, eu quero fazer uma ponderação com relação a isso, para que a gente possa ter cuidado cada vez mais com o dinheiro do contribuinte para evitar esses empréstimos que vão comprometendo a vida do cearense, especialmente do fortalezense. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Senador Cid. Presidente, eu tive a oportunidade que foi concedida pelo presidente da CAI, Renan Calheiros, a quem agradeço a atenção, a prestimosidade, inclusive agora há pouco permitindo, com seu empenho pessoal, que essa matéria já viesse à votação hoje em plenário. E como se trata de uma resolução, é terminativo, já permitirá imediatamente que Fortaleza possa ter acesso a uma linha de crédito que é das mais baratas do mundo. A CAF, que outrora chamou-se Cooperação Andina de Fomento, é uma instituição multilateral em que países da América Latina que eram integrantes ali, ou que estão na região geográfica dos Andes, depois essa instituição virou o Banco da América do Sul, então, em que o Brasil passou a ser sócio, e o Brasil é um dos países, junto com Colômbia, junto com Peru, junto com Equador, Colômbia, que disponibilizam esses recursos. Portanto, não é uma operação com um banco particular, com um banco privado, é um banco de desenvolvimento que, no caso específico, tem um cuidado especial de ajudar o município na elaboração do projeto. Então, eles mandam técnicos do banco para interagir com os secretários municipais, com o próprio prefeito, para que o município possa ter uma ajuda, uma orientação naquilo que é mais prioritário para a utilização desses recursos. O nosso senador Girão fez referência a 4 bilhões concedidos no período de 2019 a 2025. O ano passado, o município, o Fortaleza, essa gestão, não fez nenhum novo financiamento. E não fez porque estava incapacitado de fazer. Então, houve um sacrifício, houve ações de austeridade na administração pública, já na gestão do prefeito Evandro, e que permitiram que o município de Fortaleza voltasse a ter, no ranking feito pelo Ministério da Fazenda, um conceito B+, que permite, então, que o município ou o ente federativo possa ter acesso a crédito internacional. Então, pode ficar tranquilo, senador Girão, de que todas essas instituições, COFIEC, CAIM, Ministério da Fazenda e o próprio Senado Federal, através das exigências que são estabelecidas na resolução, salvo engano, 43 do Senado Federal, são extremamente rigorosas e só permitem a entes federativos fazer financiamento se eles tiverem efetivamente capacidade de pagar no futuro esses financiamentos. Então, é óbvio que a gestão do prefeito Evandro vem pagando
pagando financiamentos feitos em outras gestões. E é razoável, penso eu, que ela possa, credenciada que está, segundo esse rigoroso critério estabelecido pela resolução do Senado e pelo Ministério da Fazenda, apta a contratar um novo financiamento. Pode ter certeza que o maior beneficiário disso será a população de Fortaleza, que não pode esperar para que a gente melhore as nossas condições de tráfego, para que o trabalhador que usa o transporte público possa ir mais rápido para o seu trabalho, para que os ciclistas que usam ciclovias possam ter mais segurança e para que a cidade possa ser uma cidade mais acolhedora para a sua população como um todo. De maneira, senhor presidente, que eu quero aqui justificar o nosso parecer favorável em função de todos esses argumentos já descritos. E é importante para Fortaleza e para o Estado do Ceará que a nossa capital possa ter essa linha de financiamento que será liberada ao longo de alguns anos. Isso não é imediatamente, é ao longo de alguns anos, segundo a execução, e o fortalezense vai ser testemunha dessa execução. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cid. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Presidente, se me permitir. Pois não, senador Paim. Só para fazer uma adequação e uma informação. Quando eu falei do projeto importante aqui das empregadas domésticas, aprovado por unanimidade, citei todos os relatores e não citei Humberto Costa, que fez um belo relatório na CCJ. Então, eu faço esse registro que Humberto Costa fez um belo relatório e contribuiu muito para que esse projeto fosse aprovado hoje. Mas o segundo aviso, senhor presidente, que eu tenho que aproveitar esse momento. Nós tínhamos marcado, junto com a mesa, o presidente Davi e o Laércio, uma sessão de debate para o dia 24. Mas depois, conversando com os senadores, e falei com o presidente Davi, ele pediu que eu ligasse para Genebra para falar com o Laércio, o senador Laércio, e eu liguei. E ele pediu, então, que eu informasse a mesa que está assegurado que não vai ser o dia 24, e sim o 1º de julho. Então, uma boa data. E eu estou tomando a liberdade já de passar, então, para as centrais sindicais, que o debate está marcado para o dia 1º de julho, às 10 horas, como havia sido combinado, se fosse o dia 24. Obrigado, presidente, pela tolerância e a paciência aí com esse senador. Obrigado, senador Paim. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Olá, boa noite. Em Brasília são 19h13. Terminou nesse instante a sessão deliberativa aqui no plenário do Senado desta terça-feira. E nesta terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que estabelece medidas de proteção e acolhimento aos trabalhadores domésticos resgatados em situação análoga à da escravidão. Esse projeto determina que governo e empregadores devem garantir a proteção dos trabalhadores domésticos contra abusos e contra discriminação. Também dá prioridade para a concessão do Bolsa Família a pessoas nessa situação e aumenta o valor do seguro-desemprego concedido a trabalhadores submetidos a regime de trabalho forçado ou em condição também análoga à de escravo. Para isso, o texto faz alterações nas leis do seguro-desemprego, da Seguridade Social, das domésticas e também na Lei Maria da Penha. Pelo texto, as medidas que poderão ser aplicadas pelo juiz quando houver indício de violação de direitos incluem o afastamento do agressor do domicílio ou do local de trabalho da vítima e o encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programas
programa de proteção ou acolhimento. Esse projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. E o plenário do Senado aprovou também, nesta terça-feira, o projeto de iniciativa do governo federal e analisado já pela Câmara dos Deputados, que dá isenção de ISS a empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Essa isenção será permitida apenas para as empresas que já tiverem isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e também pelo mesmo prazo. A Copa do Mundo Feminina deve acontecer aqui no Brasil em 8 cidades, sendo elas Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. E deve acontecer no ano que vem, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, ressaltando que é a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina acontece aqui na América do Sul. Esse projeto segue, então, agora também para a sanção da Presidência da República. Esses foram os principais projetos aprovados nesta terça-feira, aqui pelo plenário do Senado. Você acompanha outras informações pelo nosso site, senado.leg.br/TV e pelas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho, o resumo de todo esse dia no Senado, no nosso jornal Senado Notícias, às 19h30. Até lá. Pablo Ademir, o que as empresas estatais podem fazer para incentivar o desenvolvimento tecnológico brasileiro? Tônia, hoje as empresas podem financiar projetos, podem subvencionar projetos e empresas, elas podem incubar ou acelerar startups, empresas que já existem, elas podem comprar participação societária ou investir em outros projetos. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa sempre dentro de mim, externando o papel masculino dentro da fábrica, escondida dentro daquele visual masculino, aquele padrão, eu resolvi tomar a minha decisão. Eu quero que me coloque no quadro feminino da fábrica. Houve ameaças para que eu não revelasse a minha situação, nem de militar, nem de transgêneros, né? A sociedade, a mídia, principalmente, que eu poderia ser enquadrada. O que ela pretendia era ver reconhecido em seu registro o gênero feminino. Essa identidade, ela também está baseada em direitos maiores. Direitos à felicidade, à dignidade que a legislação prevê, a liberdade pessoal e a integridade psicológica e física que também é garantida pela Constituição. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. As perdas provocadas por enchentes e secas aumentaram o endividamento de produtores rurais em várias regiões do país. O tema voltou ao centro dos debates aqui no Senado, com a previsão de votação pelo plenário de um projeto que prevê a renegociação das dívidas desses produtores rurais. Para falar sobre esse assunto, o convidado do nosso programa Argumento é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Senador, obrigada pela sua presença. Nada, satisfação, cara. Senador, o senhor é de um estado onde essas perdas foram muito significativas, não só de safras, mas de equipamentos. E os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão em peso aqui no Senado, né? Estão até com camisas SOS, Agro Rio Grande do Sul. De que forma esse projeto pode ajudar esses produtores e também de outras regiões, outros estados? Pois é, essa luta vem sendo travada desde julho de 2024, né? Então são praticamente quase 2 anos, né, nessa queda de braço junto ao governo federal, que era quem poderia construir, né, uma saída, né, de modo que garantisse uma renegociação por parte desses produtores rurais de uma dívida que hoje, a dívida estressada, vamos falar assim, aquela que já venceu ou está vencendo, situa-se aí na casa dos 170 bilhões de reais. E o grande problema, né, é que banco só vai renegociar se tiver uma segurança nessa renegociação. E a segurança se chama fundo garantidor. E a proposta que está colocada é o uso do fundo do pré-sal, o fundo social, como garantia para essa renegociação. Aí temos outros detalhes, que é o tempo
né? 10 anos para pagamento, o tempo de carência, o juro é outro problema seríssimo, porque se colocar um juro similar ao que está sendo praticado hoje no mercado, não há condições de pagar, né? E também, né, há uma disputa, uma queda de braço dos próprios bancos, né, porque essa dívida não é só com o banco, essa dívida é com cerealistas, essa dívida é com cooperativas, onde o agricultor termina também se financiando para poder realizar a sua atividade. Senador, essa proposta ela veio da Câmara dos Deputados, chegou aqui no Senado, ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, mas no relatório do senador Renan Calheiros, entraram outras categorias, né, de produtores rurais, também outras situações. E isso colocou o governo em alerta, houve uma preocupação com as contas públicas e se falou também na possibilidade da edição de uma medida provisória para tentar fazer um meio termo entre a proposta do Senado e o que o governo pode pagar. Como é que está essa negociação? Na realidade, o governo ele não vai pagar nada, né? O governo tem um fundo, ele não vai tirar um recurso, um centavo do orçamento, né? E o governo vai utilizar o fundo social, que eu falei aqui, como garantidor. Então, vamos colocar o fundo social, ali a gente espera 30 bilhões nele, né? Pela regra de Basileia, aí, de sistema bancário, esse recurso pode ser girado em torno de 7 vezes, isso dá uns 210 bilhões, né? O que cobre os 170 bilhões que estão para serem renegociados. Mas a gente vê que o governo tem uma certa dificuldade em compreender isso. Não está colocada aí na mesa só a dívida do agro do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário, está do Brasil inteiro, que foi a forma também encontrada para que houvesse uma união de esforços aqui dentro do Parlamento e, em particular, aqui dentro do Senado. Então, eu vejo, vamos dizer o seguinte, o governo tem que compreender, né, que o agro hoje é o que dá uma vantagem comparativa para o Brasil no concerto das nações. É onde nós temos, vamos dizer assim, uma certa dominância em termos econômicos. Apesar, e aí vamos acender a luzinha aqui, gente, hoje nós estamos vendo os Estados Unidos, o governo americano buscando recuperar o seu protagonismo no agro. Então, a ida do presidente Trump agora, recentemente, ao estado de Wisconsin, que é vamos dizer, o epicentro do agro americano, o acordo da China e dos Estados Unidos, que foi assinado em maio, né? Nós temos essa guerra aí do Irã, temos o tarifaço, né? Então tem uma série de outros pontos acontecendo, e se o nosso governo deixar as coisas rolarem do jeito que está, ele vai matar a galinha dos ovos de ouro. Tem uma coisa que tu falaste, né? Que é a questão de não prejudicar a questão fiscal do país, né? Aí eu vou dizer aqui com todas as letras, olhando bem para a Câmara, é piada de salão o governo do PT falar em equilíbrio fiscal, né? Porque é o governo que mais esburacou, né, a capacidade de pagamento do nosso país. Senador, os produtores rurais eles têm reclamado exatamente dessa demora nas soluções. A senadora Tereza Cristina sinalizou vencimento de parcelas do Plano Safra. E aí eu queria a sua opinião, o que seria mais rápido e mais eficiente? A aprovação desse projeto, que se for aprovado pelo plenário do Senado, volta para a Câmara, ou a edição de uma MP? Pois é, a MP sempre causa temor, porque o governo emitiu um MP ano passado, a 1314, onde ele colocou uma linha de financiamento de 12 bilhões, mas com juros totalmente insuportáveis, tanto que dessa linha de 12, o pessoal acessou meia dúzia, acessou metade, né? E acessou para cobrir alguma outra coisa que estava devendo, ou seja, não surtiu o efeito desejado. Então, o governo vai ter que compreender, né, que o agricultor só pode pagar dentro de uma taxa de juros que seja aceitável. A proposta que está no PL, que é 2,5% para o pequeno, não é? 5% ali para o médio e 7,5% para o agricultor de maiores posses, né, era o ideal. Agora, podemos negociar isso, né, mas não chegar a 12%, 13%, como é a proposta do governo. Senador, o senhor fez parte daquela comissão especial que tratou da situação lá do Rio Grande do Sul na época das enchentes. Para evitar que as novas safras se percam, a gente tem aí a possibilidade de um super El Niño, né, que está sendo anunciado, e corre-se o risco de mais prejuízos. Que políticas públicas o senhor acha que precisam ser adotadas para que os produtores rurais não sofram tanto com esses eventos climáticos extremos?
Na realidade, são questões de alertas antecipados. Então, o que eu vi, né, e tenho acompanhado o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, se constituiu uma rede melhor de radares meteorológicos, né, de modo que haja um alerta em melhores condições. Desculpe. Também, né, as obras de contenção de cheia, mas isso abrange mais a área ali da Grande Porto Alegre, não tem muito a ver com o negócio do agricultor. E, na realidade, a cheia ela atingiu os agricultores do Vale do Taquari, mas outras partes do estado foram atingidas especificamente não pela cheia, pela seca. Né? E nós pegamos ali 5 secas seguidas. E aí acontecem as quebras de safra. Então, na realidade, a gente tem que compreender que o Rio Grande do Sul hoje é um epicentro da mudança climática, né? E tem que aumentar a resiliência do agricultor. Então, no caso da seca, o que se pode ser feito? É a reservação de água, porque a água cai em abundância em outros períodos do ano. Mas há uma dificuldade, aí aquela queda de braço com o pessoal do meio ambiente, na construção de açudes, no uso das próprias áreas de preservação ambiental que estão em regiões alagadas, né, para transformar aquilo numa área de reservação de água. Então, são coisas que nós temos que trabalhar. Os estados do Sul já têm se preparado, né? Santa Catarina já anunciou aí o cancelamento de algumas festas específicas aí dessa época do ano. O estado do Rio Grande do Sul está se preparando para essa possibilidade de Super El Niño? Sim, o Rio Grande do Sul vem se preparando para isso, mas com atraso. Muita coisa que foram prometidas ali, e o próprio governo do estado não conseguiu executar. Há uma dificuldade da administração pública pelas questões de licitação, projeto, né? A administração pública termina sendo muito lenta nisso aí. Né? Eu acho que uma coisa onde se foi muito bem foi na questão de defesa civil. E realmente agora se fala em defesa civil, há um sistema de defesa civil melhor, mas em outros pontos, né, há um atraso. E as próprias questões que estavam ligadas às ações do governo federal também feitas com atraso. Houve recuperação de estrada, de ponte, etc. e tal, mas muita coisa ainda, principalmente construção de moradia para as pessoas, as famílias que perderam sua moradia. Tem, nos projetos do governo do estado do Rio Grande do Sul, acho que tem 10% das moradias construídas, e do governo federal, acho que é 5%. Então, é pouca coisa, né? Senador, só para a gente finalizar, qual a expectativa para a aprovação desse PL que prevê a renegociação das dívidas? Nós sabemos que não vai ser simples, porque há emendas que entraram aí e que mudam o PL, né? E são emendas que eu vejo que estão vindo de gente ligada ao governo. Então, nós estamos negociando ainda, né? A nossa principal negociadora é a senadora Tereza Cristina. Estou aguardando ainda um contato com ela, não tive esse contato, né, para ver como é que está isso, e a gente vai ter que levar a plenária amanhã e tentar impor uma maioria de votos, que é assim que funciona a democracia, para que a gente aprove o projeto. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, Carla, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Continue conosco e até o próximo argumento. Renova a tua fé na possibilidade do Brasil mudar a forma de lidar com o esporte? A gente aprende no esporte que não é só a medalha olímpica que é a vitória, né? Não é só o campeão brasileiro que é o vitorioso. Vitorioso é eu sair do ponto que eu tô e me superar e dar passos, né? Isso é vitória. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Tira, what pasal ini Maria? Amo sahaja teh nek what pasal ini tera wanita sahaja tera ratakan mui. Mesti wanita setiap jenis wayo ni tera makan ni. Mio uru numui, selalu tera mui ya. Tira wanita ya. Mana orang tera wanita ya tahu. Wanita satu wanita ya kat sekali hira wadali hunakan. Ya kalau wanita ya sena syahira sena ingkaralok sena nulie sekali hira waya. Te kiri wane goya ai te tapo wane wayu ya dai ai sha tai tap tara tiri wane kase algo que son tara tiro talete se maña dai e os puta hoi tamare shaine te kiri pero tauri
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite, hoje é terça-feira, 9 de junho e o Senado Notícias está no ar. E os senadores aprovaram a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal para as empresas envolvidas na organização da Copa Feminina de 2027. O projeto segue para a sanção presidencial. Empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ter isenção do ISS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de iniciativa do governo federal, já analisado pela Câmara dos Deputados. A isenção será permitida apenas para pessoas jurídicas que já tenham isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e pelo mesmo prazo. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos à economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. E outro projeto que foi aprovado hoje vai ajudar os trabalhadores que forem resgatados no caso de denúncias envolvendo trabalho análogo ao de escravizado. O projeto também segue para a sanção presidencial. Governo e empregadores devem garantir a proteção de trabalhadores domésticos contra abusos e discriminação. Projeto aprovado em plenário nesta terça-feira estabelece também medidas de proteção e acolhimento aos trabalhadores domésticos resgatados de situação análoga à de escravidão. Dá prioridade para a concessão de Bolsa Família às pessoas nessa situação e ainda aumenta o valor do seguro-desemprego concedido a trabalhadores submetidos a regime de trabalho forçado ou em condição análoga à de escravo. Para isso, o texto faz alterações nas leis do seguro-desemprego, da Seguridade Social, das domésticas e na Lei Maria da Penha. Pelo texto, as medidas que poderão ser aplicadas pelo juiz quando houver indício de violação de direitos incluem afastamento do agressor do domicílio ou local de trabalho da vítima, proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, proibição de frequentar determinados lugares para preservar a integridade da vítima, encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programa de proteção ou acolhimento, encaminhamento do resgatado à rede de assistência social e psicossocial. Dados das auditorias fiscais revelam que a exploração no ambiente doméstico reproduz as desigualdades estruturais da sociedade. As vítimas são, em maioria, mulheres, com predominância de pessoas negras ou pardas, com baixa ou nenhuma escolaridade. Nesse contexto, nota-se que a iniciativa apresenta plena coerência com o texto constitucional. Eu estava lá, eu fui constituinte. Ao promover medida destinada à proteção dos direitos humanos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, com especial atenção àqueles que foram submetidos à situação de exploração incompatíveis com o trabalho decente. Recentemente, os Estados Unidos mandou um recado
dizendo que nós aqui não enfrentamos o trabalho forçado, nós aqui não enfrentamos o trabalho análogo à escravidão. É porque não conhece as políticas públicas que o Brasil desenvolve. Aos ministros de Direitos Humanos antes de mim, a atual ministra, o governo anterior, o meu governo que eu servi, que enfrentou, eu quero fazer aqui uma declaração pública. Em nome da nação brasileira, nós estamos enfrentando esse tema. E a entrega desse projeto de lei, tão bem construído, tão bem relatado pelo senador Paim, é mais uma iniciativa nessa direção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu cautela nos pedidos para a votação de projetos que aumentam o piso salarial de diversas categorias. Segundo ele, existe uma lista com mais de 30 propostas que tratam dos vencimentos mínimos e da jornada de trabalho. Entre elas estão os de vários profissionais das áreas de saúde, assistência social e segurança pública. Apesar de ser favorável a um pagamento maior, Davi Alcolumbre alertou para os impactos nas contas públicas, em especial no caixa das prefeituras. No ano de eleição, isso aqui é muito complexo. Porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim, por conta da eleição, e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso para o médico, um piso para o médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento, um piso para o enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso. O Brasil vai resistir. As finanças públicas vão resistir. Vai ter uma fonte de arrecadação. Quando colocar na Constituição isso aqui, vão questionar se teve uma fonte de arrecadação, porque na lei tem que ter a fonte. É muita coisa, é muita polêmica, é muito problema. E como muitos dos problemas, hoje eu estou sendo responsável por quase todos, eu vou continuar com a minha tese do que a gente fazer o certo, com a cabeça tranquila, é melhor do que fazer as coisas. Ou eu vou botar todos esses daqui na pauta, todas as PEC, todos os pisos e todas as solicitações, ou eu não vou botar nenhum. O presidente do Banco de Brasília participou de uma audiência pública nesta manhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Nelson Antônio de Souza respondeu aos questionamentos dos senadores sobre a situação do BRB, que comprou carteiras consideradas fraudulentas do Banco Master e agora depende de empréstimos para não ser liquidado. O presidente do BRB lembrou aos senadores que assumiu a instituição no fim de novembro de 2025, após o início da investigação sobre o Banco Master. Nosso objetivo sempre foi o mesmo: apurar fatos, corrigir fragilidades e construir soluções consistentes para preservar a estabilidade do Banco de Brasília. Nelson Antônio de Souza informou que houve uma reorganização institucional e de governança no BRB, com a substituição de dirigentes que estavam no período investigado. Houve também a recomposição de posições estratégicas, a revisão de estruturas de comitês, o aperfeiçoamento de controles internos e a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração com mais independência. Foi construída uma solução institucional destinada ao fortalecimento da estrutura de capital do BRB. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander, e foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Sobre a divulgação do balanço financeiro do banco referente ao ano de 2025, que vem sendo adiada desde março, o presidente do BRB disse que o balanço ainda não está pronto. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez
que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. E mandou um recado aos correntistas e funcionários do BRB. O BRB segue operando regularmente, fortalecendo sua governança, aprimorando sua estrutura de capital e avançando em um processo consistente de organização institucional. Sobre os pedidos de informações e solicitações de documentos feitos pelos senadores e que ainda não chegaram ao Senado, o presidente do BRB explicou que muitas dessas informações ainda estão sob sigilo. Esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? E esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial. E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados. O que nós queremos, presidente? Transparência. E a pergunta, só para essa sopa de números aqui ser respondida. O que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB. Quanto roubaram do BRB? Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. São essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões. Os senadores da Comissão de Educação aprovaram hoje a criação de um protocolo para orientar professores e diretores em casos de racismo, misoginia e outras formas de discriminação nas escolas. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto vai seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. A Comissão de Educação aprovou também projeto que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para definir as atividades que devem ser consideradas no aperfeiçoamento profissional contínuo dos profissionais da educação básica pública. O texto que veio da Câmara inclui, entre essas atividades, cursos de qualificação, cursos de pós-graduação e períodos para pesquisa na área da educação. O texto será analisado em plenário.
Durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, especialistas defenderam um projeto do Senado que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Cardiovasculares e o Sistema Nacional de Acompanhamento da Pessoa com suspeita ou diagnóstico dessas doenças no âmbito do SUS. O objetivo é melhorar a gestão, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento contínuo de problemas cardíacos em todo o território nacional. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por cerca de 30% das mortes anuais. O projeto do Senado, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle dessas doenças e cria o Sistema Nacional de Acompanhamento da Pessoa com Suspeita ou Diagnóstico de Doença Cardiovascular no âmbito do SUS, foi discutido hoje em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Especialistas defenderam a proposta e pediram urgência na aprovação. É um projeto que pode sim revolucionar a forma como nós enxergamos a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento especializado. Mas, como toda política pública de saúde, ela precisa ser segura, eficaz e alinhada à realidade da prática médica. Diagnóstico tardio, limitações dos sistemas, envelhecimento da população e desigualdades regionais estão entre os desafios no enfrentamento às doenças. Não pode uma UPA fazer eletrocardiograma por telemedicina, né? Em um lugar e no outro não ter eletrocardiograma imediato, ter troponina, a outra não ter exames específicos para diagnóstico do infarto, não ter trombolítica em uma, na outra não tem. Isso é um absurdo. A linha de cuidado do infarto, essa Sociedade Brasileira de Cardiologia insistiu que o Ministério precisa bancar, que seja igual em todos os locais do país. Baixa percepção de risco, o paciente cardiopata, ele não se reconhece como paciente, ele não se reconhece, tem uma fragmentação do cuidado e os médicos que estão aqui presentes sabem que o maior desafio não é só do Brasil, é do mundo, é a baixa adesão ao tratamento. Sobre a incorporação de novas tecnologias cardiovasculares pelo SUS, defendida pelos participantes, o Conselho Federal de Medicina pediu que seja considerado o seu posicionamento técnico. A Conitec continuará avaliando custo, efetividade, impacto orçamentário e viabilidade de incorporação. E o CFM traz o olhar sobre a segurança clínica, a curva de aprendizado necessária, os critérios de indicação e os resultados em cenários reais da prática brasileira. É uma parceria que agrega valor e evita que tecnologias inseguras ou prematuramente aprovadas cheguem ao paciente. A Comissão de Infraestrutura aprovou o aumento das penas para quem rouba ou compra combustíveis de origem ilícita. O projeto ainda será discutido na Comissão de Segurança Pública. A proposta aprovada eleva pela metade a pena de 6 a 10 anos de prisão para quem roubar petróleo e seus derivados, gás natural, álcool etílico e biocombustível. Pelo projeto, será punido com até 10 anos de prisão quem furtar o produto de dutos, armazéns ou caminhões. No caso de compra, venda ou guarda do combustível ilícito, a punição será de até 8 anos, além de interdição do estabelecimento pelo dobro do tempo. E nas situações de compra, receptação e distribuição do produto ilegal, a pena poderá chegar a 4 anos. O relator destacou que o roubo de combustíveis aumenta os preços em geral, coloca em risco a vida da população e causa danos ao meio ambiente. Nós temos um grande problema em todos os casos no roubo de combustíveis. Tanto as empresas ligadas à Sindicom, à ANP, à Transpetro, elas apontam que mais de 14 milhões vêm sendo roubados por ano só em oleoduto. Senador Amin, o senhor veja bem o risco que nós temos hoje dessas aonde passa esses oleodutos, passam aonde tem grandes populações das periferias, no Rio de Janeiro, São Paulo, até o caso que aconteceu agora há poucos dias aqui na Ceilândia, aqui próximo aqui de Brasília, no oleoduto,
vamos chamar eles de bandidos, esses ladrões que causam esses furtos, que planejam isto. Isso a gente sabe que tem gente capacitada que entende e sabe fazer aquilo, porque perfurar um duto daquele tem que ser alguém que tenha conhecimento sobre aquilo. E o risco que corre é que tenha acontecido de acidentes e também causar prejuízos enormes à questão do meio ambiente. E precisa e tem relevância, sim, aumentar as sanções penais dentro do nosso ordenamento jurídico. Até porque as penas normalmente combinadas ao crime de furto, ou até as penas combinadas aos crimes patrimoniais em geral, não são das mais elevadas. No entanto, não raramente, o furto está relacionado à atividade de organizações criminosas. Furto de combustível, furto de roubo de gás natural e petróleo, isso aí não é alguém qualquer que faz. Isso aí normalmente está vinculado a quadrilhas. As instituições pró-vida, que cuidam de mulheres e de crianças e que defendem a vida desde a sua concepção, foram homenageadas hoje em sessão especial do Senado. Eu te desejo mais. Ativistas, senadores e outras autoridades se reuniram para celebrar as entidades que atuam no acolhimento de gestantes e na defesa da vida intrauterina. Ser pró-vida é proteger a vida em todas as suas instâncias. Ser pró-vida é não deixar, por exemplo, que tirem do órfão e da viúva, como recentemente aconteceu nesta nação. Às vezes as nossas instituições pró-vida são tão perseguidas porque a gente não se envolve em esquemas de corrupção, porque a gente não aceita alianças com o mal. Ao longo dos anos, milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade encontraram apoio em instituições pró-vida. Encontraram alguém disposto a ouvir, orientar, ajudar e oferecer esperança justamente quando tudo parecia perdido. A sessão também celebrou a 19ª edição da Marcha Nacional pela Vida, que acontece nesta terça-feira na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. É um movimento em que os ativistas se reúnem para levar a pauta ao maior número de pessoas. Quando o movimento pró-vida, ele estende a mão, ele escolhe o amor, ele escolhe amar a mulher, ele escolhe amar aquela criança no ventre dessa mulher, e ele escolhe abraçar esta causa, é justamente para devolver muitas vezes aquela dignidade que lhe foi roubada, seja por um estupro, seja por uma violência, para elevar essa dignidade da própria mulher. É isso que as casas pró-vida fazem. De acordo com um estudo inglês apresentado pelo senador Eduardo Girão, mulheres que fazem aborto têm até 190% mais chances de desenvolver câncer de mama e 220 vezes mais possibilidade de desenvolver dependência química. 138% maior incidência de sofrer quadros depressivos. Um dado particularmente alarmante refere-se ao risco do suicídio, que seria 155% maior entre mulheres que realizam aborto em comparação com aquelas que não passaram por essa trágica experiência. O Movimento Nacional Brasil Sem Aborto também recebeu homenagens pelos seus 20 anos. É importante recordar que o movimento nasceu e permanece, isso é muito importante frisar neste momento, com caráter suprapartidário e supra-religioso. Nunca pertenceu e jamais deverá pertencer a qualquer partido político, corrente ideológica ou projeto circunstancial de poder. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que prevê tempo maior de internação para adolescentes infratores. O texto estabelece até 10 anos de restrição de liberdade para crimes violentos. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Outro projeto aprovado na comissão concede aos agentes de segurança pública atingidos pela pandemia a mesma compensação financeira prevista para agentes de